o prontuário dos hospitais. E aí a gente integra com esse prontuário, a prescrição vem para a No Harm, o sistema ele lê, a inteligência artificial lê a prescrição e dá os alertas. Né? Então, dá alerta de ajuste de função renal, dá alerta de dose incorreta, dá alerta de posologia, né, da frequência, quantas vezes por dia, né, aquele medicamento deve ser feito incorreto, diversos alertas, né? Eu ficaria aqui um tempo falando de todos os alertas que a No Harm tem. Então, acaba padronizando a avaliação da prescrição e não acabar deixando de lado e poder alcançar o paciente e causar um dano, né? E como é que está essa adesão? A plataforma já é utilizada em regiões, estados? Como é que está o andamento desse trabalho de vocês junto ao SUS? A gente está em todas as regiões do Brasil já. Nós temos mais de 200 hospitais, sendo 70% dos nossos hospitais são SUS. Então, a gente tem muitos hospitais mistos, muitos hospitais 100% SUS, e os hospitais 100% SUS não pagam pela solução, né? Pagam apenas os leitos privados. Então, se o hospital não tem leito privado, ele não é cobrado. E isso porque nós somos sem fins lucrativos e a gente consegue, através da nossa eficiência, né, a nossa equipe enxuta, a gente consegue entregar de graça para o SUS. Além disso, a gente tem os investidores sociais que acabam nos ajudando, nos apoiando a conseguir entregar para o SUS de forma gratuita, mesmo tendo esse percentual maior, né, de leitos SUS em relação a leitos privados. Aqui no Senado, Ana, o senador Sérgio Petecão, do Acre, ele apresentou um projeto após a morte de uma criança que teve a prescrição incorreta e faleceu. E ele apresentou um projeto para criar uma política nacional para exatamente ter um checklist dessas prescrições médicas. Você acha que essa sua plataforma ela poderia ser incluída nessa política de checagem e que seria uma boa opção caso fosse aprovado aqui pelo Congresso essa proposta? Com certeza, nós já temos, né, o programa de segurança do paciente, né, e o protocolo de segurança na prescrição. Então, tudo vai ao encontro, né, desses programas que já existem, lá de 2013. Então, a nossa plataforma acaba apoiando, sim, essa linha. Eu sou especialista em segurança do paciente, em qualidade de serviço de saúde, e com isso a gente trouxe todo esse conhecimento que eu tive durante esses 10 anos para a plataforma No Harm. E, além disso, durante todo esse tempo que a gente já tem, de 6 anos de plataforma, a gente conta com a colaboração de mais de 3.000 farmacêuticos que a gente tem na plataforma, que contribuem para o crescimento da plataforma. Como é uma plataforma colaborativa, é um instituto, todo mundo tem o interesse de compartilhar o conhecimento e trazer cada vez mais benefício para a segurança do paciente. E esses farmacêuticos também podem ajudar a aprimorar a plataforma, né? Mas conta pra gente os resultados que vocês já obtiveram em relação à satisfação e também análise de resultados positivos, no caso de não haver mais erro em prescrições médicas, outros detalhes. A nossa plataforma, ela proporciona que os farmacêuticos criem intervenções e a gente consegue ver o número de intervenções, o número de pacientes que tiveram suas prescrições avaliadas. Então, a gente consegue saber, por exemplo, que a gente teve mais de 3 milhões de prescrições avaliadas em todo o período que a No Harm existe. Então, mais de 3 milhões de vidas impactadas, né, de vidas que foram, que tiveram uma prescrição mais segura. Então, esse é o que a gente traz, assim, de benefício. Então, quer dizer que esse processo está cada vez melhorando, né, e o que a gente tem de relato dos farmacêuticos é que acaba que as intervenções mudam, né, porque os médicos vão
melhorando as suas prescrições e a gente vai aprofundando aquelas intervenções. Isso eu tinha também de experiência no meu ambiente hospitalar, que no momento que a gente fazia as intervenções, aos poucos os residentes médicos, né, acabavam entendendo como que deve ser feita a prescrição e melhorando as suas prescrições. Então, acabava mudando o foco da nossa intervenção. Então, acaba tendo um aprendizado, né? E dessa forma a plataforma ela dialoga com o médico, farmacêutico e equipe de enfermagem, né? Como é que na prática isso funciona dentro da plataforma? Na plataforma, o farmacêutico consegue, como o farmacêutico em vários hospitais não tem farmacêutico suficiente para avaliar todas as prescrições, a plataforma acaba priorizando os pacientes mais críticos. Então, ela, através de um score que ela calcula, ela traz os pacientes ordenados por paciente mais crítico. E o farmacêutico, conforme ele tem capacidade, né, de capacidade no sentido de conseguir avaliar o máximo de prescrições, ele avalia os mais críticos primeiro e deixando então os menos críticos para. Mas a IA passa por todas as prescrições, entende? Então acaba priorizando aqueles pacientes mais importantes, né, que vão ter mais benefício. E a plataforma, ela dialoga apenas com as prescrições eletrônicas ou a gente pode também ter prescrições independentes? A gente tem uma nova versão, que é a No Harm Pocket, que a gente consegue, sem integração, mostrar as interações medicamentosas. Alguns alertas a gente consegue colocar. Mas a versão completa da No Harm, ela exige aquela integração de dados, né? Porque daí ela avalia exames, avalia prescrições, avalia os eventos adversos dentro dos textos clínicos, então passa uma inteligência artificial pelos textos clínicos e traz alertas importantes também. Então, essa versão precisa integrar com as informações do prontuário eletrônico, mas a versão Pocket a gente consegue ler uma prescrição que não está dentro de um prontuário. Ótimo. Agora, em relação aos desafios, né? A plataforma tem 6 anos, mas ainda há desafios e houveram desafios também no passado. Quais foram as principais dificuldades que você enfrentou para montar uma plataforma como essa? Eu acho que a questão da tecnologia, a gente teve, o meu irmão, ele é desenvolvedor, além de ser doutor em inteligência artificial, então a gente não teve tanto desafio. A questão maior, eu acho, que é o próprio hospital ter uma TI disponível, pelo menos para nos fornecer o acesso ao prontuário. Então, os hospitais que não têm uma TI mínima, assim, para poder disponibilizar o acesso ao prontuário eletrônico, aí a gente acaba não conseguindo. Então, essa é uma das barreiras, assim, que a gente tem, porque nem todo hospital tem, né, uma TI que possa nos fornecer o acesso. E tem os hospitais que não têm prontuário eletrônico, né? Então, a gente não consegue atuar para esses hospitais que não têm prontuário eletrônico. Mas a gente tem a No Harm Pocket, que é uma versão nova aí, que talvez possa ajudar nesses casos, mas não vai entregar todo o benefício que a No Harm tem. Alguns hospitais também, os exames não são integrados no sistema. E aí a gente também não consegue dar os alertas que estão relacionados com exames, né? E houve alguma resistência por parte de médicos, hospitais, por causa da tecnologia, da dificuldade que achavam que iam ter, que isso não ia facilitar? Você percebeu essa resistência ainda, que sempre tem, né? No início, quando a gente muda a tecnologia, algumas pessoas têm resistência a isso. Como o nosso sistema ele é direcionado para o farmacêutico para fazer essa avaliação da prescrição, né, que é um processo, essa avaliação da prescrição pelo farmacêutico é um processo já validado, né? É uma questão que é trazida pela JCI, pela ONA, que são certificadoras dos hospitais, né? Acreditadoras desses hospitais, que mostram quanto aquele hospital está qualificado. Então, esse processo já existe nos hospitais mais qualificados, né, em que o farmacêutico avalia a prescrição médica e, como não é direcionado para o médico, o que a gente teve
é farmacêutico realmente muito interessado em ter a ferramenta, porque ele está ali, né, com muito trabalho e ele entende que aquelas prescrições, eles não estão dando conta de avaliar todas as prescrições com profundidade. Então, a gente não teve resistência dos farmacêuticos. Da equipe médica, é mais essa relação farmacêutico-médico de sugerir essa alteração de prescrição, né? Um outro profissional sugerindo uma alteração de prescrição. Então, essa resistência não está relacionada com a plataforma, e sim com o processo de trabalho da farmácia clínica, que está crescendo. Em alguns lugares já está bem estabelecido, né? Mas em alguns lugares ainda está sendo reconhecido pela equipe médica, pela equipe multidisciplinar. Agora, Ana, essa plataforma ela pode ajudar a reduzir custos para o SUS? E de que forma ela poderia reduzir? Com certeza, a gente tem, por exemplo, a Santa Casa de Belo Horizonte já trouxe reportagem falando numa economia de 2 milhões de reais, né? Então, como que a gente traz essa economia? Primeiro, com a eficiência do serviço. E o outro ponto é com a redução de custos em medicamentos, né? Então, os quimioterápicos, por exemplo, são medicamentos muito caros. Então, se tu consegue otimizar o uso dos quimioterápicos e ainda trazer segurança para o paciente, então tu consegue ter uma eficiência hospitalar maior. Agora, em relação a outros países, vocês pensam ou já trabalham com trabalho em outros países, em levar essa plataforma para outras regiões, né, outros países? E se você teve alguma influência externa, né, de plataformas externas, para te ajudar na criação dessa que você tem hoje? A gente desconhece sistemas direcionados para farmácia clínica como o nosso, né? No Brasil, no mundo inteiro, na verdade. E a gente já fez algumas conversas com o pessoal de Chicago, da Austrália, em Portugal, e a gente não conhece plataforma similar à nossa no mundo inteiro, direcionada principalmente para o farmacêutico. E a gente tem introduzido a nossa ferramenta na Argentina, já conversamos com Portugal, mas é uma questão mais de prontuário lá que domina o mercado, que a gente acabou não conseguindo entender como é que é, né, esse processo lá, mas a gente está aos poucos conhecendo outros mercados. Mas o nosso objetivo maior é o Brasil, e a gente tem muitos hospitais ainda aqui, a gente está trabalhando com um pouco mais de 200 hospitais, então a gente tem muitos hospitais ainda para trabalhar aqui dentro, e a gente tem interesse de ter uma parceria com o Ministério da Saúde também, e avançar no uso do SUS, que a gente acaba tendo também limitação de conseguir alcançar todos os hospitais do SUS, né? A gente está na rede EBSER, por exemplo, que é uma quantidade grande de hospitais que a gente está avançando nessa integração, e a gente quer avançar ainda mais, né? Que o nosso objetivo realmente é impactar o Sistema Único de Saúde, mas também o sistema suplementar. Agora, falando dessa plataforma, você estava me contando antes da gravação que você teve que deixar, né, o seu concurso para poder se dedicar totalmente à plataforma. Como é que a equipe hoje trabalha? Quantas pessoas trabalham nessa plataforma? E como é que é o seu dia a dia aí para dividir entre mãe, casa, né, família e também o trabalho? Não é fácil, né? Os filhos reclamam um pouco que eu trabalho demais, né? Mas tudo bem, faz parte, a gente tem esse propósito aí. Eu e o meu irmão somos muito workaholic, assim, trabalhamos muito, né? Mas a gente gosta do que a gente faz, por isso que a gente acaba trabalhando bastante. Mas eu tive que realmente sair do concurso que eu tinha, que era no Hospital Conceição, porque eu não estava dando conta de ter filho, mais 36 horas de trabalho no hospital e mais a No Harm, e acaba que a gente não conseguia avançar tanto na No Harm por não ter alguém dedicado a ela. Então, eu acabei em 2022 saindo do meu concurso e assumindo daí 100% do tempo na No Harm. Agora, Ana, você acredita, há 6 anos vocês desenvolveram já uma plataforma bem inovadora, né? Agora que a inteligência artificial
está muito mais desenvolvida e essa rapidez vai ser cada vez maior para novas plataformas, você acredita que a tecnologia ela vai ajudar muito a agilizar, desburocratizar esses procedimentos dentro do SUS, principalmente? Com certeza, eu acho que a gente está disposto a isso, né? Nós estamos dedicados ao SUS e somos pioneiros, né, na inteligência artificial na área da saúde. Então, acho que a gente tem muito o que crescer e a gente é dedicado a melhorar o sistema de saúde, do SUS mesmo, sistema público de saúde. Então, eu acho que a gente vai avançar muito e a nossa equipe é top em inteligência artificial, então tudo que tem de novo a gente está usando, os agentes, a gente já está usando na nossa ferramenta, tanto para suporte no dia a dia, quanto na curadoria de dados, como também para ajudar as próprias farmacêuticas, né? Então, a gente tem muito que avançar e a gente tem que aproveitar esse avanço da inteligência artificial para o bem, né? E é isso que a gente está fazendo. Agora, Ana, como é que é o treinamento das equipes dentro dos hospitais para poderem acessar essa plataforma? Vocês levam uma equipe lá para explicar, implementar tudo? Nós somos poucas pessoas, né? Para a gente trazer eficiência para esse processo, a gente acaba não indo presencialmente. A gente faz, ainda mais que a gente está no Brasil inteiro, ia ser um custo muito elevado para a gente fazer isso. Então, a gente faz um treinamento remoto, pela internet mesmo, a gente faz o vídeo chamada, conversa com os farmacêuticos e faz um treinamento ali, e depois a gente avalia e tira dúvidas, né? Após o treinamento para ver se ficou entendido, se eles estão conseguindo usar a ferramenta. E, além de tudo, anualmente a gente premia os farmacêuticos que tiveram melhores resultados com a ferramenta, então que impactaram mais pessoas com intervenções importantes, né? A gente avalia, inclusive, se a intervenção foi importante para aquele paciente ou não. Agora, você falou que vai tentar uma parceria com o Ministério da Saúde. Como é que estão essas tratativas? Vocês já entraram em contato? Já existe algum tipo de aproximação, de interesse por parte do poder público para poder ampliar essa plataforma no sistema de saúde? Sim, a gente tem algumas conversas que a gente já teve com o Ministério da Saúde e a gente também está participando de um edital da CEIDIG que é também para cadastrar empresas para avançar nessa questão de inovação, né? Então, acho que nesse ponto o Ministério deixou essa oportunidade da gente fazer essas parcerias, né? Que está em andamento ainda, mas a gente tem muito interesse de avançar. Agora, passados já esses 6 anos, já mais ou menos consolidada essa plataforma e em crescimento, quais são os próximos passos? Como você vislumbra aí o futuro dessa plataforma? Pensa em outras plataformas ou ampliar a sua? O que vocês pensam aí para os próximos anos? Então, a gente está avançando numa plataforma que a gente percebeu que é importante, que os hospitais têm muito interesse também em treinamento, da capacitação dos profissionais da saúde, né? Então, a gente criou a No Harm Learning, que é para a No Harm Educação, para que a gente possa ter mais alcance, né, no conhecimento, principalmente de segurança do paciente, mas tudo que envolve o hospital, que é muito complexo, a gente consegue fazer dentro dessa plataforma e a gente usa nessa plataforma agentes também, que é de inteligência artificial, consegue incluir documentos relacionados com aquele assunto e criar, então, um curso para cada um dos assuntos que tu quer abordar com os profissionais. Então, a gente está em desenvolvimento dessa plataforma e a gente acredita que isso vai melhorar ainda mais tanto o uso da plataforma quanto a segurança do paciente como um todo. Olha, e o que a gente quer é que essa plataforma cresça e que os serviços de saúde sejam aprimorados com a ajuda da inteligência artificial e com a ajuda de pensamentos como o seu e o do seu irmão, que construíram essa plataforma e que hoje trabalha até gratuitamente para alguns hospitais públicos. Parabéns pela iniciativa. Obrigada pela entrevista. Muito obrigada.
Muito obrigada pela oportunidade. Eu acho que é importante a gente levantar esses temas. A segurança do paciente eventualmente vem à tona por causa de casos como o do Benício, né? E acho que é importante a gente sempre trazer essa discussão para cada vez mais a gente ter menos casos como esse. Você tem toda a razão. Obrigada pela entrevista. Bom, eu agradeço também a você que nos acompanhou aqui. Este programa está disponível no senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela atenção e até a próxima. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, hoje, 9 horas da manhã. Teve o grupo das pioneiras e a gente tem hoje o grupo das desenvolvedoras. As pioneiras foram aquelas que foram, sem nenhum suporte, sem nenhum amparo institucional, fazer esse debate pelas cotas, pelo direito, ampliar a participação das mulheres na política. Eu cheguei cheia de sonhos, propondo projetos de lei. Quando eu vi, cadê a tramitação? Que dia que isso vai passar por aqui? Eu vou ter condições de trabalhar esses projetos na Câmara? Vai ser sancionado, não vai? Aí é o que a gente percebe, né? A dificuldade da mulher transitar pelos espaços de poder. Eles pensam que eles nos distraem. E eu digo assim, por favor, eu quero uma cadeira na Comissão Mista de Orçamento. Eu quero legislar sobre patrimônio, eu quero legislar sobre tributos. A TV Senado tem sido essencial porque leva informações a todo o Brasil sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço pelo Brasil e pelo estado de Roraima. A TV Senado é essencial para a democracia, porque ela leva informações a todos os cantos do país com seriedade, com respeito e com compromisso com a verdade e com a sociedade brasileira. Eu quero parabenizar, me congratular com a TV Senado, com todos aqueles que fazem a TV Senado, parabenizar pelos seus 30 anos e, logicamente, que ela continue levando informações com a seriedade que é feita e, logicamente, com todo o respeito ao nosso telespectador. Ao telespectador que continue ligado na TV Senado, porque você recebe informações de verdade aqui no Senado Federal. Declaro aberta a sessão solene. Sim, não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Eu não disse não, quem fala? Eu disse Ariano Suassuna. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei.
eu interpretei Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa que interpretou Jesus Cristo que não teve a sua vida mudada. Porque você aprende os conceitos dele, porque você precisa estar cheio daquilo, né? E até na própria palavra de Deus fala, a tua boca só pode falar daquilo que teu coração está cheio. Boto Fé, neste sábado, 7h da manhã, aqui na TV Senado. A Visita 360 é um projeto de imersão. No 360, a gente está ali por inteiro e a cena ela corre do início ao fim e isso traz muito mais verdade. Há uma magia qualquer aí. Essa é uma história que a gente criou para resgatar figuras que são importantes na história do Senado. E agora a gente trouxe o Darcy Ribeiro. Darcy, acima de tudo, é uma personagem, é uma pessoa, é uma figura, é um ser humano que faz falta. Os visitantes, quando eles vierem, eles vão conhecer o Senado aqui, fisicamente, andar, mas quando eles vestirem o óculos de realidade virtual, eles vão ser transportados para lugares novos. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Está começando mais um Diálogos com o TCU. Eu sou Vanessa Amaral, jornalista do Tribunal. E eu sou Emerson Douglas, eu também sou jornalista e nós vamos juntos entender um pouquinho mais de energia elétrica. Olá! Bem-vindos a mais um Diálogos com o TCU. No episódio de hoje, a gente vai abordar questões relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, que é um verdadeiro desafio em várias regiões do país. O setor vem enfrentando uma série de questões que afetam a qualidade do serviço e a segurança do fornecimento. E para conversar com a gente sobre esse tema, nós recebemos Giovana Curti, que é superintendente de comunicação e sustentabilidade da Light, uma das concessionárias de energia elétrica do Rio de Janeiro. Bem-vinda, Giovana. Obrigada pela presença aqui com a gente hoje. Olá, obrigado. O prazer é meu. E o TCU está atento a essa situação toda, né? O tribunal vem acompanhando o trabalho das distribuidoras, como a Light, e fazendo fiscalizações, fazendo suas auditorias. Para ajudar a gente a entender essa questão da energia elétrica, a gente tem aqui o André Carneiro, que é auditor-chefe adjunto da nossa unidade de auditoria especializada nesse setor de energia elétrica. Bem-vindo, André. Obrigado, Emerson. Um prazer estar aqui. Bom, André, o relatório do TCU mostra que algumas distribuidoras vêm enfrentando dificuldades financeiras, que ameaçam até mesmo a continuidade do serviço. A arrecadação é elevada, sem dúvida, mas os custos e os riscos também aumentaram muito nos últimos anos. Por que isso está acontecendo? Que fatores que estão levando a esse tipo de pressão, né? Você pode comentar um pouquinho com a gente do que vocês encontraram na fiscalização do TCU? É importante contextualizar o momento que o setor de energia no mundo inteiro tem vivido, tá? É o que a gente chama de transição energética. Acho que a maior parte das pessoas já ouviu falar de alguma forma disso, mas é um movimento que tem gerado uma transformação muito grande para instalações e sistemas que foram concebidos para funcionar de uma forma e, em função dessas alterações, dessas mudanças, eles devem se adaptar para prestar um melhor serviço, né? E as distribuidoras, elas estão no centro desse furacão de transformação. É crucial para o setor, porque elas são consideradas o caixa do sistema. Em 2024, elas arrecadaram cerca de 265 bilhões de reais e, obviamente, grande parte desse valor foi distribuído para o restante da cadeia, né? Mas, dito isso, o relatório do TCU, que foi julgado pelo Acórdão 2008-2025 do plenário,
ele busca segmentar o problema das distribuidoras em 3 vertentes. A primeira, relacionada a perdas comerciais, a segunda, perdas de mercado, e a terceira, mais voltada para os desafios técnicos, regulatórios, institucionais que essas distribuidoras enfrentam para manterem a condição de sustentabilidade econômico-financeira. Em relação aos desafios comerciais, a gente está falando basicamente de perdas e inadimplência. Existem as perdas técnicas e as perdas não técnicas. As técnicas são associadas ao efeito natural que ocorre em função do processo físico de transmissão da energia, o que a gente chama de efeito Joule, e que gera ali uma dissipação da energia, gera perda. Mas esse não é o foco do trabalho. O maior foco do trabalho está nas perdas não técnicas e na inadimplência. As perdas não técnicas, por sua vez, elas estão mais relacionadas a erros de medição, fraudes e furtos, principalmente. O que a gente chama de gatos na rede, né? Para dar um dimensionamento desse problema, todo mundo aqui já deve ter ouvido falar na usina de Belo Monte. É a maior usina brasileira em operação. A gente tem Itaipu também, mas se descontar a parte paraguaia, Belo Monte tem uma capacidade instalada até maior. A gente, Sistema Nacional, perde toda a geração de Belo Monte em função de fraudes, erros, medição e furtos. Isso dá cerca de 20 bilhões, tá, por ano. Peraí, deixa eu ver se eu entendi, que é uma informação muito relevante. Quer dizer que somente com essa questão de inadimplência e de gatos de energia, é como se nós perdêssemos a nossa maior usina? Exatamente. É bem isso mesmo, Emerson. Pelos cálculos da ANEEL, em relação ao percentual de perdas sobre a energia injetada, se você comparar esse montante em energia perdida, dá exatamente o próximo da energia gerada por Belo Monte. Então, em termos financeiros, dá cerca de 20 bilhões, tá? De perdas. Por ano? Por ano. 20 bilhões de reais por ano. É muita grana. Perdas não técnicas, 10,3 bilhões em 2024. Desses 10,3, 7,1 foram arcados pelos consumidores e 3,2 bilhões arcado pelas distribuidoras. Então, é um problema muito grande que afeta a sustentabilidade, não só pressionam a tarifa do consumidor, mas afetam a sustentabilidade das distribuidoras também. E estão muito concentrados no que a gente chama de áreas de severa restrição operativa. A Giovana está aqui, representante da Light, e sabe dizer muito melhor do que eu o desafio que é gerir a distribuição no estado do Rio de Janeiro, em função principalmente dessas áreas, que são áreas dominadas pelo crime organizado, milícias, e que impedem a gestão operacional por parte das concessionárias, seja para fazer uma cobrança, cortar a energia daqueles consumidores que estão inadimplentes, ou consertar a rede porque está sendo desviada, por meio de gatos. Então, para concluir esse aspecto das perdas comerciais, esse é um grande problema que tem afetado a sustentabilidade das distribuidoras. E pegando o gancho do André e trazendo um pouco da realidade na ponta, no Rio de Janeiro a Light lida muito com as perdas não técnicas. Sim. E isso também está relacionado a essa quantidade de comunidades e áreas no Rio de Janeiro que são dominadas por organizações criminosas. Certo. Eu tenho um dado aqui que diz que a Light tem mais de 1 milhão de potenciais clientes em áreas dominadas pelo crime. Queria que você falasse, Giovana, como isso afeta na prática o trabalho, o dia a dia de vocês na empresa. Ok, afeta de várias maneiras, né? Ele citou a perda de 3 bi que é absorvida pelas concessionárias, 1/3 disso é a Light sozinha, né? Passa de 1 bilhão o prejuízo absorvido pela concessionária. E esse é um dos desafios, o financeiro, mas a operação em si da distribuidora nesses territórios ela é bastante complexa. A gente tem que pensar que o serviço de eletricidade ele é um serviço essencial. Então, os nossos times estão nas ruas 24 horas por dia, 7 dias por semana, e tem que entrar nesses territórios. Ali tem várias pessoas que residem ali, mais de 1 milhão de pessoas residem nessas áreas. No território da Light são 31 municípios, mais de 1.500 comunidades e todas as facções criminosas que você possa imaginar, que existem, né, no Rio de Janeiro. Então, o nosso time, o nosso eletricista, ele entra nesse território. E aí até eu brinco, né? Ele vai lá com
o carro, o EPI, o alicate, a escada, e se depara com uma barricada e um fuzil. E a orientação da gente é recua. Se você não tem segurança para trabalhar, você recua. E a gente não tem como forçar esse enfrentamento. Então, a empresa, ela busca estratégias de diálogo. Óbvio e essas que... estratégias têm que ser diferenciadas. Diferenciadas. Não é um caminho tradicional do que a regulação prevê no Brasil, para você entrar, cortar, fornecer energia, fazer manutenção, fazer o corte para o inadimplente, fazer parcelamento de dívida. Esse caminho tradicional, ele não funciona bem nesse território. Então, a gente tem que desenhar parcerias locais com as pessoas de bem que residem ali, são muitas pessoas de bem, tem projetos maravilhosos, pessoas incríveis. Então, a gente busca canais de diálogo e a gente foi entender qual é o tamanho desse desafio, né? Então, a gente fez uma pesquisa entre mais de 300 comunidades do Rio de Janeiro para perguntar para eles, para os trabalhadores, qual a tarifa de energia que cabe no bolso do trabalhador? Quanto você está disposto a pagar? E aí a gente encontra um desejo de consumo de 300 a 400 quilowatts por R$90. A conta de 300 a 400 quilowatts não custa R$90. Só que a gente sabe que a questão social ali é muito severa, é um cenário muito complexo. Então, a empresa, ela hoje está fazendo projetos piloto, está testando tarifas fixas e reduzidas em 2 projetos. Um deles é o Sandbox tarifário, acompanhado pela ANEEL, e o outro é um piloto de autoria da própria empresa, e a gente está testando várias modelagens de tarifa, né? O Sandbox tem 3 faixas de tarifa fixa, de acordo com o seu potencial de consumo. A maior delas chega a R$150, o valor da conta. A maior? A maior vai a R$150. E a menor? R$60, mais ou menos, fica ali naquela faixa. A média fica nos 90, porque a pesquisa que a gente fez no Sandbox, a pesquisa que a gente fez no outro piloto, ela encontrou a mesma resposta. Obviamente, a gente falou com comunidades com as mesmas características. E aí, o que eles falam pra gente energia é cara. Se eu tiver que escolher entre colocar comida na mesa para os meus filhos ou pagar a conta de luz, eu vou dar comida aos meus filhos. E é óbvio, a gente entende, faríamos a mesma escolha. Sim. Mas e aí, né? Como é que a gente traz dados e gera uma inteligência em cima dessa realidade para a gente poder dialogar com o Ministério de Minas e Energia, a ANEEL, o próprio TCU? Como é que a gente traz esses outros atores para uma discussão de mudança de realidade do setor elétrico, né? O modelo tradicional, ele tem que ser revisto. A gente tem que ter uma modelagem que acomode essa realidade social, né? O crime organizado é muito presente. Ele comanda territórios. Então, temos áreas de severa restrição operacional, onde a empresa ela tem que avisar que vai entrar. Ela não consegue nem fazer manutenção sem o apoio de um líder local. E tem a corte de energia, é impossível. Né? Então, os projetos eles tendem a tentar buscar soluções que sejam aderentes àquela realidade local, ouvindo as pessoas, construindo projetos e parcerias também pelo viés social, para que a gente possa encontrar respostas que minimizem esses impactos todos. Para a gente ter uma noção, só uma questão aqui que me ocorreu. Você disse há pouco, é um consumo de 300 a 400... Esse foi o pedido dos líderes locais e dos moradores. Quilowatts-hora. Isso. Que é uma medida de energia elétrica, é uma quantidade de energia. Isso custa quanto, mais ou menos, Brasil afora? A conta, acho que daria uns R$400, R$500, por aí. Para essa quantidade de energia. Para uma família. Para essa quantidade de energia. No entanto, que vocês estão testando 2 projetos piloto, um da Light e outro em parceria com a ANEEL. Isso. É de R$90. R$90. A gente está olhando primeiro o fator socioeconômico, porque o argumento socioeconômico ele é muito forte. Então a gente está assim, será que se coubesse no bolso e no orçamento familiar, pagaria mesmo? A gente está falando de famílias que estão há gerações no grátis. A gente fala que no gato, a gente brinca assim, sair do grátis para pagar a conta é uma mudança de comportamento. Ainda que R$90 é abrir mão de alguma coisa num orçamento familiar limitado. Então será que se for mais barato, ele vai pagar mesmo? É isso que é o diferencial. É isso que vocês estão testando. A gente está testando, exatamente. Só que a gente carrega o projeto com outros valores, com outros elementos que eles tenham percepção de valor junto com a energia. Então, projetos de educação, de cultura, de esportes,
favela do Chapéu Mangueira e Babilônia, no Rio de Janeiro, no Leme, a gente vai implementar em parceria com uma empresa de saúde um serviço de telemedicina. Porque os moradores disseram para a gente que saúde é um ponto importante. Então, será que com outros estímulos ele vai começar a entender? E, obviamente, campanhas educativas, a gente tem que conversar sobre o consumo de energia. As pessoas não associam que o tempo de uso do equipamento, parece óbvio, tá? Mas não é óbvio. Que quando eu ligo o secador de cabelo, a chapinha, a air fryer, a gente tem um fenômeno de trocar o fogão a gás, porque o gás ele é controlado, o preço dele é controlado. Então, bota o cooktop, a conta de luz é grátis mesmo. Então, assim, é o grátis, não é o crime do gasto de energia. E aí, como é que você faz essa população entender que a conta é fruto de um comportamento de consumo? Então, a forma como ele usa o ar-condicionado, não dá para sair de casa de manhã, ligar o ar e esperar que a casa esteja geladinha ao final do dia, né? Você tem que ligar o ar na hora que você vai deitar. Se você bota o ar no máximo, lá 17, 18 graus, ele consome mais energia do que se você colocar no 24 graus. Então, a gente tem que ensinar as pessoas a consumir energia também. Então, os projetos, os pilotos, eles trazem um conjunto de elementos. Você testa as tarifas, as faixas de consumo, trabalha o comportamento dele enquanto consumidor de energia, tem um trabalho que é um pertencimento e um senso de coletividade. O gato de um prejudica todo mundo que mora ali. A sobrecarga no sistema, ela danifica os equipamentos, ele perde eletrodoméstico, risco de incêndio, transformador pega fogo. E assim, todo mundo... Mudança de comportamento. É uma mudança de comportamento. E aí, como a gente conversava, a linguagem para falar disso não pode ser uma linguagem tradicional. Não é a comunicação careta e tradicional do setor elétrico, cheio de termos técnicos, que a gente alcança essa população. Você tem que falar uma linguagem local. Você tem que falar termos, né, que essa população entenda o que você está colocando. Então, até para a parte de conscientização e a parte educativa, a gente tem que adaptar toda a linguagem, né? Óbvio que qualquer empresa hoje ela tem que pensar numa linguagem, né? Aí eu tenho 2 especialistas de comunicação aqui. A gente tem que pensar a linguagem que o público consiga compreender. Nessa realidade, isso é mais complexo ainda. Baixa escolaridade, né? Dificuldade de acesso. Vulnerabilidade. Muitas vulnerabilidades. Então, tudo. Exatamente. Para essa população desses territórios. Né? E aí é uma adaptação também de linguagem para que você possa que minimamente eles compreendam o que está acontecendo. E as pessoas têm que ter voz, elas têm que participar e opinar do que está sendo construído. A primeira coisa é ter consciência do problema, né? Para depois você atuar de forma contínua e a longo prazo para que tenha um resultado. Porque o que a gente vê muitas vezes são ações isoladas e que param no tempo, né? Quando param, aí retorna aquele comportamento anterior. Exatamente. E aí, quando você para o projeto, e aí você tem uma perda de credibilidade que é talvez pior do que nunca ter feito nada. Porque as pessoas perdem a confiança no processo. Então, assim, a Light já tentou muitas formas, né? E o que a gente está tentando agora de proposta não é tão diferente assim, só que o diálogo é a essência que vai fazer a diferença. É o ponto. É o ponto-chave para fazer a diferença. Mas, assim, se você pensa em método, várias pessoas já tentaram modelos variados. Só que você tem que ter perenidade, tem que pensar a longo prazo, você tem que ter uma regulação que acomode esse tipo de desafio. Então, é uma discussão que envolve desde o modelo regulatório brasileiro, envolve desde o governo federal, até as questões comportamentais e socioeconômicas do Estado, de uma cidade e de uma favela. Uma atuação integrada. Integrada, exatamente. E, André, o relatório do TCU, ele mostra que a gente tem quase 20 concessões de distribuição de energia vencendo até 2031. Queria que você trouxesse aqui para a gente um pouquinho do que a auditoria apontou como principais riscos para o futuro dessas concessões. Perfeito, Vanessa. De fato, a época que foi publicado o relatório, eram 19 concessões que estavam para vencer, mas 2 concessões já foram renovadas, a EDP Espírito Santo e a Neoenergia Pernambuco. Nós temos cerca de 17 concessões ainda que estão nesse processo. Todas elas já se manifestaram pela antecipação da prorrogação, né? Foi um mecanismo que criaram, né, no bojo desse processo de renovação. E então a gente tem uma expectativa de que todas sejam de fato o processo seja iniciado para todas elas, né? Não necessariamente a prorrogação automática para elas, mas isso vai ser analisado caso a caso. Que tem que cumprir certos requisitos, né, para fazer jus à renovação. Exatamente.
indo direto para a sua pergunta, os maiores riscos, desafios para o futuro, eles estão, a meu ver, muito relacionados a esse processo dinâmico da transição energética, que também é, de certa forma, até incompatível com o prazo desses contratos de concessão, que são de 30 anos, né? São longos prazos para um setor que está muito dinâmico e com atualizações cada vez maiores, né? Por exemplo, hoje, como a gente estava falando, um consumidor pode gerar a sua própria energia. E isso gera necessidade de investimentos por parte das distribuidoras, adaptação, de forma que a distribuidora está cada vez mais com um desafio maior para prever o seu mercado, coisa que era praxe para elas no passado. Em 30 anos as coisas mudam demais. Exatamente, porque, por exemplo, no futuro, a gente espera uma inserção em massa de baterias. Então pode ser que os consumidores de baixa tensão já tenham essas baterias associadas aos suas instalações de geração e sequer precisa, então, da rede das distribuidoras. Ah, entendi. A bateria seria para acumular energia ali. Isso, e nos momentos... O que você está gerando com as placas a placa solar gera energia durante o dia, e ele guarda na bateria e joga de noite para alimentar a casa dele. E aí diminui a receita da empresa e aumenta a conta do consumidor comum. Aumenta a minha conta. Exatamente. E aí a gente tem um problemão na mão, porque esses investimentos das distribuidoras, eles precisam ser remunerados, né? Como é que fica a situação desses ativos lá no futuro? Então, é essencial que a atividade estatal, ela acompanhe par e passo, de forma atualizada essas mudanças, e quando eu falo atividade estatal, não é só a ANEEL, né, por meio de regulamentos, também MME, o próprio Poder Legislativo, que tem tido um protagonismo cada vez maior nessas questões, então que as leis sejam atualizadas, questões que estão solidificadas em lei, como subsídios, sejam repensados, para que esses desafios sejam corretamente endereçados. E aí, do outro lado, também tem a questão das perdas não técnicas, né, que a gente falou que a gravidade da situação é essencial também que haja como a Giovana vinha trazendo, que haja um esforço multilateral, né, de todos os envolvidos. Não é o problema de um só agente, de uma só distribuidora, de um só setor, né, setor elétrico. Você tem problemas de prestação de serviço de telecomunicações, de água, falta de serviços essenciais, básicos, como educação, saúde. Tudo isso precisa ser orquestrado para que o Estado, de fato, chegue a essas comunidades que, inclusive, têm se expandido, né? O que a gente sabe é que elas têm ido para outros locais do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. O problema está se espalhando. Exatamente. Eu acho que, desculpa, em linha com o que ele está trazendo, assim, você olha para o mundo hoje, vivendo uma nova revolução, né, tecnológica, né, inteligência artificial, e aí pensa que isso é um caminho sem volta, né? O que a gente está vivendo de avanço tecnológico hoje não vai regredir. Esses avanços tecnológicos, a quantidade de data centers para processar tudo que a gente faz ali no celular, no computador, é um consumo de energia absurdamente alto, né? E aí você pensa, o Brasil tem uma matriz energética limpa, renovável desde sempre, referência mundial, né? Uma energia que é hidráulica tradicionalmente, mas agora é eólica e solar também, energias limpas. E aí você tem, do outro lado da balança, um consumo desregulado e desmedido, que é a perda não técnica, é o gato. E aí assim, você olha para esse cenário inteiro e pensa assim, nossa, como é que a gente orquestra isso tudo e arruma equilibra, né? Você tem que ter maneiras de fazer o sistema funcionar. Você tem que gerar energia, você tem que gerar energia limpa e renovável para o planeta crescer e se desenvolver. Você imagina hoje um hospital, uma escola, uma universidade, a gente aqui no estúdio... depende de... né? Energia, né? Ó, iluminação, microfone, a TV. Então, assim, tudo para se você não tem energia, né? Uma cirurgia pode não ocorrer sem energia. Meu Deus. E aí, como é que fica um sistema que não está justo ou equilibrado? Então, esse é um desafio multifatorial, multissetorial, acho que é um desafio planetário, assim, a gente pensar o futuro da humanidade num planeta que precisa de energia limpa e renovável, e o Brasil é campeão nesse sentido, mas a
gente tem todos esses outros problemas que fazem parte desse sistema, né? Como é que a gente pensa nas populações mais pobres? Tem toda uma discussão sobre pobreza energética, né? Que é quando você não tem condição de pagar a sua conta de energia, ela compromete mais do seu orçamento familiar, né? Do que deveria. Então você vai dos grandes empresas, indústrias e equipamentos de ponta à população mais frágil e vulnerável de uma cidade, de um país, né? Então, o setor elétrico, ele não tem classe social, ele é para todo mundo, né? Então, todas as faixas etárias, todos os gêneros, né? Todos os estados, então, assim, todo mundo consome energia elétrica. Eu, outro dia, estava voltando para o Rio, e aí você sobrevoa o Rio de Janeiro à noite, milhares de luzinhas espalhadas, a gente está em todos esses lares, né? E tem que estar. São todas casas abastecidas por uma distribuidora, no nosso caso a Light. E aí como é que você faz o sistema ser justo, né? E a forma que a gente está encontrando é trazer essas pessoas para essa conversa, é dar voz à população e a gente poder dialogar e encontrar maneiras que façam sentido, né? Então, a gente tem tido bons resultados, né? A gente tem comunidades tradicionais no Rio com elevados índices de perda, como a Rocinha, por exemplo, né, que tem mais de 100 mil moradores, e que hoje a gente tem um nível de diálogo e de presença da companhia que a gente já consegue fazer a cobrança de energia do comércio local. São mais de 3 mil estabelecimentos comerciais. E a gente tem ali o aval da comunidade para fazer essa cobrança de energia. Legal. Isso é uma construção, né? Isso é algo que não basta ir lá e cobrar, você tem que construir um caminho, você tem que pavimentar uma relação. É um caminho longo. É um caminho longo. Então, a gente fala de reputação, né? De novo, remetendo aos especialistas de comunicação, reputação, ela remete à confiança, né? É um bem intangível, né? Você não consegue mensurar, mas você sabe se você tem ou não. Exatamente. E aí, quando você fala nesses territórios mais sensíveis, você também tem que trabalhar a imagem e reputação da mesma forma que junto a qualquer outro público. Se a relação não tiver confiança, se não houver credibilidade, por que as pessoas vão embarcar nessa aventura? Eu digo aventura, vamos tentar algo diferente? Mudar modelo mental. Jeito de pensar, né? Esse é o desafio. Então, só para a gente fechar, resumindo um pouco o que a gente discutiu, o que vocês consideram essencial para a gente ter uma distribuição de energia mais estável, mais sustentável nos próximos anos? A resposta a essa pergunta, ela é resumida, de certa forma, por tudo que a gente conversou aqui, mas é óbvio que não há uma bala de prata, né? Assim, seja qual for a solução adotada, ela requer um senso de unidade entre as instâncias decisórias, poder público, né? Municipal, estadual, federal, concessionária também. A Giovana trouxe várias iniciativas que a concessionária está realizando para tentar resolver o problema sobre a ótica do setor elétrico, né? Mas a gente sabe que não é só o setor elétrico que é afetado. Então, precisa de fato de uma política nacional de longo prazo, tá? Que dê a real importância para esse problema. É um problema do Brasil inteiro, não é um problema só do Rio. Então, precisa, de fato, esse senso de união, tá? Entre todas as instâncias. Eu concordo plenamente com o André. Assim, eu acho que essa discussão, como a gente diz lá, é multissetorial, multifatorial. A Light tem um movimento chamado ProRio, que a gente convida os atores de todas as esferas da sociedade para vir discutir com a gente, governo federal, estadual, municipal, sociedade civil, academia, para que todos tragam o seu ponto de vista, né? Sempre, claro, tendo também os especialistas de segurança pública. A segurança pública, ela é um elemento que tira o sono de muita gente, né? E não só no Rio, mas acho que em várias cidades do país, isso crescendo a cada dia. Então, como é que o Brasil vai tratar isso? E como é que a gente tem um modelo que seja sustentável? É sustentável também pensando na sociedade, pensando nesses grandes consumos de energia que a gente vai fazer com esse novo mundo, essa nova era da inteligência artificial. E que consome muita energia. Como é que a gente continua sendo um país de ponta na energia renovável, mas também como é que a gente traz essa população que está à margem para dentro do sistema para que ela tenha direito de consumir energia, de exercer sua cidadania. Então, acho que encontrar um modelo justo e equilibrado é um grande desafio e altamente complexo. Legal. Gente, obrigada André, obrigada Giovana. O Diálogos com TCU de hoje fica por aqui, mas a gente se encontra na próxima semana. Até mais.
Dia Mundial da Água. Produtores rurais adotam práticas de conservação do solo e de bacias hidrográficas. E a conscientização sobre o uso responsável da água inclui acabar com focos de reprodução do Aedes aegypti. Vamos mostrar o uso de tecnologias no combate a doenças transmitidas pelo mosquito. Ecosenado. Neste sábado, 9 horas da manhã, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O mundo cabe dentro de um museu. É só entrar e deixar a curiosidade te guiar. Tradições, saberes e costumes que mantêm viva a essência de um povo. O museu é esse espaço que celebra as raízes, valoriza as diferenças e fortalece o que nos conecta como humanidade. Conhecer nossa história é descobrir o que nos torna únicos. Museus, onde o passado encontra o presente e inspira o futuro. Visite, descubra, valorize. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, Isso é tão bom, A gente poder mostrar paisagens diferentes, E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, o ECA Digital, começou a valer. As novas regras para internet, redes sociais e até para jogos eletrônicos vão mesmo proteger crianças e adolescentes dos perigos do ambiente virtual? A nova lei será capaz de evitar a adultização de crianças e os conteúdos nocivos para adolescentes? São muitas as perguntas e os comentários a favor e contra o ECA Digital. Saiba o que muda com as novas regras para a internet e entenda os perigos para a formação de crianças e adolescentes no mundo virtual, aqui no Senado Live. Participam da nossa conversa a advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, do Instituto Alana. Você também pode participar enviando as suas perguntas e os seus comentários nas redes sociais da TV Senado. A jornalista Cibele Nunes está com vocês nas nossas redes para trazer a sua participação. Bom dia mais uma vez, Cibele, bom dia, Alessandra, bom dia, Rodrigo. Vamos agora para um bate-papo sobre o ECA Digital. E eu vou começar trazendo uma pergunta para os dois. A pergunta que mais tem sido feita para a gente, o que muda na prática com a vigência dessa nova lei? Vamos começar pela Alessandra e depois pelo Rodrigo. Alessandra, o que você traz para a gente? Bom, muito bom dia a todos, um prazer estar aqui com vocês. Bom, essa lei é um marco histórico. Depois da LGPD, uma das principais normatizações que mudam completamente
o nosso cenário de proteção digital, né? E agora focado, então, em crianças e adolescentes. Acho que é importante, Marcela, a gente começar esclarecendo que essa é uma lei que não altera o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele complementa, né? É uma legislação que atualiza esse sistema jurídico. A gente já dispõe de outras legislações, a própria Constituição Federal de 88, né? A gente tem lá no artigo 227 a prioridade absoluta da infância, o Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo também a proteção integral e o próprio Marco Civil da Internet. Então, esse conjunto de legislações não deu conta da complexidade do ambiente digital atual. Então, o ECA Digital ele vem em boa hora para justamente organizar esse ambiente que não foi feito pensando no quanto as crianças e os adolescentes estariam presentes. Então, ele vem para organizar os papéis de cada um, das famílias, das empresas, de uma forma geral, não só das big techs, e também das escolas, com a contribuição, com a colaboração, com a força do poder público, fiscalizando tudo o que acontece aí no ambiente digital, levando, portanto, a extremo rigor a proteção integral das nossas crianças e adolescentes, também no ambiente digital. E aí, Rodrigo, do ponto de vista do comportamento das crianças, da formação, desses riscos que a internet, que o ambiente virtual traz, como é que isso pode mudar e esperamos, né, que melhore essa interação das crianças no ambiente virtual? Pois é, prazer enorme participar. Bom dia a todas as pessoas. É isso, como a Alessandra trouxe, é uma mudança de cultura gigantesca que a gente está vivendo, né? Eu acho que eu ia reforçar o ponto da mudança da cultura também, que o ECA original fez uma mudança radical, que foi trazer crianças e adolescentes como sujeitos plenos de direitos. A cidadania plena para crianças e adolescentes, que lá em 1990 o ECA trouxe, o ECA Digital agora consolida, reforça e amplia essa cultura de criança não é secundária, criança não pode ser uma externalidade negativa de um negócio. Criança não é algo menor, como tínhamos a cultura, né, doutora Alessandra, do menor, né, da cultura minorista no direito. Essa mudança de cultura é fundamental que o ECA Digital traz, mas também uma mudança de cultura de hábitos, né, hábitos cotidianos. A gente já se acostumou com navegar na internet, a gente já acostumou com os celulares, a gente já se acostumou de alguma maneira com os aplicativos para estudar, para trabalhar, as crianças usam para brincar, para jogar, para falar com a família também, mas como a gente tem visto, nas últimas décadas a gente deixou passar os cuidados para esses hábitos digitais, e o ECA Digital consolida uma mudança que, para usar uma metáfora muito comum para o dia a dia, a gente também teve problemas quando a gente conseguiu proibir, por exemplo, cigarros. Fumava-se dentro dos aviões, fumava-se dentro dos restaurantes. No primeiro momento, quando teve essa mudança de cultura, provando que, olha, tem um mal para a sociedade muito grande e vale a pena restringir o tipo de fumo dentro dos restaurantes, dos ambientes fechados, isso também teve muita reclamação, assim como o cinto de segurança, mudou uma cultura. Antes era uma cultura ilimitada, sem nenhum tipo de salvaguarda, nenhum tipo de cuidado. Agora, no âmbito da internet, a gente começa a ter coisas básicas como essas que a gente conseguiu conquistar em outros espaços públicos das cidades, né? O cinto de segurança é um bom exemplo, porque hoje, quanto mais segurança um carro tem, mais ele vale, né? Essa cultura de segurança que passa a valer agora com a ECA Digital, porque a criança não pode dirigir sozinha. Na internet é um pouco essa lógica que o ECA Digital traz. É muito interessante, é bom que realmente o ECA Digital traga essas limitações, essas regras, porque, enfim, a legislação vai acompanhando as mudanças que acontecem no nosso mundo real. E o ambiente virtual, ele ainda é recente, os avanços são muito rápidos e é difícil a legislação acompanhar todas essas mudanças. Vem em boa hora. Agora eu chamo a Cibele Nunes, que vai trazer para nós uma enquete das redes sociais. Vamos lá, Cibele.
Isso, vamos mostrar a primeira enquete para os nossos convidados. Nós perguntamos para as pessoas qual é o maior risco para jovens e crianças na internet hoje. A gente teve um resultado equilibrado, mas a maioria das pessoas ainda disseram que são os conteúdos inadequados, 52%. E 48% das pessoas acham que são os assédios e o bullying. Aí eu vou trazer uma pergunta para o Rodrigo, do Silmar do Acre. Ele quer saber o seguinte: como é que o jovem faz hoje para ter uma interação saudável na internet, que não seja tão exposta aos riscos dos algoritmos e também a comportamentos autolesivos que estão presentes na internet? Olha, bem importante essa pergunta do Silmar, né? E eu acho que o ECA Digital tem respostas bem objetivas para isso. A partir de agora, as plataformas têm que ter um canal de denúncia mais eficiente, fácil de usar e que se comunique com a nova central de denúncias que foi instituída pela Polícia Federal no decreto que saiu, e a doutora Alessandra pode comentar mais detalhadamente, mas agora o ECA Digital contribui justamente aí, conteúdos autolesivos, apologia ao suicídio, conteúdos que incitam a algum tipo de conduta que faz mal à saúde mental ou à saúde física, podem e devem ser denunciados, Silmar. E, uma vez denunciados, eles têm que ser removidos da internet antes mesmo da ordem judicial, porque, veja só, mesmo nos casos de assédio, de bullying, a gente tinha situações em que demorava, né, a doutora Alessandra sabe, 3, 4, 5 anos para um conteúdo ser removido, sendo que nesse período todo, aquela criança, aquele adolescente estava sendo exposto, humilhado, ofensivo. Então, o ECA Digital concretamente melhora o canal de denúncia e agiliza a remoção de conteúdo dessa natureza, mesmo sem a ordem judicial, o que é uma conquista enorme para as vítimas desse tipo de violência e diminui a quantidade desses conteúdos nas redes. Né? A gente pode comentar mais depois, mas eu acho que esse é o ponto principal. Agora eu quero o comentário da doutora Alessandra Borelli e, complementando essa pergunta, como é que se estabelece esse limite entre o que é inadequado, o que não é, o que é inapropriado, o que não é? O Rodrigo trouxe alguns bons exemplos de conteúdos que são claramente nocivos, que são facilmente identificáveis como perigosos e inadequados e que devem ser removidos. Mas entra depois aí uma certa nuance, né? Como aquelas classificações indicativas de programas de televisão para 12, 14, 16, 18 anos. Como é que a lei, Alessandra, pode definir, estabelecer isso de forma clara, complementando a pergunta do Silmar do Acre e também os comentários do Rodrigo? Bom, a legislação ela é muito contundente quando ela diz que o conteúdo ele deve acompanhar o desenvolvimento da criança e do adolescente. Então, nós temos um cuidado especial com relação a isso. Aquele modelo de que conteúdo inadequado é conteúdo violento num contexto abrangente e conteúdo sexual, ele cai por terra, porque isso já não é suficiente. Existem outros conteúdos que colocam a criança ou adolescente numa situação de vulnerabilidade. Então, a lei, ela prioriza, ela traz a proteção, a segurança da criança e do adolescente como pilar da regra, como pilar da norma. Então, nós temos, inclusive, a oportunidade, a partir dessa lei, e a nossa Agência Nacional de Proteção de Dados, responsável por regular e por fiscalizar a lei, hoje conta com um grupo de especialistas efetivamente preparados para, inclusive, estabelecer os conteúdos que poderão ser acessados por crianças e adolescentes, considerando a sua condição peculiar de desenvolvimento. Então, não é uma carta cega, não é uma interpretação subjetiva. É, de fato, aquilo que a criança tem condição de assimilar e de consumir no ambiente digital. Temos, inclusive, uma matriz de riscos muito bem estabelecida e considerada internacionalmente, que são os 5 Cs, que é conteúdo, contato, conduta, contrato e comércio. Então, a partir dessa matriz e de todas as questões inerentes à capacidade de compreensão da criança e do adolescente em cada fase da sua vida, serão estabelecidas todas as questões relacionadas à classificação indicativa, também para o ambiente digital. Então, inclusive, o próprio decreto, ele traz a definição do que é considerado conteúdo impróprio, do que é considerado conteúdo ilegal e o que é considerado conteúdo inadequado. Então,
se tem, a partir dessa legislação, do próprio decreto que regulamenta, 12.880, e dos guias orientativos que hoje, inclusive, deve começar a serem publicados pela agência fiscalizadora, nós teremos muito mais esclarecimentos acerca das oportunidades que essa legislação oferece para a proteção digital das nossas crianças e adolescentes. Eu vou agora voltar num tema que foi um dos estopins da aprovação dessa lei. A lei já vem tramitando no Congresso desde 2022, os primeiros projetos de lei, mas nós tivemos um vídeo que viralizou na internet, né, do influencer do Felca, e ele fala sobre adultização. Esse é um tema que entra nas perguntas de muitas pessoas, de muitos internautas que mandaram mensagens para os canais de comunicação da TV Senado e do Senado Federal. E uma delas, Rodrigo, é do Jean, de Minas Gerais. Ele pergunta que os jogos eletrônicos têm a ver com a adultização das crianças. Daí eu vou te perguntar, completando essa pergunta do Jean, de Minas Gerais, o que é, né, a gente explicar para as pessoas o que é a adultização, falar sobre essa questão específica, porque nem todo mundo entende exatamente o que é isso. E daí eu pergunto também, complementando, levanto a pergunta para a doutora Alessandra, em que sentido, né, como é que fica essa fiscalização e como a lei protege as crianças também no ambiente dos jogos e por que incluir os jogos dentro dessa legislação? Muito importante essa pergunta do Jean. Bom, de forma rápida, né? A adultização, quando a gente considera esse termo, é quando a gente antecipa experiências que serão vividas pelas crianças antes delas terem a maturidade para viver aquela experiência. E a maturidade aqui não é só a idade do documento. Maturidade é a capacidade social, a capacidade emocional e mesmo a capacidade cognitiva de discernir, de entender, de diferenciar situações de perigo para que elas não se envolvam nessas situações e não sofram danos a partir dessa situação. Exemplos concretos é a questão da sexualização precoce. Você expor, por exemplo, uma criança muito nova a um vídeo pornográfico é algo que já tem toda uma evidência de que isso prejudica o desenvolvimento saudável. E aí, quando a gente pensa nos jogos, a questão é, os jogos estão dentro do escopo do ECA digital porque os jogos são parte da vida digital das crianças e adolescentes, muito importante. E de forma nenhuma o ECA digital vai proibir jogos. O que se estabelece é que, dependendo do jogo, se você tem a possibilidade de fazer conversa por vídeo, conversa ao vivo, por chat ou por vídeo, interações completamente ilimitadas, onde as pessoas podem criar conteúdo e trocar esses conteúdos entre elas, você aumenta o tipo de risco para que uma criança de 9, 8 anos de idade, como acontece, num jogo, além da experiência do jogo, ela tem uma experiência com um adulto agressor sexual pedindo para que ela se masturbe diante da câmera em tempo real, em paralelo à experiência do jogo. É esse tipo de experiência de violência sexual que, por exemplo, os jogos precisam ter atenção agora. E uma segunda experiência de adultização, a gente pode chamar dos jogos, o caso que foi restrito pelo ECA digital, que são os loot boxes, as gachas. São aquelas experiências que simulam jogos de cassino, simulam jogos de azar. É a mesma tecnologia, o mesmo mecanismo que crianças de 9 e 10 anos estão expostas em alguns jogos. Estes mecanismos não estão mais permitidos. Todo o demais do jogo continua permitido, seguindo a classificação indicativa. Então, se a gente concorda que uma criança não pode jogar no cassino, é óbvio que ela também não pode fazer isso no ambiente digital, e é só essa referência que o ECA digital faz, não proíbe ninguém de jogar, ninguém de curtir o digital. Eu queria que a Alessandra Borelli complementasse agora, desse ponto de vista legal, como entra essa parte dos jogos na nova lei. Bom, muito bom. Como disse o Rodrigo, a lei ela não proíbe, né? Então, nós não estamos diante de uma legislação setorial, de uma legislação focada num único produto, num único serviço. Estamos diante de uma legislação estrutural. Então, isso afeta produtos de uma forma geral, design de produtos, modelos de negócios e a própria governança. Então, pensar em produtos é pensar em a proteção desde a concepção. Então, o produto, seja o jogo, seja a rede social, seja a plataforma digital de uma empresa para comunicação, para compartilhamento de conteúdo, não pode depender, por exemplo, de uma configuração posterior. Então, a experiência do usuário, né, do jogador, né, o algoritmo, a arquitetura
viram objeto jurídico. Por isso que é importante essa questão relacionada ao controle de acesso por idade de uma forma efetiva. Por quê? Porque a autodeclaração já não basta, né? Exigir a aferição de idade e para situações em que, de fato, a criança fica exposta, como nas próprias redes sociais, não existe só a questão do jogo em si, é a possibilidade que aquele ambiente propicia da criança interagir, de acessar conteúdos, né? De migrar para um outro ambiente, ser persuadida a compartilhar sua intimidade, ser ameaçada, constrangida. Então, o jogo não é só um jogo quando ele permite interação e outras formas de comunicação. Então, ele passa a caracterizar, inclusive, algo semelhante a uma rede social. Por isso que é importante a verificação confiável, por isso que é importante trazer o jogo para este contexto de proteção da infância e do adolescente. Essa legislação ela introduz essa lógica do sinal de idade, mas sem pensar, sem ter o objetivo de expor as crianças a situações constrangedoras, a expor os dados das próprias crianças ou impedi-las de desfrutar dessa parte de entretenimento que as novas tecnologias oferecem. A ideia central, e acho que aqui eu posso até concluir a minha resposta, no âmbito da lei, é restringir a exposição de crianças e adolescentes a riscos estruturais, a conteúdos impróprios, a conteúdos proibidos, a interações perigosas e a modelos que incentivem comportamentos nocivos. Então, o jogo por si só continua, está tudo ótimo. Só que este modelo de negócio, este momento em que o jogo coloca a criança nessa situação de risco, ele precisa ser contido, ele precisa ser bloqueado desde a concepção para que a criança não fique vulnerável a essas situações dentro do jogo. Vamos agora com uma enquete dos nossos internautas. Cibele Nunes, mais uma vez, fazendo a ponte da TV Senado com a nossa população. Bom, nós também perguntamos para as pessoas qual o principal avanço do ECA Digital na opinião delas. De novo, tivemos um resultado bem dividido. 50% das pessoas acham que é o controle de idade e 50% das pessoas acham que é o fim dos algoritmos viciantes. E aí eu vou trazer uma pergunta do Daniel, de São Paulo, para o Rodrigo, que é: como de fato vai ser feito esse controle de idade na prática, agora com o ECA Digital? Essa é uma das dúvidas mais importantes, né? A gente tem, a partir de agora, a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é a agência que está sendo amplificada, inclusive fortalecida, para fazer o acompanhamento da implementação do ECA, ela vem publicando agora, gradativamente, os processos em fases. Você tem, como a Alessandra falou, a vedação da autodeclaração. Não funciona mais dizer eu tenho 18 anos ou simplesmente dizer a data de nascimento. Há várias tecnologias disponíveis para fazer a chamada aferição de idade. E isso vai depender do tipo de risco da plataforma. Então, os conteúdos que estão na lei explicitamente proibidos para menores de 18 anos, como o uso de pornografia, conteúdos de jogos de azar, jogos de aposta, conteúdos de apologia à incitação a crimes contra a vida, e esses outros que já são explicitamente proibidos para menores de 18 anos, eles têm que ter um mecanismo mais robusto. E isso pode acontecer com o que a gente chama sinal de idade. Sinal de idade é uma ferramenta técnica disponível já, é uma tecnologia que permite você sinalizar apenas a sua idade. Tenho 18 anos sim ou não. Não precisa carregar seu documento, não precisa carregar onde você mora, não precisa carregar, às vezes, nem o e-mail. Você só precisa ter a informação que você envia a partir do seu celular, a partir do seu tablet, do seu computador. É como se fosse um programinha que tem uma etiqueta ali, como se você enviasse um cartãozinho, só com a informação sobre a sua idade, com uma base de dados oficiais que valida aquela informação. Essa tecnologia, a Agência Nacional de Proteção de Dados está publicando em breve, até agosto deve ter mais detalhes, e isso vai ser faseado, né? Nenhuma lei é uma mágica que no dia seguinte está tudo pronto. A aferição de idade começa gradativamente, e algumas empresas já têm, inclusive, instituído esse mecanismo. E aqui é muito importante saber que tem como fazer o sinal de idade sem coletar mais dados. A lei, inclusive, proíbe
a vigilância massiva e a coleta de dados e uso desses dados para outras coisas. Porque pode ser que tenha situações maliciosas de querer dizer que para cumprir o ECA digital está pegando mais dados. O ECA digital não pede mais dados, ele pede o sinal de idade, que pode ser feito de uma maneira bem prática, como algumas pessoas já fazem, né? Os adultos já estão acostumados para fazer isso num sistema de governo, num site de banco, mas pode ser ainda mais simples para aferição de idade, que é enviar só o sinal de idade, que às vezes pode ser feito, inclusive, sem o reconhecimento facial, porque o reconhecimento facial, há também aí vulnerabilidades para ele expor as pessoas, inclusive menores de 18 anos, a uma situação, se esse dado não for bem tratado, isso pode expor também a experiência. Mas eu concluiria dizendo, o sinal de idade é uma tecnologia disponível. Vamos lembrar, gente, a gente está falando das principais empresas do planeta Terra em termos de poder financeiro, poder tecnológico. É óbvio que há respostas tecnológicas, mas como a Alessandra comentou, é uma mudança de postura. Não podemos mais reconhecer que há problemas de exploração da vulnerabilidade da criança e ganhar dinheiro com a vulnerabilidade psicológica de crianças. Vamos agora investir dinheiro para melhorar as tecnologias, para fazer a aferição de idade com privacidade, com proteção de dados e para garantir a presença digital das crianças em ambientes adequados. Não se trata de tirar as crianças da internet, mas é obrigar que os ambientes que recebam elas se ajustem. Termino com mais uma metáfora bem óbvia. A gente não pode permitir uma empresa de alimentos fazer um produto para criança com substâncias tóxicas. E a Anvisa, a Vigilância Sanitária, você tem vários protocolos. Se um alimento faz mal, por mais gostoso que ele seja, não pode ser vendido. Porque a mesma coisa vale para os brinquedos. Você tem idade mínima. Dependendo do brinquedo, ele é legal. Mas é legal para a partir de 5 anos, porque a criança pode se engasgar com a peça. É o óbvio de trazer para o digital esses cuidados básicos para os setores que produzem produtos para esse ambiente, que tenham ou não crianças, provavelmente. Só para a gente complementar essa pergunta, especialmente na questão do sinal de idade, porque esse é um dos pontos centrais da lei, que é justamente a verificação de idade para evitar a autodeclaração. Em aquele caso em que o internauta, uma criança pode chegar num site proibido para menores de 18 anos, e o site aparece uma mensagem dizendo: se você tem mais ou menos de 18 anos, aí a criança vai lá, clica tenho mais e entra num ambiente que realmente pode ser bastante perigoso. Esse é um ponto que tem sido bastante discutido. Eu vou trazer aqui também, para complementar com a resposta da Alessandra Borelli, o Celso, de Santa Catarina, ele colocou aqui: ao exigir biometria, não estamos entregando dados sensíveis de nossas crianças e corporações lucram justamente com a venda desses dados. Tem muita gente perguntando se esse mecanismo não viola a privacidade. E aí é uma questão legal. Alessandra Borelli. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, é importante lembrar que o nível de robustez da verificação etária é proporcional ao nível de risco que aquele ambiente representa para a criança e para o adolescente. Então, naturalmente, quanto maior o risco, quanto maior a vulnerabilidade que aquela ferramenta, que aquele ambiente digital representa para a criança, maior deve ser o mecanismo para a verificação etária. Então, nós temos uma série de ferramentas e de soluções que estão sendo discutidas globalmente. Então, o Brasil ele já está se beneficiando dessa troca de informações sob a perspectiva internacional e, claro, tanto a legislação em si, tanto a Lei 15.211 quanto o decreto que regulamenta, eles são também muito enfáticos no sentido de que, além da necessidade de robustez maior para o risco maior, é importante que esta medida ela seja minimalista do ponto de vista de coleta de informações, seja transparente, seja cuidadosa e que tenha uma finalidade única e específica. Então, assim, a ideia, como disse o próprio Rodrigo, não é coletar muitos dados, é coletar o suficiente para saber se ali tem uma criança ou se ali não tem uma criança. Não precisa saber o nome, não precisa saber o endereço, não precisa saber os dados pessoais, nada disso. Sabe, tomou ciência da informação de que é ou de que não é uma criança, aqueles dados eles devem ser imediatamente desprezados, removidos de qualquer banco de dados. Então, esse é um ponto importante. Ainda com relação aos mecanismos, às formas de aferição de idade, de verificação de idade, nós temos no site da Agência Nacional de Proteção de Dados um radar tecnológico
um documento que traz alguns esclarecimentos de uma forma muito didática sobre os mecanismos de aferição de dados, sobre os mecanismos que existem hoje e sobre quais as medidas que o regulador vai considerar como critério para que justamente se evite a coleta excessiva de dados. Agora, tudo isso por quê? Porque é uma mudança de estrutura, é uma mudança que deve fazer parte da rotina das empresas, pensando na criança como prioridade. A mesma coisa com relação a combater o design viciante e manipulativo, que foi o que o Marcelo trouxe aqui no começo dessa pergunta, né? Então, o autoplay, a rolagem infinita, as notificações abusivas, as recompensas por tempo de uso, tudo isso é modelo de negócios de muitas plataformas e está tudo bem. Isso, o que não está tudo bem é permitir que isso chegue até uma criança ou um adolescente que não tem discernimento acerca dos riscos, acerca do quanto isso pode ser nocivo para o seu desenvolvimento. São habilidosas com as tecnologias digitais, mas são desprovidas de discernimento, né? E nós vamos dar sequência aqui à nossa conversa, inclusive trazendo um ponto muito importante. A responsabilidade não é só do Estado que está trazendo essa lei, é a responsabilidade da sociedade, a responsabilidade das famílias. E isso também está aqui entre as perguntas dos nossos internautas. Nós vamos passar o encerramento do programa na TV. Quem está com a gente na TV e quer continuar seguindo essa conversa, essa nossa live sobre o ECA Digital, pode acompanhar a TV Senado nas redes sociais, no TikTok, no Quai, no X, no Facebook, nós estamos no ar e no YouTube também. Você que está nas redes sociais, são milhares de pessoas já com a gente no TikTok acompanhando essa entrevista, mande suas perguntas, ainda é tempo. E não se esqueçam, TV Senado Live é o programa para interação toda sexta-feira, às 9 horas da manhã, aqui no canal da TV Senado. Fiquem com a gente. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. De cada 10 mulheres que já sofreram violência, 4 tinham menos de 20 anos quando foram agredidas pela primeira vez. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Aberta a 6ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Antes de iniciarmos nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura e aprovação das atas das reuniões anteriores. A senhora e os senhores senadores que as aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. As atas estão aprovadas e serão publicadas no Diário Oficial do Senado Federal. Comunico o recebimento dos seguintes expedientes. Correio eletrônico do cidadão Fábio Alves Pardo, contendo relato de alegado descumprimento de decisões judiciais por operadora de planos de saúde. Cópias de ofícios e moções de câmaras municipais contendo considerações sobre assistência social, saúde, previdência e questões trabalhistas. Os expedientes encontram-se à disposição da secretaria desta comissão e fica consignado o prazo de 15 dias para a manifestação dos senadores, a fim de que sejam analisados pelo colegiado. Caso não haja manifestação, os documentos serão arquivados no final do prazo. A presente reunião destina-se à deliberação de projetos, relatórios e requerimentos apresentados à comissão. Ocorre de modo semipresencial e contará
com a possibilidade de os senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital, em caso de deliberações nominais. As inscrições para o uso da palavra podem ser solicitadas por meio do recurso levantar a mão da ferramenta de videoconferência para os senadores que participam remotamente. Esse é o item que o senhor é o relator. Senadora Tereza, eu sou relator de uma matéria e Vossa Excelência é relatora de outra matéria. Eu proporia, se Vossa Excelência estivesse de acordo, vir para o meu lugar, eu relatar a matéria e depois a senhora relataria para a gente dar continuidade aqui. Bom dia a todos e a todas. Conforme a orientação do presidente, vamos para o item 3 da pauta, projeto de lei número 3748 de 2023, não terminativo. Altera a Lei 93/94, de 20 de dezembro de 96, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990, que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente para designar medidas de enfrentamento à evasão escolar em razão da maternidade ou parentalidade precoces. Autoria, senadora Augusta Brito. Relatoria, senador Marcelo Castro. Relatório favorável ao projeto, com 11 emendas que apresenta. Observação: matéria a ser apreciada pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e pela Comissão de Educação e Cultura em decisão terminativa. Concedo a palavra ao senador Marcelo Castro para a leitura do seu relatório. Agradecendo aí a contribuição de Vossa Excelência, senadora Tereza, peço permissão para ir direto à análise. Compete à Casa opinar sobre proposições relacionadas à proteção e defesa da saúde, conforme o artigo 100, inciso 2, do Regimento Interno do Senado Federal. Assim, restringe-se esta análise aos aspectos de saúde pública envolvidos. A gravidez na adolescência é reconhecida como importante questão social e de saúde pública por elevar riscos à mãe e ao recém-nascido, comprometer a trajetória educacional e perpetuar ciclos de pobreza. Em 2023, segundo o Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos, DataSul-SINASC, foram registrados 289.093 nascimentos de mães de 15 a 19 anos, 11,39%, e 13.932 de 10 a 14 anos, 0,55%, totalizando cerca de 303 mil nascidos vivos, 11,9% do total nacional. Diante deste cenário, a redução da gravidez na adolescência requer políticas integradas de saúde, educação e assistência social, com ênfase na educação sexual, no acesso a métodos contraceptivos e no fortalecimento da rede de proteção. Paralelamente, é essencial garantir condições para que adolescentes grávidas e jovens mães permaneçam na escola, assegurando continuidade educacional e oportunidade de reinserção social e profissional. Garantir condições para adolescentes grávidas ou jovens mães continuem estudando traz benefícios concretos tanto para elas quanto para seus filhos. A continuidade da trajetória escolar contribui para a saúde mental da mãe, amplia suas perspectivas de autonomia financeira e fortalece a capacidade de tomar decisões informadas sobre saúde e planejamento familiar. Para a criança, a maior estabilidade social e as melhores condições de cuidado repercutem positivamente no seu desenvolvimento físico, emocional e cognitivo. Entre as jovens mais vulneráveis, especialmente as de baixa renda, o risco de evasão escolar é mais elevado. A falta de recursos de apoio familiar e institucional e de creches acessíveis leva muitas adolescentes a abandonar a escola, perpetuando o ciclo de pobreza e reduzindo suas oportunidades de inserção no mercado de trabalho e de ascensão social.
Enfrentar essa realidade requer políticas públicas integradas de saúde, educação e assistência social, voltadas a garantir a permanência escolar e o suporte social às jovens. Medidas como horários escolares flexíveis, programas de reinserção educacional e acompanhamento psicológico reduzem a evasão e ajudam a romper ciclos intergeracionais de vulnerabilidade, melhorando indicadores de saúde, educação e de renda. O projeto em análise propõe medidas necessárias e consistentes para enfrentar a evasão escolar decorrente da gravidez, maternidade ou parentalidade precoces. Ao incluir o marco legal da educação e da proteção da infância, dispositivos que promovem o acolhimento e a permanência de mães e pais adolescentes, a proposição contribui para a construção de um sistema educacional mais inclusivo, sensível à realidade social desses jovens. Além disso, o texto tem repercussões relativas para a promoção de aleitamento materno, colaboração com a meta do Brasil de alcançar 70% de amamentação exclusiva até os 6 meses de vida até o 2030, conforme diretrizes do Ministério da Saúde. Ao garantir condições institucionais adequadas às mães e estudantes, o projeto facilita a manutenção da amamentação, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde como a estratégia mais eficaz e de menor custo para reduzir a morbimortalidade infantil, diminuindo a ocorrência de diarreias, infecções perinatais e infecções, principais causas de morte no recém-nascido. A amamentação também traz benefícios à saúde da mulher, como redução do risco de câncer de mama e de ovário. Importa destacar que a proposta não se limita às mães adolescentes, abrangendo também os pais adolescentes e outros jovens que, embora não sejam pais ou mães biológicos, assumem responsabilidades de cuidado de crianças por razões familiares ou sociais. Em diversos contextos, especialmente em famílias com situação de vulnerabilidade, irmãos, irmãs, tios ou primos, adolescentes, acabam exercendo funções parentais diante da ausência, falecimento ou incapacidade dos pais legais, dos responsáveis legais. Essa forma de parentalidade precoce ampliada também pode resultar em evasão escolar, uma vez que implica a conciliação entre o estudo e o cuidado cotidiano de uma criança. Reconhecer tais situações é essencial para que políticas públicas de permanência e acolhimento escolar, políticas públicas e acolhimento escolar alcancem adolescentes cuidadoras, garantindo-lhes apoio psicológico, pedagógico e social compatível com suas condições de vida. Trata-se, portanto, de uma iniciativa meritória que fortalece a proteção da infância e da adolescência, amplia o acesso à educação e contribui para a promoção da saúde pública. Nesse contexto, recomenda-se a aprovação do projeto com ajustes pontuais voltados à coerência terminológica, adequação normativa e à viabilidade de implementação. Em primeiro lugar, padroniza-se a terminologia com as expressões gravidez, maternidade, paternidade ou parentalidade precoces e crianças e adolescentes, assegurando uniformidade redacional e abrangência conceitual. Em seguida, corrige-se a numeração dos artigos 12 da Lei de Diretrizes e Bases, remunerando um novo inciso para 8. E aperfeiçoa-se a redação do artigo 4º para preservar programas suplementares sem instituir obrigatoriedade generalizada de creches, o que poderia ser inviável para redes municipais de menor capacidade orçamentária. Nada impede o planejamento de creches em escolas nas quais tal medida se mostre adequada, evitando-se apenas um comando normativo de aplicação universal que poderia comprometer a viabilidade da política educacional em escala nacional. Ademais, propõe-se ajustes no ECA para conferir efetividade à permanência escolar. No artigo 54, inciso 8º,
asseguram-se condições adequadas de frequência e permanência para mães, pais e adolescentes em situação de parentalidade precoce. No artigo 208, inciso 12, prevêem-se ações e buscas ativas voltadas também a estudantes cuidadores. No artigo 261 e inciso 2, estabelece-se prioridade e políticas de prevenção de evasão escolar vinculadas à parentalidade precoce no sentido amplo. Por fim, propõe-se a supressão do artigo 4º do projeto de lei que prevê a aplicação de multa ao gestor escolar por destoar do caráter principiológico e indutor da proposta. Sugere-se, ademais, que a operacionalização envolvendo fluxos intersetoriais, mecanismos de monitoramento e cooperação federativa contemple expressamente as situações de adolescentes cuidadores e seja remetida à regulamentação própria com implementação gradual e calibrada às diferenças regionais e às capacidades orçamentárias dos entes federados. Com tais aprimoramentos, o substitutivo harmoniza a legislação educacional e preventiva da infância e adolescente, reforçando a coerência normativa e a efetividade dos direitos fundamentais à educação, à convivência familiar e à proteção integral. Voto. Ante o exposto, voto pela aprovação do PL 3.748 de 2023, com as seguintes emendas, que já estão publicadas aí, que são essas várias emendas. É esse o relatório, o parecer, senadora Tereza Leitão. Muito obrigada, senador. A matéria está em discussão. Senadora Eudócia. Bom dia a todos aqui presentes. Quero cumprimentar a nossa querida presidente, senadora Tereza Leitão, parabenizar o nosso presidente Marcelo Castro pela brilhante relatoria, meu presidente. Parabéns. E também cumprimentar a nossa querida senadora Augusta Brito, que foi autora desse projeto tão importante para o nosso país. Quero cumprimentar o senador Stevenson, que está aqui presente. E queria pedir, por gentileza, se assim os colegas aceitarem, presidente, fazer inversão de pauta. O meu item é o item 13, só é um requerimento, porque eu tenho uma agenda externa, se for possível, você liberar. Eu vou devolver a presidência para o senador Marcelo Castro, né, só para... E ele vai tomar o pé do... Então, enquanto você faz essa inversão aí de presidência, eu vou só fazer um comentário e vocês vão... Certo. Pode ser? Eu posso fazer um comentário sobre a pauta de ontem. Eu quero comunicar a todos aqui presentes da minha alegria. Ontem, na CAI, nós votamos o projeto 4305 de 2025, um projeto que fala da pediatria, para colocarmos um pediatra, senador Marcelo Castro, o senhor que também é médico, para cada 4 equipes de saúde da família. Para que a gente tenha, senadora Tereza, para que os nossos brasileiros e brasileiras tenham a oportunidade de terem seus filhos, seus netos, seus adolescentes sendo atendidos pelo pediatra, que é o especialista nessa área da criança e do adolescente. Então, um pediatra para cada 4 equipes de saúde da família estarão disponíveis para atender a nossa população. Isso foi um avanço na medicina. Estou muito feliz, quero agradecer a todos os pares por terem votado favoravelmente. Ontem foi na CAI, depois veio aqui para a CAS. E já adianto o senhor presidente Marcelo Castro que a gente possa colocar com uma certa celeridade aqui em pauta esse projeto tão importante. Depois vai para o plenário e aí nós vai depois para a sanção presidencial e queremos comemorar esse avanço tão grande que a gente teve aqui no Senado Federal. Muito grata, senhora presidente. Obrigada. O projeto continua em discussão, em sistema remoto. Levantou a mão o senador Bruno Bonetti. Com a palavra o senador Bruno Bonetti para debater a matéria. Senadora, bom dia demais senadores, assessoria. Senadora, por um compromisso estabelecido anteriormente, eu gostaria de solicitar gentilmente
se possível, a inversão da pauta para eu já fazer a leitura do relatório que está no item 10 da pauta de hoje. Eu vou pedir a Vossa Excelência o mesmo que pedi à senadora Eudócia. Eu estou ocupando a presidência unicamente de maneira eventual para a relatoria do senador Marcelo Castro, e que vai tomar as rédeas do restante, não é, da comissão. Não havendo mais quem queira debater, eu também parabenizo, digo que a Comissão de Educação está esperando por esse projeto de portas abertas, e não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação o relatório. Os senadores que concordam com o relatório apresentado pelo senador Marcelo Castro permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto, com as emendas número 1 da CAIS a 11 CAIS, e a matéria vai à CDH. Devolvo a presidência ao presidente Marcelo Castro. Agradecer aqui a colaboração preciosa aqui da senadora Tereza Leitão, e vamos ao próximo item, que ela é relatora. Senhor presidente, pela ordem. Pois não. Por gentileza, se for possível, se os colegas concordarem, eu pediria a Vossa Excelência a inversão de pauta para o item 13, porque eu tenho uma agenda externa que é de suma importância. Eu não posso deixar de estar presente. Lhe agradeço a compreensão. Pois não. Senadora Tereza, concordaria? Pois não. Então, vamos ao item 3, que é o requerimento de autoria da senadora Eudócia. Requerimento da Comissão de Assuntos Sociais número 11 de 2026, não terminativa. Autora senadora doutora Eudócia. Passa a palavra à nobre senadora para fazer a defesa do seu requerimento. Quero cumprimentar mais uma vez o nosso querido presidente Marcelo Castro e vou à leitura do requerimento. Requeiro, nos termos do artigo 58, inciso 2º da Constituição Federal e do artigo 93 do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a obesidade como grave problema de saúde pública, devendo o Estado adotar políticas públicas eficazes de prevenção e tratamento. Proponho para a audiência a presença dos seguintes convidados: o doutor Alexandre Padilha, o nosso ministro da Saúde, o doutor Fábio Rogério Trujillo, presidente da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica, o doutor Neuto Dornelas Gomes, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, a doutora Maria Edna de Mello, chefe da Liga de Obesidade Infantil do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o doutor João Eduardo Nunes Salles, presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes, a doutora Inara Silva, coordenadora do Departamento de Voz, a doutora Maria Laura da Costa Lousada, professora da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. E aqui, senhor presidente, eu só peço mais, senhor presidente, eu solicito a sua autorização para ler mais um nome que eu quero acrescentar aqui nessa relação. Concedido? Pois não. E a doutora Fabíola Suano, que é médica pediatra, presidente do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria, ASBP. A justificação é que a obesidade tem se consolidado como um dos principais desafios de saúde pública no Brasil e no mundo, estando associada ao aumento do risco de diversas doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiovasculares e alguns tipos de câncer. Diante da crescente prevalência da obesidade em diferentes faixas etárias, torna-se essencial promover um debate qualificado sobre estratégias de prevenção, diagnóstico e tratamento, bem como sobre a necessidade de políticas públicas eficazes que garantam o cuidado integral à população. Em 2022, cerca de 1 em cada 8 pessoas no mundo vivia com obesidade.
Entre os adultos acima de 18 anos, 16% eram obesos, enquanto 43% apresentavam sobrepeso, incluindo obesidade. No total, mais de 2,5 bilhões de adultos tinham excesso de peso em 2022, dos quais 890 milhões eram obesos. Entre crianças e adolescentes, o crescimento também é expressivo. Em 2022, mais de 309 milhões de pessoas de 5 a 19 anos estavam acima do peso, sendo 160 milhões classificadas com obesidade. E aqui eu quero dizer a importância dessa audiência pública em virtude dos crescentes aumentos desse percentual. Isso eu falei em 2022. Em 2026, isso quase que dobrou. Então, é de suma importância esse momento, essa audiência pública. E quero agradecer, senhor presidente, por ter invertido a pauta. Muito grata e quero agradecer os senhores colegas aqui presentes e remotamente. Bom, parabenizar a senadora Eudócia por esses dois requerimentos, de número 11 e de número 14, que trata de um assunto relevante, importantíssimo para a saúde pública mundial e, evidentemente, que será um ponto alto aqui dessa comissão, essa audiência pública. A senhora e os senhores senadores que aprovam o requerimento permaneçam como se acham. Aprovados os dois requerimentos, número 11 e 14. Vamos ao item 5 da pauta. Projeto de lei número 2336 de 2022 terminativo. Altera a lei 13.722 de 4 de outubro de 2018, que torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensinos públicos e privados, de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil, para determinar o ensino de noções de primeiros socorros aos estudantes de educação básica nos termos especificados. Obrigada, meu presidente. Depois eu falo contigo. Autoria, senador Luiz Pastore. Relatoria, senadora Tereza Leitão. Relatório pela aprovação do projeto nos termos de emenda substitutiva que apresenta. Observação 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Educação e Cultura, com parecer favorável ao projeto. 2. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será ele submetido a turno suplementar. 3. A votação será nominal. Concedo a palavra à nobre senadora Tereza Leitão para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Peço a Vossa Excelência para ir direto à análise. A presente proposição encontra-se em consonância com as competências da CAIS, prevista no artigo 100 do Regimento Interno do Senado Federal, que trata de matérias relacionadas à proteção e defesa da saúde. Uma vez que cabe a esta comissão a decisão terminativa sobre a proposição, me pronunciarei também sobre sua constitucionalidade e juridicidade. A proposição é constitucional, uma vez que se insere nas competências legislativas da União, conforme disposto no artigo 24, para inciso 12 da Constituição Federal, que trata sobre proteção e defesa da saúde. Não há também vício de iniciativa, pois o caso não se enquadra em nenhuma das hipóteses de competência privativa elencadas em nossa Constituição. Ademais, não há vício de juridicidade, considerando que a proposta respeita os princípios e normas do ordenamento jurídico vigente e coaduna-se com a Lei Complementar número 95, de 26 de fevereiro de 98, que dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. A proposta tem mérito indiscutível ao buscar ampliar a proteção dos estudantes no ambiente escolar, ao incluir a obrigatoriedade de ensino de noções básicas de primeiros socorros para os estudantes dos anos finais do ensino fundamental e do ensino médio. Essa medida visa garantir que os próprios estudantes estejam aptos a tomar medidas iniciais em situações de emergência, contribuindo para a redução de acidentes e aumentando a chance de sobrevivência em situações críticas.
É importante ressaltar que a proposta não visa a inclusão de mais um componente no currículo escolar obrigatório, mas sim a integração ao ensino de noções de primeiros socorros no âmbito do programa de capacitação de professores e profissionais das escolas. Dessa forma, evita-se a sobrecarga curricular e respeita-se a competência dos órgãos técnicos, como o MEC e o Conselho Nacional de Educação, no que se refere à definição das diretrizes curriculares. Voto. Diante do exposto, considerando a constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e mérito, o voto é pela aprovação do projeto de lei 2336 de 2022, com a seguinte redação sugerida, que passará a se constituir o substitutivo. O Congresso Nacional decreta, artigo 1º da Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, passando a vigorar com a seguinte emenda. Torna obrigatória a capacitação em noções básicas de primeiros socorros de professores e funcionários de estabelecimentos de ensino públicos e privados de educação básica e de estabelecimentos de recreação infantil, bem como prevê que tais noções sejam ensinadas aos estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental. A Lei 13.722, de 4 de outubro de 2018, passa a vigorar acrescida do artigo 2º-A. Artigo 2º-A. Noções de primeiros socorros devem ser ministradas aos estudantes do ensino médio e dos anos finais do ensino fundamental, de acordo com diretrizes específicas para cada faixa etária. Parágrafo 1º. A capacitação orientada para os professores e profissionais da escola, nos termos do artigo 1º desta lei, também deverá incluir a formação dos alunos, sem a necessidade de alterações no currículo escolar. Parágrafo 2º. As aulas sobre noções de primeiros socorros poderão ser integradas às atividades já existentes, como projetos especiais, semanas temáticas ou atividades extracurriculares. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor 120 dias após a data da sua publicação. Esse é o voto, senhor presidente. Em discussão, o relatório da nobre senadora Tereza Leitão. Não havendo quem queira discuti-lo, declaro encerrada a discussão e o submeto à votação nominal. O projeto é terminativo. Vou abrir o painel para a votação nominal. Presidente, o meu também é terminativo. Por que não espera eu fazer a leitura do meu para votar todos juntos? Só uma sugestão. Não. É porque não pode votar simultaneamente dois projetos. Não. Votar um de cada vez. Tá bom. Eu ia fazer por economia. Eu sei, mas ia ficar meio estranho. Bom, a senhora e os senhores senadores já podem iniciar a votação. Enquanto nós fazemos a votação senhor nominal, presidente, eu queria fazer um apelo a Vossa Excelência. O item 2 da pauta, se eu pudesse relatar imediatamente enquanto... Senador Eduardo Braga, o senador Bruno Bonetti havia pedido a inversão de pauta. O dele também não é terminativo, é um projeto rápido. A gente vota em seguida. Vossa Excelência poderia esperar? Não, é que eu tenho uma audiência no Ministério da Pesca. Eu só pediria para relatar e aí, logo em seguida... Perfeitamente. Então, vamos ao item 2 da pauta. Projeto de lei número 1602 de 2019, não terminativo. Altera a lei número 6.437 de 20 de agosto de 1977, que configura infrações à legislação sanitária federal, estabelece as sanções respectivas e dá outras providências para instituir a pena de multa aos responsáveis por evento que resulte em dano à saúde da coletividade. Autoria senador Marcelo Caixa, relatoria senador Eduardo Braga, relatório favorável ao projeto com a emenda que apresenta. Observação: a matéria ser apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos em decisão terminativa. Concedo a palavra ao novo senador Eduardo Braga para a leitura do seu relatório. Primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência pela iniciativa do projeto.
e, ao mesmo tempo, agradecer a confiança de Vossa Excelência para relatar. Se Vossa Excelência me permite, esse parecer está distribuído, publicado, eu gostaria de ir diretamente à análise e ao voto. Da análise, conforme dispõe o inciso 2º, artigo 100 do Regimento Interno do Senado, compete à CAIS manifestar-se sobre o mérito de matérias atinentes à proteção e defesa da saúde e às competências do SUS. A proposição trata de matéria de proteção e defesa da saúde que está inserida na competência legislativa concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal, conforme dispõe o inciso 12 do artigo 24 da Constituição Federal. Também está em consonância com os preceitos constitucionais relativos às atribuições do Congresso Nacional, artigo 48 da Constituição Federal, e a legitimidade da iniciativa legislativa dos parlamentares, artigo 61 da Constituição Federal. Portanto, não vislumbramos óbices quanto à constitucionalidade da proposta. Com relação ao mérito, reconhecemos que a medida proposta pelo projeto, com a penalização de multa, concorrerá para a recomposição das finanças do Sistema Único de Saúde em casos de eventos que causem impacto sobre a saúde das populações atingidas. Aqui eu abro um parêntese para citar o exemplo daquela boate, senador Stevenson Kiss, que é um exemplo claro de um dos casos de um evento que, por irresponsabilidade, diria até por irresponsabilidade criminosa, acabou levando algumas centenas de pessoas à morte e causando danos à saúde de centenas de outros brasileiros e brasileiras, causando, portanto, um custo ao Sistema Único de Saúde que não é inerente a uma doença provocada pela natureza ou pela própria questão do desenvolvimento da genética humana, mas sim em função de um evento promovido de forma irresponsável, sem as devidas cautelas, seja do proprietário, seja inclusive dos órgãos competentes de fiscalização. Esse projeto visa exatamente estabelecer uma multa adicional a todas as outras penalizações já previstas no campo criminal e no campo civil. Agora, na questão administrativa da saúde pública, cria-se, portanto, uma multa para ressarcir o custo ao Sistema Único. Em casos de eventos que causem impacto sobre a saúde das populações atingidas, uma vez que o SUS, no cumprimento do seu dever constitucional, terá que arcar com grandes somas de recursos financeiros, materiais e de recursos humanos para assistir as vítimas diante das dificuldades financeiras que cronicamente afetam a saúde pública. Toda medida que visa a garantir recursos extraordinários para o sistema é bem-vinda. Também merece destacar o benefício para as finanças do SUS decorrente da previsão de que os recursos advindos das multas impostas serão contabilizados para fins de cumprimento do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição Federal. Com isso, garante-se efetivo incremento dos recursos a serem aplicados na assistência à saúde. Outro ponto positivo do projeto é que a nova tipificação de infração sanitária proposta poderá contribuir para inibir condutas ou práticas que potencialmente tenham o cordão de causar danos à saúde da coletividade. Assim, consideramos meritória a proposição ora analisada. Por fim, no que tange à técnica legislativa, incumbe promover aperfeiçoamento
da proposição de forma a torná-la consoante ao disposto na Lei Complementar número 25, de 26 de fevereiro de 1998, que dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis, conforme determina o parágrafo único do artigo 59 da Constituição Federal, e estabelece normas para a consolidação dos atos normativos que menciona. Para tanto, propomos incluir um primeiro artigo que explicite claramente o objeto da lei, conforme estabelece o artigo 7º da lei da LCP número 95 de 1998. Do voto, senhor presidente, pelas razões expostas, obviamente, o voto é favorável ao projeto de lei número 1602 de 2019, com a seguinte emenda: inclua-se no projeto o seguinte artigo 1º, renumerando-se o atual artigo 1º como artigo 2º e os demais sucessivamente. Artigo 1º. Esta lei objetiva alterar a Lei número 6.437, de 20 de agosto de 1977, para tipificar como infração sanitária o ato de provocar evento que resulte em dano à saúde da coletividade e para instituir pena de multa aos responsáveis. Esse é o voto, senhor presidente, esse é o relatório, com o cumprimento desse relator, a iniciativa de Vossa Excelência. Em discussão, o relatório do senador Eduardo Braga. Não havendo quem queira discuti-lo, submeto à votação simbólica. Senhoras e senhores senadores que estejam de acordo, permaneçam como se acham. Relatório aprovado, que passa a constituir parecer da comissão favorável ao projeto com a emenda número 1 da Casa. A matéria vai à cá. Agradecendo ao senador Eduardo Braga pela relatoria brilhante, a matéria vai então para cá em decisão terminativa. Continuamos em votação nominal. Vamos ao item 10 da pauta. Projeto de lei número 124 de 2022 não terminativo. Altera a lei número 12.608 de 10 de abril de 2012, 12.340 de 1º de dezembro de 2010 e 11.445 de 5 de janeiro de 2007 para prever medidas de flexibilização tarifária referentes aos serviços de energia elétrica e de abastecimento de água e esgotamento sanitário durante a vigência de calamidade pública decretada em razão de desastres naturais e ou emergências climáticas. Autoria Câmara dos Deputados, relatoria senador Bruno Bonetti. Relatório favorável ao projeto. Observação 1. A matéria foi apreciada pela Comissão de Serviços de Infraestrutura com parecer favorável ao projeto. 2. A matéria será apreciada pela Comissão de Assuntos Econômicos. Concedo a palavra ao novo senador Bruno Moretti para a leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Bom dia, senador Marcelo. Bom dia, demais senadores, assessoria, telespectadores. Vou relatar aqui o PL 124 de 2022, de autoria do nobre deputado Júlio Delgado, para prever medidas de flexibilização tarifária referentes aos serviços de energia elétrica e de abastecimento de água e esgoto sanitário durante a vigência de calamidade pública decretada em razão de desastres naturais ou de emergências climáticas. Peço licença para ir direto à análise. O PL número 124 de 2022 trata da flexibilização tarifária referente aos serviços de energia elétrica e de abastecimento de água e esgotamento sanitário durante a vigência de calamidade pública decretada em razão de desastres naturais ou emergências climáticas. Insere-se tal matéria no âmbito de competência da CAIS. O parecer conclui pela constitucionalidade e juridicidade da proposição, conforme já aprovado na Comissão de Infraestrutura. Não viola qualquer cláusula pétrea,
nem incorre em vício de iniciativa. Não se vislumbra, portanto, qualquer vício de inconstitucionalidade, seja formal ou material, ou de injuridicidade, nem se verificam óbices quanto à regimentalidade ou à técnica legislativa. No exame do mérito, a proposição mostra-se consistente ao enfrentar uma das dimensões das calamidades públicas, qual seja o impacto financeiro imediato sobre os consumidores em territórios atingidos. O projeto estabelece a suspensão de componentes tarifários e impede o corte do fornecimento por inadimplência. A medida opera como mecanismo temporário de estabilização econômica, permitindo que recursos escassos sejam direcionados à recomposição das condições mínimas de subsistência. Quanto ao aspecto financeiro, a CONOF, por meio da nota número 4 de 2026, lembra que, se aprovado, ainda será regulado na forma do seu artigo 2º, e, a depender da regulação, o impacto financeiro aqui estimado pode ser tanto minorado quanto majorado. A consultoria ainda apresentou um impacto da medida, se vigente, referente a 4 eventos climáticos, 2 em Minas Gerais e 2 no meu estado do Rio de Janeiro, cujas consequências foram reconhecidas pelo Ministério do Desenvolvimento Regional, o MDR, como calamidade pública, demonstrando que o benefício se sobrepõe enormemente sobre o custo, e o recurso será recorrido ao orçamento aprovado para a própria calamidade. Sob perspectiva mais ampla, a medida dialoga com princípios de solidariedade e justiça distributiva, ao equilibrar proteção social e responsabilidade fiscal. Nesse sentido, o projeto aperfeiçoa o arcabouço institucional brasileiro para lidar, de forma mais justa e racional, com os impactos econômicos de desastres naturais e emergências climáticas. Vou ao voto. Diante do exposto, nos pronunciamos pela constitucionalidade, juridicidade, regimentalidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 124 de 2022 e, no mérito, pela sua aprovação. Obrigado, presidente. Agradecendo ao senador Bruno Bonetti pela relatoria, coloco em discussão. Senadora Tereza, com a palavra para discutir a matéria. Senhor presidente, senhor relator, eu quero primeiro enaltecer a pertinência do projeto e da relatoria, mas, de acordo com o meu direito regimental, eu vou pedir vistas ao projeto por alguns detalhes que nós precisamos ajustar e que, em nome do governo, eu digo ao relator que a nossa assessoria vai procurar a assessoria dele, não houve tempo hábil para isso, para propor alguns ajustes e aprovarmos o projeto sem nenhum problema. Perfeitamente, senadora Tereza. Licença, vista concedida. Vamos, então, continuando com a votação nominal. Já temos quantos aí? 9. Faltam 2, né? Ainda tem outro item aí. Vamos ler esse.
O item 12 da pauta, requerimento à Comissão de Assuntos Sociais número 7 de 2026, não terminativo. Autoria senador Ângelo Coronel / Stevenson Valentim. Passa a palavra ao novo senador Stevenson Valentim para a leitura do seu requerimento. Senhor presidente, requeiro, através dos termos do artigo 58, parágrafo 2º, inciso 2 da Constituição Federal, do artigo 93, 2º, do Regimento Interno do Senado Federal, a realização de audiência pública com o objetivo de debater a valorização da categoria de fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais e andamento das proposições que tratam do piso salarial das categorias, sobretudo do PL 1731 de 2021. Essa é a finalidade do requerimento que eu subscrevi, do Ângelo Coronel. A senhora e os senhores senadores que o aprovam permaneçam como se acham. Aprovado. Tendo atingido o quórum, vou encerrar a votação. Dez votos sim, nenhum não. A matéria está aprovada. E o projeto, nos termos da emenda número aprovado, projeto aprovado nos termos da emenda número 1 da Casa, substitutivo. A matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Esse é o item do senador Stevens. Item 8 da pauta. Projeto de lei número 1675 de 2023, terminativo. Dispõe sobre o exercício da atividade de psicopedagogia. Autoria senador Hamilton Mourão, relatoria senador Stevenson Valentim. Relatório. Pela aprovação do projeto nos termos da emenda substitutiva que apresenta pela rejeição das emendas número 1 e 2 da CE. Observação 1. A matéria foi apreciada na Comissão de Educação e Cultura com parecer favorável ao projeto. 2. Em 5/6/24, foi realizada audiência pública para a instrução da matéria. 3. Nos termos do artigo 282, combinado com o artigo 92 do Regimento Interno do Senado Federal, se for aprovado o substitutivo, será submetido a turno suplementar. 4. Votação nominal. Concedo a palavra ao novo senador Stevenson Valentim para leitura do seu relatório. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, presidente Marcelo Castro. Fim da espera, né, para o pessoal aí da psicopedagogia, que até aqui esperando. Vou partir para análise, já que a atribuição dessa comissão, fazer esse tipo de proposição, examinar essa proposição, conforme o Regimento Interno do Senado Federal, no seu artigo 100, inciso 1º. Sob o ângulo formal, não há impedimento para aprovação do PL. A matéria em questão é privativa da União Federal, conforme o artigo 22, inciso 1º e 16 da Constituição Federal. E não se trata de tema reservado à iniciativa exclusiva do Presidente da República, do Procurador-Geral da República ou dos tribunais superiores, conforme estabelecido no artigo 48 do mesmo diploma legal. Além disso, a inserção das alterações propostas pode ser realizada por meio de lei ordinária, não sendo necessária uma lei complementar para tanto. Quanto ao conteúdo do projeto, somos a favor da sua aprovação, pois a psicopedagogia é uma prática interdisciplinar que reúne saberes de diversas áreas do conhecimento, entre as quais se destacam a psicologia, a pedagogia, a neurociência e a linguística. Além disso, o campo de atuação da atividade é voltado à identificação e à intervenção em dificuldades de aprendizado, lidando com crianças, adolescentes e adultos, muitas vezes em situação de vulnerabilidade. Nesse contexto, a ausência de qualificação adequada na prática da atividade pode trazer sérios prejuízos ao desenvolvimento das pessoas atendidas. Dessa forma, regulamentar a profissão mostra-se fundamental para garantir que apenas profissionais com formação adequada e conduta ética possam exercer essa atividade, oferecendo segurança e qualidade no atendimento, especialmente no atual cenário de valorização da educação inclusiva e do acolhimento às diferenças no ambiente escolar. Assim, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1675 de 2023. Contudo, verificamos que o projeto contém pontos que carecem
de ajustes técnicos para garantir maior precisão normativa e evitar dúvidas quanto à sua aplicação prática, motivo pela qual optamos por apresentar substitutivo ao projeto original, incorporando o conteúdo das emendas número 1, que foi discutido na Comissão de Educação, e número 2 da CE, que, contudo, por razão regimental, devem ser formalmente rejeitadas. Diante do exposto, o voto é pela aprovação do projeto de lei 1675 de 2023, na forma do seguinte substitutivo, rejeitando as emendas número 1 e número 2 da Comissão de Educação. É esse o meu relatório, senhor presidente, só deixando claro que 2 anos de espera com audiência pública e nessa leitura aqui até agora não foi apresentada emenda no prazo regimental. Nem foram apresentados até aqui, nesse colegiado, nenhum tipo de modificação. Então, segue da forma que está para aprovação da comissão aqui discutida. Agradecendo ao senador Stevenson pela relatoria, vamos colocar em discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, vamos colocar em votação. A votação será nominal. Vou abrir aqui o painel para votação. O painel está aberto e essa hora os senhores senadores já podem votar. Já votei no presidente, vai precisar de mim ainda, Marcelo? Não? Vou dispensar de serviço?
Temos alcançado o quórum. Vou encerrar a votação. Encerrada a votação, 12 votos sim, nenhum não. A matéria está aprovada. Nos termos da emenda número 3 da Casa Substitutiva, a matéria será encaminhada à Secretaria-Geral da Mesa para as providências cabíveis. Lembro que agora, na sequência, teremos reunião desta comissão destinada à deliberação de indicações a programações decorrentes das emendas RP8 da Casa à Lua 2026. Lembro ainda que teremos hoje, às 14h30, reunião extraordinária da comissão, em forma de audiência pública em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, destinada a debater os impactos da vida do cidadão brasileiro em neuromielite, com neuromielite óptica, negligências e sofrimentos. Convoco para o dia 25 de março, quarta-feira, às 9h, reunião extraordinária dessa comissão destinada à deliberação de proposições. Nada mais haver a tratar, declaro encerrada a presente sessão. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Antes de iniciarmos nosso trabalho, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da reunião anterior. A senhora e os senhores senadores que a aprovam permaneçam como se acham, como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário Oficial do Senado Federal. A presente reunião destina-se à deliberação de indicações às programações decorrentes de emendas da Comissão de Assuntos Sociais, RP8, à Lua 2026, nos termos do artigo 5º da Lei Complementar número 2010-2024 e do artigo 45A da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional. A coordenação e relatoria das indicações da Casa ficam a cargo desta presidência. A votação será simbólica. Passo a leitura do relatório. Nos termos da Lei Complementar número 210 de 2024 e da Resolução número 1 de 2006 do Congresso Nacional, com redação dada pelas resoluções número 1 e 2 de 2025 do Congresso Nacional, compete a esta comissão apresentar indicações para execução de programas decorrentes de emendas à comissão à Lei Orçamentária Anual 2026, Lei 15.346 de 2026. A Lua 2026... Na Lua 2026, esta comissão apresentou emendas RP8 nas seguintes programações. (2E90) Incremento temporário do custeio do Serviço de Atenção Primária à Saúde para cumprimento de metas. Emenda 600-60001. Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Saúde. Emenda 2E90, incremento temporário do custeio do Serviço de Assistência Hospitalar e Ambulatorial para cumprimento de metas. Emenda 600-60002. Unidade Orçamentária Fundo Nacional de Saúde. No prazo concedido por esta comissão, foram apresentadas 2.652 sugestões de indicações. Posteriormente, foram retiradas pelos autores 286 em decorrência de erro material e 6 terão sua votação adiada. Dessa forma, restaram 2.360 sugestões de indicações a serem apreciadas pela comissão. É o relatório. Análise.
As sugestões de indicações constantes do anexo 1 cumprem os requisitos estabelecidos na Lei Complementar 210 de 2024 e pela Resolução número 1 do Congresso Nacional de 2006. Voto. Tendo em vista o exposto, votamos pela aprovação das indicações elencadas no anexo 1 e pela rejeição do constante dos anexos 2. Lido o relatório, coloco a matéria em discussão. Não havendo quem queira discuti-la, declaro encerrada a discussão e votação as planilhas constantes dos anexos 1 e 2 nos termos do relatório apresentado. Os senhores e as senhoras senadores que aprovam permaneçam como se acham, que concordam permaneçam como se encontram. Resultado. As indicações constantes da planilha do anexo 1 são aprovadas e as constantes do anexo 2 são rejeitadas. A decisão dessa comissão será comunicada Comissão Mista de Planos, Orçamento Público e Fiscalização e ao Ministério da Saúde. Antes de encerrarmos a reunião, proponho a dispensa da leitura e aprovação desta ata desta reunião. A senhora e os senhores senadores que aprovam permaneçam como se acham. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Oficial. Nada mais havendo, do Senado Federal. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente reunião. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Trabalhava de doméstica. Quando eu não consigo mais ficar na casa dos parentes e a patroa não me aceita na casa dela, eu vou passar as noites na rua. Vou comprar o jornal procurando emprego e encontro o anúncio de um concurso para o Tribunal de Justiça. Vou ao cursinho comprar a apostila e quando eu vejo o preço da apostila, fico sem ação. Fiquei olhando a pessoa que fazia a reprodução no mimeógrafo e ela descartava algumas folhas. Peguei a folha. E ao retornar àquele cursinho para buscar aquelas folhas, percebi que as folhas passaram a ser colocadas num lixo seco. Quando eu assumi, em 1985, eu não tinha nenhum traquejo para me aproximar dessas pessoas. Ela pegou nas minhas mãos e falou, seja bem-vinda. Foi a primeira vez que alguém me falou, seja bem-vinda na vida. Particularmente para mim, eu consegui levar a TV Senado a Pari-Cachoeira, quase 5 mil quilômetros de distância de Brasília, para uma audiência da CPI das ondas, ou seja, isso ao vivo. Isso é extremamente importante. O Brasil tomava conhecimento do que nós estávamos fazendo na CPI das ondas a distante 5 mil quilômetros. E o que a gente espera, cada vez mais a TV Senado faça o que está fazendo, se modernize, isso ela está fazendo, e acompanhe o trabalho de cada um senador, de cada uma senadora, indistintamente. Aqui os senadores são tratados iguais pela TV Senado. Isso é muito importante. Claro, a divulgação do nosso trabalho, para que você, brasileiro, tome conhecimento do que a gente anda fazendo por aqui. Extremamente importante. Portanto, 30 anos é motivo de parabenização. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi.
Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência, CCAI, primeira reunião, 18 de março de 2026. Sob a proteção de Deus, havendo número regimental, declara aberta a primeira reunião da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. Instalação. A presente reunião tem como objetivo cumprir o disposto no parágrafo 1º do artigo 7º da Resolução 2 de 2013 do Congresso Nacional, que estabelece a alternância da presidência da SECAI entre as casas do Congresso Nacional. No ano de 2025, a presidência da SECAI ficou sob a responsabilidade de Sua Excelência o deputado Felipe Barros, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Desse modo, competirá ao Senado Federal exercer a presidência da SECAI na presente sessão legislativa. Portanto, na condição de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado Federal, assumo com muito orgulho e responsabilidade a presidência da Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Da mesma forma, declaro investido no cargo de vice-presidência da SECAI Sua Excelência o deputado federal Luiz Felipe de Orleans e Bragança, na qualidade de presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional da Câmara dos Deputados. Votação da reunião aberta. A presidência lembra a todos que as reuniões da SECAI devem ocorrer via de regra na modalidade secreta. Dela só podendo participar os parlamentares membros nos termos do artigo 22 da Resolução 2 de 2013 do Congresso Nacional. Há sobre a mesa requerimento da nossa autoria solicitando que a presente reunião seja aberta. Os parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. A reunião continuará aberta. Comunicado da presidência. Senhores membros da comissão, dirijo-me a vossas excelências nesse momento para reafirmar o compromisso dessa presidência com a missão institucional que nos une nesse colegiado. A SECAI representa um pilar fundamental da democracia brasileira. Somos responsáveis por exercer o controle externo sobre a atividade de inteligência do país, função que busca garantir que a segurança nacional seja perseguida dentro dos marcos do Estado Democrático de Direito. Vivemos em um contexto de desafios multifacetados. O terrorismo, as ameaças cibernéticas e os crimes contra as instituições democráticas exigem de nós vigilância constante e diálogo permanente. É nessa comissão que essas questões críticas encontram espaço para debate qualificado e fundamentado, longe de pressões políticas imediatas. Assumo essa presidência com o compromisso de atuar com diligência e transparência em estreita parceria com cada um de vossas excelências, para que cumpramos plenamente nossas competências regimentais. Nesse sentido, informo que a presidência avocou a relatoria do ofício número 1 de 2026, conforme autoriza o artigo 129 do Regimento Interno do Senado Federal. O referido ofício encaminha proposta de ingresso do município do Rio de Janeiro no Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN, matéria que aguarda nossa manifestação como órgão de controle externo. Convido todos os membros dessa comissão a participarem ativamente desse processo, contribuindo com suas perspectivas e expertise para que nossa atuação seja fundamentada e responsável. Que possamos honrar a confiança dos brasileiros na nossa assunção nos cargos em que a gente ocupa, bem como o Congresso Nacional e a sociedade brasileira depositam em nosso trabalho. Essa é a parte das organizações, se quiser passar para depois. Tá. Nós temos um tema sensível. Eu vou dividir com vossas excelências. A segunda parte dessa reunião destina-se a debater problemas relacionados à segurança pública e às organizações criminosas a partir da perspectiva da inteligência de Estado. Por se tratar de um tema principal,
eu proponho, com a anuência dos pares, que ele possa fazer parte da nossa próxima sessão ordinária, logo após o feriado da Semana Santa. Ficaria esse como tema principal e a gente se prepararia para poder debater essa questão. Ainda mais com essa situação dos Estados Unidos de querer classificar organizações criminosas como terroristas, o impacto disso. Se vossas excelências entenderem que a gente deva convidar alguém para poder ouvir, eu estou aberto a isso para a gente montar a reunião próxima que ocorrerá após o feriado da Semana Santa. Em discussão. Com a palavra o deputado Arlindo Chinaglia, chefe da delegação brasileira do Pala Sul. Bem, presidente, quero cumprimentá-lo pela assunção do cargo e aos demais membros que vão ter aí sob o seu comando as decisões da comissão. Eu estou de acordo com a sua ponderação e nós acabamos, e é com muita frequência que a gente discute na CREDEM da Câmara. Hoje isso foi bastante extensivo. E nessa discussão, o que ficou claro? Desde em torno do ano 2000, todos os presidentes, de lá para cá, todos, eles, digamos, cumpriram com aquilo a que o Brasil aderiu. Então, quem que tem a função de definir o que é terrorismo ou não? É a ONU. Ele tem o Conselho de Segurança da ONU. E, fazendo referência ao governo que o senhor foi vice-presidente, o Bolsonaro, inclusive, ele, digamos, regulamentou, foi o último que fez isso, esse tema no sentido de que o Brasil está em sintonia com aquilo que ele mesmo assinou do ponto de vista da adesão. E o outro aspecto que é bastante preocupante, veja, o presidente da República ele sugeriu ao presidente Trump auxílio, eu diria, ação conjunta para combater o crime organizado. Entretanto, para os Estados Unidos, quando eles definem que ali há terrorismo, eles se auto-outorgam o direito de ir combater aquele hipotético terrorismo até no Brasil ou em outro país. Então, eu concordo com o seu encaminhamento e, finalmente, 3, se tiver que chamar alguém, talvez, porque se vier uma pessoa defendendo uma posição, tem que vir a outra, aí vira uma assembleia. A seu critério, talvez, o Itamaraty, que são profissionais, uma representação, poderia e deveria, digamos, nos orientar de como o Brasil atua e desde quando, em que circunstâncias. Com a palavra, o nosso senador General Mourão. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado Arlindo Chinaglia. Boa tarde. É um tema sensível, presidente, né? Então, o tema geral que está colocado para a reunião de trabalho é a questão da segurança pública e o papel da inteligência de Estado. E óbvio que flui esse problema de declarar que as organizações criminosas que atuam no Brasil são organizações terroristas. Há muitos estudos a respeito do assunto, né? A gente analisa as ondas de terrorismo que aconteceram na história da humanidade, né? Principalmente as mais recentes, relacionadas às guerras de libertação, e depois relacionadas ao problema do terrorismo islâmico, né? E até entrando naquilo que seria hoje, alguns estudiosos chamam da quinta onda, são essas ações perpetuadas por organizações criminosas que utilizam o método de terrorismo, mas quando vai se olhar o fundo, realmente elas não têm aquela finalidade principal do terrorismo, que é mudar a forma que um Estado se organiza. Então, esse é o ponto focal da discussão. Até hoje, nós vemos hoje no Rio de Janeiro, no dia de hoje, atos similares sendo cometidos, não é? Houve a morte de um traficante numa determinada comunidade e numa área extremamente sensível. Quem conhece o Rio de Janeiro, ali a Avenida Paulo de Fronten, que passa por baixo ali do viaduto, não é? Que vem e liga com a zona sul da cidade, passando ali pelo túnel, não é?
ônibus sendo queimados, bloqueando rua. Então, isso é que leva, muitas vezes, né, parcela da população, e inclusive dos próprios estudiosos, a quererem definir efetivamente essas organizações como terroristas. Então, a gente vai ter que debater isso, deputado Aline Quinaglia, mostrando que uma coisa é método, outra coisa é fim, né? Então, eu acho que é importante, hoje, numa sessão semipresencial, como nós estamos, acolho aí a orientação de Vossa Excelência, para que a gente efetivamente se debruce sobre esse tema após o período aí do feriado da Semana Santa. E principalmente olhando sob a ótica da inteligência de Estado. E a inteligência continua a ser uma atividade pouco compreendida dentro do Brasil por coisas que vêm do nosso passado e que, mais do que nunca, a gente tem que entender que a inteligência é um instrumento do Estado brasileiro, independente de qual seja o governo de turno. É isso aí, presidente. Acolhida a manifestação dos colegas, coloco em votação a proposição ora apresentada. Os senadores e os deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado, determino a assessoria que inclua na pauta principal da próxima sessão ordinária, após o feriado da Semana Santa, quarta-feira, às 14h30, esse tema para ser debatido entre os membros da comissão e com a provável vinda, através de um convite, de algum assessor especializado nessa área a ser tabulado com o Itamaraty. Pauta deliberativa. Item 1, ofício número 1 de 2026, encaminha a proposta de ingresso do município do Rio de Janeiro no Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. Autoria, Agência Brasileira de Inteligência. Relatoria, senador Nelsinho Trade. Permita-me convidar o general Mourão, senador, para que possa assumir a presidência, a fim de que eu possa ler meu relatório. Com a palavra, o senador Nelsinho Trade, para a leitura do seu relatório. Submete-se à comissão o ofício número 1 da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, que encaminha a proposta de ingresso do município do Rio de Janeiro no Sistema Brasileiro de Inteligência, SISBIN. Segue-se, portanto, ao disposto do parágrafo 2º do artigo 2º da Lei 9883, de 7 de dezembro de 99, e no parágrafo 4º do artigo 7 do Decreto 11.693, de 6 de setembro de 2023. Lido no plenário do Congresso Nacional, em 2 de março de 26, o ofício foi distribuído pela mesa diretora para a Comissão Mista de Controle de Atividade e Inteligência, tendo esse senador avocado a relatoria. Análise. A matéria em apreço versa sobre o ingresso de novos membros no SISBIN, processo que teve início em 2024, em virtude das alterações nas normas que regulamentam a participação dos entes federados no sistema. Nesse sentido, distintos pedidos de unidade da federação já foram apresentados a exame dessa comissão, estabelecendo-se um procedimento padrão para sua análise. No caso em apreço, tem-se a meritória novidade de ser um município a solicitar o ingresso. Nessas considerações, estão de acordo com os relatórios do senador Esperidião Amin, aprovados por esse colegiado em 2024 e 2025. Assim, reafirmamos o entendimento da SECAI sobre o ingresso de novos membros no SISBIN, os quais se encontram nos relatórios da apreciação dos ofícios 1 de 2024 e 1 de 2025, inclusive no que concerne a preocupação com os atributos de fiscalização e controle externo do Congresso Nacional, relativos à forma como esses novos membros são admitidos no sistema e as medidas de segurança e de proteção ao conhecimento adotadas. Passamos, assim, à avaliação do caso específico objeto do presente ofício.
Preliminarmente, entendemos assinalar que as referidas solicitações de ingresso ainda estão sendo instruídas pelo órgão central do SISBIM, a ABIM, a qual, em momento oportuno, encaminhará suas conclusões a respeito dos ingressos a este órgão de controle externo. Do ofício 1 de 2026. O senhor prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, manifestou interesse em ter sua prefeitura na composição do SISBIM. Dessa maneira, conforme o decreto 11693 de 2023 e em atendimento à portaria da ABIM 291 de 2024, indicou os seguintes órgãos para integrar o sistema: a Gerência de Inteligência e Monitoramento da Secretaria Municipal de Ordem Pública, a Assessoria de Inteligência da Guarda Municipal do Rio de Janeiro, a Diretoria de Inteligência e Sistemas da Força Municipal, a Diretoria de Inteligência da Central de Inteligência, Vigilância e Tecnologia em Apoio à Segurança Pública. Particularidade que merece atenção é o fato de que, pela primeira vez, um município solicita ingresso no sistema. A legislação é cristalina no sentido que os entes federados podem fazê-lo, mas até o momento, somente os estados e o Distrito Federal haviam manifestado interesse. Talvez estejamos diante de um marco na composição e no funcionamento do SISBIM. Da mesma forma que nas solicitações anteriores, nenhum outro detalhe foi encaminhado além da descriminalização dos entes, nem mesmo especificações sobre atribuições dos órgãos, tampouco convênios celebrados e muito menos planos de trabalho para a cooperação. Chamamos a atenção para esse aspecto. Observamos, portanto, que os únicos dados fornecidos a essa comissão a respeito dos órgãos que solicitam ingresso no SISBIM têm sido seus nomes e a referência ao ponto focal. A justificativa dada pelo órgão central do SISBIM para o não encaminhamento de maiores informações à SECAI repousa no argumento de que se está em fase preliminar do processo de adesão, conforme foi explicado pelo senhor diretor-geral da ABIM em 2025. Essa comissão, portanto, não dispõe de elementos suficientes para avaliar se os órgãos que solicitam ingresso realmente lidam com inteligência, mas entende que a ABIM, o principal avalista desses órgãos, encaminhará os documentos da etapa técnica do processo, uma vez celebrado o acordo com a Prefeitura, como se espera que se faça com os estados cujos pedidos de ingresso já foi enviado à SECAI. Ressalvas. Como citado nos casos anteriores, reiteramos que o efetivo controle da inteligência não pode ser exercido com base tão somente nas informações que nos têm sido encaminhadas. E mantemos a percepção já referendada por esse colegiado de que, até que sejam remetidos à SECAI os documentos instrutórios dos acordos de ingresso no SISBIM, nessa somente a ABIM como grande avalista desses processos em âmbito federal. Ou seja, com o que dispomos, não pode o órgão de controle externo ouvido nos termos da lei ser responsabilizado por problemas que porventura advenham da participação dos entes federados. Por exemplo, aqueles resultantes do uso inadequado de dados, das informações e dos conhecimentos compartilhados. Resta, ademais, a dúvida sobre o nível de acesso que terão os representantes dos entes federados a dados, informações e conhecimentos produzidos, recebidos e custodiados pela ABIM e por outros entes do SISBIM, em particular a inteligência oriunda de congêneres de outros países. Reiteramos a preocupação desse colegiado com o devido gerenciamento dessas informações. Muito meritória seria uma audiência dessa comissão, conforme proposto pelo senador Amin, com o senhor diretor-geral da ABIM, para que nos fosse explicado sobre o desenvolvimento dos procedimentos adotados no SISBIM para salvaguarda de informações e proteção de conhecimentos relacionados a esses acordos. Lembramos, por último, que, uma vez tendo ingressado o novo órgão no sistema, cabe à ABIM, conforme estabelecido na Resolução 2 de 2013 do Congresso Nacional, o regimento interno da SECAI,
encaminhará a esse colegiado periodicamente relatórios sobre o andamento da cooperação com os entes federados. É o que esperamos que o órgão central do SISBIM faça. Conclusão: ante o exposto e seguindo os procedimentos já consagrados por essa comissão, submetemos às senhoras e aos senhores parlamentares o presente relatório, por meio do qual entendemos que a ABIN atendeu ao disposto no arcabouço normativo de inteligência, comunicando ao órgão de controle externo a solicitação da cidade do Rio de Janeiro para ingresso ao SISBIM como órgão federado. Propomos que o relatório em apreço seja encaminhado ao senhor diretor-geral da ABIN na forma de ofício, firmado pelo presidente da SECAI, informando-lhe que o órgão de controle externo tomou ciência do interesse da cidade do Rio de Janeiro em integrar o SISBIM e que, no ensejo, aguarda o envio dos documentos que instruirão a eventual adesão do ente federado. Esse é o voto. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Em votação, o relatório apresentado pelo senador Nelsinho Trade. A votação será simbólica. Os parlamentares que concordam com o relatório permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão, devolvo a presidência ao senador Nelsinho Trade. Agradeço ao general Mourão, nosso senador. Temos mais 3 requerimentos apresentados. Requerimento número 2. Para que seja autorizada a participação de um assessor por parlamentar, membro da SECAI, nas reuniões secretas da comissão a serem realizados em 2026. Em discussão. Rapidamente para discutir, presidente. Ainda com a palavra o deputado Marcel. Saudando Vossa Excelência como presidente dessa comissão e também feliz com a oportunidade, nesse último ano de mandato como deputado federal, também integrar esse colegiado tão importante e que precisa ter também uma atividade bastante fiscalizatória, eu diria, do poder público, e aí eu quero contar com Vossa Excelência e que posso também com os demais colegas para que façamos um trabalho realmente nesse sentido aqui na comissão. Senhor presidente, votarei favoravelmente ao requerimento e acho que é um momento de reafirmarmos a importância da confiança nas assessorias parlamentares e naqueles que nos acompanham, até porque nós, nos últimos dias, ouvimos uma série de denúncias sem provas, pelo menos não apresentadas até o momento, e rumores de utilização, por exemplo, da estrutura da assessoria desta casa ou de parlamentares para vazamento de informações sigilosas da CPMI e do INSS. Eu quero repudiar quem tem acalentado tais rumores sem demonstrar nenhum tipo de provas, ao mesmo tempo que quero chamar a atenção de todos os que fazem o trabalho de assessoria parlamentar de que este colegiado aqui não vai tergiversar nem negociar em nenhum sentido com qualquer tipo de vazamento de informações. Sei que Vossa Excelência tem esse compromisso e é importante que nós façamos essa ressalva nesse momento em que tantas notícias são disseminadas com o intuito até mesmo de enfraquecer o trabalho de fiscalização que o Congresso Nacional precisa fazer. Eu acho muito triste que nós estejamos vendo agora a morte lenta de instrumentos de fiscalização como das CPIs. Nós não estamos mais conseguindo exercer o nosso trabalho de fiscalização a contento, seja por intervenção do próprio Supremo Tribunal Federal, desobrigando pessoas de virem aqui ao Parlamento darem as explicações que são devidas, seja na condição de testemunha de investigado, seja por meio da ação até mesmo de atores aqui dentro do Congresso Nacional, como o presidente Davi Alcolumbre, que colocou sigilo de 100 anos sobre as câmeras aqui do Congresso Nacional, no que diz respeito às eventuais visitas do careca do INSS a gabinetes de senadores. Portanto, senhor presidente, confiando de que este requerimento será aprovado por todos os pares, na mais absoluta confiança entre uns e outros, e também nos assessores que serão devidamente designados para acompanhar o trabalho dessa comissão quando se reúne secretamente, eu encaminho o voto favorável a essa matéria. Muito obrigado. Continua em discussão. Deputado Arlindo pediu a palavra. Senhor presidente, eu também sou favorável, até porque se um funcionário, um assessor, ele pode participar, no caso a gente acha que deve,
mas ele também está sob as mesmas sanções que os deputados, ou seja, tem o bônus, mas tem que ter o ônus, até porque nós podemos ficar naquela situação de ter que responder penalmente. Eu quero manifestar assim, uma circunstância. Vejam, vamos imaginar que um funcionário ele foi escolhido, em dado momento ele não pode, ou por doença, ou por qualquer coisa. Talvez fosse o caso da gente definir aqui também se é possível a substituição. Às vezes, eu diria, a matéria pode não ser relevante, e até o membro da SECAI fala, não necessito, mas se precisar, sob as mesmas condições do anterior e temporariamente, me parece que seria prudente. Eu aproveito a manifestação do deputado Chinaglia para dizer, senhor presidente, que o requerimento de fato não entra nos pormenores de como se dá essa indicação, se ela é feita recorrentemente ou se há uma mudança permitida. Talvez fosse interessante que Vossa Excelência apresentasse um acordo de procedimento para que nós tivéssemos a maior segurança sobre como acontecerá essa indicação do assessor. Muito obrigado, senhor presidente. Acolho a manifestação oriunda do plenário. Entendo também que carece de uma normatização mais clara a respeito da indicação, se vai poder ter algum suplente para uma eventual mudança, se ela deverá ser feita reunião por reunião. Então, coloco sobre estado o requerimento número 2 para seu aperfeiçoamento, e ao voltar para a discussão será dado devido regramento a respeito da indicação do assessor, as condições para tal e a eventual substituição, caso ele não esteja presente. Apenas um testemunho, esse assunto veio em voga no meu primeiro mandato de presidente da SECAI. A gente fez uma reunião secreta, só os parlamentares, e num determinado momento a gente sentiu a falta de ter um assessoramento, ou de um assunto ou de outro. Até que um dos colegas deu essa sugestão, e a partir da próxima ela foi instituída. Porém, entendo e senti falta de uma normatização melhor e mais apurada dessa questão, conforme levantada pelos deputados Marcel e Arlindo. Então, devolvo a assessoria para que possa fazer o regramento e numa próxima reunião a gente possa debater isso com mais transparência e clareza. Sabe a decisão, presidente. Requerimento número 3. Foi apresentado o requerimento 3 de 2026 da nossa autoria para a realização de audiência pública com o objetivo de convidar o diretor-geral da ABIN, Luiz Fernando Correia, a fim de prestar esclarecimentos acerca das atividades desenvolvidas pela agência. Em discussão. Apenas para ressaltar que essa é uma praxe, todo o início do ano legislativo, você convidar o diretor da ABIN para que ele possa prestar os esclarecimentos. E com certeza tem assuntos anexos que vão enriquecer a vinda do diretor da ABIN, devidamente convidado e com a data previamente a ser elencada e comunicada a vossas excelências. Continue em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Os senadores e deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 4. Foi apresentado o requerimento 4 de 2026, de autoria do deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, para requisição de documentos e relatórios de inteligência produzidos pela ABIN acerca do programa Tucano Ground Station e de infraestrutura vinculadas à República Popular da China com potencial uso dual em território nacional. Em discussão. Para discutir, deputado Arlindo Chinaglia. Senhor presidente, demais pares, eu tenho em mãos uma série de informações vindas do MRE. Entretanto, eu não sei se nós, todos individualmente, tivemos a oportunidade de, inclusive, nos anteciparmos para avaliar
um requerimento de tal importância e consequência. Eu vou dar um exemplo aqui do item 4, além daquilo que já sabemos foi solicitado, esclarecimento sobre a existência de procedimentos internos da ABIN relacionados a acordos ou cooperações internacionais com potencial impacto em defesa, soberania e salvaguarda de conhecimentos sensíveis, indicando quais salvaguardas são exigidas. Aqui simplesmente abre tudo. Bem, óbvio que a SECAI tem esse poder. Agora, aqui, digamos, concordando com o general Moura, é um órgão do Estado, com as suas, eu diria, tarefas definidas e responsabilidades. Eu, então, tenho assim, duas observações. Primeira, eu não necessito dessas informações para me posicionar frente a isto que caracteriza, por todos os critérios, uma organização civil, científica, não tem nada a ver com base militar. Sendo assim, eu ponderaria se é prudente, até porque eu até imagino, não sei se a ABIN foi atrás disso, porque se houvesse algum risco de instalação militar, seria a falência de todas as nossas estruturas, a começar das próprias Forças Armadas, imaginar que está dormindo em berço esplêndido. Então, assim, eu gostaria que o deputado estivesse aqui, mas essa é a minha opinião. Eu acho que talvez, eu diria, uma condução da presidência para poder, inclusive, nos informar a partir das suas sondagens e até... Eu estou me posicionando agora, eu ainda não sei qual vai ser a opinião dos pares aqui. Eu já investiguei o assunto. Pronto, então aqui... Com a palavra, o deputado Marcel. Eu entendo, presidente, que não tem nenhum prejuízo em apreciar e aprovar o documento. Inclusive, o deputado Luiz Felipe me pediu que fizesse a defesa. O deputado Luiz Felipe, infelizmente, não pôde estar conosco aqui na reunião, mas até pelo conhecimento do general Mourão, senador, e dos demais, eu não vejo problema nenhum. Aliás, essa comissão serve para isso mesmo, para receber esses documentos, e o que tiver que ser mantido em sigilo, será mantido em sigilo. Então, eu encaminho favoravelmente, acho que sem maiores delongas podemos aprovar o requerimento. Com a palavra, o nosso senador general Mourão. Presidente, esse assunto, né, circulou pelos meios aí da internet e, obviamente, foi trazido a meu conhecimento há mais de um mês atrás. E, óbvio, eu tenho uma ligação muito grande com os oficiais da reserva, do Exército, e que ficam preocupados quando circulam notícias dessa natureza. E aí fui aprofundar, né, em relação a isso. Ele se baseia num relatório de uma comissão do Congresso americano. É um relatório, não sei se você já leu, Marcel, é um relatório bem grande, bem grande. Né? Aí nós fomos verificar. Né? E realmente, é óbvio, né? Não existe uma base militar da China, e aí eu concordo aqui com o deputado Arlindo Quinagli, né? Uma base militar da China aqui no Brasil seria a nossa falência total, assim como de qualquer outra nação aqui dentro. Né? Mas eu não vejo problema, né? Acredito que se a ABIN produziu algum conhecimento a respeito do assunto, é um conhecimento superficial, e óbvio, se julgar que o que ela vai transmitir aqui pode ter algum caráter, vamos dizer assim, que deixa alguma dificuldade para o Estado brasileiro, a gente faz uma reunião secreta e ouve que a ABIN tem que falar. Eu não vejo problema. Mas, de antemão, digo aqui aos parlamentares que estão presentes que eu, pessoalmente, fui investigar esse assunto, né, e é um assunto que não procede. Agradeço a manifestação dos nobres colegas. Tenho o mesmo entendimento de Vossa Excelência. A responsabilidade acerca da participação dessa comissão é inerente de cada um, pelo juramento que fez ao assumir o mandato parlamentar. As reuniões aqui comumente são secretas, existe uma varredura na sala, só vai poder entrar os parlamentares com o assessor devidamente autorizado. Então, eu não vejo nenhum problema de um parlamentar querer buscar informação, isso é inerente do mandato. E é lógico que o que for discutido em reunião secreta não vai poder sair daqui.
A gente teve assuntos sensíveis que foram tratados aqui em outras ocasiões e nunca tivemos nenhum problema, por mais polarizado que estavam os debates acerca dos assuntos tratados. Dessa forma, também sou favorável ao requerimento apresentado pelo deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Continua em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, em votação. Os senadores e deputados que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado. Antes de encerrarmos os trabalhos, submeto à deliberação do plenário a dispensa da leitura e aprovação da ata da presente reunião. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Congresso Nacional. Presidente. Pela ordem, deputado Arlindo Chinaglia. Acho que Vossa Excelência encerre. Eu queria fazer uma pergunta, sugestão. Vossa Excelência sabe mais do que eu que a nossa agenda é absolutamente tumultuada. Hoje eu vim por imperativo total e não podia vir de maneira alguma. Sugiro a Vossa Excelência, se for possível e quando for possível, que a reunião seja chamada com um prazo. Eu, na verdade, pode ser que tenha sido chamada há bastante tempo, mas eu fiquei sabendo faz 2 dias. A responsabilidade pode ser minha, pode ser do meu gabinete, pode ser de todo mundo. Mas eu peço desculpas se já foi chamada há mais tempo. Se não foi, a sugestão é que dê um prazozinho para a gente se organizar, só isso. Quero pedir escusas a Vossas Excelências. A pressa em fazer essa instalação foi inerente da minha personalidade de querer resolver as coisas. Eu achei que se a gente não fizesse essa semana, ia vir a Semana Santa e nós íamos ficar para trás em temas sensíveis. Cumpriu com a sua finalidade, com 9 de quórum, 4 presentes. Porém, eu já adianto que a próxima reunião vai ser no dia 8 de abril. 8 de abril, quarta-feira, às 14h30. Nada mais havendo a tratar. Ordinária secreta. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 20h, aqui na TV Senado. Hace poco incapacitada, apenas es mi primer día que entro a trabajar. Estuve incapacitada esta semana. Dicen los doctores que se debe a lo mismo, que estoy muy nerviosa, que estoy pensando continuamente. O sea que no está aquí mi pensamiento. Es decir, 3 niños que hay que mantener, dice nada más. Tenemos muy poco el tiempo acá para estar en contacto con la criatura, pues 1 hora al mediodía. Inclusive nos privamos quizás de ir al comedor a comer como corresponde para venir a estar con la criatura acá. Entonces es lógico que en la tarde, en el momento que llegamos, tenemos que dividir las horas que nos quedan el resto del día para estar con el chico y preparar las cosas de la casa, porque el otro día ya hay que volver a hacer la rutina. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento. A Comissão de Esporte do Senado aprovou um projeto de lei que torna obrigatória a reserva de lugares para pessoas com transtorno do espectro autista em estádios de futebol e arenas esportivas. Aqui comigo no estúdio está o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, que foi o autor desse projeto. Senador, obrigada pela sua presença aqui mais uma vez. Já começo perguntando para o senhor quais são as dificuldades que as pessoas que têm autismo e as suas famílias têm quando vão frequentar um ambiente esportivo.
Que bom estar de volta, cara, e com um argumento forte hoje, né, de um projeto social muito bom. Cara, o autista tem o problema de quando vai ao estádio, e muitos gostam de futebol, aqueles fogos, né, perto deles, e não tem abafador, tem aquela confusão toda. Há um experimento no Vasco que está dando certo, e uma vez lá eu percebi isso, que é preciso reservar. O autista, ele precisa, ele foge do barulho. Eu não sou especialista na área, mas ele não pode ver muito barulho, muita luz, muita confusão. E esse espaço reservado, com abafadores, né, vai ter acompanhante, e conforme o grau dele tem acompanhante, o acompanhante não precisa dos instrumentos que o autista vai precisar. Então, praticamente é fugir do barulho, é fugir daquela confusão toda, daquela luminosidade excedente. É dar paz para ele, para que ele possa, no mundo dele, acompanhar o futebol. E como é que vai ser dentro dos estádios, o número de reserva, qual a capacidade desse estádio, como é que vai ser isso? O projeto inicial era 1%, menos do que isso, mas o relator, o Bruno, o suplente do senador Romário, levou para 2% o local. Se não for ocupado pelos autistas, aquele espaço de 2%, quem organiza fica livre para colocar outras pessoas naquilo. Então, 2% eu acho que é até mais do que o suficiente. É melhor exceder nesse caso. O que a gente quer, eu vejo tanto autista, como eu falo, né? Eu não sou ali militante da causa especificamente, mas estou atento para isso. E a gente vê, muito autista gosta de futebol. Eu sou vascaíno, acompanho e vejo autistas fazendo vídeos, sabe, maravilhosos. Então, por que não proporcionar a essas pessoas os mesmos direitos que nós? Se elas são especiais, o tratamento tem que ser especial. O senhor falou que é vascaíno, então conta pra gente como é que surgiu isso, essa experiência no estádio do Vasco, o que eles fizeram, por que foi isso que trouxe, que despertou no senhor essa ideia? Na realidade, eu não sei nem como surgiu, mas o Vasco, não estou puxando para a passadinha, o Vasco precede a tudo, né? Aquela questão dos negros, e você sabia que tem uma piada, né? Você que é mulher, o melhor genro para uma sogra é ser vascaíno, que é o título que ele vai ser fiel, né? Então, a gente vendo aquilo, aí sim, aí colocando aquilo na lei, obrigando, e não digo aperfeiçoando, mas melhorando, a ideia foi rápida. Conversei com o Romário, ele achou a ideia excelente, só que ele saiu de férias, ou interesse particular, e a gente conseguiu. Agora já vai para a Câmara, Carla. Então, a mãe, ela acompanha o seu filho para ir futebol, a namorada, o pai, porque vai dar direito ao acompanhante nesse mesmo espaço. E é um espaço dedicado a eles, é um espaço silencioso, um espaço sem exagero, a prever também, o relator colocou, os fogos, aquelas coisas todas, longe deles. Não é proibido estar longe da gente querer proibir. Vai continuar, só que longe do espaço reservado aos autistas. E os donos dos estádios, ou os gerentes do estádio, é que vão ter que proporcionar isso. Vão ter que se adequar à lei. Como é uma causa nobre de todos nós, eu acho que logo, logo essa lei passa na Câmara e vai ser sancionada. Porque ela foi rapidamente aprovada na Comissão de Direitos Humanos, né? Foi na semana passada, nessa semana já foi aprovada na Comissão de Esporte. Aí uma movimentação, uma aceitação muito boa dos parlamentares. E muitos deles também invocando a questão da inclusão, né? Que o esporte é inclusão. Não tem coisa melhor para você incluir, para você transformar e colocar do que o futebol. O esporte como um todo, mas o futebol em si é o esporte mais inclusivo que você possa imaginar. É o esporte onde convive pessoas, né, variadas, de tudo que você possa imaginar. Então, por que não aproveitar esse veículo que está aí, que é admitido, que é adotado por todos os brasileiros e brasileiras, e levar ele como veículo, ele como vetor dessa mensagem também, além de dar conforto aos autistas, a gente quer dar essa mensagem de que é preciso olhar com atenção para todas essas causas. Todas as pessoas que eu converso, Carla, eu estou impressionado. Todas as pessoas que eu converso tem alguém na família autista. Alguém, sabe? Então, realmente, essa causa é de todos nós temos que estar atentos para isso. E eu tenho que agradecer a Deus todos os dias por estar senador da República, legislador, poder elaborar leis dessa natureza e desse tamanho. Hoje é um dia muito feliz para mim. É um dia de renovar, e eu faço isso todos os dias, agradecer a população do Amazonas por ter me colocado aqui. Senador, além dessa reserva de lugares, que outras adaptações o senhor acha que poderiam ser feitas ao longo aí do tempo, e também para incluir outras situações, outros transtornos ou outras questões que precisam também ser incluídas? Como eu te falo, cara, eu não sou especialista em finanças, mas
conseguir aprovar a lei de autonomia do Banco Central, né? Eu não sou especialista no agronegócio, mas consegui lei para isentar a Embrapa. Eu me considero um humanista, aquele jornalista, aquele político que trouxe, aquele cara que foi de teatro, de música, de jornal, trouxe esse conhecimento. Então, quando eu percebo alguma coisa que precisa ser feita, que tem um vácuo naquele conhecimento que a idade e a experiência me trouxe, a gente procura legislar nesse sentido. Por isso que a gente fez aquela lei também que coloca na grade transversal do ensino brasileiro o tema violência contra a mulher. Agora o câncer de mama já é lei, né? O SUS é obrigado a rastrear mulheres a partir de 40 anos, não apenas de 50. Então esse conhecimento meu, adquirido ao longo, no trilhar, no caminhar da minha vida, é que me permite essas coisas. Então eu sou observador. Eu não sou especialista, eu sou observador. Na medida que eu possa observar que a gente pode trabalhar para isso, com certeza eu vou estar junto. Mas eu vejo muita gente trabalhando nessa causa, das pessoas especiais. Senador, essa adaptação que vai ser necessária, né, ser feita aí nos estádios, você acha que pode haver alguma resistência? Seriam projetos caros ou são coisas que são mais viáveis? Não é projeto caro, é reservar um espaço. Mesmo que seja caro, eles tiram no segundo jogo, eles tiram na segunda rodada do campeonato, não é isso. Eu só temo que alguém possa, por isso que eu fiz questão de dizer que os fogos não estarão proibidos, o barulho, continua tudo igual. Só que vai reservar o espaço para os autistas. Pronto, é aquele espaço ali que vai ser preservado. Eu tenho medo quanto à narrativa, mas o gestor, o dono de estádio que ousar a não cumprir essa lei, ele está mostrando o que ele é, né? Porque, como eu te falo, e você sabe muito bem disso, é uma causa que mexe com todos nós. Como é que foi isso no Vasco? Houve uma receptividade boa dos torcedores? Sim. Inclusive, é um espaço pequeno, não é o ideal, mas é um começo muito bom. E a gente sabe, quer dizer, o Vasco olhou para os seus torcedores, né? O Vasco olhou para aquilo, não sei se o Maracanã já fez também. E a gente quer olhar para um todo. Todo estádio, toda arena esportiva tem que ter esse espaço. Ele ocupe ou não, ele tem que estar agora com a ressalva de que, se não ocupar, pode ser ocupado por outras pessoas. Ou seja, aquele estádio não terá prejuízo algum. Então não pode alegar nada disso. Independente da capacidade dele, vai ter essa questão da reserva, ou tem uma capacidade mínima? 2% a reserva, não, que eu mas, não sei te dizer. Estádio a partir de 10 mil pessoas... Tem... 2% de 10 mil pessoas, né? E veja bem, hoje você fala em números astronômicos no futebol. Não sei quantos milhões, não sei quantos milhões de euros, não vai ter dinheiro para fazer o seu espaço desse. Né, que os especialistas que vão dizer, você determina o que é a lei e eles vão se adequar. Eu não vejo, cara, sinceramente, eu não sinto a menor resistência em nenhum lugar, tanto é que foi aprovado em tempo recorde aqui. Câncer de mama foi, mas esse foi mais rápido ainda, e eu tenho certeza que na Câmara também vai ser. Nós vamos procurar, dentro da Comissão de Educação lá, aquele que já milita na causa. Se não tem nenhum que milite diretamente, todos militam indiretamente. Nenhum político ousa em contrariar esse tipo de iniciativa. O senhor pretende, então, conversar com os deputados? Com certeza. Eu vou procurar os membros da Comissão de Educação e procurar saber cada um. E a gente certamente vai encontrar um que está naquela causa. Eu encontrei aqui conversando, sabe, gente lá que assessora lá a comissão. Eu encontrei em todos os setores que você conversa. É impressionante. Eu estou impressionado com a quantidade de autistas que nascem a cada dia. Me disse o Cajuru, mas não sei se você vê, porque o Cajuru exagera muito, às vezes não quer. Ele me disse que a Organização Mundial de Saúde deu uma nota dizendo que de cada 100 são 25 ou 35 nascem autistas. Então, a gente tem que estar voltado para isso. E nós, homens públicos, temos que aproveitar a função que estamos ocupando para propagar o bem, para poder fazer alguma coisa. Eu costumo dizer que o poder que eu tanto busquei, e ser senador é buscar poder, só se justifica se for para fazer o bem. Então eu procuro fazer o bem por onde vai, agradecendo a Deus sempre essa benção enorme, ela que é estar senador da República. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença, obrigada pelos esclarecimentos e sucesso na tramitação da proposta. Obrigado. Me chama que eu venho. Com certeza. Obrigada, senador. E eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só entrar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou acessar o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até o próximo argumento.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres são maioria na população brasileira, 51%. Pouco mais da metade delas estão no mercado regular de trabalho, mas a outra metade, que não consta nas estatísticas, também trabalha muito e contribui igualmente para a riqueza das famílias e do país. O produto interno bruto produzido pelas mulheres é o tema deste Agenda Econômica, que está começando agora. E para conversar com a gente sobre a economia das mulheres, o PIB produzido pelas mulheres, eu recebo a secretária Eutália Barbosa, secretária executiva do Ministério das Mulheres, para conversar com a gente. Secretária, vamos começar aqui a nossa conversa. E aí eu começo já perguntando por que que a gente ainda tem uma desigualdade tão grande assim e uma invisibilidade do ponto de vista estatístico do produto do trabalho das mulheres. Bom, é um prazer estar aqui com você, debatendo esse tema, sobretudo nesse mês, né, em que a gente volta os nossos debates alusivo ao dia 8 de março, né, que é o Dia Internacional da Mulher. Bom, primeiro dizer que nós mulheres e as mulheres do mundo sempre trabalharam, né? Então, acho que uma primeira questão importante é dizer, né, que as mulheres sempre trabalharam. Agora, a gente precisa falar que trabalho é esse e que valorização ou não desse trabalho. E existem determinações sociais, culturais, históricas, econômicas que traz uma divisão sexual do trabalho e nessa divisão social do trabalho recai sobre as mulheres, além da luta por estar no mercado de trabalho, por participar da economia do seu país, né? Enfim, elas ainda têm a sobrecarga do trabalho de cuidado, do trabalho doméstico, do trabalho reprodutivo, que podemos dizer assim, né? Então, acho que essa desigualdade entre homens e mulheres no acesso ao mercado de trabalho, ele tem uma determinação histórica, né? Porque se nós não fundamentarmos isso, nós vamos dizer que as mulheres não se esforçam na mesma proporção que os homens. E não tem a ver com meritocracia, não tem a ver com esforço, tem a ver por uma determinação social, econômica, histórica, que institui uma divisão sexual do trabalho e as mulheres estão historicamente relegadas ao espaço privado, né? Em algum momento da economia, em algum momento do movimento do sistema econômico, elas são chamadas ao mercado de trabalho, mas nem sempre nos postos mais valorizados, né? Secretária, eu vou então para a gente ilustrar um pouquinho a nossa conversa. Vamos pegar aqui os dados grandes, né, os macrodados da participação das mulheres na economia brasileira. E a fonte aqui é o Razian, que é o relatório, né, anual socioeconômico da mulher,
editado pelo Ministério, esse é o Razian de 2025, com dados ainda de 2023, né? Somos mulheres 104,5 milhões, 51% da população brasileira, 52,2% desses 104 milhões participam do mercado regular de trabalho, chefiam 51% dos lares, ganham 79,1% do salário dos homens, ou seja, mais de 20% menos do que os homens, e trabalham o dobro do tempo dos homens no cuidado da família. Então, eu queria começar, por que o Razian, que foi criado em 2010, deixou de ser publicado por vários anos aí, do fim de 2019 até 2024? Qual a importância da gente ter esses dados, da gente saber o tamanho das mulheres nesse mercado? Bom, primeiro dizer que esse é um anuário, né, onde a gente consolida dados de várias bases de dados, e nós consolidamos esses dados, transformamos em informação e trazemos aí um panorama da condição socioeconômica da mulher no nosso país. Houve uma descontinuidade da publicação desse relatório anual, né? Nós tivemos um tempo de descontinuidade de várias políticas, e não só das políticas que prestam serviço diretamente, mas também de políticas que constroem, inclusive, diagnóstico, estatística de gênero, né? E a gente retoma esse relatório. Nós estamos, inclusive, ele tem um ciclo, né, de que você publica um e já está iniciando o outro, e é exatamente esse retrato, né? Apesar de sermos a maioria da população brasileira, mais de 50%, 51 ponto alguma coisa por cento, né? Nós ainda temos uma diferença de quase 20 pontos, né, atrás ou abaixo dos homens na participação do no mercado de trabalho, no mundo do trabalho, vamos dizer assim, né? E no mundo do trabalho formal, né? No mundo do trabalho, bem claro, isso. Né? É como eu falei no início da minha fala, né? As mulheres sempre trabalharam, né? Agora nós estamos falando no mundo de trabalho formal, né? Na relação mesmo com a economia, com a macroeconomia. E quando a gente vai comparar entre as mulheres as mulheres negras, né, que são as mulheres pretas e pardas, as mulheres negras, elas ainda têm um percentual bem menor comparado às mulheres brancas, né? Então, a gente tem aí uma questão de desigualdade de gênero, a gente tem uma questão racial e a gente tem uma questão de classe também, né? Então, esses marcadores, eles se interseccionam para a gente entender como vivem e como participam da economia do mundo do trabalho essas mulheres. Agora, esse dado, ele tem um ponto muito importante que eu quero puxar para uma outra questão, que as mulheres ganham menos, os salários são quase 20 pontos abaixo do salário dos homens. Quer dizer, se um homem recebe R$100 pela hora extra, pela hora de trabalho, uma mulher receberia 79, a gente pode explicar esse número dessa forma. E a gente teve aí, em 2023, a aprovação da lei, né, da Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres, né, que é a lei, vou pedir para colocar na nossa tela, só para a gente ter uma ideia do que diz essa lei, é a lei número 14.611 de 2023, né, aprovada aqui no Congresso, e que no caput ela diz, mas no artigo 2º, que é o que fica mais claro, que a igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens para a realização de trabalho de igual valor ou no exercício da mesma função é obrigatória e será garantida nos termos desta lei, e aí ela detalha. Como é que está essa questão da igualdade salarial? Porque na prática a gente vai ver que essa desigualdade é bastante grande ainda. Como é que a gente está caminhando nessa questão da igualdade salarial entre homens e mulheres? Bom, essa lei é uma importante conquista, né? Não só das mulheres, mas de toda a sociedade, porque quando a gente tem igualdade de gênero, certamente um país, uma sociedade, ela é mais democrática, né? E é uma lei que
que é um ganho, né? É uma importante conquista no marco regulatório da tentativa da construção da igualdade remuneratória, da igualdade no mundo do trabalho, mas ela ainda tem vários desafios, né? Porque ela foi regulamentada, quem acompanha, né, e quem monitora a aplicação dessa lei, nós no Ministério das Mulheres, mas principalmente o Ministério do Trabalho, e ela é muito judicializada, obviamente, né, porque ela traz questões estruturantes, né? Você vai mexer nas relações de trabalho, que é pautada ainda, infelizmente, numa perspectiva de uma divisão sexual do trabalho, né? E hoje a gente ainda fala de uma divisão racial do trabalho. Então, ela vai mexer com questões estruturais, né? O mercado ele precisa se adaptar a essa lei, então eventualmente a gente vivencia situações de judicialização com a dificuldade do cumprimento. E é exatamente isso, né? Construir uma igualdade salarial nas relações de carga. A gente falou aqui ainda da desigualdade no acesso ao mundo do trabalho formal. E a gente ainda vive dentro da desigualdade do acesso. Dentro do acesso, você ainda percebe a desigualdade salarial, que é exatamente o que a lei vem trazer. Então, o que mais se judicializa é exatamente o cumprimento da compatibilização. Independente de ser homem ou mulher, precisa comprovar que tem o mesmo salário se eles fazem as mesmas funções. Quem judicializa? Os poderes públicos judicializam, ou seja, entram na justiça contra empresas, ou empresas questionam a obrigatoriedade de pagar o mesmo salário? As empresas entram com processos de judicialização porque elas precisam cumprir as prerrogativas que estão colocadas na lei. E existe uma fiscalização para isso, né? Então, essa é uma relação complexa, né? Porque você está, de alguma forma, é o Estado regulando o mercado, né, em prol do direito das mulheres no mundo do trabalho. Então, vamos ver aqui um outro infográfico que eu acho que é bastante interessante, que é sobre exatamente essa diferença salarial, né, não vou chamar de salário, mas de rendimento, né, porque são várias formas de remuneração, né? É uma composição entre mulheres e homens, né? Se a gente pegar essa linha fina branquinha, seria 100%, que seria o salário pago aos homens, né? E a gente vê que no Brasil, aquele número que a gente já tinha falado antes, 79,1% é a média salarial das mulheres, ou seja, elas ganham apenas 79,1% do que os homens ganham. No Nordeste, essa diferença é menor, cai para 88%, quase 89%. Ou seja, cai para 10% mais ou menos de diferença, 12%. No Norte, também não é menor ainda do que no Brasil, a diferença salarial. Mas o interessante é que quando a gente vai para Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que são tidos como estados mais, como regiões mais desenvolvidas do ponto de vista econômico e também educacional, a diferença salarial entre homens e mulheres cresce. Você pode explicar isso aí para a gente? Bom, as estatísticas contra dados, contra fatos, não há argumentos, né? E aí a gente, para explicar isso, bom, eu acredito que primeiro a gente está falando de estados um pouco mais conservadores, né? Se a gente está dizendo que a desigualdade salarial e a desigualdade no acesso ao mundo do trabalho não é somente uma coincidência. Ou também não é somente por uma questão meritocrática. As mulheres querem atuar menos do que os homens. Existe uma raiz social, econômica, política e cultural, né? Se nós estamos dizendo que existe uma divisão sexual do trabalho, ela é permeada por uma visão de que as mulheres teriam menos capacidade, né? De uma visão de que as mulheres, ao invés de estar no mercado de trabalho, deveriam estar se ocupando do trabalho reprodutivo, né? Então, se você faz uma comparação em sociedades ou em regiões mais conservadoras, obviamente, esses percentuais eles vão estar retratando exatamente essa visão do que é
a entrada da mulher no mundo do trabalho, né? Existe uma concepção, né, de uma desigualdade imposta por uma divisão sexual do trabalho. Então, os números, eles vão revelar, inclusive, isso. Isso, para mim, foi bastante surpreendente. Eu fiquei pensando também que os salários médios no Nordeste são mais baratos, são mais baixos do que os salários médios no Sul, Sudeste e até mesmo no Centro-Oeste, onde você tem mais indústrias, portanto, requerem mais especialização. Isso teria também a ver com essa diferença? Ou, independente disso, o fato é que estados mais conservadores pagam menos as mulheres do que... Eu acho que esse elemento que você traz, ele pode ser considerado, mas se você for pensar do ponto de vista matemático mesmo, então, não é o fato de um Estado remunerar menos a classe trabalhadora, né? A gente está falando da desigualdade entre essas remunerações. Agora, se nós estivéssemos dizendo que as mulheres da região Nordeste ou a classe trabalhadora da região Nordeste é menos bem remunerada do que nas regiões mais desenvolvidas ou mais ricas, aí sim essa matemática tem sentido. Mas na desigualdade entre homens e mulheres, ela se repetiria, né? Então, assim, ela não tem uma explicação por si só. A explicação não é né? matemática, é cultural. Ela é cultural. A explicação, ela não é matemática, ela é cultural. E engraçado que quando a gente começa a analisar outros dados, né? Eu acho que eu não vou ter os percentuais aqui para te dar, mas quando você começa a analisar outros dados, você começa a ir comprovando mais a tese da questão cultural e estrutural. As mulheres estão mais presentes na pesquisa, né? No espaço do ensino superior. Esses dias eu ouvi de uma parlamentar que a produção legislativa a produção legislativa é maior na produção das mulheres, inclusive, né, dados colocados por essa casa. Então, assim, desmonta uma construção histórica, né? As mulheres, quando têm oportunidade, elas estão à frente desses espaços. Na ciência mesmo, as mulheres são a maioria. Você tem usado uma expressão que é o trabalho reprodutivo, né? Que a gente começa a ouvir mais. E quando a gente não tá apresentado aqui na pesquisa, mas no relatório do Ministério tem esse dado, que as mulheres em cargos de chefia, de coordenação, de direção, elas são menos de 30% no mercado brasileiro, né? E que muitos empresários, muitas empresas argumentam que as mulheres precisam sair para gerar filhos, para dar à luz, para criar. E, no entanto, a sociedade cobra hoje que as mulheres voltem a ter mais filhos, porque a gente está com a taxa de natalidade caindo. Como é que se casa, como é que se coordena, digamos assim, essas duas coisas? Bom, você traz uma questão interessante, porque a primeira parte da sua fala talvez seja também uma explicação dessa desigualdade salarial, porque quando você fala de igualdade salarial é dizer a mesma função, o mesmo salário, as mesmas responsabilidades, o mesmo salário. Então, o subterfúgio aí seria, a lei não fala que você precisa ter igualdade na composição dos cargos de chefia, mas você precisa ter igualdade salarial quando estão com a mesma responsabilidade no trabalho. Então, a alternativa é não colocar mulheres em cargos de chefia, porque é uma forma de você, inclusive, burlar a lei, burlar essa cobrança, né? e essa necessidade. E quando a gente fala da divisão sexual do trabalho, é exatamente isso, né? Uma mulher provavelmente ela vai custar mais caro, então ela vai ter menos produtividade, e a gente já ouviu dizer isso, né? Inclusive de lideranças que chefiaram o Brasil, dizendo que é mais complicado você empregar as mulheres porque elas engravidam. Então, talvez a solução seja a gente não engravidar mais. Mas, ao mesmo tempo, se a mulher não engravida, ela é cobrada porque precisa contribuir com a reprodução da força de trabalho, né? Então, as mulheres estão nesses dois lugares, né? Elas são responsáveis pela reprodução biológica, porque precisa reproduzir a força de trabalho, porque senão o sistema não sobrevive. E aí eu estou falando de uma grande maioria da população, que são as mulheres da classe trabalhadora, né? E
o trabalho reprodutivo na reprodução social dessa força de trabalho ou da vida, né? Porque ninguém nasce e vai se cuidar sozinho, né? Vai precisar de um cuidado. Então, em todas as fases da vida. E esse trabalho, normalmente, está na responsabilidade das mulheres. Por exemplo, eu sou assistente social, trabalhei em serviço público na ponta, atendendo as demandas da população. Quando tinha uma demanda que falava de trabalho, ou de algum adoecimento de um membro da família, um idoso, uma pessoa com deficiência, o nascimento de uma criança, sempre você ouvia a mulher: eu tive que parar de trabalhar para cuidar dos meus pais. Eu tive que parar de trabalhar porque o meu marido sofreu um acidente, ou o meu irmão sofreu um acidente. Então, toda a demanda de cuidado, seja por uma questão de adoecimento ou por uma questão de ciclo de vida, a gente sempre encontrava uma mulher dizendo que teve que largar o mercado formal para estar nessa atividade de cuidado. Então, eu vou aproveitar essa sua fala e já vou entrar num outro quadro nosso de informação que eu acho bem interessante, que é o trabalho invisível. E aí, nesse caso, a nossa fonte foi a Fundação Getúlio Vargas, uma pesquisa feita ainda em 2013, onde... Desculpa. Eles afirmam que se a gente fosse computar, né, economicamente, estatisticamente, o trabalho dos cuidados das mulheres com a família, o nosso PIB seria 8,5% maior do que ele é. É porque esse trabalho não está incluído na economia. E os cuidados da família, as mulheres têm 21,3 horas por semana, isso além do trabalho, ela está no mercado de trabalho, ela ainda dá mais 21 horas por semana ao trabalho da casa, da família, e os homens 11 horas por semana ao mesmo cuidado. E aí você está falando dessa questão de que as mulheres muitas vezes param de trabalhar, param de melhorar o sustento das famílias para ir cuidar dos familiares necessitados. O que o Estado brasileiro, o que a sociedade brasileira pode fazer para tentar organizar isso de uma forma melhor? Olha, quando a gente fala que acrescentaria 8,5% no PIB, eu daria um passo atrás para falar sobre isso, né? Na verdade, o trabalho reprodutivo, se a gente conseguir calcular, que aí é o trabalho invisível, né? A gente conseguiria, se a gente conseguisse calcular, provavelmente a gente já enxergaria a contribuição dele no PIB. Eu vou explicar por quê. Se nós temos um homem e uma mulher, a mulher trabalha em casa e o homem trabalha no mercado, porque quando a mulher trabalha no mercado formal, ela trabalha duplamente. Quando o homem trabalha no mercado formal, ele não trabalha duplamente, porque ele não vai se responsabilizar pelos cuidados, pelo trabalho doméstico. Mas por trás de alguém que vá para o mercado de trabalho formal, tem alguém que acordou 2 horas antes, provavelmente fazendo a marmita, passando o uniforme, colocando a roupa na máquina de lavar, acordando mais cedo porque 1 hora depois vai ter que levar as crianças para a escola. Então, isso é trabalho. E se tiver um método de calcular isso, porque já tem, inclusive, muitos organismos... Que debatem o feminismo, que debatem a condição da mulher no mercado de trabalho ou no mundo do trabalho, ela já vai trazer quanto custa o trabalho reprodutivo e quanto ele pode contribuir com a acumulação de riqueza. Infelizmente, não é contribuir para a distribuição de riqueza, mas ele vai contribuir para a acumulação de despesas. Porque um operário, por exemplo, um trabalhador, ele precisa reproduzir a sua força de trabalho. Então, ele precisa ter uma roupa lavada, ele precisa ter um uniforme lavado, ele precisa ter a comida feita, ele precisa ter minimamente uma condição de higiene na sua moradia. Então, esse trabalho que garante que aquela força de trabalho esteja apta para ir para o mercado, ele precisa ser contabilizado. Só um dado que eu não falei, mas que nesse relatório da FGV eles explicam que quando eles contam esse aumento de 8,5% do PIB, eles estão considerando como se a pessoa que trabalha em casa recebesse por hora o trabalho de o salário, né, digamos assim, de uma empregada doméstica. Isso. Que não tem especialização. Se a gente pensar no trabalho da babá, no trabalho da enfermeira cuidadora, são salários, no trabalho do professor, da professora que fica com a criança pequena, na verdade, esse PIB aí seria maior, né? Esse valor está subestimado, né? Porque é um trabalho altamente especializado, né? Você cuidar de uma criança, né? Não que a gente esteja desmerecendo o trabalho
das pessoas que trabalham regularmente no trabalho doméstico. Sim, e as empregadas domésticas são as mulheres com níveis de remuneração mais baixo ainda, né? Mais baixo ainda. Apesar de a gente já ter pelo menos o salário mínimo. Eu queria, para a gente dar uma fechada, a gente falar um pouquinho sobre políticas públicas, né? E a gente tem um dado muito interessante que eu vou pedir o nosso diretor para colocar na tela, que, na verdade, os municípios com secretarias de políticas para as mulheres no Brasil, apenas 18,3% desses municípios têm secretarias específicas voltadas para políticas para as mulheres. No Nordeste, mais uma vez, aqui o Nordeste está na frente, você tem mais municípios, 33%, Norte 27%, Centro-Oeste 16%, Sul 9% e Sudeste apenas 6% dos municípios. Por que isso? Porque a gente não tem todos os municípios com políticas para as mulheres. Esses dados, você traz ele também do Rasean. Os dados do Rasean, ele tem um delay, né? Porque a gente teve que vir, nós tivemos que ir capturando os dados anteriores do período em que ele ficou inativo, né? Mas a gente já tem dados novos, estão sendo consolidados. Por exemplo, nos estados hoje, né, nos 27 estados, a gente tem, praticamente todos os estados têm o que a gente chama de organismo de política para as mulheres. O que a gente está separando hoje é o que é exclusivo, né, o que é um órgão numa administração pública que se ocupa exclusivamente de política para as mulheres, o que é órgão híbrido, né, que tem um conjunto de políticas naquele órgão, inclusive a política para as mulheres, e o que é aquele que está vinculado de forma mais, vamos dizer assim, num nível de hierarquia menor, vinculada a uma determinada secretaria, e você tem ali uma coordenadoria, uma diretoria. Então, a gente está categorizando essas informações, mas hoje nós podemos dizer que praticamente 100% dos estados brasileiros, na estrutura administrativa do estado, você tem órgão de política para as mulheres, e exclusivo chegando aí a 80%. Esses dados que nós trouxemos são dos municípios. Vai sair um Rasean nesse ano de 2026 sim, e aí sim, ele trará dados de 2025 ou ainda de 2024? Ele vai combinar dados de 2024 com dados de 2025, né? Até a gente conseguir parear, né? Porque a gente teve que resgatar os períodos anteriores. Então, ele vai trazer essas informações, mas a gente tem uma outra plataforma que nós estamos construindo, a gente está criando dentro do Ministério das Mulheres, fundando, na verdade, o que a gente está chamando de SAGE Mulheres. Seria uma subsecretaria de gestão da informação, avaliação e monitoramento de políticas para as mulheres, tanto as nossas específicas, quanto o geral no âmbito de todos os ministérios e também nos municípios e na relação federativa. Então, a gente vai trazer uma espécie de um censo do que é o conjunto de gestão de política para as mulheres e também tentando mapear a rede especializada de serviços para as mulheres. Sai ainda dentro deste ano de 2026? A gente apresentou uma proposta, né, de reformulação do nosso decreto, mas com a estrutura que a gente tem, a gente está num processo de fundação dessa estrutura dentro do Ministério, mas já executando algumas entregas importantes que a gente está chamando, um deles é o Data Mulheres, onde é uma plataforma que a gente vai colocar ali dados estatísticos, mas também informação sobre rede de serviço, estrutura de gestão, para a gente mapear o Brasil e saber qual é o tamanho que nós estamos e qual é o tamanho do nosso desafio. Secretária Eutália Barbosa, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço. E é um prazer estar aqui com vocês. Nos chame sempre que nós viremos. Com certeza. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa pode ser compartilhado no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, se inscreva no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até a próxima Agenda Econômica.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. O Oriente Médio pode ser o estopim para um novo conflito de proporções mundiais. No fim do mês de fevereiro, Estados Unidos e Israel começaram uma onda de ataques ao Irã, que respondeu com operações militares contra o país vizinho e bases americanas na região. Estamos gravando este Cidadania ainda nos primeiros dias de conflito para tentar entender o que está acontecendo no Oriente Médio e como o Brasil e o mundo podem ser afetados. Meu entrevistado é o consultor legislativo do Senado, Rafael Coutinho. Rafael, muito obrigado por participar do Cidadania. Eu vou começar te perguntando logo o mais básico disso tudo. Os Estados Unidos alegam que o Irã estava construindo uma bomba nuclear, que estava enriquecendo urânio para construir uma bomba nuclear. O Irã nega. Só que esse conflito não é só por isso, né? Ele já é bem mais antigo. Explica um pouquinho para a gente essas relações Estados Unidos, Irã e Israel. Correto, Hermes. Essa ofensiva ela foi deflagrada porque muitos analistas ouviam que o Irã detinha quase 0,5 tonelada de urânio enriquecido, além de mísseis balísticos para entregar esse material nuclear em diversos países. Então, o ataque foi feito sob essas bases. Porém, você está certo, é um conflito muito, mas muito antigo. Inicialmente, a gente tem que pontuar que a hostilidade do Irã aos Estados Unidos, ela precede a Revolução Islâmica de 1979. Existe no povo iraniano uma cultura de nacionalismo muito forte. Existe uma cultura de que o território sempre foi vítima de atos imperialistas, e isso moldou bastante a cultura política iraniana. Vou ficar aqui só no século XX. Só no século XX, o país foi invadido nas 2 guerras, foi expoliado, houve morte por fome documentada. Na década de 80, o país foi invadido novamente pelo Iraque com apoio americano e dos soviéticos. Então, Hermes, estamos falando de uma nação milenar que tem o orgulho de ter sido um império civilizacional e que resiste a todo tipo de adversidade política e invasão. Então, não se pode ignorar esse aspecto psicológico. O que aconteceu com a Revolução Islâmica de 1979 foi que os líderes pegaram esse sentimento que já era pré-existente e direcionaram ao país líder do Ocidente, que naquele momento e até hoje é os Estados Unidos. Então, nesses 47 anos de República Islâmica, o anti-americanismo ele é identidade nacional, política de Estado e princípio legitimador do governo dos ayatolás. Então, esse conflito é tão antigo que ele chega a ser milenar. Eu vou dar um exemplo aqui. No final de 2025, já depois das hostilidades de junho, o então líder Ayatollah Khomeini inaugurou uma estátua em Teherã. E essa estátua mostrava o imperador romano, o imperador Valeriano, de joelhos perante o rei persa Sakur. E essa imagem, ela data de 260 a.C. Ou seja, a civilização persa vê esse confronto com os Estados Unidos, na verdade, contra o Ocidente, contra Roma, há muitos e muitos séculos. Só para a gente ajudar nessa contextualização, a gente fala Irã, mas é isso, ele foi o Império Persa e um império poderosíssimo, uma civilização antiga, com uma cultura riquíssima, e esse país construído pelos ayatolás é bem mais recente. Aliás, o ayatolá que acabou sendo uma das vítimas aí desse início de guerra, né? E eles estão nesse processo de definição de um novo ayatolá, que é o líder supremo, que mistura meio que a figura política e religiosa suprema do Irã, não é isso? Perfeito. Só que a civilização persa, ela moldou a República Islâmica. Sim. Então, a gente não pode ignorar esse aspecto
histórico secular. Sim, é o orgulho de um povo. É o orgulho de um povo. povo antigo. É o orgulho de um povo, exatamente. Mas você percebe essa situação que começou ali, Estados Unidos e Israel, um apoiando o outro, contra o Irã, está se disseminando, já está escalonando ali pelo Oriente Médio. É uma guerra já, não é isso? Isso. Hoje é uma guerra, no sexto dia, que pode-se dizer que é regional. Por exemplo, o Irã tem atacado bases no Golfo Pérsico, interesses americanos. Há 44 bases norte-americanas nos países ali em volta do Irã. Então, o Irã, ciente de que não pode vencer os Estados Unidos, ele empreende uma guerra assimétrica. Qual que é o objetivo do Irã? É elevar os custos econômicos da invasão americana no seu território. Então, o Irã bombardeia refinarias, bombardeia portos e fecha o Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, que é um estreito de 33 quilômetros de faixa de mar, que represa 30% da energia mundial, petróleo ou gás liquefeito. Então, isso aumenta muito a inflação mundial, se essa situação permanecer. Então, a tática do Irã é tentar causar uma inflação global e que a comunidade internacional enxergue, não no Irã, mas na liderança americana, o culpado dessa inflação. Por outro lado, o Irã está de fato atacando os países das monarquias do Golfo, que são aliados dos Estados Unidos. Por exemplo, Emirados Árabes Unidos, tem as cidades lá luxuosas, Dubai e Abu Dhabi. Irã está atacando essa percepção de segurança em hotéis, em aeroportos. E o objetivo disso é tentar dissuadir que esses países continuem usando as bases para atacar o Irã. Ou seja, adquiriu realmente novos contornos e escalou. Há uma chance, a gente está num momento de grande ascensão de lideranças de extrema-direita, o Donald Trump é um exemplo disso, e a gente percebe que muitos países estão se preocupando em aumentar o poderio militar, e até essa suspeita de que o Irã estaria construindo a bomba nuclear vai muito nesse sentido. A gente está percebendo uma nova corrida armamentista? Com certeza, com certeza. Apenas a Europa, que está sendo, digamos, abandonada pelos Estados Unidos, entre 2020 e 2025 aumentou 63% o gasto militares. E os Estados Unidos pede mais. Aqui na América Latina mesmo, há pressão que aumente para 2% a 3% do PIB os gastos com defesa. E nesse momento, a guerra se dá por meio de drone, inteligência artificial, guerra assimétrica, robôs, inclusive. Então, essa corrida armamentista ela é tecnológica e, de certa maneira, até mais desumana do que a guerra consegue ser. E os resultados podem ser catastróficos, né? É um poderio muito grande com uma capacidade de destruição mundial. E imagine uma inteligência artificial errando o alvo, confundindo. É assustador. Você deu um gancho, eu vou voltar, você falou do Estreito de Hormuz, que controla ali cerca de 30%, né, desse escoamento, principalmente de petróleo. E eu fiquei pensando, a chance é grande, e o Irã está apostando muito nisso, a gente já sentia esses efeitos na economia. Vamos falar um pouquinho dessa questão do petróleo e a questão da economia. Certo. A economia, ela depende muito da geografia. E o Irã, ele tem uma posição bastante estratégica nesse sentido. Por quê? Porque o Irã, além de ser o quarto maior produtor de petróleo, é o segundo maior produtor de gás natural e controla esse acesso, além da sua produção, de outros países, como a Arábia e Emirados Árabes. Então, se essa situação se mantiver, se o estreito estiver fechado, haverá uma queda de oferta. Com uma queda de oferta, naturalmente, o preço sobe. E se o preço do combustível sobe, há uma cadeia de eventos aí. Aumenta frete, aumenta os produtos que são
transportados por esse frete, por exemplo, alimentos. Então, mantivendo essa tendência, a inflação generalizada pode acontecer, inclusive chegando ao Brasil. E aí eu vou pegar 2 ganchos do que você está me falando agora. Economia inflacionária no Brasil e no mundo. E aí vamos para o primeiro lado ruim, mas tem um lado bom também. A gente sabe, por exemplo, a China compra muito petróleo que passa ali pelo Estreito de Hormuz. O Brasil é um grande produtor de petróleo, por exemplo. A gente pode chegar à China com o nosso petróleo de alguma maneira. Estou aqui especulando contigo, você vai me orientando. Por favor, Rafael. É verdade. A China, ela importa 80% do que passa por Hormuz. Então, nesse momento, a China está pedindo calma na região. Só que o Brasil ele não é autossuficiente em petróleo refinado. Então, o que o Brasil exporta é petróleo bruto. Sim, pode aumentar. Pode aumentar. E, assim, o Brasil também pode se posicionar como ainda maior exportador de alimentos, já que lá também vai travar e vai aumentar. Essa é uma oportunidade para o Brasil, mas que demanda aí uma sinergia entre o setor produtivo, o poder executivo, o poder legislativo, de aproveitar uma oportunidade, porque o Brasil é visto como um parceiro estável e seguro. E nunca ideológico, né? Nunca ideológico. O dinheiro não tem cheiro no Brasil. Então, o pragmatismo sempre fez parte da diplomacia profissional brasileira. É certo que o Brasil, até 2024, exportou 3 bilhões para o Irã, 4 bilhões de dólares para os Emirados Árabes Unidos, mas é preciso se adaptar à nova realidade. Faz parte do novo mundo. Um ponto que a gente tem que falar também, aí a gente continua falando de economia aqui. O Brasil é um dos países do BRICS, que não é um bloco formal, mas é um grupo que ganha força e se organiza cada vez mais. Até recebemos há pouco tempo aqui em Brasília o Fórum do Parlamento do BRICS. E o Irã foi convidado a participar, agora está se integrando ao grupo. Isso afeta de alguma maneira essa situação, essa guerra? Vamos chamar de guerra porque é uma guerra. Pode durar pouco tempo, pode durar muito tempo, é uma guerra. Essa guerra traz algum tipo de prejuízo ao BRICS pelo fato de o Irã estar participando do grupo agora? Não apenas por isso. De fato, é uma guerra e, de fato, o Irã é parte do grupo desde 2024. O que acontece é que é um grupo que não tem uma convergência ideológica e política. É um grupo que não tem nem estatuto formal. É formado por economias emergentes. E olha só que curioso. Essa guerra, ela demonstra aspirações antagônicas, não apenas divergentes. Por exemplo, China e Rússia condenaram os ataques ao território do Irã. Todos membros do BRICS. Emirados Árabes Unidos, membros do BRICS, foi atacado pelo Irã, membros do BRICS. Então, não se pode exigir uma coesão, uma união nessa guerra. O que se pode esperar é que o grupo se mantenha como fórum econômico, nesse momento. Vamos voltar um pouquinho agora, trazendo de volta para os Estados Unidos. A gente está falando muito de Irã, falando de BRICS, falando de Brasil, falando de mundo e economia. O Donald Trump disse que essa guerra se resolve em 5 semanas. É algo... A gente sabe que a situação ali no Oriente Médio é sempre complexa. É algo tão simples de resolver mesmo. A impressão que me dá é que ali é um barril de pólvora que tende a se perpetuar por mais tempo. Essa guerra, esse conflito, essa disputa. É difícil conseguir o objetivo dos Estados Unidos com bombardeios aéreos, sem presença de tropas no solo, que é que o Donald Trump fala desde a primeira campanha que não quer guerras longe do seu país. Então, de fato, o Iraque foi um desastre, o Afeganistão foi um desastre. Então, voltando à sua pergunta, fica difícil ter essa previsão apenas com bombardeios mudar o regime, dizendo que ali tem tal coisa, tem armamento, mas o Donald Trump fala para dentro que não quer essa guerra, que não vai colocar, digamos, boots on the ground, colocar soldados ali.
Então, nesse momento, fica difícil dizer que apenas com bombardeios precisos vai derrubar um sistema. Você me trouxe aqui a lembrança, algo muito parecido a esse momento de agora, porque os Estados Unidos estão alegando a questão da bomba nuclear no Irã, e ali, no início dos anos 2000, eles invadiram o Iraque, alegando a existência de armas de destruição em massa, acabaram matando Saddam Hussein nesse processo e depois nada disso foi comprovado, né? Não tinha essas armas de destruição em massa, parece que a história a gente não tem certeza de nada, lembrando que estamos gravando nos primeiros dias de guerra, mas parece que a história está se repetindo. Mas o Irã tem uma dificuldade adicional, que é a geografia. A geografia é montanhosa. Qual o custo político de colocar 500 mil soldados em terra para derrubar um regime? Não creio que a liderança americana vai querer dizer isso para o seu público interno. Então, eles estão tentando mobilizar populares, estão tentando, hoje, uma notícia que estão tentando armar o grupo étnico curdo para tomar o poder, mas essa prática de colocar os americanos no solo, no Irã, não me parece crível. Vou pegar aqui, muitos líderes, quando querem retomar a popularidade, colocam o próprio país em guerra, de um jeito ou de outro, né? Como as possibilidades que você está apontando aqui que o Donald Trump pode tentar fazer e já está fazendo. É isso? Será que ele está usando como cortina de fumaça essa guerra contra o Irã para retomar a popularidade dele, que está tão em queda? É possível, mas isso historicamente acontece quando o país é vítima, não quando o país é um agressor. Então, ao que parece, o Donald Trump está cedendo a pressões internas fora do MAGA, fora do grupo MAGA que sempre o apoiou. De fato, os Estados Unidos são inimigos do Irã recente, há mais de 47 anos, desde as crises do refém e desde que eu falei de uma coisa civilizacional. Mas eu creio que o Irã, que os Estados Unidos, não vai colocar troops on the ground. Não Sim. vai. Perfeito. A gente não pode deixar de falar nesse momento, a gente vive a crise do multilateralismo. Para explicar para você que está em casa, que é o sistema que o mundo vive desde o final da Segunda Guerra, em que os países todos, eles tentam uma convivência mais diplomática e harmônica, desde o nascimento da ONU, e sem a sobreposição de força, como a gente via antes da Segunda Guerra Mundial, né? O multilateralismo parece que está num processo de declínio. E isso significa que a ONU, a Organização das Nações Unidas, está fracassando no papel dela. Estou falando aqui suposições. É isso que está acontecendo? Explica para a gente, Rafael. Não são suposições, são fatos, mas é uma relação de causa e consequência diferente. Na verdade, a ONU, ela reflete o poder de 1945. 5 potências ali tentando decidir o destino do mundo. Só que o mundo mudou muito. Por exemplo, vou dar um exemplo, o Brasil busca sempre um lugar no Conselho de Segurança da ONU com poder de veto, né? Isso, na parte permanente. E não consegue, porque não tem tanto poder. Mas a Índia é uma democracia com 20% da população mundial e é uma democracia nuclear. Por que a Índia não está lá? Então, e desde a década de 90, por exemplo, Iugoslávia, depois Iraque e depois uma tentativa na Líbia, que a ONU teve uma certa participação, a ONU está enfraquecida devido ao poder militar. Isso é um fato. Ela não soube se adaptar aos tempos. Não soube. E o multilateralismo era apenas uma expressão da ONU. Então, o que está caindo não é o multilateralismo, é apenas uma consequência da erosão do próprio pacto da ONU. O que acontece, o que vai acontecer, na minha opinião, aqui estou dando um prognóstico meu, é que um novo pacto será necessário para o século XXI. Assim como no século XX a ONU surgiu para responder aqueles anseios, assim como no século XIX a Ordem de Viena surgiu depois das guerras napoleônicas, a ONU hoje está anacrônica e precisa de um novo pacto. Só que o multilateralismo ele não vai morrer, ele vai ressurgir sob nova roupagem. E aí o Brasil vai sentar na mesa de negociação, porque o Brasil é grande, porque o Brasil
tem uma capacidade de negociação muito grande e, assim como em 45, o Brasil vai sentar na mesa dos grandes. O Brasil tem um soft power gigantesco, maior até do que os brasileiros imaginam, né? Muito grande. O Brasil, além de ter, hoje, metais raros, petróleo, tem toda essa visão de que é um país não beligerante. Então, isso é um ativo muito grande para que o Brasil sente e ajude a estabelecer um novo pacto para reviver o multilateralismo que hoje está em franca decadência. Você falou, e eu tenho que pegar esse gancho, de dois momentos pós-guerra, quando a gente teve essa construção de uma nova ordem mundial. Aí a gente pensa nesse cenário do Brasil como um grande player sem guerra. Será que a gente consegue essa refundação dessa nova ordem mundial, desse multilateralismo sem guerra, ou é inevitável, com tanto conflito surgindo mundo afora, que a gente tenha que passar por uma grande guerra de novo, cometer os mesmos erros? Acho que uma grande guerra não é mais viável, porque a capacidade de destruição é muito grande. Então, no último momento, deve haver certa contenção. Mas o Brasil, sim, ele vai se posicionar porque tem minerais raros, tem energia, tem uma população muito grande e tem esse ativo de ser reconhecido como um país que preza pela conciliação pacífica de controvérsias. Então, o Brasil ele vai resistir a esse novo cenário de conflito, assim como resistiu em 1945. Houve uma diplomacia ali muito hábil na época para que o Brasil tomasse uma posição apenas no final da guerra. E isso foi muito positivo para o Brasil. Rafael, a gente falou das organizações internacionais e no caso, em especial, do multilateralismo, falamos de ONU. Aí me lembrei agora, OTAN. Nesse cenário, existe alguma possibilidade da OTAN se reinventar no meio de tantos conflitos? A gente tem grandes conflitos mundiais, esse é o maior no momento, e que tem chance de se expandir. Como é que você vê o caminho para a OTAN? A OTAN ela tem alguns atores mais engajados e outros menos. Por exemplo, a Espanha ontem foi criticada por não estar engajada, mas a Polônia já coloca 5% do PIB em defesa porque está ali na cara da Rússia. A Ucrânia pede ajuda de todos os países possíveis. A OTAN cresceu ali com os países bálticos, com a Suécia e com a Finlândia, que eram historicamente neutros. E sim, a OTAN de 2020 até 2025 aumentou em 60% o seu orçamento militar, e isso é mais do que durante o período de guerra. Uma preparação de uma guerra, talvez. A Alemanha está tentando se armar de maneira nuclear agora, a Polônia recruta muita gente. E assim, a OTAN depois de ter se visto abandonada pelos Estados Unidos, está tentando caminhar com as próprias pernas e está tendo muito sucesso nesse período de paz, relativa paz. Você falou aí que a Alemanha, por exemplo, que era um país proibido de produzir armamento nuclear, está caminhando nesse sentido, né? No pós-guerra. Me corrija se eu estiver enganado. Ainda é. Ainda é, pois é. Isso significa, só para ter o gancho para a pergunta, porque tem o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, vários países têm essa proibição. Você acha que esse tratado, que o Irã, por exemplo, é acusado de não estar seguindo isso, né? Você acha que esse tratado está em vias de cair, que os países estão tentando construir suas próprias bombas para ter um poder maior de dissuasão? Pois é. Quem não é parte? Israel, Índia e Paquistão. Coreia do Norte. Todos 4 têm armas nucleares. Voltando à Alemanha, o que acontece não é que a Alemanha está verbalizando querer, só que estão surgindo novos líderes na Europa, de direita, que estão defendendo esse tipo de pauta, que a Europa volte a se rearmar sem depender dos Estados Unidos, volte a construir novos complexos militares, inclusive uma arma nuclear. Nesse momento, assim, é uma intenção de líderes populistas, essa é a verdade, populistas, mas não é uma intenção declarada do governo atual. Perfeito. É um cenário que está se desenhando ainda. Eu já te convido a, muito em breve, voltar para a gente ver daqui a uns meses para onde caminhou
e, se possível, que esteja caminhando para a paz, né, Rafael? É o que todos esperamos, mas para que tenhamos paz, nós temos que investir na nossa defesa, investir na proteção das nossas riquezas. O Brasil tem que investir na proteção do Atlântico Sul, da Amazônia. Queremos paz, mas também temos que estar preparados. O poder de dissuasão é importantíssimo. A dissuasão ela é fundamental para garantir o equilíbrio. Rafael Coutinho, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigado pela atenção e até o próximo Cidadania. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Um caso sórdido ocupou as manchetes e acelerou a mudança nas leis de proteção às mulheres. Aquele homem, que um dia fez você acreditar que te amava. Esse homem, um dia, você estava dormindo e deu um tiro nas suas costas. Toda essa agressão era considerada um crime de menor potencial ofensivo, isto é, podia ser criminalizado o agressor com uma pena leve, como um trabalho comunitário, uma cesta básica. Não existia nem delegacia da mulher do país. E o que ele achou que era bom para nós dois era me eliminar. Ela precisa ir a organismos internacionais para fazer com que o Estado brasileiro reconheça a violência que ela sofreu. E a Corte Interamericana determinou que o Brasil editasse uma legislação protetiva das mulheres. A Lei Maria da Penha foi uma lei que é considerada a terceira melhor lei do mundo. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
Renegociação de dívidas de produtores rurais que tiveram perdas por eventos climáticos pode ser facilitada por meio de projeto de lei. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre essa proposta, além de economia, logística, entre outros temas. E para conversar comigo, nosso convidado de hoje é o senador Luiz Carlos Reins, do PP do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, senador. Bem-vindo, Sérgio. Bem-vindo à audiência da TV Senado. Prazer estarmos mais uma vez com você aqui na TV Senado. Ótimo. E para começar, logo vem uma pergunta da Assembleia do Estado do Rio Grande do Sul, da TV Assembleia. Vamos à tela. Aqui é Maurici Filho, da TV Assembleia, da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Senadora, a sua atuação no Senado tem sido voltada muito para o agronegócio, infraestrutura, defesa da propriedade privada e, por último, a reconstrução do Rio Grande do Sul. O senhor realiza um trabalho técnico e tem uma forte base ruralista. Inclusive, é autor e relator de projetos como o PL 320 e o PL 341 de 2025, que propõe a renegociação da dívida dos produtores rurais gaúchos afetados por eventos climáticos extremos. Estes projetos propõem prazos de até 20 anos, carência de 3 anos e taxas de juros reduzidas para o pagamento de operações que foram contratadas até junho de 2025. Como está o andamento destes projetos e como as demais propostas que visam a recuperação do Rio Grande do Sul estão sendo tratadas hoje pelo Senado Federal? Muito obrigado. Maurici, o ano passado, nessas negociações, um projeto veio da Câmara e agora nós estamos retomando agora no Senado, mas saiu ano passado uma medida provisória, 2 inclusive, que atenderam parcialmente. 6, 7 bilhões foram aplicados para resolver problemas, mas muita gente, muitos produtores ficaram de fora dessa negociação. Nós estamos agora retomando, já ajustamos com a presidência da Casa e também com o senador Renan Calheiros, e o projeto 5122 que veio da Câmara, com esse número, nós já estamos ajustando para que seja relatado e discutido na Comissão de Assuntos Econômicos. Então, já estamos programando para daqui a próximas 2 semanas uma audiência pública para retomarmos esse tema, discutindo com o setor e discutir também com o Ministério da Agricultura e também o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Fazenda, que é o principal. Ajustarmos como fazer essa negociação. Isso é uma negociação, continua a renegociação. Agora, o outro projeto que eu apresentei, agora voltaremos forte com ele de novo. Isso sim é a securitização. O que nós queremos e o que os produtores precisam é um prazo longo, 20 anos de prazo, 4 anos de carência, e ajuda de 3, 4, 5% ao ano para os produtores pequenos, médios e grandes. O Estado já perdeu 600, 700 bilhões de reais com 4 secas e uma enchente, e esse ano tem regiões que novamente perdem os produtores. Então, essa situação já discutimos no ano passado, amenizou o problema, mas não resolveu. Solução, além da negociação do PL 5122, é a securitização, que nós estamos retomando a discussão novamente aqui nessa casa. Senador, o senhor comentou sobre o projeto da securitização, que é de sua autoria, e esse PL da Câmara que está aqui no Senado. Há alguma expectativa para a unificação desses projetos e como o produtor rural poderia ganhar com isso? Eu acho que não, são situações diferentes. Um é a negociação, que pode sair a negociação e resolver o impasse, resolver parcialmente a negociação. Então, sai o 5122, que eu acho que é mais fácil e mais rápido, e depois a questão da securitização demora um pouco mais para nós ajustarmos recursos e a discussão com a área econômica do governo. Terá questionamentos, como nós já tivemos no ano passado, mas o processo, espero que esse ano tenha a atenção do governo, porque a situação se agrava e se viu que as negociações que já ocorreram não foram suficientes e não resolveram problemas dos nossos agricultores. Exatamente sobre isso, minha próxima pergunta. Alguns produtores rurais, principalmente os gaúchos, relatam dificuldade de acesso
as instituições financeiras para celebrar os acordos financeiros de renegociação. Como que é o cenário hoje no Rio Grande do Sul? Não é apenas os produtores, os próprios bancos. Eu conversava com o Banco do Brasil, Sicredi, Sicob, Banrisul. Os bancos querem fazer e os bancos não conseguem negociar. Então, é problema também, as instruções que saem de Brasília não chegam na ponta para o agricultor e para o sistema financeiro, que também quer resolver e não pode. E falando da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, o governo federal criou um fundo em 2024, um fundo com 6,5 bilhões aproximadamente, para auxiliar o estado que passou pela tragédia climática, principalmente em abril e maio daquele ano. Segundo o senhor, esse valor ainda estaria parado na conta do governo do estado. O que o estado alega a respeito disso? Sérgio, nós trabalhamos muito esse assunto. Primeiro, conseguimos recurso. O senador Rodrigo Pacheco, então presidente da Casa, nos ajudou numa comissão externa que nós tínhamos aqui, presidida pelo senador Paim e pelo senador Mourão. Eu, mesmo não estando atuando diretamente, porque eu estava licenciado, mas o meu colega Irineu Horta trabalhou. Naquele momento tinha 3 senadores oficiais e eu, extraoficialmente, trabalhando no tema. Conseguimos recurso. Em setembro de 2024, dezembro, o dinheiro foi posto na conta do Estado. E são 5 projetos: Arroio Feijó, Eldorado do Sul, Rio Gravataí, Alto Sinos e Baixo Sinos. E mais um recurso para Porto Alegre. Desse recurso, apenas um projeto. Nós já estamos em março de 2026, e desde dezembro o dinheiro está na conta do Estado, rendendo juro. 6 bilhões e meio, já deve ter mais de 1 bilhão de juros desse recurso. É a dificuldade do Estado em montar uma proposta e licitar uma proposta de projeto. Parece-me que agora está saindo o Arroio Feijó, que é o segundo projeto. Está em fase de conclusão o Eldorado do Sul, né, para que faça, então, conclua o projeto e possa licitar a obra Eldorado do Sul. Isso nós estamos em março de 26. E agora está para ser lançado o segundo projeto, que também já tem licença da FEPAM, e já tinha, que é o Arroio Feijó. Então, é 2 bilhões e meio, que pega toda a zona norte de Porto Alegre e pega também Alvorada do Sul e um pedacinho de Viamão. Então, esperamos que essa agilidade exista para que o Estado possa fazer o que tem que acontecer. E estamos trabalhando também, assim como o prefeito Melo, né, já agilizou o processo e liberou 700 milhões para a Prefeitura de Porto Alegre. Nós esperamos também que estamos conversando com os prefeitos para que eles possam se agilizar. Por exemplo, Sinos, Baixo Sinos e Alto Sinos tem 1 bilhão e 900. O dinheiro está na conta e não licitam o projeto. Para que os próprios prefeitos, a exemplo do que o prefeito Melo já conseguiu, possam então também eles licitarem a obra, já que o Estado tem dificuldade de soltar uma licitação com dinheiro em conta. Imagina, não, eu estou buscando dinheiro, é outra história. Não, o dinheiro está na conta do Estado. Falha o Estado nesse momento que não consegue, com uma equipe de trabalho que tem, montar um processo de licitação. Interessante o senhor comentar dificuldade de licitação. Pois a gente sabe que em tempos de calamidade pública há uma flexibilização em licitações. Então, como que esse recurso para ajudar com uma tragédia ocorrida em 2024, ele pode até perder o timing, né? Perder o tempo adequado para promover essas obras, sendo que há essa flexibilização para se licitar, para se promover despesas públicas quando de uma situação de calamidade pública. Como o senhor avalia isso? Já tinha o recurso, esse recurso já foi perdido em 2012, 13, 14, 2013 e 14. Tinha 1 bilhão e 900 na conta. Perderam pelas mesmas razões que nós estamos fazendo agora. O que eu já fiz o ano passado? No Ministério Público Estadual, eu chamei o Ministério Público Estadual, Federal, a FEPAM, que é o órgão ambiental, os prefeitos e o governo do Estado. O objetivo, agilize o processo. E mesmo assim, essas coisas continuam se arrastando. E nós salvamos esse projeto, Sérgio. Quando o ano passado vou dar uma olhada, o prazo estava vencendo. Imediatamente acionei o presidente Hugo Mota,
que colocou a matéria em votação na Câmara, e aí eu acertei com o presidente Davi aqui no Senado, votamos a matéria assim, em 2 semanas e garantimos o recurso. Eu relatei numa quarta-feira, na quinta-feira o presidente Lula sancionou e na sexta venceria o prazo. Já era para ter caducado o recurso e perdi todo o dinheiro do esforço que nós fizemos em 2024. Mas agora não tem problema de prazo, né? E o que nós queremos é que a solução venha, que os prefeitos possam participar do processo e ajudar o Estado a fazer com que saia a licitação do projeto e da obra, que é o que nós precisamos. E, senador, o Porto Meridional no litoral norte gaúcho promete impulsionar as exportações do Estado e também reduzir custos. A gente preparou uma arte aqui para falar a respeito. Então, essa obra no Arroio do Sal promete o escoamento da produção especial da serra, uma capacidade de até 53 milhões de toneladas por ano, construção orçada em 6,5 bilhões e expectativa de 2 mil empregos diretos e quase 5 mil indiretos. Qual que é a expectativa do senhor com essa obra? Nesse mês de março, nós ficamos quase 1 ano trabalhando aqui no IBAMA. O IBAMA foi ágil, precisava muita documentação. E saiu agora, né, o que nós já temos aqui, a audiência pública está ocorrendo nesse mês de março, para que então possa ser discutido em loco. Para que a comunidade gaúcha e brasileira saiba, nós temos o pior custo logístico do Brasil, por falta de portos, hidrovias, ferrovias e rodovias. E aqui está a primeira ferramenta. Um segundo porto marítimo para o Rio Grande do Sul. Vai trazer muito emprego, não apenas esses 2 mil empregos diretos ou 5 mil indiretos. O custo logístico do Rio Grande do Sul vai diminuir e vai fazer com que a indústria, o comércio, o serviço possam alavancar muito, não só na região do litoral, mas toda a metade norte do Rio Grande do Sul será, vamos dizer assim, beneficiada com a construção desse segundo porto. Veja que Santa Catarina hoje tem 7 portos funcionando, 7, construído mais 3, e mais 3 em pré-projeto. Chegará a 12, 13 projetos de portos em Santa Catarina. E nós lutando assim pelo segundo porto marítimo. Então, é muito importante que a sociedade entenda, nos ajude, e ainda tem gente que é contra o porto. Por favor, o meu vizinho estado vai ter 10 funcionando, eu não posso fazer 2 no meu estado do Rio Grande do Sul. Então, nós esperamos que a sociedade entenda que isso vem para ajudar não apenas o litoral norte do estado, vai ajudar o Rio Grande do Sul, principalmente a parte norte do estado, para chegar a Arroio do Sal exportando e importando. Será um porto de águas profundas, né, de 17 metros de calado, que é difícil ter esse porto no Rio Grande do Sul, no Brasil, mas terá esse porto em Arroio do Sal. As condições são lógicas. Veja, nós estamos em 2026, Sérgio. Esse porto foi desenhado por Dom Pedro em 1826. E nós estamos resgatando essa obra 200 anos depois. Veja como nós estamos atrasados. Em 1826 já se pensou nesse porto. Engenheiros espanhóis fizeram um estudo e o local ideal para um porto no Rio Grande do Sul deu esse local que agora nós estamos tirando do papel. O doutor Carrão, que é o pai da ideia, a quem eu quero cumprimentar, eu me associei, me abracei com ele em 2018 e agora em 2026 estamos tirando do papel uma importante obra de crescimento e desenvolvimento e geração de empregos, riquezas e divisas para o estado do Rio Grande do Sul. O senhor comentou da reunião com o IBAMA para tratar das questões ambientais. Como que está essa situação dos obstáculos ambientais à obra? Sem problema, porque demorou um pouco, porque afinal a empresa contratada, DTA Engenharia, teve que pegar dados do inverno, outono, primavera e verão, quer dizer, as 4 estações do ano. Então, por isso demorou, porque era um ano que precisava informações das 4 estações do ano. Está no IBAMA, assim que terminou no final do ano passado, liberaram, e agora, nesse mês de março, já deve estar saindo a primeira audiência pública. Acertado esse detalhe, deve sair a licença prévia. E aí, a equação econômica e montagem do projeto para começar a iniciar a construção da obra.
Outra ação que o senhor vem apoiando também é a modernização da hidrovia da Lagoa Mirim. O senhor mencionou a importância de hidrovias. Está em fase de licitação pelo governo federal. Como que o senhor vem articulando para as melhorias dessa hidrovia? Também estava parado, veja que isso é uma outra obra, vou contar parte da história. O presidente João Goulart brasileiro, nos anos 60 do século passado, o presidente Aedo do Uruguai trataram desse assunto. E nós tiramos do papel com o Bolsonaro em 2019 e nesse instante, né, essa obra está em licitação, que é muito importante, vai ligar o norte e nordeste do Uruguai com o sul e centro do Rio Grande do Sul. Então é uma obra importante para o Uruguai, para a parte mais pobre do Uruguai, que é a parte norte e nordeste, e também para o sul do Rio Grande do Sul. Vai ajudar o Porto de Rio Grande, essa obra muito importante, porque os uruguaios querem chegar a Rio Grande. Então vai melhorar as condições do Porto de Rio Grande com mercadorias que serão importadas ou exportadas do Uruguai via Porto de Rio Grande. E também vai ajudar o Rio Grande do Sul, muito importante. Estamos aguardando agora a abertura do edital, que essa obra finalmente sai do papel. Já houve uma licitação em 2024, ela foi suspensa em função das enchentes. E agora, se trabalhamos esse assunto de novo, está sendo feito e saindo efetivamente do papel. E são obras estruturantes para o Rio Grande do Sul. Porto e hidrovia, fundamental para o nosso crescimento, desenvolvimento, geração de empregos para o nosso Estado. E demonstra, né, uma capacidade de recuperação do Estado, uma resiliência para se recuperar, principalmente da infraestrutura, né, senador? E também ajudamos, para você entender, e a audiência também, Sérgio, durante as enchentes, o meu suplente, Irineu Horta, apresentou um projeto que virou a medida provisória, o projeto que o Irineu apresentou, para que o Estado não pagasse juro e prestação das dívidas. Então foi liberado e perdoado não, adiado o pagamento das prestações que o Estado tinha em 2025 e 2026, para que possa pagar no ano seguinte. Então, estão sendo alocados para o Estado quase 11 bilhões de reais, que o Estado não paga a prestação desde março do ano passado, março, abril de 2024, 25 e agora 26. Claro que essa conta ficará para frente, e esses recursos estão sendo investidos também em melhorias do Estado, em agricultura, mas fundamentalmente saúde e principalmente obras de infraestrutura. O Estado já está aplicando o juro e a prestação que não está pagando. Claro que essa conta virá a partir de 27. Sim, aí é um outro problema com o próximo governador, que herdará uma dívida de quase 130, 140 bilhões. Muita ginástica que nós temos que fazer para podermos equilibrar o nosso estado do Rio Grande do Sul. E ainda nessa linha, também merece destaque o projeto do novo aeroporto regional da Serra Gaúcha, que vai atender municípios como Caxias do Sul, Gramado, Bento Gonçalves. Como que esse aeroporto pode mudar a dinâmica da Serra do seu estado? É fundamental para nós o crescimento e a parte logística, né? Esse aeroporto também foi desenhado em 2010, 2011, 2012, no tempo da então presidente Dilma Rousseff, não deu certo. E agora nós tiramos também do papel essa obra, e nesse instante está em licitação. E até o final deste mês de março, quem está listando é o prefeito Adiló, prefeito de Caxias, porque o dinheiro foi colocado para Caxias, é 148 milhões de reais, que vai trazer crescimento, desenvolvimento para Caxias, toda a Serra Gaúcha e também o Vale das Hortênsias, Gramado, Canela, São Francisco, toda essa região vai ser beneficiada. Veja, turistas que hoje vão de qualquer parte do Brasil, chegam a Porto Alegre, pegam uma van para ir a Gramado, vai poder desembarcar no aeroporto Vila Oliva, né? Que vai ser iniciada a construção esse ano. Esperamos que até o ano que vem ele seja concluído. Então, também ajuda, e não apenas o turismo nacional, mas aí aviões maiores, né, poderão aportar em Gramado, em Vila Oliva, que está mais próximo do centro de Gramado do que do centro de Caxias. Veja, está aí que distante, Caxias e Gramado.
Então, esse aeroporto também vai ajudar a atrair turistas, não apenas brasileiros, mas também estrangeiros que vão chegar nas maravilhas que nós temos hoje na Serra Gaúcha e também no Vale dos Hortênsias. E falando em atrair turistas, o Rio Grande do Sul cresceu no ano de 2025 11,4% em turismo, mais que o dobro da média nacional, e alcançou a segunda colocação nacional. Qual que é a importância desse resultado para a economia do Estado? Duas situações que eu vou acrescentar. No Porto do Arroio do Sal, que nós iniciamos falando, esse porto poderá ter navios transatlânticos. E esses navios, o pessoal pode chegar em Arroio do Sal e dar uma chegadinha nos cânions de Cambará, Vale das Hortênsias e também na Serra Gaúcha. Tem uma visita que eles poderão fazer. Isso também vai ajudar mais ainda o turismo da região, muito importante. Isso para nós é fundamental, porque são empregos, são divisas, são riquezas que são implementadas com esse crescimento do turismo, parte do que nós falamos anteriormente. Os recursos que estão sendo aplicados em estradas, por exemplo, está ajudando a infraestrutura do Estado. Então, isso aqui para nós é fundamental. Botando agora essa hidrovia funcionando, o porto do Arroio do Sal funcionando e o aeroporto de Caxias funcionando, são fundamentais para o desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul. E como que a bancada aqui gaúcha, e principalmente o seu mandato, tem articulado para a concretização dessa obra? Existe uma sincronia entre a bancada gaúcha, que ali é a partidária, certo? Esquerda, centro, direita, o pessoal está focado em projetos que tragam o desenvolvimento do Estado. Então, o pessoal trabalha unido no sentido de ajudarmos o Estado do Rio Grande do Sul. Né? A nossa bancada, diferente de outras bancadas, os recursos são discutidos para todo o Estado do Rio Grande do Sul em diferentes áreas. Saúde, por exemplo, que é muito ajudada, infraestrutura, que também é muito ajudada. Os parlamentares, deputados, 31 deputados e 3 senadores, focam não em emendas individuais, mas em projetos estruturantes do Estado do Rio Grande do Sul. Então, dessa forma, nós trabalhamos na bancada gaúcha, que ajuda também nesse nosso crescimento. O senhor mencionou a sinergia da bancada gaúcha, né, independentemente de inclinação política, e o Rio Grande do Sul passou em 2024 pela tragédia climática que a gente comentou aqui ao longo do programa. Como essa sinergia da bancada foi determinante na recuperação do Estado e como o senhor imagina que isso vai ficar como um legado até do seu mandato aqui no Senado Federal? Ajudamos muito, né, em emendas parlamentares individuais, projetos, por exemplo, nós pegamos esses 6,5 bilhões, abraçamos essa ideia, deu certo, tanto que o dinheiro já está na conta, ninguém acreditava. Enquanto o governador foi na Holanda buscar solução, a solução estava dentro de casa, dentro do próprio governo do Estado, em projetos parados desde 2013 e 2014. Pegamos os projetos, pegamos as empresas gaúchas, atualizamos valores e com isso o dinheiro está na conta. Então isso é solução para as tragédias ocorridas no Vale dos Sinos, no Vale do Gravataí, na Grande Porto Alegre, que é fundamental. Não temos solução ainda para o Vale do Caí e não temos solução ainda para o Vale do Taquari, que buscamos solução para frente, né? Ainda continuamos trabalhando. Então, o legado são soluções que a gente busca, como aeroporto, como porto, como hidrovia, e também esse recurso da infraestrutura que chegou para combater as enchentes do Estado. Esse é um legado que o deputado Reins começou e o senador Reins está terminando. A gente falou aqui no programa sobre a capacidade de recuperação do Estado em infraestrutura, em turismo. Há alguma ação no sentido de recuperação da moradia para a população que foi afetada? E qual merece destaque aqui no programa? Demorou muito, isso aí, muitas moradias foram construídas, mas muito mais precisa ser feito ainda para dar dignidade às pessoas que perderam suas residências, principalmente no Vale do Taquari. Então, muito atraso com relação à liberação de recursos para a construção de moradias. O Vale do Taquari foi fundamental, saiu algum recurso, mas muito mais ainda precisa ser alocado para resolver também o problema de moradia no Vale do Taquari. Isso nós ainda estamos trabalhando para que a gente possa ajudar também os moradores do Vale do Taquari. Muito obrigado, senador Luiz Carlos Reins, pela participação aqui no Assunto de Estado.
Foi um prazer. Um abraço. E obrigado a você que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/tv, também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período, sem uma presença pública, mas com a presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Um dos principais pilares da democracia e da república é a comunicação isenta de qualidade para todas as pessoas, acessíveis a todas as camadas de uma sociedade. Eu, como senador, fico feliz em participar das 3 décadas da TV Senado, da qual sou testemunha do trabalho profissional responsável de informar os brasileiros sobre os trabalhos dessa casa tão importante para o país. Nós precisamos incentivar a informação de qualidade, a verdade, combater sempre o engano, aqueles que usam dos meios para levar a população a um entendimento errado sobre a política, sobre a sociedade, sobre nossa vida. Esse é o principal trabalho e o mérito da TV Senado nessas 3 décadas. Parabéns a todos os profissionais pela democracia, mas pelo comprometimento em informar bem o povo brasileiro. Eu interpretei Jesus Cristo na Paixão de Cristo. Eu não conheço nenhuma pessoa que interpretou Jesus Cristo que não teve a sua vida mudada. Porque você aprende os conceitos dele, porque você precisa estar cheio daquilo, né? E até na própria palavra de Deus fala, a tua boca só pode falar daquilo que teu coração está cheio. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. O programa a seguir é livre para todos os públicos.
A adoção tardia ela envolve uma criança que já tem um histórico, já teve convívio familiar de diferentes tipos. Então, acho que os desafios eles são um pouco maiores nesse sentido, né? Muitas pessoas elas têm um pensamento de que essas crianças elas vão vir traumas anteriores que vão fazer com que não haja o respeito para com os pais adotivos, né? Quando você pega uma pessoa que já é formado ou está no nível maior assim, de formação, ela tem mania, ela tem costumes, ela já tem uma personalidade que está ali saindo, está se mostrando. E as pessoas não querem isso, né? As pessoas querem realmente moldar. E é muito compreensível. O pedestre tem responsabilidade, ciclista... Fiz uma cadeira na academia, me foi negado pela história e pelo meu país. Hoje nós podemos... megafone, que é o diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado. Pela própria legislação, quando há uma situação de uma criança ou adolescente privado da convivência familiar, existe um trabalho do Poder Judiciário com todo o sistema de justiça, todo o sistema de garantia de direitos, para procurar, primeiramente, a reintegração familiar. Então, procurar estratégias, mecanismos para que a família da qual a criança foi retirada, essa família possa superar fragilidades que foram identificadas como situações de vulnerabilidade ou situações de risco. Mas quando não é possível essa reinserção familiar ou reintegração familiar, é que há uma outra etapa que é da colocação da criança ou adolescente em família adotiva. Nesse momento, nós temos o Sistema Nacional de Adoção, em que a criança ou adolescente, independente da idade, ela é inserida, identificada como apta para adoção, a criança para a adoção, e a partir daí há os próprios mecanismos do Sistema Nacional de Adoção que vai fazer a busca de uma família adotiva para cada uma dessas crianças. O Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento foi criado em 2019. Em março de 2026, o SNA tinha um registro de 35 mil crianças e adolescentes acolhidos, 5 mil disponíveis para adoção e 33 mil pessoas habilitadas a adotar. Nós temos 3 focos importantes, que é a família que está entregando a criança, a família que está recebendo e o foco mais importante, que é a criança, que está sendo passada de uma família para outra. Essa criança tem que estar segura, ela tem que saber que ela vai ser cuidada. E essas crianças, elas saíram de suas casas, do seu contexto familiar, porque elas foram, de alguma maneira, violentadas no sentido dos seus direitos. Hoje nós temos pelo Sistema Nacional de Adoção, em torno de 35 mil crianças em situação de acolhimento, seja acolhimento familiar ou acolhimento institucional. Aliás, o acolhimento familiar ele é preferencial e a partir daí existe inclusive uma recomendação conjunta do CNMP, CNJ e o governo federal e CONANDA, no sentido de que seja privilegiado, seja dada essa preferência ao serviço de família acolhedora, porque hoje, pelos dados, nós temos em torno de 6% dessas crianças acolhidas, só 6%, 6 a 7% em serviço de família acolhedora, quando ele é preferencial. A esmagadora maioria está ainda em instituições de acolhimento. A gente tem um imaginário social de que a adoção de bebês e crianças pequenas seria mais fácil, porque a gente pensa em bebês e em crianças pequenas como facilmente moldáveis, como tábulas rasas, e crianças mais velhas e adolescentes como desafiadores. Por isso que é tão importante a gente fazer o processo de preparação dos adultos, para eles refletirem que as crianças pequenas, elas crescem, também se tornam adolescentes, e que as suas histórias de vida vêm com elas, e que isso também vai apresentar desafios. Existe um estigma muito grande das pessoas e um medo que, quanto mais tarde, mais contaminado, e contaminado, assim, eu já ouvi esse termo, mas como é que era essa família? Como se um filho que nasceu de você, bem entre aspas, você pudesse escolher como é que ele vai ser, Na verdade, é uma coisa que a gente não escolhe. E a cor, porque também tem uma escolha grande de cor, Então, eles querem um perfil bem específico e geralmente são
bebês brancos e crianças. Ainda existe no imaginário dos casais o bebezinho no colo. Isso é uma realidade. As famílias que não têm filhos querem ter a experiência do berço e sonham com um bebê. Nós estamos apostando, para resolver a questão da adoção tardia, no diálogo com famílias que já têm filhos, que já passaram pela experiência do berço, que não têm essa necessidade, essa ansiedade. Então, nós precisamos direcionar as campanhas de adoção tardia para essa família, que está disposta a crescer a sua família, já trazer uma criança mais velha para fazer companhia aos filhos que já existem. Nós casamos com o desejo de ter 6 filhos, de verdade. Ia estar mais doida. E a gente ele queria 6 meninos, e eu falava que queria 4 meninos e 2 meninas. Mas a vida não foi, assim, nos deu um baque, né? Eu engravidei com 1 ano e pouco de casado, mas minha gravidez foi de risco, minha menina nasceu de 5 meses de gestação. E nossa primeira menina surpreendeu a medicina, porque para a medicina ela não ia sobreviver mais do que horas, e ela viveu 5 anos e 6 meses com a gente. Quando a Catarina, nossa primeira filha, né, Catarina, estava com 3 anos de idade, a gente decidiu que queria dar irmãos para ela, e como eu não poderia mais gestar, nós entramos no processo de adoção. Quando aconteceu essa situação da gente ficar sem a nossa pequena, ficamos traumatizados, que é normal, e a gente deu uma pausa no processo, no período, né? E a gente não pensou mais nisso por um tempo. Só que logo passado esse luto, né? Vamos dizer assim, inicial, eu resolvi falar para ela, eu falei assim, a gente podia voltar com o processo. Qualquer pessoa acima de 18 anos de idade no Brasil pode adotar. Pode ser casada, pode não ser casada, pode ter convivência homoafetiva, pode ter uma convivência heteroafetiva, não importa. Tendo 18 anos. E temos que observar o seguinte, entre o adotante e o adotado tem que ter no mínimo 16 anos de diferença na idade. Um postulante à adoção, né, a pessoa que tem um interesse, que já vem desenvolvendo essa vontade de adotar, ela precisa no primeiro passo procurar a Defensoria Pública, onde vai ser montado esse processo e depois encaminhado à vara da infância, né? Ao chegar na vara da infância, essa pessoa, esse postulante, ele precisa passar por um curso onde ele vai ter um entendimento melhor. Muitas vezes a própria vara da infância, o próprio juiz solicita que ele participe dos grupos que o Aconchego promove mensalmente, né, para pessoas postulantes à adoção. Então ele passa por esse curso, ele é habilitado, ele tem todo o seu cadastro aprovado pela vara da infância e após essa habilitação ele vai ser cadastrado no CNA, que é o Cadastro Nacional de Adoção. Os processos de adoção, eles têm um tempo jurídico, tá? Então, para os adultos, eu vou ter o processo de habilitação, né, em que eu vou me preparar junto à vara da infância, ao sistema de justiça. Depois vai ter esse processo que habilitado eu vou esperar para que eu tenha uma criança vinculada a mim. E aí, quando eu tiver uma criança vinculada a mim, eu vou ter o que a gente chama de estágio de convivência, que é essa aproximação, né? Com a criança ainda no acolhimento, fazendo visita, vai para casa, que é para que a gente consiga entender se aquilo ali vai ser uma adoção segura e protetiva. E depois do estágio de convivência, vai para casa, tem um tempo de uma guarda temporária, para depois sair a guarda definitiva. Às vezes a criança ela já está no abrigo há bastante tempo, mas o processo de destituição familiar, ele demora, é um pouco moroso, porque, enfim, né, eu acho que, claro, é o melhor interesse da criança, ela precisa, acho que no primeiro momento, tentar ser integrada na família de origem, mas quando isso não acontece, a criança acaba, né, ficando disponível para adoção. A gente vive numa realidade de uma falência, né, de políticas públicas que hoje, né, enquanto governo federal, a gente trabalha e tem trabalhado arduamente para ajustar isso, né, para que isso não aconteça, enfim, porque a gente tem a ausência de creche, enfim, muitas políticas que falham e a resposta que se tem para as famílias pobres no país hoje é a retirada de criança e adolescente. Nós temos aí um número
bastante significativo de crianças em situações de acolhimento. Delas, nós temos em torno de 5.500 crianças para adoção. Então, não são todas as crianças de acolhimento que estão para adoção. Por quê? Primeiramente, como eu bem mencionei, há uma busca de tentativa de reintegração familiar, mecanismos para a reintegração familiar. Mas dessas que estão em situação de acolhimento, estão para adoção, a maioria, e esse é o grande desafio, são crianças com maior dificuldade de inserção em família adotiva. Então, crianças mais velhas, sobretudo a partir de 8, 10 anos de idade, grupos de irmãos, crianças com deficiência. Nós temos uma outra decisão no Brasil que precisa ser revista, que é essa questão do pátrio poder. Nós estamos com os abrigos lotados, mas nem todas as crianças que estão no abrigo estão aptas para adoção. Se a gente olhar o cadastro das crianças aptas para adoção, ele é muito inferior às crianças que estão abrigadas. Nós temos crianças que estão no abrigo há 3 anos e o processo da destituição do pátrio poder ainda não foi completado. Nós temos crianças em abrigos que os juízes insistem na seguinte posição: precisamos encontrar um parente consanguíneo. E aí eles ficam esgotando todos os parentes, para depois que esgotar a ligação biológica com essa criança, partirem para uma outra opção. Imagine um menino que está no Rio de Janeiro em um abrigo e a justiça descobre que ele tem, por exemplo, um tio no Amapá. Então a justiça manda uma carta precatória, a justiça do Rio de Janeiro manda uma carta precatória lá para o Amapá para intimar esse tio. Até o oficial de justiça encontrar, até o judiciário do Amapá cumprir as diligências. Lá se foi 1 ano. Aí aquele tio se manifesta no processo: eu não tenho interesse em ficar com este sobrinho. Aí o processo volta para o Rio de Janeiro. Aí descobre que tem um tio lá no Maranhão. Então vamos fazer tudo de novo até o tio do Maranhão se manifestar no processo. Quanto tempo demora? Muito tempo. Então também nós temos conversado com os magistrados sobre essa questão. Aonde que o sangue é maior que o amor? A adoção tardia, infelizmente, no Brasil ainda sofre algum preconceito. E a gente precisa ultrapassar isso. A gente precisa entender que a adoção tardia não é coisa feia, não é coisa ruim. É uma questão realmente de aprendizagem. E para que a gente possa vencer esse preconceito, a gente pode tem que iniciar, quebrando o preconceito. Primeiramente, nós precisamos desburocratizar a adoção. Às vezes, essa adoção tardia é ocasionada por excesso de burocracia, excesso de zelo e lentidão do nosso sistema de adoção. A segunda questão é uma questão de conscientização. O maior medo das famílias que nos procuram, das audiências que nós fizemos, é pegar crianças já crescidas e que não têm a mesma afeição ou que já venha com algum tipo de problema desde o tempo que eles ficaram muito tempo em abrigos ou mudando de uma casa para outra. E isso é uma questão de conscientização. A princípio, a gente queria crianças de 5 até 7 anos. Aí a gente passa por um curso que é muito bom, eu indico o curso para qualquer pessoa, é um curso de pais para adoção, né? E o curso nos abriu, a gente mudou de ideia, a gente já não queria mais somente uma criança de 5 anos, poderia ser uma criança mais velha. Aí a gente colocou de 7 a 9 anos. Até falo assim, que as nossas filhas já tinham nascido, a gente só precisava ainda conhecê-las. E nesse processo, né, o fórum sempre ligava para a gente e falava assim, ó, apareceu uma criança de tal idade, em tal estado, e eu ficava muito daquilo. É minha ou não? Aí eu sentia no coração, não, essa ainda não. Essa ainda não. E a Fabrícia foi uma busca ativa, né, que o Fórum do Valparaíso fez, aí identificaram nosso perfil, cruzaram e nos chamaram, apresentaram o laudo dela, né? E na hora que a psicóloga estava lendo o laudo dela, porque ela nasceu com paralisia infantil, meu coração já foi se alegando, não quero ouvir, é a minha filha. A criança, que ela é dentro do processo de adoção, existe um período em que ele está em contato, tá? Um período ainda de conquista, um período de aproximação. E aí existe essa possibilidade de se parar o processo. Em alguns casos é até interessante que aconteça, porque se a criança continuar nessa família não pertencendo, é muito pior, porque você ficar numa família como satélite,
né? Não pertencer à família é muito ruim. A falta de reflexão e de preparação muitas vezes é um desafio recorrente, porque as pessoas vêm, ainda que sem essa intenção, numa concepção de que elas estão salvando uma criança ou um adolescente. E a adoção não é isso. A adoção é a escolha por formar uma família. E aí, quando você não entende que você não está salvando alguém, né, que é uma escolha e que você também precisa ser escolhido e é um processo construído, você vai ter que investir nisso. Então, é um desafio fazer esse salto de entender que não é uma caridade, não é uma benevolência, é uma construção de família. Acho que o adulto, né, a pessoa mais velha, quem se propõe a adotar, tem que compreender que cada fase tem os seus desafios, né? O bebê tem aquela fase de que, né, tem que trocar, não fala, não entende. As crianças mais velhas, adotadas ou não, elas já têm sua personalidade, já têm, né, seus posicionamentos. E eu acho que às vezes as pessoas não estão preparadas para partir de um ponto mais avançado no lidar com um filho, por exemplo. Eu acho que é uma questão de costume. Eu não acho que dá mais trabalho, eu só acho que as pessoas precisam compreender que são aspectos diferentes a serem lidados. Essas crianças que ficam na lista de adoção, muitas vezes esperam muito tempo. Mais tempo do que o necessário para o seu desenvolvimento em uma família, em um lar, agregados, né, a uma vida coletiva, cotidiana, que possa transmitir todo o afeto que elas precisam, todo o desenvolvimento cognitivo, social. Eu acho que o que falta, vencer alguns elementos da própria burocracia e um trabalho grande de conscientização. O Prêmio Adoção Tardia, gesto redobrado de cidadania, foi criado pelo Senado em 2021 e homenageia pessoas ou instituições que desenvolvam ações, atividades ou iniciativas destinadas a promover a adoção tardia de crianças e adolescentes. O Dia Nacional da Adoção é comemorado em 25 de maio. E em 2022 foi criada a Semana Nacional da Adoção. A gente colocou 2 meninas, né, no processo. Aí a gente já estava tendo convívio com a Fabrícia, né, ela passava o final de semana com a gente, depois a gente devolvia ela lá com as irmãs. Uma dor no aperto, mas tinha que devolver. Aí quando foi, mandaram mensagem para minha esposa, e minha esposa me liga, chorando. Já liga chorando. Ligaram aqui do Pará, uma menina do Pará, e eu não quero criança do Pará, não. Eu não quero ir para o Pará, não, é muito longe. E na hora que ela falou, eu falei assim, é a nossa filha. No dia que eu fui sair com eles dois, que a gente foi na sorveteria. Aí a gente conversou, andamos. Quando eu cheguei, eu fiquei bem nervosa, porque eu não conhecia, né? Mas aí eu cheguei, na hora que eu cheguei, eu senti uma emoção, porque a emoção que eu senti eu nunca tinha sentido. Foi uma emoção de família. Tava ali do meu lado o pai, uma mãe e uma irmã. As relações, elas não têm um tempo pré-definido e elas não são lineares. A gente escuta muitas pessoas achando que é como se fosse uma escada. Tipo, nossa, passou essa fase, agora... Não, é uma espiral. Um menino que falava que ele ia embora, que ele queria ir embora, que não sei o quê. E eles tinham já passado dessa fase do videogame. E um dia ele começou de novo, eu quero ir embora. E aí esse pai estava muito cansado e virou para ele e falou, então tá, você quer ir embora? Eu vou te levar embora. E ele olhou e falou assim, não, eu sou seu filho. Quando eu falo que eu vou embora, você tem que trancar a porta para eu não ir. Das crianças e adolescentes que estão para adoção, não significa que todas querem ser adotadas. Pode acontecer de muitas crianças e adolescentes, mesmo em situação de acolhimento, mesmo em situação de afastamento, pretendam falar assim, olha, eu não quero, né? E aí o judiciário tem que respeitar, ou muitas vezes há uma maior dificuldade mesmo de inserção em família adotiva e não se consegue, até os 18 anos, garantir essa inserção no âmbito de uma família adotiva. Questões que muitas vezes de uma criança que ela já está inserida no âmbito da família adotiva, ou seja, foi adotada, já houve um rompimento do vínculo com a família de origem,
eventuais vulnerabilidades ou situações de risco que ocorram no âmbito dessa família que a adotou, isso vai seguir o mesmo trâmite como se fosse a família de origem. Para quebrar esse estigma da adoção tardia, é você pensar em modelo de família acolhedora. Apesar de que, assim, hoje, para uma pessoa, né, uma família ser família acolhedora, ela não pode estar cadastrada no Sistema Nacional de Adoção, mas ela pode se inscrever e aí testar, o que é isso? A família acolhedora, ela é uma família da sociedade civil que se voluntariou, se disponibilizou a ofertar cuidado, proteção e amor para uma criança que está com uma medida protetiva de acolhimento. Família acolhedora é provisória. A medida de proteção, ela é provisória, ela é temporária. Uma criança recebe essa medida protetiva de uma forma temporária. Então, a família acolhedora, ela tem a guarda, mas é de uma maneira temporária. Assim que ou essa criança retorna para a família de origem ou ela é adotada, aí a guarda dessa família é extinta. O Estatuto da Criança, ele prevê que a criança fique no máximo 18 meses acolhida. Aqui com família acolhedora, enquanto essa criança ela está dentro dos cuidados de uma família, a equipe técnica responsável por esse caso, ela tem mais tempo para trabalhar com essa família de origem, para entender, fazer com que essa família tenha uma rede de apoio, seja reestruturada e no caso de não acontecer essa reintegração, a gente solicitar à vara da infância que ela seja cadastrada para adoção. As crianças que são separadas das suas famílias, elas passam por uma ruptura, elas não escolheram ser separadas. Então a gente precisa que isso seja trabalhado durante o acolhimento e que isso não seja um tabu durante a adoção. A gente não apaga a história dessas crianças. E crianças mais velhas vão ter muitas memórias e muitas vezes memórias afetivas dessas famílias biológicas, memórias sensoriais, de cheiro, de gosto, e elas precisam ter espaço para falar sobre isso, porque quando a gente silencia isso, os efeitos dessa ruptura são maiores. O direito a saber a sua própria história, a falar sobre as dores que essa história tem, são os melhores remédios que a gente tem sobre as possíveis consequências que isso teve na vida. Depois que eu conheci toda a casa, a Fabrícia falou bem assim pra mim: Ana, aí eu falei, oi, bem intensa, né, oi. Aí ela falou, vem cá, eu falei, tá bom. Aí eu fui correndo, que eu já tava lá pra trás. Aí ela falou, vem cá, aí eu vim correndo. Aí ela pegou na minha mão, aí a minha mãe tava do lado, aí ela tampou meus olhos, aí a gente parou em frente a uma porta. Aí a Fabrícia abriu e falou, tadã, esse é o nosso quarto. Aí o quarto tava todo arrumado, aí ela falou, essa aqui é a sua cama, essa aqui é a minha. Aí ela falou bem assim, você pode contar comigo pra tudo. E a Ana, tem que falar, né, a verdade, ela nos testou várias vezes. Várias vezes ela testava, até que chegou um dia, numa madrugada, ela acordou chorando, e ela é escandalosa. E a gente tentando acalmar o que foi. Aí ela falou assim, só quero falar para minha mãe e pro meu pai, sai do quarto. Aí Fabrícia é muito boazinha, educada, né? Saiu do quarto, aí a Ana falou uma coisa que me marcou para sempre. Ela falou, eu descobri que eu amo vocês. Então, eu não quero mais ficar teimando com vocês, fazendo coisa errada, porque eu estava fazendo tudo isso para que vocês desistissem e me devolvessem logo. Muitas pessoas chegam assim, nossa, que coisa bonita, que caridoso, que caridade vocês estão fazendo, que coisa bela, que ação bonita. A gente não está fazendo ação, a gente não está fazendo caridade, a gente está sendo pai e mãe. Eu penso em adotar sim. Tanto, vamos colocar assim, crianças que já fogem dessa faixa etária, quanto adolescentes também. Não tenho certeza se eu quero ter uma criança biológica, mas eu acho que já existem tantas pessoas, tantas crianças, né, especialmente crianças mais velhas, e eu acho definitivamente que é para a sociedade, assim, integrar essas crianças que já existem, que já estão esperando um lar, esperando ser, né, integradas, ir para a escola, ir para um parque. Eu acho que essas crianças, mais do que ninguém, merecem, né, ter o acolhimento da sociedade. Então, com certeza, é um plano que eu tenho. Lá me falavam sobre amor, mas eu não sabia o que era amor de verdade. Aí, quando eu soube da família e eu cheguei para a família, a minha mãe falou bem assim para mim, eu te amo. Aí veio lá no passado, eu, oxi, amor e te amo, minha amada.
Aí eu fui lá perguntar pra minha mãe fazendo comida, mãe, eu quero ser amada. Aí ela falou bem assim, oxe, mulher, que pergunta é essa? Pergunta besta. Aí eu, sei lá, o que é amor, amada, e por que a senhora fala eu te amo? Ela falou bem assim, eu vou te explicar os três. O te amo é porque eu te amo. Amada é porque você é amada pelos seus pais, pela sua irmã e pelos seus irmãos, e por todos ao seu redor, né, ao redor de família, amigo. E amor é o que a gente sente por você. Aí eu fiquei muito feliz quando ela falou isso. A adoção, ela é maravilhosa. Ela é maravilhosa. Porque desperta na pessoa assim, o sentimento. Eu fui escolhido. E é muito bom a gente ter esse sentimento de ser escolhido. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. As leis fazem parte da nossa vida de todo dia. Elas podem começar de diversas formas, mas todas elas passam pelo Congresso Nacional. As leis nascem por um projeto de lei. É um longo caminho que pode demorar alguns anos até a aprovação. Mas quem pode, afinal, apresentar uma ideia, um projeto de lei? Muita gente? Os senadores, os deputados, o presidente do Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República, o presidente da República, claro, e você também. Qualquer cidadão pode apresentar um projeto de iniciativa popular. Ele precisa ter assinaturas de 1% do eleitorado brasileiro em pelo menos 5 estados. Agora que a gente já entendeu como surge o projeto de uma lei, vamos conhecer a jornada do projeto. Vamos supor, o projeto é de um senador. O ponto de partida é quando a proposta é lida em uma reunião do plenário. Na sequência, ela vai passar por uma ou mais comissões especializadas que vão avaliar também se a proposta está de acordo com a Constituição. Essas comissões colocam em votação o relatório e ele volta para o plenário. Se for aprovado do Senado, esse projeto vai para a Câmara dos Deputados, onde é feita uma revisão do projeto. Se os deputados fizerem alguma mudança no texto, aí o projeto volta para mais uma votação no Senado. Quando a proposta de lei é feita pelos deputados, ou tem uma votação iniciada na Câmara, como, por exemplo, os projetos de lei de iniciativa popular, aí o caminho se inverte. Primeiro os deputados votam e a revisão fica com os senadores. É só depois que o projeto segue para a etapa final. O presidente da República decide se aprova ou veta a lei. E olha só, mesmo que o presidente vete uma lei, o Congresso Nacional pode derrubar o veto do presidente. É o nosso poder legislativo que dá a palavra final sobre um projeto de lei. Mas antes de tudo isso, estamos nós, eleitores, e as nossas escolhas. Sou Antônia Márcia Vale, eu sou editora e apresentadora do programa Agenda Econômica. Eu trabalho no núcleo de programas que produz o que a gente chama de programas de grade.
A elaboração de um programa nunca é uma coisa tão simples. Por trás das câmeras tem uma equipe enorme. A gente tem iluminador, a gente tem os câmeras, a gente tem o contra-regra, tem um diretor de gravação. TV não é uma brincadeira individual, é uma brincadeira coletiva. O que eu vislumbro para a TV Senado é que a gente consiga fazer produtos que sejam cada vez mais informativos, que mostrem efetivamente o trabalho dos senadores e o que esse trabalho tem de impacto na vida do cidadão diretamente. Eu pude participar de momentos históricos do país e isso para mim é muito rico, é impagável. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista. Veja os destaques desta semana. CPMI do INSS ouve executivo de Banco Digital. Acordo entre Mercosul e União Europeia é confirmado pelo Congresso. E Senado leva a educação legislativa a escolas públicas do Distrito Federal. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Há 10 dias do prazo final para a CPMI do INSS, deputados e senadores se reuniram nesta quinta-feira para o depoimento de Arthur Ildefonso, principal executivo do Banco C6 consignado. Antes de ouvir a testemunha, foram aprovados 3 requerimentos. Deputados e senadores aprovaram convites a Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e a Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, para que falem à CPMI como testemunhas. Foi aprovado ainda requerimento pedindo que o presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato, compartilhe com a CPMI os documentos das quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A pauta está aprovada. Arthur de Azevedo, principal executivo do Banco C6 consignado desde 2019, se recusou a fazer o compromisso de dizer a verdade. A gente não tem como prever aqui o que possa ser lhe perguntado, então ele vai exercer esse direito. Muito me estranha um presidente com a carreira que o senhor tem não assinar um termo de compromisso para falar a verdade. O executivo informou que o INSS suspendeu novos contratos de empréstimos consignados do Banco C6 esta semana. 2 dias atrás, justamente quando eu me preparava para comparecer diante das senhoras e dos senhores para esclarecer todos os fatos, o INSS decidiu suspender a concessão de novos empréstimos consignados ao Banco C6 consignado. Estamos impedidos de ofertar novos empréstimos consignados pelo INSS e já recorremos ao Judiciário para restabelecer a operação. Arthur Azevedo respondeu às perguntas do relator deputado Alfredo Gaspar. Hoje, quantos contratos o banco tem com aposentado e pensionista do INSS relacionado a empréstimo pessoal? Ativos tem aproximadamente 6 milhões e já foram concedidos ao todo aproximadamente 10 milhões desses empréstimos. O C6 consignado não tem agência física no país e isso chamou a atenção do relator. O C6 tem quantas agências físicas no Brasil? O C6 não tem... O C6 consignado não tem nenhuma agência física no Brasil. Eu sou aposentado, o senhor é o banco... Eu preciso do empréstimo, mas não sei da sua existência porque não tem sequer agência física. E a CPI do Crime Organizado aprovou a convocação de Marta Graef, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Entre as convocações aprovadas pela CPI estão a do ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, Pedro Taques, que também teve um requerimento de convite aprovado pela comissão. O requerimento inicial de convocação do senhor Pedro Taques, ex-senador, ex-governador, ex-procurador da República, se dá por conta de documentos e informações que ele traz referentes à atuação do Banco Master no estado do Mato Grosso.
Também foi aprovada a convocação da influenciadora digital Marta Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro. A convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi votada em separado e rejeitada pela CPI. Nós não podemos tirar o presidente do Partido Liberal, que disse que o Banco Master doou recursos para campanhas do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Ele afirmou, e estamos investigando um esquema de corrupção, um esquema que transcende a corrupção banal, mas sim a um esquema que se caracteriza como organização criminosa. As doações de campanha não são ilegais, não são ilícitas. E o próprio presidente do partido admitiu que havia essas doações, mas admitiu de uma maneira a destacar um fato normal, corriqueiro, dentro da vida política. Se houvesse alguma suspeita de ilicitude envolvendo essas doações, aí daria toda a razão de nós o convocarmos aqui para falar qualquer coisa ou esclarecer esses fatos. Na votação das quebras de sigilo, os senadores da CPI criticaram mais uma vez decisões do ministro Flávio Dino sobre a votação de quebras de sigilo em bloco. O Senado Federal ele foi violentado, essa é a palavra, com a decisão do ministro Flávio Dino. Se eles mesmos votam em bloco lá, se a gente sempre votou em bloco aqui, por que no caso específico, senador Marco Rogério, da quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, o ministro Flávio Dino, que foi, senador Magno Malta, ministro da Justiça do Lula e também foi indicado ao STF pelo Lula, vai lá e bloqueia. Mesmo assim, foram aprovadas em bloco várias quebras de sigilo de empresas ligadas às investigações da CPI. Quebras de sigilo mais polêmicas foram votadas em separado, como a do ex-ministro Paulo Guedes. Houve uma autorização, praticamente a título precário, de esse banco poder funcionar no momento em que era exatamente ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E o objetivo desse requerimento é exatamente para que nós possamos ter as informações que demonstrem se a participação do senhor Paulo Guedes nesse processo se deve a interesses pessoais, individuais, financeiros, enfim. O fato de Paulo Guedes ter sido ministro de Estado da Economia do Brasil, o fato de ele ter sido ministro, e que regras foram feitas e situações foram criadas, e que isso, em tese, teria favorecido, teria criado possibilidades para que crimes fossem cometidos. Não há aqui apontamento direto de envolvimento ou de suspeita de envolvimento do ex-ministro Paulo Guedes. E não há porque não há. A quebra de sigilo do ex-ministro foi rejeitada por 6-2. Foi promulgado em sessão solene do Congresso Nacional o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que reduz tarifas de importação. As novas alíquotas devem entrar em vigor daqui a 60 dias. O Acordo de Comércio Mercosul-União Europeia busca diminuir barreiras comerciais e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre os dois blocos econômicos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma sessão histórica do Congresso Nacional. Hoje, promulgamos o decreto legislativo que aprova o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A partir de hoje, a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, se alia ao Mercosul para criar um dos maiores acordos comerciais da história recente. Após 26 anos de negociações, hoje surge um mercado vibrante
de mais de 718 milhões de pessoas. Na sessão, os parlamentares enfatizaram principalmente a construção de uma relação comercial equilibrada entre os dois blocos e também uma política de proximidade política entre os dois lados. O comércio cria nações amigas, nações parceiras. Conflitos armados que destroem vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção, de investimento e de mercados consumidores. Este acordo é um vetor de modernização. A redução de tarifas sobre máquinas, equipamentos de alta precisão e insumos químicos reduzirá o custo do investimento nas fábricas brasileiras. Teremos acesso à tecnologia de ponta europeia para aumentar nossa produtividade e gerar empregos de qualidade aqui dentro. Mais do que um tratado comercial, trata-se de um instrumento estratégico de inserção do Brasil na economia global. Ao aproximar dois dos maiores blocos econômicos do planeta, o acordo cria condições para maior integração produtiva, estimula investimentos e projeta a imagem de um país comprometido com regras claras, cooperação e previsibilidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deram destaque à conexão dos blocos e ao multilateralismo. O acordo entre Mercosul e União Europeia conecta dois blocos econômicos que juntos representam mais de 700 milhões de pessoas e 1/4 da economia mundial. Trata-se do maior acordo comercial já negociado pelo Mercosul e também o maior acordo de comércio entre blocos do mundo. Em um mundo marcado pelo protecionismo e pelo unilateralismo, a ampliação da parceria entre o Mercosul e a União Europeia possui enorme relevância geoestratégica, aproximando ainda mais duas regiões que possuem valores comuns, como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e dos direitos humanos. Entre os principais pontos do acordo estão a redução de tarifas alfandegárias para cerca de 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. A eliminação ou redução de impostos para diversos produtos industriais do Mercosul, como máquinas e equipamentos, automóveis e autopeças, produtos químicos, além de aeronaves e equipamentos de transporte. O estabelecimento de cotas com tarifas reduzidas para produtos agrícolas do Mercosul, como carne bovina, frango, arroz, açúcar e etanol. O acordo também prevê a redução de barreiras comerciais e regras mais claras para investidores estrangeiros, beneficiando setores como serviços empresariais e financeiros, telecomunicações e transporte. Uma sessão especial no plenário esta semana marcou o lançamento do Guia da Candidata, produzido pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. O Guia da Candidata, que será distribuído gratuitamente, tem o calendário completo com os prazos para cada etapa da candidatura, dicas de como escolher um partido e orientações específicas sobre os direitos da mulher na política. Esse guia, ele é destinado a mulheres que sonham em representar suas comunidades em câmaras municipais, em assembleias legislativas, na Câmara das Deputadas e dos Deputados, no Senado Federal ou em prefeituras, como também a lideranças comunitárias, ativistas, jovens, mulheres negras, mulheres trans, indígenas, rurais e de periferia que precisam de orientações objetivas para disputar eleições. Durante a sessão especial, a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, explicou a importância dessas orientações para as mulheres na política. A política não é neutra, ela ainda é atravessada por desigualdades de gêneros, raça e classe que impõem obstáculos concretos à participação feminina. Então, mulheres enfrentam dificuldades maiores de acesso a financiamentos, às redes de apoio, à visibilidade, bem como são alvos mais frequentes de ataques.
de desinformação e de violência política. O guia alerta as mulheres sobre os critérios de inelegibilidade, como a lei da ficha limpa, e sobre a necessidade de desincompatibilização para os casos de ocupar cargo público, exercer função em sindicatos ou atuar em entidades que recebem recursos públicos. Mas, além disso, o guia trata de assuntos mais delicados, como a violência política e os preconceitos sofridos pelas mulheres em todos os níveis do poder. E nós, mulheres do Senado Federal, sofremos de forma cotidiana violência de gênero. Esta é uma realidade. Hoje, se não gritarmos, se não lançarmos um guia da candidata, não existe guia de candidato, Augusta. Por que não existe? Porque todas as portas estão escancaradas para eles. Nós temos que criar zaps para nós temos que criar guias, nós temos que falar todo dia na televisão que a gente é candidata, ainda correndo o risco de ser suplantada pelos partidos ou pelas lideranças políticas. Esta é uma verdade. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser a bola da pancada, né? Toda hora alguém bate na gente. Toda hora alguém quer ocupar o nosso lugar. Querem ocupar nossas cotas, querem ocupar os nossos recursos financeiros para as campanhas, querem ocupar as nossas vagas para tudo. Eu vim de uma carreira militar onde eu via os homens brigando para que uma mulher não saísse coronel e eles ocupassem aquela vaga. Eu vim para a política e vejo toda hora os homens querendo ocupar as vagas das mulheres em vários cargos. É importante destacar que este guia reconhece que as mulheres não vivem os mesmos desafios da mesma maneira. Ele reconhece a pluralidade das experiências femininas no Brasil e fala também para mulheres indígenas, negras, quilombolas, periféricas, trans, do campo, das águas e de povos e comunidades tradicionais. Isso é essencial, porque a democracia só será verdadeira quando acolher de fato a diversidade das mulheres brasileiras. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, já está em vigor. A lei obriga as plataformas digitais a removerem imediatamente conteúdos relacionados a abuso ou exploração infantil, além de estabelecer medidas para verificar a idade dos usuários. O ECA Digital trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente da internet. A lei moderniza o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, período em que computadores, internet, tablets e smartphones não eram uma realidade para crianças e adolescentes. O principal objetivo da lei é combater a adultização, a violência digital e a exploração comercial de crianças e adolescentes nas redes sociais e em outras plataformas online. Entre as medidas previstas na lei estão: verificação obrigatória da idade para criar contas em redes sociais e plataformas de jogos e vídeos, não sendo mais suficiente apenas a autodeclaração. Controle parental obrigatório. Grau de privacidade mais elevado por padrão para produtos ou serviços de tecnologia de informação direcionados a crianças e adolescentes. A juíza da Vara da Infância e da Juventude, Vanessa Cavalieri, alerta sobre a importância da existência de mecanismos na segurança da internet. Nós, pais, eu sou mãe, também, a gente ainda tem a mentalidade, a ideia de que o perigo está fora de casa, De que quando o filho vai para a rua, ele está em risco, mas quando ele está dentro de casa, ele está seguro. Isso não é mais verdade. Com o mundo atual, com a internet, com as redes sociais, jogos online, com o ambiente digital, isso não é mais verdade. Eu sempre falo assim, se a criança está dentro do quarto, a criança adolescente com um celular, um tablet, um notebook com acesso à internet, dentro do quarto dele tem uma porta aberta para qualquer estranho entrar. A verificação da idade deverá ser implementada pelas plataformas digitais. No entanto, isso não deve retirar a responsabilidade dos pais de conferir se as plataformas digitais obedecem às regras do ECA Digital. A principal preocupação dos pais nesse momento é verificar se as plataformas e os conteúdos que os seus filhos acessam estão sendo feitos por plataformas que estão aderentes
aderentes ao ECA Digital. É muito importante que os pais saibam quais plataformas estão aderentes, estão respeitando as regulamentações do ECA Digital e aí com essas plataformas possam ter uma confiança maior, um nível de segurança maior que o conteúdo oferecido aos seus filhos é um conteúdo seguro. Outra questão relevante para a segurança e privacidade das crianças e adolescentes diz respeito às arquiteturas das plataformas que não poderão conter mecanismos para induzir ao vício. Plataformas que tenham mecanismos de desenho, né, no seu desenho, na sua arquitetura, que possam induzir ao vício, não poderão mais se aplicar quando a gente fala de usuários, crianças e adolescentes. Também nessa perspectiva relacionada à arquitetura, as ferramentas de supervisão parental, ou seja, aqueles dispositivos que as famílias podem usar para acompanhar o que as crianças estão fazendo, para adequar os limites de tempo, de funcionalidades que elas podem acessar, vão precisar estar padronizadas e facilitadas. Esse acesso precisa estar facilitado para as famílias, para que elas possam, de fato, conduzir essa supervisão. A 4ª edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado foi lançada na Comissão de Direitos Humanos. Os planos de acessibilidade e de sustentabilidade também foram apresentados. Foram apresentados o Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. Documentos que definem metas, indicadores e estratégias para ampliar a inclusão, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir impactos ambientais nas atividades do Senado. O Plano de Equidade de Gênero e Raça já está na sua 4ª edição e o objetivo é integrar temas como diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades à cultura institucional da Casa. A coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Estela Vaz, elencou algumas das ações que a Casa desenvolve. A gente pensa sempre em iniciativas importantes como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, né, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, né, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na Casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho. No último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. O plano de acessibilidade é resultado de um processo onde foram traçadas metas com indicadores que devem ser alcançados. E há também um monitoramento contínuo. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. A servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado disse que um evento para lançar os 3 programas de uma só vez demonstra a convergência e o compromisso do Senado com as pautas. E informou que o Plano de Sustentabilidade Ambiental organiza metas, objetivos e iniciativas administrativas com as diferentes áreas da Casa. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. Nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da casa na parte da nossa gestão.
E o Senado e a Secretaria de Educação do Distrito Federal assinaram um acordo de cooperação com o objetivo de levar educação legislativa para alunos de escolas públicas. Criada em 2020, a Oficina Legislativa é uma iniciativa do programa E-Cidadania do Senado Federal. O objetivo é aproximar estudantes do processo legislativo, estimulando-os a refletir sobre sua realidade e apresentar ideias que possam se transformar em projetos de lei. A parceria com a Secretaria de Educação inclui a Oficina Legislativa na formação de professores da rede pública do DF. Os professores passarão por uma formação específica para aplicar em sala de aula uma oficina com a finalidade de encorajar os alunos a pensar em soluções legislativas para problemas da população. Essa parceria foi um acordo de cooperação técnica firmado entre o Senado e a Secretaria de Educação do DF para a formação dos professores. Então, agora nós poderemos disponibilizar um curso de formação para os professores da rede pública do DF conhecerem o projeto Oficina Legislativa e serem aptos a realizar essa atividade com seus alunos de toda a rede pública do DF. Então, é uma parceria inédita que o Senado realiza com esse objetivo. Antes do acordo, o professor necessitava buscar o material em formato digital no portal do E-Cidadania. Agora, o Senado fornecerá o material didático impresso para as coordenações de educação regionais, além de emitir declarações de participação nos cursos para professores e estudantes. Com esse acordo, a grande novidade é que os professores eles poderão participar desse curso de formação para conhecerem a atividade antes de realizá-la com seus alunos, porque a oficina está disponível para qualquer professor do Brasil realizar. Mas com esse acordo, agora o Senado pode disponibilizar esse curso e os professores da rede pública do DF conhecerem o projeto, se capacitarem, conhecerem o sistema, para depois, então, realizarem essa atividade com seus alunos. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Tudo que eu aprendi sobre negritude na escola era escravização. Não se falava sobre esse conceito de representatividade. Existia um livro chamado Luana, a menina que descobriu o Brasil. Era uma menina que jogava capoeira e ela tocava berimbau, e através do berimbau ela conseguia voltar no tempo. Conhecia a história do Brasil através do olhar de pessoas negras. Eu lembro de ter ganhado esse livro e falar, cara, essa menina sou eu. E sendo uma menina que nasceu dentro de um terreiro, eu também comecei a pensar em negritude através da história dos orixás. Uma coisa muito interessante, aí vou falar em específico sobre a carreira da minha avó, sempre fez personagens muito maternais, que traziam essa força e ancestralidade, religiosidade também. Ela fez muitas ialorixás, né, em muitas novelas e etc. Tudo que eu aprendi sobre negritude, eu aprendi dentro de casa. A TV Senado é um instrumento de transparência do que ocorre na Casa Legislativa, que é a Casa da Federação, o Senado da República, né? Hoje, com o advento das redes sociais, a TV Senado termina sendo uma extensão do trabalho dos parlamentares. Tanto a TV como o trabalho que a TV faz nas redes sociais permite que cada parlamentar seja acompanhado, né, seja escrutinado, seja avaliado e seja cobrado pela sociedade. Então, esse trabalho, principalmente de transparência, de evidenciar o que está sendo feito, de mostrar os debates para aqueles cidadãos que, de alguma forma, se interessam para o que acontece aqui dentro do parlamento, porque aqui é decidido o futuro, né, as
prioridades que são dadas ao povo brasileiro e os grandes debates da nação acontecem aqui no Senado da República. A TV Senado, sem dúvida nenhuma, é o veículo e o instrumento para que essa verdade, essa transparência seja mostrada a todos de maneira indistinta e que cada um faça o seu juízo de valor. Então, quero parabenizar a TV Senado, desejar que ela continue se aperfeiçoando, se modernizando e que ela possa continuar a ser esse veículo de informação e de transparência do Legislativo brasileiro, em especial da Câmara Alta. A gente também fala tupi. Pernambuco é uma palavra de origem tupi, formada por Paranã, que quer dizer mar, mais umbuca ou puca, que significa furo. Logo, Pernambuco seria mar furado, ou buraco que o mar fez, isto é, uma pedra furada por onde o mar entra. Era um termo comum usado em toda a costa do Nordeste, para lugares onde havia recifes, como o local onde hoje está a cidade do Recife. A gente também fala tupi. Havendo número regimental, declara aberta a 13ª reunião da CPI do crime organizado da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião divide-se em duas partes. Na primeira, teremos a deliberação dos requerimentos constantes na pauta do item 1 a 36. Na segunda, teremos a oitiva do senhor Paulo Sérgio Neves de Souza, ex-diretor de fiscalização do Banco Central, e do senhor Vladimir Timmerman, fundador da Este Capital. Ressalto que a convocação do senhor Paulo Sérgio Neves Souza foi feita nos termos da aprovação do requerimento 231, de autoria do senador Humberto Costa e Alessandro Vieira, respectivamente. A convocação do senhor Vladimir Timmerman foi feita nos termos da aprovação do requerimento 210, de autoria do senador Alessandro Vieira. Antes de iniciarmos nosso trabalho, submeto a deliberação do plenário e dispensa da leitura e aprovação da ata da 12ª reunião realizada em 11 de março de 2026. Os senhores senadores e senadoras que aprovam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Presente. Pois não. Com a palavra, o senador Sérgio Moro. Questão de ordem, por gentileza. Pois não. Presidente, eu acho que esses trabalhos têm sido muito bem conduzidos por Vossa Excelência e pelo senador Alessandro Vieira. E a comissão focou no crime organizado e, por superveniência de fatos, começou também uma investigação envolvendo o Banco Master, porque o Banco Master está ligado à REAG, que, por sua vez, lavava dinheiro do PCC e do Comando Vermelho. Me parece que esse é o objeto delimitado dessa investigação, dessa comissão. No entanto, nós somos surpreendidos aqui com a propositura de alguns requerimentos, tá, que não tem nenhuma pertinência temática com os temas dessa comissão. Vou dar um exemplo aqui. Convocação de Gisele dos Santos Carneiro da Silva, requerimento da senadora Soraya Tronic, essa pessoa é ex-assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. A justificativa é para a investigação do cartão corporativo, dos gastos do ex-presidente. E aí foi colocado na pauta. Podemos até votar no mérito, e eu acho que não tem problema nenhum em fazer quebras aqui ou convocar, mas aqui é um requerimento que nitidamente não tem a menor pertinência temática com o tema dessa comissão. E aí qual que é o problema, presidente? Fica parecendo que está se querendo utilizar essa comissão para fazer o jogo político baixo, né? Outro caso aqui é Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. O que ele tem a ver com o escândalo do Banco Master? Depois nós temos aqui também quebra do sigilo fiscal do Paulo Guedes. Ele tem alguma suspeita de ter algum envolvimento em alguma espécie de ilícito? Foi aprovada aqui a convocação, com o meu protesto, inclusive, mas nunca sequer se cogitou de algum envolvimento dele em nada ilícito ou recebimento de nenhum valor ilícito. A mesma coisa em relação ao Roberto Campos de Oliveira Neto. Vejo aqui também requerimentos envolvendo a oposição no estado da Bahia,
né, como o ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, que, a meu ver, deixam de lado o fato de que, se nós vamos falar em Banco Master na Bahia, a principal suspeita recai sobre o senhor Rui Costa, o atual ministro da Casa Civil. O ministro da Casa Civil é conhecido essa história de que, através do Cred Sesta, concedeu exclusividade ao Banco Master e, do outro lado, proibiu que os servidores da Bahia tivessem a portabilidade para escolher taxas de juros menores no crédito consignado. Então, a observação que faço aqui a Vossa Excelência, que se investigue todo mundo, mas não se utilize essa CPI como um instrumento para a criação e exploração de fatos políticos que não têm nenhuma relação, ou que se faça uma seleção de alvos. Eu apresentei aqui, Excelência, 2 requerimentos ontem, 280 e o 281/2026, para que nós convoquemos, então, o ministro Rui Costa, para ele poder explicar as relações dele com o Banco Master, e, igualmente, convocar o Jerônimo Rodrigues Souza, que deu continuidade a essa relação especial do governo da Bahia com o Banco Master. Porque se é realmente para começar a apurar o que aconteceu no estado da Bahia, as responsabilidades recaem, as suspeitas recaem principalmente em cima do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Mas pediria aqui que requerimentos que não têm qualquer pertinência, e aproveito aqui o senador Alessandro Vieira presente, né, está sendo convocada a assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. Não tem nada a ver com crime organizado, não tem nada a ver com o Banco Master para apurar cartão corporativo. Senadora Soraya Tronic, que nem está aqui para justificar esse requerimento, que, a meu ver, é um absurdo. Convocar Valdemar da Costa Neto, que não tem nem suspeita envolvimento em crime organizado ou Banco Master. Quebrar sigilo fiscal do Paulo Guedes, não tem nenhuma suspeita de algo ilícito envolvendo ele. Então, se é para fazer um jogo político, eu talvez saia dessa CPI, então, porque eu não me presto a esse papel. E ficar aqui nessa discussão baixa. Vamos investigar o crime organizado e vamos investigar, como foi muito bem colocado pelo relator, inclusive por Vossa Excelência, o Banco Master, por conta das relações dele com o crime organizado e com a esfera de proteção em relação ao crime organizado. Mas mesmo em relação a isso, se formos fazer uma investigação, que seja uma investigação completa, sem escolher alvos selecionados. E se formos investigar, então, relações na Bahia, o papel central do Rui Costa e do governador atual, Jerônimo Rodrigues. Obrigado, senhor senador. Eu quero anunciar que, a pedido do autor dos requerimentos, senador Rogério Carvalho, encontram-se retirados de pauta os requerimentos 277 e 278 da pauta que foi anunciada. Então, esses 2 requerimentos estão retirados de pauta. Eu concedo a palavra ao senador Humberto Costa, que eu acho que está no sistema remoto, quer fazer uso da palavra. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Bom, senhor presidente, inicialmente eu quero pedir a Vossa Excelência que retire da pauta de hoje 4 requerimentos sobre os quais não há consenso de que sejam votados hoje. Não significa que não serão votados. E até eu gostaria de, para essa votação, estar presente, estar aí presencialmente. Então, os requerimentos 256, 258, 261 e 273, que nós poderemos discutir e votar na próxima semana. Com relação à manifestação do senador Sérgio Moro, é óbvio que a posição dele é absoluta e totalmente parcial. Eu pergunto o que é que o senhor Fábio Luiz Lula da Silva tem a ver com o Banco Master, com crime organizado e o seu sigilo fiscal, telefônico, telemático, bancário foi quebrado. Existem razões para essas pessoas que foram convocadas ou foram aprovados requerimentos, né?
Por exemplo, o senhor Valdemar da Costa Neto, não, ele não é acusado. Mas ele é uma testemunha importante. É porque tem gente que acha que no processo judicial só tem o promotor e o juiz, mas tem as testemunhas. Ele declarou num programa de televisão que o senhor Daniel Vorcaro fez poucas doações eleitorais, tanto para o ex-presidente Jair Bolsonaro, quanto para o governador de São Paulo. Ele disse com todas as letras isso. E o Daniel Vorcaro, cada dia que se passa, se mostra alguém que tem uma vinculação clara com o crime organizado. Hoje são muitas as especulações sobre recursos de fundos do que foram para o REAG, que terminaram passando pelo Banco Master. Então, ele viria como uma pessoa que poderia testemunhar aqui sobre fatos como esse. Eu acho que em toda a CPI, em toda a investigação que acontece no parlamento, não é? A forma de nós resolvermos essas querelas é nós votarmos os requerimentos, porque esse julgamento do senador Sérgio Moro não é um julgamento com o qual todos nós venhamos a concordar, não é? Aliás, a extrema-direita nessa CPI e nesse Congresso Nacional, a única coisa que faz é fazer disputa política, é tentar jogar para o cenário da disputa eleitoral, não é? Uma investigação que deveria ser feita com a mais absoluta seriedade. Então, eu quero contestar essas colocações sobre os requerimentos que estão apresentados. Obrigado, senador Humberto Costa. Então, comunico que estão retirados de pauta, a pedido do autor do requerimento, senador Humberto Costa, o requerimento 256, 258, 261 e 273 da pauta deliberativa. Presidente, pela ordem. Com a palavra, senador Eduardo. Muito obrigado, senhor presidente Fabiano Contarato. Quero cumprimentar também o senador Alessandro Vieira e, mais do que isso, eu quero me solidarizar com o senhor por um cumpridor do trabalho, da sua missão, como o senhor é aqui, eu sou testemunha, o senhor ter sido, de uma certa forma, intimidado a partir de uma entrevista que o senhor deu e de outros posicionamentos que o senhor tem tido de forma transparente aqui no Senado Federal, pelo escritório de advocacia da família do ministro Alexandre de Moraes. É inaceitável esse tipo de intimidação. Quero manifestar a minha inteira solidariedade e quero aqui, presidente, fazer um pedido para o senhor. Na verdade, dois. Primeiro, que a gente nos mantenha, e o senhor é fundamental nisso. O senhor é uma pessoa que tem muito equilíbrio. Entramos juntos aqui no Senado Federal. Não deixe essa CPI virar palco político. Vamos nos atentar aos requerimentos que tenham realmente conexão com o que a gente veio fazer aqui. Então, me parece algo esdrúxulo, completamente politiqueiro, não é nem político. A convocação, quebra de sigilo da senhora Gisele dos Santos Carneiro Silva, só porque ela é assessora da primeira-dama, da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, porque não tem absolutamente nada a ver, é expor exatamente uma pessoa, uma jovem, inclusive, o julgamento público, a sua intimidade, as suas contas, que não tem nenhum indício, absolutamente nada com relação ao crime organizado. Então a gente precisa ser justo nesse aspecto. E segundo, presidente, já faz 30 dias, se eu não me engano, sua assessoria pode confirmar, que nós votamos os requerimentos aqui, daquele último bloco, que nós votamos vários requerimentos, inclusive o senador Alessandro tinha o da convocação da esposa do ministro Alexandre de Moraes, Viviane Barsi. Eu tinha o convite. O senhor, tudo bem, optou pelo convite, acho justo. Só que já faz 30 dias e eu queria saber se houve uma resposta da senhora Viviane. Se não tiver havido, até por respeito a esta comissão, para que nós não sejamos desmoralizados, eu peço que o senhor
transforme em convocação para que a gente possa concluir os nossos trabalhos. Nós temos 129 milhões de razões para fazer essa transformação em convocação. Muito obrigado, senhor presidente. Bom dia, acolho a manifestação de Vossa Excelência e dando continuidade aqui, nos termos do artigo 235, inciso 3º, a linha D, item 5, combinado com o artigo 89, inciso 1 do Regimento Interno do Senado Federal, propõe a votação em globo dos requerimentos constantes da pauta. Os senhores senadores concordam com a proposta? Perfeito. Eu vou fazer o seguinte, para a gente dar celeridade aos trabalhos. Eu consulto se há divergência com relação aos convites. O requerimento 250, requerimento 275. Convite ao senhor Frederico Murta, delegado de Polícia do Estado do Mato Grosso, da senadora Soraya Tronic, e o requerimento do senador Humberto Costa convidando o senhor José Pedro Gonçalves Tax, advogado e ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, a comparecer a essa comissão a fim de prestar informações perante a comissão parlamentar. Os senadores concordam com os convites para essas pessoas? Volto a falar, uma coisa é aprovar o convite, outra coisa, efetivamente, se elas virão aqui. Com relação à ordem de oitiva, senador, isso eu tenho feito um contato em conjunto com o relator e a gente tem feito, até mesmo, para o senhor ter ideia, eu tenho tido a cautela de colocar 2 convidados, porque caso não consiga uma decisão judicial, pelo menos a gente assegura uma oitiva de uma pessoa, como é o caso do que vai acontecer hoje na segunda parte. Nós temos 2 convidados, 2 pessoas convocadas, apenas uma irá comparecer. Então, isso está sendo feito, aprovado o convite, eu vou dar a resposta ao senhor no momento oportuno em que ela for acionada para comparecer e ela vai dizer se, uma vez convidada, se ela vai comparecer ou não. Eu só estou falando que é para a gente dar celeridade. Se não for ter destaque nesses 2 convites, a gente aprova simbolicamente esses 2 convites e vê posteriormente a questão da conveniência e oportunidade para a oitiva dessas pessoas, que eu teria a sensibilidade de assim o fazer. Se não, aí então a gente vai ter que ir para o voto nominal. Volto a falar, toda a pauta que foi aqui deliberada, eu pautei e a pertinência, a fundamentação fica por conta do autor do requerimento. Então, o autor do requerimento vai ter oportunidade para manifestar a sua fundamentação, justificando por que está sendo convocado, por que está pedindo a quebra de transferência de sigilo bancário, telemático, fiscal, qualquer que seja. E aí, sim, no voto, num espaço democrático, os colegas, com todo respeito, sabem da minha conduta aqui. Eu volto a falar, eu tenho projetos aqui que enquanto presidente da Comissão do Meio Ambiente, que eu era radicalmente contra e pautei. Por quê? Porque eu respeito, eu tenho que me curvar à decisão do órgão colegiado. Então, o requerimento está feito. Quem tem divergência sobre aquele requerimento de convocação, ou de convite, ou de quebra, ou de transferência, destaca. E a gente vai para o voto. E votou. Perdeu, não vai convocar, não vai transferir, e assim sucessivamente. Eu só pediria para a gente ganhar tempo, porque a gente tem uma pessoa para ser ouvida, e a gente vê. Eu só faço a pergunta de forma bem objetiva. Esses 2 convites, a gente tem consenso para aprovar convite dessas pessoas, senão nós vamos para o voto, a votação vai ser nominal. Senhor presidente... Com a palavra o relator. Obrigado. Apenas para tentar colaborar na condução dos trabalhos e também colaborar para que essa comissão não desperdice seu tempo e seu foco. No tocante ao requerimento número 275, um convite do senhor Pedro Taques, existem outros 2 requerimentos de convocação. Então, a minha sugestão é pela prejudicialidade desse convite, uma vez que votaremos logo em seguida a convocação. E esse é um ponto que merece já uma reflexão antecipada da comissão. Estamos trazendo para cá essa situação e o requerimento inicial de convocação do senhor Pedro Taques, ex-senador, ex-governador, ex-procurador da República, se dá por conta de documentos e informações que ele traz referentes à atuação do Banco Master no estado do Mato Grosso, num contexto específico. Mas é muito importante também deixar registrado, para que todos votem com absoluta consciência, que também estaremos importando para essa comissão uma disputa política local. Nós temos lá uma disputa entre o senhor Pedro Taques e o atual governador Mauro Mendes, os 2 pré-candidatos ao Senado pelo Estado.
E os dois procuraram a comissão, os dois apresentaram documentação, com documentações absolutamente conflitantes com relação ao objeto. Então, a minha visão é que é válida a convocação para que seja ouvido, não convidado, porque isso aqui não é espaço para seminário, convocado como testemunha para assumir o compromisso de falar com as responsabilidades da lei e que apresente os documentos e se responsabilize pelo que fala, porque a gente tem que dar consequência às coisas. A gente fica aqui reclamando de decisão do Supremo que barra uma convocação, que derruba uma quebra de sigilo, mas se a gente vota e aprova convocação e quebra de sigilo sem um mínimo de reflexão e profundidade, a gente é que está se desmoralizando, não é o Supremo. A gente vai votar, e eu acho importante, Fabiano, que a gente faça uma análise requerimento por requerimento, em alguns dos casos pelo menos, para que as pessoas fundamentem. Qual é o indício que você tem para pedir uma medida que é extrema, que é a quebra de sigilo? Nem todos têm, e ninguém tem a obrigação de ter formação jurídica. Para ser senador, para ser deputado, não é isso. Mas todos nós temos assessoria, tem consultoria na casa, para que possa entender para que serve cada coisa e qual é a fundamentação mínima. Então, se eu vou pedir uma quebra de sigilo, tem que ter fundamentação, nexo com quem está fazendo, apontamento de que esse é o único caminho para quem possa ter essa prova. Ela não pode ser produzida por outro meio menos gravoso, porque uma quebra de sigilo não vai mostrar só um fato que você está investigando, ela quebra inteiro, né? Você vai ter todo o acesso. Então, essa reflexão, presidente Fabiano, com a tolerância do seu tempo eu faço, para que a gente possa conduzir o trabalho da forma produtiva. E, particularmente, defendendo no caso dos convites, que é a questão que o senhor coloca neste momento, que esse especificamente seja desconsiderado para quem aprove logo a convocação. Eu acolho a manifestação do relator, senador Alessandro Vieira, mas eu vou manter a deliberação dos convites, porque eu entendo que uma coisa não está prejudicial à outra. A gente pode muito bem aprovar o convite e rejeitar a convocação, ou pode aprovar, rejeitar o convite e rejeitar a convocação. Então, eu vou manter o convite aqui feito para essas pessoas e eu consulto se podemos votar de forma simbólica ou se serão destacados para a votação do convite. A conveniência e a oportunidade para ouvir aqui, isso vai ser de acordo com o trabalho que eu vou dialogar enquanto presidente e até mesmo em diálogo com o relator. Eu só queria fazer essa manifestação. Eu consulto os senadores aqui presentes se querem destacar esses convites. Se quiserem destacar, nós vamos para o voto para convite. Oportunamente vai ter a deliberação das convocações. Quero também informar a essa CPI que, com relação a todas as quebras de transferência de sigilo, elas serão nominais, individuais, tendo em vista determinação, eu acho que a orientação do próprio Supremo Tribunal Federal, então, justamente para a gente ter responsabilidade naquilo que vai aprovar aqui com relação à transferência de sigilo. Mas agora nós estamos para caminhar, eu só queria saber se os colegas querem destacar esses dois convites, 250 e 275, se for, se manifeste, por gentileza. Eu gostaria, presidente, assim, de concordar com o senador Alessandro Vieira, né? Nós não estamos aqui, assim, fazendo palestra, seminário, a sociedade aguarda um posicionamento firme dessa comissão, para que não haja desvio de foco, mas ao mesmo tempo para que a gente possa cumprir o nosso dever. Convite, a gente está vendo, a gente está percebendo que não está funcionando o instrumento de comissão parlamentar de inquérito. Com todo respeito. Então, se o senhor tomar decisão, a gente tem que aceitar. Essa questão gostaria já está prejudicada. De reforçar isso. Essa questão já está prejudicada. Nós vamos entrar com a convocação também. Tá? Não, tá, eu acho que está na pauta? Não, já está na convocação. Eu estou falando no caso de outros que foram aprovados convites, senador, como da... Tenho serenidade e equilíbrio para isso. Eu só quero saber, alguém vai destacar os convites? Se não for, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovados os convites 250 e 275. Anuncio as convocações. Preste atenção, por gentileza. Requerimento 215 do senador Alessandro Vieira, 233
senador Humberto Costa. 245, senador Marcos Duval. 248, senador Alessandro Vieira. 249, senador Rogério Carvalho. 256, senador Humberto Costa. 258, senador Humberto Costa. 256 já foi. A exceção daqueles que já foram aqui tirados. 256 foi retirado de pauta pedido do subscritor. 258 também. 262 do senador Humberto Costa. 264 da senadora Soraya Tronic. 265 da senadora Soraya Tronic. 266 da senadora Soraya Tronic. 267 da senadora Soraya Tronic. 268 da senadora Soraya Tronic. E o 269 da senadora Soraya Tronic. Lembrando que os requerimentos 256, 258, 261, 273, de autoria do senador Humberto Costa, foi retirado de pauta a pedido do requerente, do propositor. Eu solicito quais são desses que eu anunciei, quais são os que serão destacados. Mesmo a senadora Soraya Tronic não estando presente aqui, o senhor vai manter os requerimentos dela? Porque não vai ter nem quem defenda. E vai para o voto. Gostaria de fazer essa ponderação, até para a gente ganhar tempo nos trabalhos. Vai ser. Destacar, senhor presidente, o requerimento 233, convocação do senhor Valdemar da Costa Neto. Espera um pouquinho. 233. Por gentileza, 264, a secretaria anota isso. 233. 264, perfeito. Convocação da senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva. Perfeito. Só esses dois, relator? Mais algum dos senadores presentes querem destacar desses que eu li? Algum? Esses requerimentos aqui que ela colocou, Prime Aviation, eu não sei qual que é o mérito aqui, sócio de Prime Aviation. O acesso aos requerimentos estão no sistema, senador. Sim, mas é um pouco difícil de entender aqui a argumentação. Senador, aqui a deliberação ela vai ser pragmática, eu não estou entrando no mérito. Nós estamos aqui deliberando convocação. Eu quero só saber o seguinte, apenas esse a pedido do senador Alessandro Vieira estão destacados? Se for, os senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Qual? Item 7 e o 24 estão destacados. Qual? O item 7 e o 24. Isso, perfeitamente, senador. 233 e 264. Perfeito. Hã? É isso. O que tem? Não, é isso. É isso mesmo, senador. Esses estão destacados. Senadores e senadoras que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado as convocações, à exceção do item 7 e do item 24, que corresponde ao requerimento 233 e 264 da pauta. Agora, vamos para a votação nominal desses requerimentos. Eu pergunto se o senador Humberto Costa encontra-se no sistema... não. Então, com a palavra, o senador Rogério Carvalho para fazer sustentação da convocação do senhor Valdemar da Costa Neto por 10 minutos. É esse o prazo, né? 5 minutos, perdão. 5 minutos. Com a palavra, o senador Rogério Carvalho. Item, requerimento 233, requer a convocação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Senhor presidente, é importante a gente tratar essa questão do Banco Master não como algo, e já está mais do que claro para toda a sociedade brasileira, que é um esquema de fraude dentro do sistema financeiro, na verdade, uma pirâmide dentro de uma instituição financeira, ou seja, eles tomaram dinheiro de várias pessoas sem lastros, sem condição de fazer isso, fizeram operações temerárias, ou seja, criminosas, e obviamente que isso aconteceu sob a guarda e a proteção do Banco Central, do Ministério da Fazenda e de um campo político. Então, não dá para a gente querer tirar a política deste escândalo. Veja, todos que têm filiação partidária estão na política.
de alguma forma. E nós não podemos tirar o presidente do Partido Liberal, que disse que o Banco Master doou recursos para campanhas do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Ele afirmou, e estamos investigando um esquema de corrupção, um esquema que transcende a corrupção banal, mas sim a um esquema que se caracteriza como organização criminosa no sistema financeiro, e não podemos chamar sob o argumento de que essas pessoas não foram citadas, mas elas se colocaram no jogo ao afirmar que lideranças políticas do seu partido ou vinculados à sua base de aliança política receberam recursos daqueles que tinham a obrigação, do governo que tinha a obrigação de impedir que este esquema criminoso acontecesse, como o Banco Central do governo de Bolsonaro, como o ministro da Fazenda do governo de Bolsonaro. Porque foi debaixo do comando deles que esse escândalo nasceu, cresceu, brotou e deu os frutos que a gente está aqui tentando entender qual é o estrago que isso vai produzir, não só na economia, mas vai produzir na imagem das instituições, pelo grau de comprometimento, de envolvimento dos diversos setores da institucionalidade brasileira neste esquema criminoso, mafioso que foi montado. Recentemente, tivemos a proibição da divulgação de vídeos. Veja a que ponto nós chegamos. Porque está querendo proteger alguém. Então, não dá para a gente vir aqui nesta comissão e não abrir e não querer investigar com o argumento de que está politizando, de que isso é um problema. Não, isso aqui é uma comissão do Senado da República. Esta comissão tem um papel, colocar luz, coisa que o Judiciário e outros não podem fazer. Isso aqui é complementar. E a gente tem que colocar luz, inclusive no âmbito da política mesmo. E no âmbito do comportamento das instituições, porque isso cabe a nós. E um presidente de partido que afirma que recebeu dinheiro de um banco que está no centro de uma investigação como esta, é preciso que seja ouvido como testemunha. Ele não é acusado de nada, mas ele pode ajudar bastante a gente esclarecer como esse esquema funcionou. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Eu consulto qual senador que vai usar o tempo de 5 minutos para rebater ou para argumentar a não convocação do senhor Valdemar da Costa Neto. Senhor presidente, como líder do PL, eu queria o tempo de líder para eu poder me manifestar a respeito do requerimento. Perfeito. Quem é o senador que vai fazer o contraponto? É o senador, com a palavra, o senador Sérgio Moro para a manifestação contrária à convocação do senhor Valdemar da Costa Neto, que é o presidente do Partido Liberal. Por 5 minutos, senador, por gentileza. Presidente, eu nem estou no Partido Liberal, então me sinto à vontade de falar isso. As doações de campanha não são ilegais, não são ilícitas. E o próprio presidente do partido admitiu que havia essas doações, mas admitiu de uma maneira a destacar um fato normal, corriqueiro, dentro da vida política. Se houvesse alguma suspeita de ilicitude envolvendo essas doações, aí daria toda a razão de nós o convocarmos aqui para falar qualquer coisa ou esclarecer esses fatos. Mas se nós formos, o único fato que aqui é colocado pelo PT para justificar essa convocação é um fato lícito, é um fato corriqueiro. E não vi em nenhum lugar a afirmação de que o presidente do Partido Liberal seria, de alguma forma, implicado ou investigado em qualquer coisa envolvendo o Banco Master. Ao contrário, as manifestações que vi dele na imprensa eram no sentido favorável à investigação. Aliás, vamos aqui destacar que a CPI do Banco Master e a CPMI do Banco Master, tão necessárias para esse país, foram todas subscritas pela oposição.
e especialmente pelo Partido Liberal. Eu também assinei pela União Brasil, porque nós precisamos fazer essa investigação. Então, aqui, na verdade, com todo respeito ao requerente, não existe causa fundada a justificar uma convocação para esclarecer um fato lícito, sobre o qual não recai nenhuma suspeita. Caso sobrevenha alguma suspeita sobre essa doação eleitoral, então que se investigue. Mas é o contrário, o que a gente vê aqui? Aqueles que deveriam ser investigados pela sua conexão com o Banco Master, que começou esse escândalo lá no Cred Sexta, na Bahia, senador Girão, com o então governador Rui Costa e hoje ministro da Casa Civil, não estão sendo convocados. Não estão sendo aqui. Eu vou apresentar esse requerimento. Vamos fazer isso então. Agora, não se justifica, e eu creio que o senador Alessandro Vieira tem sido muito criterioso em relação a isso, nós fazemos investigação porque não existe uma causa fundada para chamar o senhor Valdemar da Costa Neto em relação ao Banco Master ou à CPI do crime organizado. O que existe apenas são doações eleitorais sobre os quais não recai nenhuma suspeita de ilicitude. E veja, isso aconteceu em 22. Muito distante do escândalo gigantesco que o Banco Master hoje se tornou. Então imagino que em 22, a não ser que tivesse uma bola de cristal, seria muito difícil ter esse conhecimento. Então por isso as razões pelas quais eu acho que nesse momento não se justifica a aprovação desse requerimento. Sem prejuízo, sim, caso surja alguma suspeita fundada, que nós façamos essa convocação. Se não é capaz de vir aqui o presidente do Partido Liberal e simplesmente falar assim, foram feitas as doações, estão declaradas, ninguém tinha conhecimento nenhum ilícito. E daí? Aí ficará o PT e os autores do requerimento, né, sem qualquer espécie de indagação pertinente para o avanço dessas investigações. Então, por isso, eu me posiciono no sentido de indeferimento dessa convocação. Aliás, nós vamos ver se não tem doações também do próprio Banco Master e das pessoas envolvidas lá para o PT da Bahia. Com a palavra o senador Carlos Portinho como líder por 5 minutos, por gentileza, senador. O PL está muito bem representado pela indicação dos seus membros aqui, mas fiz questão de estar presente. Não, só desculpa, eu queria pedir, eu cheguei agora, se eu podia me inscrever. Fiz questão de estar presente aqui como líder, porque a gente tem que dar a devida dedicação e ter o compromisso com essa CPI. Presidente Contarato, essa CPI do crime organizado. A razão pelo qual o senador Rogério Carvalho faz um exercício elástico, hercúleo para justificar a convocação do presidente do Partido Liberal, nada tem a ver com crime. Ele não tem nenhuma relação com crime algum no caso do Banco Master. Ele trata de uma doação que está lá na página, provavelmente, da Justiça Eleitoral. Isso é um fato sabido. A gente não pode criminalizar um sistema de doação que esse parlamento mesmo aprovou. Antes, quero lembrar, quando as doações de empresas privadas aconteciam, deu aso, inclusive, à própria Lava Jato. Senador Sérgio Moro, que Vossa Excelência conhece muito bem, porque ali tinham trocas, tinha caixa 2, não se tratava de doações lícitas. Criminalizar doações lícitas fere, inclusive, o processo eleitoral que foi aprovado por esse Congresso e que já está restrito justamente por aqueles que abusaram de doações na época para caixa 2 de dinheiro por fora, para dizer, na época da Lava Jato, e aquilo sim foi criminalizado. Agora, criminalizar doações lícitas que podem ter ocorrido para outros partidos, não tenho a menor dúvida disso, pode levantar, senador Sérgio Moro, se não tem também na Bahia, a gente vai trazer um fato lícito para dentro de uma CPI que quer apurar crimes. Por exemplo, o crime é ter um fundo ligado ao PCC, fazendo negócio com a autoridade da República. Isso é um crime. Porque o dinheiro é ilícito, porque o cassino era ilegal, porque tinham crianças, senador Girão, dentro de um cassino.
Isso é ilícito. Essa CPI tem que seguir o seu caminho, porque para tumultuar, para politizar, eu acho que não é cabido. Acho que a gente vai desvirtuar da verdadeira função e objetivo dessa CPI. E temos que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes esse tipo de estratégia é para esvaziar a CPI, é para tomar o seu calendário com depoimentos que não têm relação com crime algum. Isso não foi, não há nesse exercício feito pelo requerente, não há nenhuma atribuição de crime. Então, por isso, senhor presidente, e eu digo e repito, investigação nessa CPI do crime, na CPI do caso Master, que como líder do PL assinei a pedido, inclusive, dos meus pares e do partido que eu represento. É uma assinatura de uma liderança do Partido Liberal. A gente quer investigar, doa quem doer, mas tem que ter relação com crime para estar dentro do escopo dessa CPI. Eu peço a devida vênia ao requerente e que a gente tenha parcimônia e a compreensão para que não percamos tempo com fatos que não sejam crimes, porque crime nenhum é atribuído ao presidente do Partido Liberal. Deixo isso claro. Crime algum, envolvimento algum do seu nome com nenhum crime que diga respeito a Banco Master. Eu anuncio que será aberto o painel para votação do item 233, convocação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente. Com a palavra o senador Humberto Costa, no sistema remoto. Presidente, senhor presidente. Do PT. Com todo respeito, senhor senador, o senhor vai usar a palavra como líder? Sim. Perfeito. Então, como senador, tudo não, bem, aqui nós estamos dando a argumentação. É líder do PT, é isso? Sim. Perfeito. Então, por 5 minutos, por gentileza. Tá. Não, eu serei muito rápido. Eu só queria consultar o seguinte: a gente já pode abrir o painel para votação? Então, os senadores que concordam com a convocação do senhor Valdemar da Costa Neto votam sim. Sim. Quem vota contra, vota não. Com a palavra, o senador Humberto Costa. Eu quero ser muito breve. Primeiro, para dizer que é falsa a colocação de que em 2022 não havia conhecimento de que esse banco funcionava irregularmente. Aliás, nesse período foram 18 rejeições a pedidos de autorização de funcionamento desse banco. E é óbvio que o presidente da República teria todas as condições de ter conhecimento de que esse banco não tinha uma atuação reconhecida irregular e, portanto, rejeitar qualquer tipo de doação nesse sentido. Segundo, nós não sabemos se realmente essas doações foram legais ou ilegais. O senhor Valdemar da Costa Neto, ele está sendo convidado, convocado como testemunha. Ele aí não é acusado, ele não está sendo investigado. Mas ele deu uma declaração chocante, porque ele disse, inclusive, que se fizesse essa CPI do Banco Master, a República poderia cair, seria um verdadeiro furacão, enfim. Seria importante que ele pudesse nos explicar isso. Então, ele vem como testemunha. E a outra colocação que eu faço, veja, eu fico contente de ver o senador Sérgio Moro, que quando era o coordenador da Lava Jato, na verdade, declarou como criminosas todas as doações normais de campanha que foram feitas a diversos partidos, tudo dentro da legalidade, mas se jogava sobre essas doações, não é, uma nuvem de que havia corrupção por trás, e não foram poucas as pessoas que foram vítimas de uma perseguição judicial odiosa que foi feita sob o comando do ex-juiz Sérgio Moro. Então, eu fico muito feliz que agora ele seja capaz de reconhecer que doação eleitoral não é sinônimo de propina nem de corrupção. Obrigado. Eu consulto se todos os senadores votaram. Não.
Quem vota com o senador Humberto Costa, vota sim. Quem rejeita a convocação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal, vota não. Peço que registre o meu voto sim, por favor. Pode registrar. Pode ser presidente, fala que ele pode votar pelo aplicativo. Senador, o senhor pode votar pelo aplicativo. Estou tentando aqui. Peço um minuto. Senador. Ok. Infelizmente não tem controle sobre essas... Quantos já votaram? Tudo, falta só ele, mas ele pediu para registrar o voto. Votei. Solicita a abertura do painel para proclamação do resultado do requerimento 233, convocação do senhor Valdemar da Costa Neto. Votaram sim 4, não 6. Está rejeitada a convocação do senhor Valdemar da Costa Neto, presidente do Partido Liberal. Anuncio o requerimento, votação nominal. Requerimento 264, convocação, requer convocação da senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva, ex-assessora da primeira-dama Michele Bolsonaro. Consulto se a autora do requerimento, senadora Soraya Tronic, encontra-se no sistema remoto para defesa do seu requerimento. Por 5 minutos. Com a palavra, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente, eu posso me inscrever? É uma pergunta, senhor. Não, senador. A palavra é para quem fez o requerimento e quem vai defender contrário e abre o painel. Com a palavra, senadora Soraya Tronic. Senhor presidente Fabiano Contarato, demais colegas, bom dia. Eu gostaria, presidente, de defender a convocação da senhora Gisele. Sim, há fundamentos fortes e há indícios fortíssimos. Essa convocação não se trata de simples cartão corporativo ou de despesa rotineira. A senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva está sendo chamada porque o seu nome aparece diretamente no RIF do Banco Master. E em transações com a ex-primeira-dama, senhora Michele Bolsonaro. Os áudios revelados pela Polícia Federal em maio de 2023 são muito claros. A Gisele, juntamente com outra assessora, discute com o tenente-coronel Mauro Cid a preocupação com o uso de cartão de crédito de terceiros. Pertencente à senhora Rosemary Cardoso Cordeiro, amiga da ex-primeira-dama. Então, para pagar despesas da família do ex-presidente, as faturas eram quitadas com dinheiro em espécie, com o claro objetivo de ocultar a origem dos recursos e os reais beneficiários. Então, os relatórios do COAF já apontavam que as movimentações eram atípicas e as triangulações feitas via Pix era o seguinte: Gisele recebia valores de Michele e no mesmo dia repassava para terceiros e empresas. Então, isso configura assim. Isso nos traz, por óbvio, indícios robustos de esquema de lavagem de dinheiro. É inegável. Então, por isso, os requerimentos 264, o requerimento 264 pede a convocação imediata da senhora Gisele e a quebra dos seus sigilos bancário, fiscal e telemático. Nós, do Senado, que estamos aqui tentando apurar realmente o que importa, não podemos virar as costas para algo tão grotesco. Tão grotesco. A sociedade brasileira precisa entender o que acontecia nessas transações absolutamente atípicas e documentadas. Então, não estou trazendo aqui nenhuma ilação. Há indícios seríssimos que nós precisamos investigar. Senão, porque estaríamos aqui. Então, estou acompanhando, presidente, porque eu estou com o gabinete lotado, mas estou aqui presente, porque é possível estar presente de forma remota. Então, na minha ausência aí, que foi reclamada, eu quero justificar a ausência física, porém eu estou aqui online como foi determinado a possibilidade. Obrigada.
Consulto qual senador que irá fazer o contraponto para a não convocação da senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva. Queria lhe pedir atenciosamente, até porque o senador Magno Malta chegou e está pedindo a palavra, se a gente poderia dividir o tempo, eu e ele, nesses 5 minutos. Senador, com todo respeito, não vou fazer isso não. A gente vai manter a ordem aqui 5 minutos e eu quero aqui conceder. Quem é que vai fazer a defesa? Não, senador, eu tenho oitivo ainda na segunda parte dessa sessão. Por gentileza, a decisão é essa. Eu quero saber quem vai fazer o uso por 5 minutos. Quem que vai fazer o uso por 5 minutos? O senhor me permite aqui, claro. Senador Girão, senador Magno Malta, no tocante a este requerimento, né, e com todo o respeito, minha amiga querida senadora Soraya Tronic, o requerimento apresentado, ele diz respeito a um período lá de 23, né? Os áudios foram revelados em 23, e o COAF aponta movimentações atípicas da senhora Gisele, referindo movimentações, cartão corporativo, pagamento de contas pessoais, enfim, esse giro de coisas lá vinculadas à ex-primeira-dama. Não há no requerimento nenhuma referência a Banco Master. Não há nenhum requerimento. No requerimento não tem. Foi verbalmente apontado pela senadora que o nome dessa senhora estaria no RIF do Banco Master. A equipe não está localizando essa referência. E aí eu retomo aquilo que eu falei no início aqui. É preciso tratar com absoluta seriedade o que a gente está fazendo, porque é muito importante. Porque a gente está mexendo com gente muito poderosa, gente que tem muito dinheiro. Então, se a gente começa a emprestar esse espaço para briga política rasteira, aí é a receita do fracasso. Não está referido aqui. Então, a minha sugestão à colega Soraya é que se faça a retirada e a reapresentação do requerimento com a fundamentação devida, e aí antecipo que com a fundamentação devida terá meu voto favorável à convocação e à quebra. Agora, sem fundamentação, é para quê? É para a gente aprovar aqui um negócio, fazer um discurso, a pessoa entrar com a petição do Supremo Tribunal Federal, o ministro dá uma canetada, e aí você faz um terceiro discurso. Agora fui desmoralizado pelo Supremo. Não foi. O que nos desmoraliza é não trabalhar sério. Então, organizado, com calma, a sugestão que faço é que se retire e retifique. Eu queria acatar a sugestão do senador Alessandro Vieira, certo? Como foi, nós reapresentaremos o requerimento. Mas desculpa, a autora tem que fazer esse requerimento, senão eu vou ter que votar. Ou a autora retira... Se ela estiver ouvindo... Se a senadora Soraya Tronic estiver no sistema remoto, que ela faça a retirada e a gente já dê por prejudicada, retira de pauta e passa para... Pela ordem, senhor presidente, pela ordem. Com a palavra senadora Soraya Tronic. Pela ordem. Com a palavra... É porque ela vai ter a oportunidade de falar sobre os dois. Posteriormente. Senador parece não querer. Eu estou ouvindo... Se ela vai fazer a retirada... Não, é porque é o mesmo objeto. Perfeito. Por gentileza, senadora Soraya. Eu ouvi a argumentação do relator, o senador Alessandro Vieira, e pedi para rever como é que foi, como é que nós realmente apresentamos o requerimento. E realmente ele tem razão. Falta lá, não adianta eu argumentar aqui oralmente, sendo que o meu requerimento não consta. Foi uma falha da assessoria, eu vou retirar e reapresentar. O senador Alessandro Vieira está corretíssimo. Obrigado, senadora Soraya. Está retirado o requerimento. Está retirado o requerimento, o requerimento 233/2026, que convoca, o 264, que requer a convocação da senhora Gisele dos Santos Carneiro da Silva, está retirada a pedido da proponente do requerimento, senador Soraya Tronic. A questão com a palavra, ordem, senador... Que era sobre o mesmo assunto, senhor presidente. Poderíamos ter economizado isso, que o item 30, o requerimento 270, padece do mesmo vício e que ela poderia também se manifestar sobre a retirada, porque está comprometido pela mesma razão
carecendo de fundamento para a sua aprovação. Senador, era nesse sentido. É porque nós estamos seguindo convite e convocação. Ainda não chegamos na transferência de sigilo. Senhor presidente, nós estamos tratando de pauta. Senhor presidente, eu sei. É a mesma pessoa, é o mesmo objeto. Eu vou fazer essa presidência vai solicitar manifestação de transferência de sigilo nominal para o proponente. No momento oportuno, a senadora Soraya Tronic vai falar que vai retirar ou não vai retirar. Agora é convocação. Ela retirou a convocação e está convocada. Senhor presidente, ela falou e agora a oposição vai falar. Nós estamos no mesmo Foi retirado o requerimento, mas senador. Eu posso falar? Retirou isso, presidente. Você não quer me dar a palavra? Eu tô Você não quer me dar? Eu tô dentro do regimento. Um fala e o outro fala. Tiro 270 também. A senadora está retirada os 270. Tá bom. Mas é o assunto que está posto. O senhor não vai me dar a palavra? Por que o senhor não vai me dar a palavra? Agora, quando eu mudar o assunto, eu vou, Não é mudar o assunto, porque nós estamos desse assunto. Nós estamos aqui num procedimento, senador Magno. Senhor presidente. Isso é regimental. Discurso político, senhor presidente. Não, isso é regimental, isso é discurso político. Teve o espaço, senador Rogério, por favor. Isso é regimental, senhor senador Contarato. Anuncia o requerimento. Mas Vossa Excelência não vai me dar a palavra? Mas o senhor está dentro do escopo, ainda não encerrou, ela retirou, mas eu quero falar sobre o assunto. Qual o problema? Está prejudicado o tema, senhor. Não está prejudicado. Vossa Excelência é sede do regimento interno. O regimento interno não fala que o senhor tem o direito de exceder. O senhor tem que me dar a palavra. Eu estou dentro do regimento interno. E Vossa Excelência conhece o regimento interno. Vossa Excelência é um homem inteligente. Eu estou falando, senador, que para a gente ter uma coerência nos fatos. Mas é isso que eu estou lhe pedindo, coerência. Se foi retirado o requerimento, nós não estamos nem debatendo o mérito disso. Eu quero. É o assunto. É o enfrentamento político, senhor presidente. Essa comissão é uma comissão política. Senador Magno Malta, não, querido, com todo o respeito, eu quero falar. Eu não sou suplente. Com a palavra, senador. Sou senador. Fala, senador Magno. Pode falar. E eu ia cooperar com a fala do senador Alessandro. Não existe esse rife. Ainda bem, todos nós pertencemos à CPMI do INSS. Todos nós estamos na sala cofre com os documentos. Não existe esse rife, não está dentro do escopo para a qual essa CPI foi formada. Crime organizado. Por exemplo, tem um requerimento meu aqui para convocar Fernandinho Beiramar, para convocar Marcola, para convocar Massinho VP, que é realmente quem entende e comanda o crime organizado e que está infiltrado na vida política brasileira. Não foi colocado para ser votado. Por exemplo, o senador Alessandro, quando fez a convocação da mulher de Alexandre de Moraes, eu havia feito um requerimento antes. Ele a pensou no dele e votaram. Eu podia estar dividindo esse fato, porque estão dizendo que vão processar ele. Processar por quê? Com um assunto que está no ar, um assunto que está de fala, né? Eu queria que Vossa Excelência tivesse, pelo menos, lido o meu nome, que eu entrar no processo com Vossa Excelência junto. E vamos apanhar junto e vamos brigar junto. Vamos brigar junto. Agora, uma pauta completamente política. Essa pauta da reunião de hoje é uma vergonha. É uma vergonha. Isso aqui não tem nada a ver com nada, não tem lé com cré. Onde é que está o Fernandinho Beiramar? Que ninguém convoca. Vossa Excelência vai colocar o meu requerimento lá do Espírito Santo, do delegado que foi afastado, porque a Polícia Federal pediu para investigar o governador, porque o governador ligou para o Macário Júdice, que vazou a operação do Rio de Janeiro para o crime organizado. O governador pedindo a ele ajuda para livrar e salvar um prefeito corrupto de Montanha. E ele fez isso. E depois ele deu troco pedindo para o governador uma ajuda e um delegado, aliás, Marco Duval, corajoso, que veio a público, parabéns ao delegado, e colocou tudo, tem um requerimento meu para trazer o delegado aqui. Vamos votar também. Então não tem na pauta nada da oposição. É um enfrentamento político, para dizer, quebramos o sigilo de Michele Bolsonaro. Isso está se requentado. O Cid já fez a delação dele, não foi uma delação.
que a gente sabe, quem entende, que delação você fala dos seus crimes, e aí, dentro dos seus crimes, se tiver outras pessoas em um entorno, começa a pegar todo mundo. O que Cid fez foi um comportamento de X9. Ele não é delator, ele é um caguete. Um X9. Então, Cid, essa matéria é velha para atingir Michele, que está cuidando do marido, fragilizada emocionalmente, mas essa gente não tem sentimento. Essa gente não tem empatia. Então tá lá, Michele, cuidando de Bolsonaro, morrendo aos poucos, sendo morto por esse sistema desgraçado de perversos. E tá lá, atrás, requentando coisa velha de Michele Bolsonaro. Ah, tenha paciência, a sociedade não é tola, a sociedade não é burra. Vamos para o processo eleitoral normal, dizer à sociedade o que pensamos e o que queremos. E põe, pelo amor de Deus, os meus requerimentos, convocando Fernando da Costa Beiramar, Marcinho VP, que é quem conhece de entranha de política, com os políticos, Marcola, que comanda tudo, organização criminosa, que inclusive está sendo protegida pelo Lula, para não se tornar organização terrorista, pelo amor de Deus. Então, foi de bom tom, senadora Soraya, que deve estar me ouvindo, Vossa Excelência ter retirado, porque realmente não está nos rifes lá no cofre, porque todos nós estamos trabalhando muito e sabemos o nome de quem está e de quem não está. E encerro dizendo ao senador Alessandro que você devia ter falado meu nome para eu ajudar você a carregar os sacos de cimento, rapaz. Estão botando 2 sacos de cimento nas suas costas. Vossa Excelência não se preocupe que eu vou transferir para o senhor o processo, caso ele aconteça. Não, só eu quero ser seu, me põe no processo como seu, como é que é? Como testemunha sua. Obrigado. Anuncio o requerimento 253, que é do pedido do relator senador Alessandro Vieira, requer sejam prestados pelo senhor presidente interino da Comissão de Valores Mobiliários, João Ascioli, informações de identificação completa dos beneficiários fiscais de fundos de investimentos exclusivos restritos vinculados, geridos e administrados do Banco Master ou pela REAG. Consulto se há consenso para que votamos esse requerimento. Com a palavra, relator. Me permita apenas pedir uma retificação do conteúdo, para que se inclua onde se lê CVM, se leia também Banco Central, Receita Federal e Ambima. Banco Central, Receita Federal e Ambima. Por quê? Porque um desafio imenso nesse trabalho de identificação desse fluxo de lavagem de dinheiro é chegar ao beneficiário final. Perfeito. E existe um vácuo legislativo, inclusive tem projeto nosso aprovado já em tramitação nessa casa, aprovado já na comissão, que tenta deixar mais claro para a fiscalização isso. Quem é o beneficiário final? Porque hoje você usa várias camadas de fundos para ocultar o verdadeiro destino e o verdadeiro dono do dinheiro. Então, por isso é melhor ampliar o alcance e peço a compreensão dos colegas. Está incluído, solicito, algum senador quer destacar essa solicitação de informação? Senhores senadores e senadoras, concordo, permanece como se encontra. Aprovado o requerimento de informação, requerimento 253 do relator senador Alessandro Vieira. Vamos começar a deliberação de transferência de sigilo. Anuncio os itens. 218, senador Humberto Costa, requerimento. 218, senador Humberto Costa. 221, senador Humberto Costa. 223, senador Humberto Costa. 224, senador Humberto Costa. 227, senador Humberto Costa. 246, senador Sérgio Moro. 254, senador Humberto Costa. 255, senador Humberto Costa. 257, senador Humberto Costa. 259, senador Humberto Costa. 260, senador Humberto Costa. 261, senador Humberto Costa. 261 está retirado. 263, senadora Soraya Trognick. 270 também está retirado? Está retirado, 270. 272, senador Humberto Costa. 273, senador Humberto Costa. Está retirado, 273. 276, senador Humberto Costa. 277, senador Rogério. Está retirado o senador 277 e está retirado 278 a pedido do senador Rogério Carvalho. Consulto quais desses itens há a manifestação de destaque para votação nominal. Pois não, senador. Presidente, mais uma vez aqui, a gente vê o governo tentando investigar algumas figuras políticas da Bahia. João Roma, Antônio Carlos
precisamos investigar, então, o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e o atual governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, porque o Banco Master, isso tem sido amplamente divulgado pela imprensa, começou a ser favorecido pelo Credit Sexta, lá da Bahia, que era um programa do governo do estado na época do Rui Costa, e com peculiaridades, porque lhe foi dado exclusividade para o consignado dos servidores da Bahia. Do outro lado, foi proibido a portabilidade, o que os servidores em outros locais têm para procurar taxas menores. Então, eu apresentei 2 requerimentos que Vossa Excelência segue o seu procedimento e não colocou, mas eu queria pedir apenas, então, o compromisso de serem incluídos na próxima sessão, já que vamos fazer uma investigação completa e, na Bahia, o cerne, me parece, tem que ser as relações do governo da Bahia, do governo do estado da Bahia, com o Banco Master. Mas em relação ao João Roma... Quais são os requerimentos que o senhor quer destacar? Quero destaque aqui. O requerimento 218 foi retirado? Não. Então está destacado, tá destacado 218. Qual outro requerimento? 223. 223 destacado. O 227. 227 destacado. E o 257. 257 está destacado. Outros requerimentos. 221, senhor presidente. 221 está destacado. Ô, presidente, só para fazer o questionamento à mesa, o 257 tem o mesmo teor do requerimento. O mesmo teor não, se refere à mesma pessoa do requerimento 7, salvo engano, do requerimento 6, se essa retirada de pauta não poderia ser já feita pelo 257, seguindo a mesma lógica, né, e a analogia que foi feita com a retirada do... Esse requerimento, a retirada, eu vou consultar ao proponente, que é o senador Humberto Costa. Perfeito. Então, agora nós vamos fazer a votação. Eu consulto que, à exceção dos requerimentos 218, 221, 223, 227, 257, esses estão destacados. Os demais podemos votar em bloco. Os senadores e senadoras que concordam... Pois não, senador? Apenas, Vossa Excelência disse agora, por quebra de sigilo... Transferência de dados. Transferência de sigilo. Me parece que a CPI acabou sendo chocada com a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre isso. Eu não tenho divergência de mérito em relação aos demais requerimentos. Mas, em se tratando de quebra de sigilo, apenas estou fazendo um alerta aqui para a gente não ser novamente surpreendido ou com a seletividade. Porque se uma situação chega ao Supremo e aí há uma suspensão, suspende-se o procedimento da CPI porque não adotou o rito da individualização, da fundamentação, da justa causa, da pertinência, enfim. Eu acho que, no caso das quebras de sigilo, nós precisamos ter essa cautela para não ter como consequência, de repente, decisões que vão acabar por desmontando aquilo que a CPI está fazendo. Não estou entrando no mérito dos demais porque não tenho divergência. Agora, do ponto de vista do proveito daquilo que nós estamos fazendo. Eu consulto se não seria um caminho melhor para a gente suprir essa possível alegação de que não foi feita a deliberação individualizada por quebra de transferência de sigilo, se nesses que não foram destacados, nós procedêssemos a uma apenas votação nominal deles todos. Não sei se eu me fiz entender. Eu acho que supriria isso, porque ganharia tempo. Por que eu vou abrir? Se não há destaque desses requerimentos, a gente abre uma votação única para todos esses que foram, uma votação nominal para todos esses que há consenso na deliberação de transferência de sigilo. Senhor presidente, o senhor me permite uma colaboração, porque é tema importantíssimo para a autonomia do Poder Legislativo. O que refere o senador Marcos Rogério e a advocacia do Senado também referiu, é lastreado na decisão monocrática do ministro Flávio Dino, que suspendeu quebras de sigilo
sob a alegação de que o rito de votação em bloco não contemplaria a individualização, a fundamentação. É evidentemente uma decisão arbitrária, abusiva, equivocada, inconstitucional, que serviu à utilização política, mais uma vez, da nossa Suprema Corte. Então, para que quem nos acompanhe, para os colegas terem muito bem assentado o que estamos fazendo passo a passo. Quebra de sigilo tem que ser individualizada, tem que ser fundamentada, justificada, ela é uma medida extrema. Onde se dá essa justificativa? No requerimento. Assim como acontece no judiciário. Eu desconheço, 25 anos esse ano como delegado de polícia, eu desconheço que alguém em algum processo criminal faça solicitações um a um, telefone por telefone, um requerimento para cada telefone, aí o juiz vai dar um despacho para cada telefone. Isso chega assim a um limite, uma agressão à inteligência do brasileiro. Nós temos ministros da nossa Suprema Corte que diuturnamente agridem a inteligência do brasileiro. Não é razoável. Agora, creio, senhor presidente, que não há maiores prejuízos em se fazer esse teatro de aprovação individualizada, porque é um teatro. Rito de votação, quem decide é o parlamento. E na decisão do próprio ministro Gino, ele reconhece. Mas tira da cabeça um critério, porque ele precisava, naquele momento, suspender aquela quebra. Isso é assim... Senador Magno Malta, e desculpe me alongar, presidente, nós temos uma pauta extensa e uma testemunha muito importante para ser ouvida, mas algumas coisas a gente tem que colocar às claras. Esse roteiro de tensionamento entre os poderes há muito tempo ultrapassou o razoável e o constitucional. A conduta é abusiva. Se decide em algum gabinete fechado, não sabe em que circunstâncias, quem pode e quem não pode ser investigado, quem deve e quem não deve ser investigado, o que não é compatível com a República. E aí vamos começar aqui a decidir. A gente vai ficar correndo atrás do próprio rabo, como diz no popular, dando cumprimento a decisões que não se sustentam, ou vamos realmente nos investir da autoridade que o povo nos concedeu, nos nossos estados, e fazer valer o que está na Constituição. Uma comissão parlamentar de inquérito tem poderes típicos de investigação. Não há dúvida com relação a isso. Todos os pedidos que não estão fundamentados, o presidente, a equipe dele, nós todos, eu como relator, a gente tem feito o cuidado e acabamos de fazer isso aqui, há instantes atrás. Olha, esse pedido não está fundamentado. Ele vai tomar uma pancada na justiça, retira, refaz, e os colegas compreendem. Agora, essa questão de rito de votação é um escárnio. É um escárnio. Então, presidente, pela ordem, rapidamente. Só um minuto, senador. O andamento. Eu só queria assim, deixar claro para os senhores e colegas senadores que eu respeito muito também o rito dessa casa. Eu também acho totalmente desnecessário, uma vez que há consenso. Um dos princípios que rege a administração pública é a publicidade. Os requerimentos foram publicizados, a pauta foi publicizada, teve ali, eu estou consultando, enquanto presidente, quais são os requerimentos que querem destacar, porque há divergência, a gente faz a votação nominal. Eu só estou consultando porque eu parto muito da democracia. Se os colegas falarem, por mim, a votação é, nesses que foram destacados, os demais, a votação é simbólica e aprova-se em globo. Agora, se os colegas entenderem que é prudente ou querem fazer essa votação nominal daqueles que não tem divergência, uma única votação nominal, eu também me submeto. Mas se for depender da minha posição enquanto presidente, eu acho que já está suprido, porque todos os senadores aqui presentes estão exercendo o seu direito de destacar ou não um determinado requerimento. E se não há o destaque do requerimento, pressupõe a admissibilidade da votação em globo de forma simbólica. Eu queria apenas para... Desculpa, porque... Apenas para consignar, eu trouxe esse assunto aqui para ficar consignado na CPI, porque esse caso aconteceu na CPMI do INSS, e é um absurdo. Assiste a razão a fala do relator nesse caso, e é o meu entendimento também. Nós sempre trabalhamos assim no âmbito das CPIs. Então não pode haver conveniência. Quando é conveniente para o fundamento é esse. Ou seja, desmonta, deslegitima o papel da CPI. Então eu concordo com o encaminhamento do relator, e se Vossa Excelência sustentar o encaminhamento, que é o regimental,
é também a compreensão deste relator. Sim, eu perfeitamente só quero ratificar, eu já vou te dar a palavra, tá, senador? Eu fico, assim, perplexo com relação a isso, né? Às vezes a gente fala que está na Constituição Federal que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Olha, o que nós temos presenciado de determinadas decisões é verdadeiro absurdo. Não tem como você ressuscitar, por exemplo, um mandado de segurança arquivado há 3 anos e conceder um habeas corpus de ofício para pessoa jurídica. Então, isso faz com que a credibilidade nas instituições, elas ficam de alguma forma... Veja que eu defendo a instituição, pelo princípio da impessoalidade. Agora, todos nós aqui, como eu defendo o Senado, mas cada um dos 81 senadores respondem também pelos atos que assim o faz, seja administrativo, seja civil ou criminalmente. Então, eu quero deixar claro isso, que eu também não compactuo com isso, e eu, por mim, essa presidência decide que nesses requerimentos que há consenso, vamos proceder à votação simbólica e vamos passar para a votação nominal daqueles que foram destacados. Por gentileza. Perfeito, presidente, senador Fabiano Contarato. A sua indignação é a minha e eu acho que é de todos os colegas aqui. Né? O Senado Federal ele foi violentado. Essa é a palavra, com a decisão do ministro Flávio Dino. Se eles mesmos votam em bloco lá, se a gente sempre votou em bloco aqui, por que no caso específico, senador Marco Rogério, da quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, o ministro Flávio Dino, que foi, senador Magno Malta, ministro da Justiça do Lula e também foi indicado ao STF pelo Lula, vai lá e bloqueia. Então, isso é uma violência contra o parlamento, justamente para acontecer o que está acontecendo aqui, a gente se inviabilizar uma sessão que poderia ter resolvido e a gente já poderia estar ouvindo o senhor Vladimir aqui, que é uma importante oitiva, a gente está perdendo, vendo o procedimento porque existe uma interferência. Agora eu queria aproveitar, já que o senhor mesmo tocou na questão da decisão do ministro Gilmar Mendes, através de uma pessoa jurídica, resgatar, arquivado o mandado de segurança, para inviabilizar uma decisão do colegiado para quebrar, senador Marcos Duval, o sigilo da Maridit, da empresa lá de Marília, do Toffoli, dos irmãos da família do Toffoli, do ministro Toffoli, já que houve esse coleguismo aí do ministro Gilmar Mendes, eu lhe pergunto, nós já entramos, através da Advocacia Geral do Senado, o senhor tem posicionamento de quando será a resposta? Nós vamos fazer uma visita ao presidente do STF, eu queria que o senhor me chamasse, tá? Porque eu acho importante porque esse assunto não pode ficar embaixo do tapete. Nós quebramos o sigilo da Maridit. E me parece que isso é essencial nessa CPI e ela precisa, nesse aspecto, de um posicionamento, de irmos juntos lá, saber se vai para o plenário do Senado, para que fique configurado o golpe. Mas pelo menos que fique claro. E a gente não faça de conta que está tudo bem aqui. Porque foi outra violência, senhor presidente. Eu vi que o senhor colocou muito requerimento hoje. E eu queria lhe fazer um pedido para na próxima sessão o senhor, pelo equilíbrio, compensar. O senhor colocou muito requerimento hoje, 90%, pelo que eu pude contar aqui, mais de 90%, só do governo Lula, da base do governo Lula. Né? Senador Humberto Costa, senador Soraya Tronic, né? Eu tenho vários requerimentos meus, né? Que eu já falei para o senhor, não vou repetir aqui para lhe poupar, mas o senhor coloque na próxima, são requerimentos importantes, assim como os que a gente aprovou, né? Que o senhor marque as sessões para a gente poder ouvir os convidados aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Apenas para a ciência, essa presidência já solicitou uma reunião com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, e estou aguardando a data para comparecimento e diálogo dessa presidência com o presidente do STF. Eu consulto senhores senadores e senadoras que concordam com a votação em globo de todos aqueles, à exceção dos itens que já foram destacados, que permaneçam como se encontram. Aprovado todas as transferências de sigilo que não foram destacadas. Inicio agora
votação nominal do requerimento 218... Um minuto, por favor. Do requerimento 218 de 2026, de autoria do senador Humberto Costa, requer que sejam prestadas pelo senhor presidente do Conselho da COAF informações consistentes na elaboração de RIFs, relatórios de inteligência financeira, e que proceda a quebra do sigilo bancário do senhor Paulo Roberto Nunes Guedes. Com a palavra, o autor do requerimento, senador Humberto Costa, por 5 minutos para defesa do seu requerimento. Posteriormente, concederei a palavra a um senador que fará o contraponto desse requerimento de transferência de sigilo. Com a palavra, o senador Humberto Costa, por 5 minutos. Senhor presidente, antes de fazer a defesa, eu queria registrar aqui que era para ter, naquele momento que eu fiz a retirada só da pauta de hoje, de vários requerimentos, que o outro requerimento que estaria nessa condição, por não ter sido objeto de um consenso entre nós, inclusive, que é o 257. Queria saber se é possível fazer essa retirada para nós apreciarmos na semana que vem. Perfeitamente, senador. Está, a pedido de Vossa Excelência, o requerimento de transferência de sigilo do requerimento 257 encontra-se retirado de pauta a pedido do relator, do proponente. Com a palavra, o senador Humberto Costa para defesa do seu requerimento de 218/2026 por 5 minutos. Senhor presidente, na condição de ministro da Economia do governo passado, o senhor Paulo Guedes tinha responsabilidade importante sobre os problemas relativos ao sistema financeiro nacional. Tanto ele quanto o ex-presidente do Banco Central, o senhor Roberto Campos Neto. Nós todos sabemos que houve uma autorização, praticamente a título precário, de esse banco poder funcionar no momento em que era exatamente ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E o objetivo desse requerimento é exatamente para que nós possamos ter as informações que demonstrem se a participação do senhor Paulo Guedes nesse processo se deve a interesses pessoais, individuais, financeiros, enfim, porque as autorizações que foram dadas pelo Banco Central tiveram a participação, o apoio dele, e as medidas também de desregulação do mercado financeiro favoreceram o Banco Master, e ele teve um papel decisivo nessa questão. E nós precisamos saber realmente onde esse processo começa. Obviamente, começou no governo passado, as pessoas que estão implicadas, denunciadas e cuja quebra de sigilo e outras informações mais têm demonstrado participação ativa são todas também do governo passado, e isso permite que nós possamos ampliar essa investigação e identificar, de alguma forma, se o senhor Paulo Guedes, que teve um papel tão relevante para que esse banco se tornasse essa figura no sistema financeiro de sucesso, um sucesso fácil, se há, de fato, algum benefício que foi auferido por ele. Obrigado, senador. Eu consulto os colegas se já podemos abrir o painel para votação, para a gente ganhar tempo. Eu determino que abra o painel. Os senadores que votam para aprovação da transferência de sigilo referente ao requerimento 218, que votam com o proponente, que é o senador Humberto Costa, votam sim. Quem vota contrário, vota não. Quem irá fazer o contraponto é o senador Rogério Carvalho? Marco Rogério? Isso. Com a palavra por 5 minutos, senador. Senhor presidente, veja bem, nós, na sessão anterior, foi votada aqui a convocação do ex-ministro Paulo Guedes. Agora, o requerimento é de quebra de sigilo, levantamento do sigilo fiscal, transferência desses dados
fiscais, financeiros. E qual é a pertinência temática? Qual é o nexo apresentado no requerimento? O fato de Paulo Guedes ter sido ministro de Estado da Economia do Brasil. O fato de ele ter sido ministro. E que regras foram feitas e situações foram criadas e que isso, em tese, teria favorecido, teria criado possibilidades para que crimes fossem cometidos. Não há aqui apontamento direto de envolvimento ou de suspeita de envolvimento do ex-ministro Paulo Guedes. E não há porque não há. E se houvesse, a posição deste senador não seria a posição de ser contra o requerimento. Agora, senhor presidente, falou de Paulo Guedes, falou de presidente do Banco Central. Pela mesma lógica, temos que convocar ministro Haddad. Pela mesma lógica, temos que convocar o Galípolo. O Banco Central, desde 2021, é autônomo. Senhor presidente, responsabilizar ou quebrar o sigilo em razão de uma pseudo acusação de possível envolvimento é algo absurdo, é algo que fragiliza o papel da CPI, é algo que desmoraliza a CPI. Nós estamos diante de uma situação, senhor presidente, com todo respeito, que me parece mais instrumento do jogo político-eleitoral do que propriamente de cunho investigativo. Senhor presidente, não há dúvida que no Brasil o crime organizado está atuando. PCC, Comando Vermelho e outras organizações criminosas. Senhor presidente, é lícito chamar aqui para dar depoimento nessa CPI, na condição de investigado, na condição de convocado, quebrar sigilo do ministro de Estado da Segurança Pública? É correto aprovar aqui um requerimento para quebra de sigilo do ministro da Justiça e da Segurança Pública do Brasil, porque há operações do crime organizado no Brasil e isso está debaixo do escopo de atuação do ministro de Estado? Senhor presidente, convenhamos, nós não podemos fragilizar um instituto da quebra do sigilo, de uma investigação, de um trabalho que deve ser sério, de uma CPI, meramente por jogo político-eleitoral. Não se trata de outra questão, aqui o jogo é eleitoral. Aqui o pano de fundo de tudo isso é a disputa eleitoral de um campo contra outro campo. Deixamos a disputa eleitoral para o campo da disputa eleitoral. Agora, é uma CPI que trata de investigar crime organizado e aí querendo trazer para a CPI um ex-ministro da Economia do Brasil, respeitado, quebrar sigilo do ex-ministro, simplesmente por acusações indiretas. Com todo respeito, esse requerimento carece de justa causa, carece de razoabilidade, está fora do escopo de atuação dessa CPI, porque não se trata de uma situação a apontar para aquele que está sendo alvo do requerimento. Então, por essas razões, eu estou fazendo o encaminhamento no sentido da rejeição deste requerimento. Obrigado, senador Marcos Rogério. Eu consulto se todos exerceram o direito de voto. E... Pode abrir? Pode? Determina a secretaria que proclame o resultado. Deixa... Aconteceu ali, gente. Votaram sim, sim dois senadores, não 6. Está rejeitado a transferência de sigilo, o requerimento 218. Anuncio, antes de anunciar o 221, eu quero aqui, por uma questão de honestidade intelectual com os meus colegas, falar que nós já aprovamos aqui um convite do presidente do Banco Central, o Galípolo. E eu estou apenas, esse presidente está aguardando apenas a agenda que ficou de me informar até quinta-feira, ou seja, até amanhã,
a data em que ele tem disponibilidade para aqui comparecer. Por isso que essa presidência não pautou nessa sessão a convocação dele. Por gentileza, só por isso. Anuncie o item requerido. Já dou a palavra. Que me daria para justificar, mas é só para... Aí eu vou na palavra de Vossa Excelência, só para acrescentar, que eu estou protocolando agora, meu gabinete acabou de fazer, nós precisamos saber onde é que está o corpo do sicário. Isso é uma CPI de crime organizado. Isso é crime organizado. Desapareceu, enforcou, tá. Morreu, escondeu. Cadê as câmeras? Cadê o corpo de sicário? Onde ele foi sepultado? Quer dizer, então é o seguinte, eu estou convocando uma série de figuras que está dentro desse processo, que participaram do processo, inclusive Polícia Federal, né? E requerendo as imagens, porque não é possível, toda vez que tem um crime bárbaro, a câmera estava desligada. Isso é uma prática, pô. Lembra dia 8? Não tinha câmera nenhuma ligada. Senador, tudo. Apenas só para a gente ganhar tempo, esse requerimento já foi aprovado, já foi mandado para o ministro André Mendonça para disponibilizar para a CPI. Então, essa preocupação do senhor foi uma preocupação também do relator e da presidência, já foi deliberado, já foi votado. Sim, eu só acrescentei alguns elementos que eu levantei, e que eu estou colocando, porque, senhor presidente, eu, assim, estou tratando disso, né, até me reunindo com ministros, eu tive. Existe, o sicário era um departamento, ele comandava, então ele tinha um nome de matador, de sanguinário, pá. Esse cara, o corpo dele desapareceu, mas o departamento ficou. O cara com uma capacidade entrou no site do FBI, da Interpol, da PGR aqui, do STF, ia dando pro vocário dizendo, ó, aqui tá limpo, aqui não tem seu nome. Com essa capacidade tecnológica de avanço que ele tem de ser hacker, eu sou capaz de afirmar, guardem a minha afirmação, quando o governo americano mostrar a fraude dos documentos na imigração americana que prendeu Felipe Martins, eu não tenho dúvida que esses documentos foram inseridos por esse suicidado. Porque 120 milhões é muito dinheiro, né? Para se executar serviço. Então, eu não quero dar nome aqui, mas eu quero deixar no ar para que todo mundo comece a raciocinar, porque vai aparecer. Então, o cara com essa capacidade, e aí eu fui pedir para o ministro André Mendonça, senhor presidente, não pedi autorização, senador Alessandro, do senhor nem do presidente, mas que tem uma lista, senhor presidente. O sicário tinha uma lista com nome de pessoas que estavam contra o Banco Master, batendo no Banco Master, que envolve jornalistas e envolve nós senadores, sabe? Eu tenho informação do nome de 2 senadores que estão na lista e o próprio ministro, e eu fui dizer a ele, olha, o senhor precisa disponibilizar essa lista porque tem integridade física das nossas famílias. Essa gente não tinha dó. A integridade física é nossa. Então eu tenho essa preocupação, estou protocolando, até porque é uma CPI e que tem poder de polícia, para que ele não disponibilize individualmente para cada um de nós, mas que ele disponibilize e para que a gente fique sabendo, para a gente se guardar, pedir pelo menos a segurança da polícia do Senado, que eu já pedi 10 vezes, nunca disponibilizaram para mim, mas está tudo certo. Né? Mas vamos pedir de novo. Obrigado, senador. Anuncio o item requerimento 221, transferência de sigilo, requer que seja prestado pelo senhor presidente do COAF informações consistentes na elaboração de RIPs, relatório de inteligência financeira, a quebra de sigilo bancário e fiscal da senhora Letícia Caetano dos Reis. Autoria do requerimento, senador Humberto Costa, a quem concedo a palavra por 5 minutos para defesa do seu requerimento. Com a palavra, com a palavra o senador Rogério Carvalho para a defesa do requerimento, tendo em vista a ausência do senador Humberto Costa. Por 5 minutos. Presidente, na informação que... Só um minutinho, presidente.
A minha sugestão é que a gente retire de pauta. Está retirado de pauta o requerimento 221 pelo subscritor, senador Rogério Carvalho. Anuncio o requerimento 223, transferência de sigilo, requer que seja prestado pelo senhor presidente do Conselho da COAF informações consistentes na elaboração do RIFES, relatório de inteligência financeira, que proceda-se a quebra do sigilo bancário e fiscal de João Inácio Ribeiro Roma Neto. Autoria, senador Humberto Costa. Consulte se o senador Humberto Costa está pelo sistema remoto para fazer a defesa do requerimento por 5 minutos. Solicito que seja retirado de pauta também, senhor presidente. Está retirado de pauta pelo senador Rogério Carvalho. Anuncio o requerimento 227, transferência de sigilo, autoria senador Humberto Costa, requer que seja prestado pelo presidente da COAF informações consistentes na elaboração de RIFES, relatório de inteligência financeira, que proceda à quebra do sigilo bancário e fiscal do senhor Roberto de Oliveira Campos Neto. Senador Humberto Costa é o proponente. Consulto se o proponente encontra-se pelo sistema remoto para a defesa do seu requerimento por 5 minutos. Presidente, eu peço também que seja retirado de pauta. Está retirado de pauta pelo senador Rogério Carvalho. Terminada... Cadê a finalização? A parte deliberativa. A parte deliberativa de requerimentos foi finalizada. Anuncio a segunda parte dessa sessão com a oitiva do senhor Paulo Sérgio Neves de Oliveira, Neves de Souza. Um dos objetivos dessa reunião era a oitiva na condição de convocado do senhor Paulo Sérgio Neves de Souza, servidor do Banco Central, que exerceu o cargo de chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária na instituição até data 19 de janeiro de 2026. Sabe-se que, atualmente, por determinação do Supremo Tribunal Federal, o senhor Paulo está afastado do cargo de servidor do Banco Central. A secretaria dessa CPI buscou, com a ajuda da Polícia do Senado, todos os contatos válidos para a entrega da convocação do senhor Paulo, inclusive fazendo diligência ao edifício em que o convocado estaria residindo. Além disso, via Advocacia do Senado, essa CPI peticionou junto ao STF solicitando a autorização de deslocamento do convocado, tendo em vista que ele é monitorado por tornozeleira eletrônica. Na manhã de ontem, terça-feira, representante legal do convocado contactou a secretaria e enviou petição dirigida a essa presidência solicitando que a CPI obtenha expressa autorização do STF para o deslocamento do depoente e o depoimento seja designado para nova data. Em atenção a essa petição, essa presidência cumpre esclarecer de forma objetiva que segue. No tocante ao comparecimento, fica desde já consignado que essa comissão arcará integralmente com os custos de deslocamento diários, tanto do convocado quanto do seu advogado, inexistindo qualquer ônus financeiro para participação na oitiva. Quanto ao pedido de acesso a autos de inquérito em trâmite no Supremo Tribunal Federal, registra que tal pretensão não encontra amparo, uma vez que, à luz do princípio da separação dos poderes e da independência entre as investigações conduzidas pelo STF e por essa comissão, não compete a essa presidência franquear acesso a procedimentos sob jurisdição daquela corte. Por fim, na manhã de hoje, essa presidência foi notificada de decisão do ministro André Mendonça em relação ao pedido de apresentação do convocado para depoimento nos seguintes termos: senador Eduardo Girão, ante o exposto, já tendo sido manifestada a objeção de Paulo Sérgio Neves de Souza através da petição 33.108/2026, afasto a obrigatoriedade de comparecimento, transmudando-a em facultatividade, deixando a cargo do peticionário a decisão de comparecer ou não à CPI do crime organizado. Na hipótese de o referido convocado optar de forma superveniente por comparecer ao ato, assegure-lhe, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, o direito ao silêncio, ou seja, de, assim querendo, não responder às perguntas a ele direcionadas, a assistência por advogado durante o ato, de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo, de não sofrer constrangimento físico ou moral decorrente do exercício dos direitos anteriores. Já que o senhor me citou, eu não sei se é porque eu votei publicamente, foi o único que eu votei a favor, foi no ministro André Mendonça,
Eu queria dizer que eu discordo dessa decisão dele. Eu quero só deixar claro, né, que eu acredito que o instrumento da CPMI tem que ser valorizado. Não pode ser esmagado, como a gente está vendo, em decisões de praticamente todos os ministros que a gente tem visto, a interferência direta e chegando ao cúmulo de dizer olha, se você quiser ir para a CPI, você não vai. Ou seja, é um desmerecimento do trabalho que a gente está... Eu discordo disso, já me manifestei publicamente o que é que eu posso fazer? O senhor está dizendo que vai se reunir com o presidente do STF. Eu queria que o senhor convidasse a mim, eu sou dessa comissão, queria que o senhor convidasse o senador Magno Malta, os outros colegas aqui, para a gente ir junto com o senhor para manifestar esse arrepio da lei que está acontecendo, essa ditadura da toga que está blindando geral. A gente está vendo decisões de blindagem geral. É melhor acabar com a CPI e CPMI. Se for assim, é melhor acabar. Senador, eu concordo, eu acho assim, já manifestei publicamente algumas vezes, uma comissão parlamentar de inquérito é um instrumento de minoria. Essa é uma das prerrogativas do Senado Federal. Se a gente aprova por uma decisão de maioria aqui, por exemplo, convocação, e vem decisão do Supremo falando que não é obrigado a comparecer. Testemunha está sendo facultado a vinda dela até aqui. E eu não estou falando que é o ministro A, B ou C, eu estou falando de decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quebra de transferência de dados é uma decisão colegiada. E aqui invalida isso. Então, qual o sentido, efetivamente, de uma comissão parlamentar de inquérito se eu não posso proceder à oitiva de testemunha, se eu não posso convocar um investigado e se eu não posso fazer transferência de dados? Eu acho, assim, é um momento, para mim... lamentável com relação a esse tipo de postura, porque eu fico sempre me colocando no lugar quando eu entrava em sala de aula falando para os meus alunos, artigo 5º da Constituição Federal, todos somos iguais perante a lei, independente de raça, cor, etnia, religião, origem. Infelizmente, essa está longe de ser uma realidade. Infelizmente, quando a gente tenta subir no andar de cima, com todo respeito, a toda forma de tratamento diferenciado. Olha, senador, com todo respeito, eu não canso de falar isso. Entra dentro dos presídios, você vai ver o perfil socioeconômico de quem está preso. Aí agora, quando um político é condenado por corrupção, concede-se a ele prisão domiciliar. Eu trabalhei dentro do sistema prisional. Quantos presos estão em estado terminal e não se concede efetivamente prisão domiciliar? E aí, quando você tem políticos ou quando você tem empresários, banqueiros, não importa. Eu acho assim, se a lei é igual, tem que ser cumprida a todo mundo. Infelizmente, eu quero lhe parabenizar, presidente, porque o senhor fez uma estratégia inteligente. O senhor colocou, já talvez antevendo esse ativismo... Botar 2 pessoas. O senhor está colocando 2, 3, isso é bom. Porque, por exemplo, hoje nós tivemos uma sessão cancelada da CPMI do INSS quando a gente ia ouvir um banqueiro. Entendeu? Foi cancelado, porque teve uma decisão ontem do ministro Gilmar Mendes para que ele não precisasse dar as caras aqui. Então o senhor está certo, bote 3. Porque se fizerem com 2, tem pelo menos 1. Só para cooperar com sua palavra... Muito bem-vinda, muito bem colocada, num momento como esse, que o povo não assiste, o povo que está assistindo, assim, não entende, não consegue entender. Até porque quando acontece algo grave na sociedade, o que é que o povo pede? Vai lá para as redes sociais, CPI disso, CPI disso, e não entende. Senhor presidente, desde 2005, se o senhor entrar no YouTube, eu denuncio o ativismo judicial, que depois virou ditadura. E agora... eles mandam de fato. Senhor presidente, uma CPI, CPMI, tem poder de justiça e polícia. O Supremo não pode, quando alguém é convocado, dizer a esse cara, você não precisa ir. Aí o cara fica ali na mansão dele no Lago Sul, vagabundo, ladrão, fica ali com a televisão ligada assistindo ao vivo aqui, nós sermos desmoralizados. E as pessoas desmoralizadas, eles não podem, isso é inconstitucional, eles estão cometendo crime, violação do ordenamento jurídico, da Constituição. Agora, a Constituição diz que o cara tem direito de ficar calado, ele nem precisa pedir habeas corpus para isso, a Constituição já dá a ele esse direito, não fazer prova contra si, fica calado, tal. Mas eles pedem,
com medo de ser preso e tal. Em uma prisão, só se o cara mentir e para ser preso em flagrante, mas sai com a habeas corpus lá de R$300 agora. A multa tá R$300. É só descer ali e registrar o cara, ele sai com R$300 e vai para casa. E vai sem, né, termo circunstanciado. Quer dizer, o cara não tem nenhuma audiência de custódia para ser solto 3 dias depois. Né? Parabéns a Lewandowski, tá para sair 3 dias depois. Então, assim, essa desmoralização, essa reunião com o Fachin é fatal. Assim, se Vossa Excelência me convide para essa reunião, se Vossa Excelência não me convocar, eu vou do mesmo jeito, que eu vou estar lá na porta. Quando vocês chegarem, eu entro junto, certo? E eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tenho feito coisa assim do meu estômago virar e tal, porque eu não sou hipócrita. Mas eu tenho pedido audiência com alguns ministros que já estão antigos na casa e que acompanhou as CPIs que eu comandei, gente, pelo amor de Deus. Como é que você tem resultado se o bandido não vem? Se o bandido não vem, e ele não vai vir. Agora, senador Alessandro, custa quanto não vir aqui? É uma entidade filantrópica suprema, senador Alessandro? Hã? Hein? Atendendo um pobrezinho? Não. Se acontece qualquer coisa comigo, eu sei o escritório que eu vou contratar. Eu não sei se eu vou aguentar pagar, pô. Entendeu? Porque o troço é de 1 milhão. Então aqui nós concordamos, senador Contarato, da mesma forma. Vossa Excelência está na linha... Não, estou encerrando aqui porque eu me lembrei de uma coisa, eu comecei a rir, estou dizendo. Vossa Excelência está na linha da primeira conversa que nós tivemos. Vossa Excelência já está indo para a sua reeleição, porque assim, ele já foi meu companheiro, eu filiei ele no PL, o recebi no PL e fiz uma festa grande, viu? Era muita gente, né? Para poder te abraçar lá, para os senhores entenderem. E veja, passa a vida toda, até hoje, eu sou taxado de homofóbico. Eu sou taxado de homofóbico. E Vossa Excelência se lembra que lá no Espírito Santo, o PL... Pega o microfone aí, senador Girão, e me pergunte, quem era o vice-presidente do PL no Espírito Santo? Quem era o vice-presidente do PL, senador Magno? Um travesti chamado Moa. Era meu vice-presidente, travesti. Presidente da Câmara de Nova Venécia, prendeu os 8 vereadores por corrupção, ganhou a eleição, amado pelo povo. Eu estive com o Moa até na morte, senador Contarato. E ainda sou taxado de homofóbico com o meu vice-presidente. E olha que Moa era conservador, de valores, mas se vestia como mulher mesmo, né? Senador, por gentileza, para concluir, porque a gente tem... Não, eu quero dizer, senhor presidente, não, se precisar que eu fique sentado aqui até meia-noite com Vossa Excelência, eu fico, entendeu? Eu acho que CPI é isso, só para mostrar... Os colegas têm outros compromissos também, senador. Nós estamos ao vivo, para que o povo saiba, tá bom, né? Porque só tomou a decisão, o povo sabe que é violação do Supremo. E eu fui visitar alguns ministros que, sinceramente, né? Assim, eu bato muito, eu não sei nem por que eles atenderam o meu pedido, né? Mas eu fui para falar essa verdade aí. Os senhores estão pisando na casa. Se o presidente da casa não reage, se Davi não reage a eles, ele é mais amigo deles do que meu, mais amigo deles do que do Senado, do Obrigado, senador. Obrigado. Anuncio a segunda parte oitiva do senhor Vladimir Timmerman, feita nos termos da aprovação do requerimento 210/2026, autoria do relator, senador Alessandro Vieira. Bem-vindo a essa casa, senhor Vladimir. Eu queria aqui deixar claro... Cadê as instruções do advogado? Já foi feito aqui do advogado? Eu transfiro a palavra, bem-vindo ao advogado, bem-vindo aqui. Pode ter certeza que todas as prerrogativas da OAB inerentes ao advogado serão respeitadas, assim como eu espero contar por essa casa, pelo Senado Federal, que hajam com urbanidade e respeito
E com relação a qualquer pessoa, eu sempre pautei minha vida assim como delegado, eu como professor de direito não vai ser diferente hoje como senador. Então, muito obrigado por estar vindo. Eu faço um apelo aos colegas senadores e senadores, o respeito que se impõe a essa casa. Concedo a palavra ao senhor Vladimir Timerman por 20 minutos para seu pronunciamento referente aos fatos. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade. Eu entendo que eu estou aqui como testemunha e, de qualquer maneira, eu sempre me pautei pela verdade e não ia ser aqui que eu ia fazer diferente. Eu recebi a comunicação da convocação na quinta-feira à noite e preparei uma extensa apresentação sobre os fatos que eu conheço e eu fui convocado e eu fui informado que eu tenho 20 minutos, então eu fiz uma pequena apresentação para passar. Essa pequena apresentação eu vou falar o que eu poderia apresentar para os senhores senadores acerca dos fatos que eu conheço, né? Se puderem colocar, por favor, a pequena apresentação. Eu consigo ver? Eles vão ter que te dar mais 30 segundinhos depois, tá? Lá de um pouco de... Oi? Esse tempinho aqui para ligar o PowerPoint, eu vou pedir que não seja descontado, tá? Eu acabei me encontrando numa situação onde, por conta do trabalho e do que eu escolhi fazer da vida, eu acabei sendo atacado, ameaçado, humilhado e eu escolhi não abaixar a cabeça que nem as outras pessoas fizeram, né? E por conta disso e pela minha formação, eu escolhi aprofundar e denunciar absolutamente tudo que eu descobri. Então, como pediram para eu vir nessa comissão para explicar o que eu sabia acerca do assunto, acho que tudo começa, né? Na verdade, a minha investigação começa acerca de Daniel Vorcaro, Benjamin Botelho, essas pessoas que atuam no Banco Master. Entre 2016 e 2019, você tem 3 inquéritos policiais instaurados, onde eles assaltam, desviam recursos, 500 milhões de reais, numa série de institutos de previdência municipais, e os 3... Está conseguindo passar? É o primeiro slide. Pode passar para o segundo. Isso, pode passar para o segundo slide. Senhor presidente, pela ordem, só peço que essas situações técnicas que são perfeitamente aceitáveis não sejam descontadas do tempo do senhor Vladimir, porque a exposição dele é muito densa. Então,
nós tivemos aqui um minutinho e meio, isso vai fazer diferença? Pode ter certeza, doutor, que será assegurado o direito dele falar, mesmo porque a colaboração está aqui. Eu só pediria à secretaria que me trouxesse as instruções, porque ele está aqui sobre o compromisso de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, sob pena de incorrer no crime de falso testemunho. O senhor se compromete assim a fazer? Comprometo. Obrigado. Continua a exposição, por gentileza, e ele vai ter o tempo necessário, pode ficar tranquilo. Tá bom? Obrigado. O microfone estava desligado sobre isso. Ele fez o compromisso de falar a verdade. Sim. Fez. Se puder passar para o terceiro slide. Então, você tem a história de Daniel Vorcaro, para quem estudou o assunto, se remete a antes dele assumir o Banco Master. Você tem uma série de operações policiais, principalmente no estado de Roraima, onde apontam desvios da Rolimprev. Você tem até pedidos de prisão em relação a Daniel Vorcaro e no final das contas você tem os 3 inquéritos policiais arquivados, né? E, se puder passar para o próximo, né? Em segundo, eu acho que um ponto importante que eu poderia expor é a captura da CVM, como muito se fala sobre a atuação do Banco Central, e quem entende toda a estrutura de como o Banco Master foi montado começa a entender que a utilização de fundos passa pela competência da CVM e você tem uma série de, não só fundos, como os ativos que foram utilizados para perpetrar os desvios são da competência da CVM e eu consigo apresentar de uma maneira o mais detalhado possível, caso os senhores queiram, elementos que mostrem por que aconteceu o que aconteceu, né? Essas pessoas, não é que elas achavam que elas sairiam impunes, elas tinham certeza que elas saíram impunes. Eu acho que pode passar para o próximo. Outra questão, muito se fala sobre as suspeitas que o senhor Nelson Tanure o dono do Banco Master. Eu juntei 13 elementos para mostrar que esse é o caso, né? Se deu muita atenção às mensagens que foram vazadas do senhor Daniel Vorcaro, e eu fiz um exercício de procurar as datas aonde questões importantes em relação ao banco, movimentações importantes, dívidas supostamente assumidas de Daniel Vorcaro na monta de 3 bilhões de reais, para ver se tinha alguma menção a isso com a namorada dele, né? E muito me surpreendeu que não tinha uma única menção. Então, o meu sentimento é que é uma pessoa que realmente não sabia nem o que estava acontecendo, né? Foi colocada para ser a cara, para fazer as conexões políticas, mas a operação, eu tenho certeza, eu consigo mostrar a estrutura, caso os senhores desejem, de como que o Tanure e quais são os elementos que mostram que o senhor Nelson Tanure seria o dono do banco, sendo que tem que se entender que essa questão é muito maior do que o banco ensina. Você tem um Banco Master, é muito maior. Então, o seu Nelson Tanure é uma das cabeças. Eu acho que assim, é o mais alto da hierarquia. Quem são as outras pessoas, eu só posso falar o que eu posso provar, tá? Se quiser passar para o próximo, eu acho que uma questão que sempre me perguntaram, e jornalistas vinham me perguntar, e eu tenho medidas que eu não posso, eu tenho censura que eu não posso falar sobre certos assuntos,
E uma questão que dá para passar rapidamente Só um minutinho, senhor presidente. Se ele tem esses assuntos que ele não pode falar em público, vamos fechar a sessão e ele fala o que ele não pode falar em público para nós. Se me permite aqui, só para colaborar na condução, e em breve a gente inicia a parte de questionamentos. Mas vamos deixar ele fazer a exposição. Se chegar algum questionamento que esteja de alguma forma restrito, a gente faz uma mudança para a reunião fechada. Esse é um ponto muito interessante de fala. Eu vou pedir que o senhor Vladimir destaque, porque os gastos, evidentemente, as quebras de sigilo chegando, os documentos públicos e tudo mais, a gente sabe que está falando de uma pessoa muito rica. Daniel Vorkar é um homem muito rico, num país muito pobre. Mas, mesmo assim, a riqueza dele não é compatível com os gastos. Se for laranja, é uma laranja grande, né? Essa laranja, acho que é mais um sócio, mas vamos chegar lá. O depoente vai continuar, restitui o tempo dele, vai continuar na exposição, e essa presidência, no momento oportuno, delibera caso seja necessário. Por favor. Como eu falei, eu tenho uma apresentação maior, mas essa daqui é uma fácil que dá para explicar muito rápido, né? Se você somar todo o lucro do Banco Master de 2019 a 2026 e sem levar em consideração que esses lucros eram lucros fictícios através de manipulação de cotas de ativos, e considerando que o senhor Daniel Vorkar tinha 50% do banco, ele teria recebido, e considerando que fossem distribuídos 100% disso em dividendo, ele teria recebido R$1 bilhão. Ele gastou mais do que R$1 bilhão. Né? Só em festas, só em viagens, gastou muito mais do que isso. E todas as vezes que jornalista vinha me perguntar, que as pessoas vinham me perguntar, e falavam, mas como que ele... De onde vem esse dinheiro? Eu falava, justamente, do banco aqui não é, né? E isso daí é uma coisa que fica claro muito cedo. E dentro da exposição eu consigo mostrar alguns elementos de como esse dinheiro saiu. Obviamente eu não tenho todos, mas eu consigo apresentar o modus operandi disso daí. Se puder passar para o próximo, por favor. Eu sou um gestor de eu era um gestor de fundo de investimentos, ainda sou, né? E eu cruzei com o senhor Nelson Tanuri, por acaso, numa empresa chamada Aliar. E foi lá que começou. Hoje as pessoas veem essa questão do sicário, de como as pessoas foram atacadas. Não tem ninguém que foi atacado mais do que eu no mercado. Agora, o caso de Aliar foi um caso onde eu consegui impedir que o que se queria ser feito, os desvios que queriam ser feitos fossem concretizados. E esse caso foi no final de 2021, 2022. E tem elementos, como eu conheço muito bem o caso, você começa a ter os elementos que vinculam essas pessoas. Então, por exemplo, isso daí está na apresentação maior, o braço direito do Nelson Tanuri chama Pedro Borba. Você tem uma ata de uma assembleia onde o Pedro Borba assina como representante legal do Banco Master. O Banco Master tinha posições em Aliar também. Eu tive acesso a um documento de uma busca e apreensão, de uma quebra de sigilo, onde o juiz, para fazer isso daí, fala que o Nelson Tanuri faz parte do grupo de Maurício Quadrado, e imã e trustee. E daí, quando eu começo a entender isso daí, e espero conseguir explicar para os senhores senadores, é uma máquina de desviar dinheiro, uma máquina de se comprar tudo e todos, né? Se puder passar para o próximo. Depois que eu conheci o senhor Nelson Tanuri, infelizmente, no caso de Aliar, né, ele foi o meu primeiro processo, o senhor Cássio estava comigo, no primeiro processo criminal, eu sou judeu, na primeira audiência de conciliação, o senhor Nelson Tanuri falou que eu praticava táticas nazistas,
Foi a primeira interação que eu tive com ele. Né? E quando eu consegui, sem entrar com uma medida judicial, apenas expondo, né? Eu acredito que a luz é o melhor dos desinfetantes, expondo o que ele estava fazendo, a questão de aliar, o meu trabalho era procurar empresas que tinham problemas, e a Gafisa veio me atacar, não fui eu que fui atacar a Gafisa. Daí eu falei assim, ótimo, dado que a Gafisa e o senhor Nelson Tanure se encontram nessa empresa, vamos começar esse projeto. E no final tem alguns pontos. O Gafisa foi o protótipo de tudo, né? Quando as pessoas começam a entender o que aconteceu, o Vorcaro entra no Banco Master no início de 2019, Nelson Tanure entra na Gafisa no início de 2019. A Gafisa hoje é uma empresa que deve valer 50 milhões de reais na Bolsa. Não mais do que isso, ela chegou a aplicar quase R$1 bilhão no Banco Master ao longo do tempo. E a primeira ação que você tem de Nelson Tanure como administrador da Gafisa foi comprar ações de Brasil Realty, que eu imagino que quem está acompanhando o caso do Master, para permitir que o Daniel Vorcaro tivesse dinheiro para ressarcir as debêntures de Cisan e Sentara que aconteceram antes da entrada dele do banco, 50 milhões de reais. Então, o primeiro ato que se tem é o desvio do dinheiro da Gafisa para permitir que o Daniel Vorcaro e sua turma, Benjamin Botelho, Foco, ressarcissem outros prejudicados para 2 anos depois firmar um termo de compromisso. Um caso curioso nessa questão é que quem foi o relator do termo de compromisso do processo final 2019-01 foi o então diretor Henrique Machado, que trabalha no VAR de Advogados, que é um personagem que me atacou bastante. E o Henrique Machado, quando firma esse termo de compromisso, ele menciona nominalmente um segundo processo correlato, que é o 2020 e 94. Então, eu estou falando no final dos processos, que eu não consigo lembrar os números inteiros. E o senhor Henrique Machado relata o termo de compromisso, dá 6 meses, que é o período de cura, e vai trabalhar atendendo o Banco Master justamente nesse caso 2020-94. De novo, na minha apresentação eu me aprofundo um pouco mais. Uma outra questão eu apresentei tudo para o CVM que eu sabia. Na verdade, minhas denúncias acerca de Gafisa se iniciaram em 2019 até 2021. Eram só questões que eu não tinha pescado a ligação com o Banco Master. No dia 22 de novembro de 2022, você tem um documento que chama Parecer 146, aonde lá se apontava uma série de desvios e uma série de questões que, se fossem investigadas, naquele momento o banco tinha menos de 15 bilhões de reais. Então você tem um parecer 146 da área técnica da CVM solicitando a abertura do inquérito administrativo. Esse inquérito administrativo demorou 473 dias para ser aberto. Ficaram sentados em cima das informações que poderiam ter impedido isso acontecer por 473 dias. Nesse meio tempo, eu fui cobrar a Procuradoria Federal Especializada da CVM. Na reunião, eu fui ameaçado. A denúncia que eu fiz na reunião foi vazada para o então presidente da CVM, João Pedro Nascimento. Tem um absurdo do procurador Montagnoli ter respondido para a Polícia Federal falando que não existiam investigações acerca de Nelson Tanure e Gafisa dentro da SIM. A Polícia Federal perguntou: existe alguma investigação sobre Nelson Tanure ou Gafisa? A resposta de Montagnoli, 6 dias depois da reunião que eu fiz com a procuradora-chefe Luciana Silva Alves, foi: na área que investiga outra coisa, não tem. E isso daí atrasou as apurações em 6 meses, pelo menos. Em dezembro, o senhor Nelson Tanure foi
indiciado no caso de Gafisa. O procurador do caso apresentou a urgência e isso daí quase não aconteceu, porque os advogados Nelson Tanuri, que um deles era o mesmo que o do senhor Vorcaro, né, que é o Pier Paolo Bottini, remeteu para o STF para protelar e quase prescreveu, né? Acho que se não fosse eu pressionar tanto, teria prescrito. Daí tem uma outra parte, muito se pergunta do como que o banco inflou o balanço, né? E qual que é a responsabilidade de Roberto Campos Neto em cima disso. Eu fiz uma denúncia para o Banco Central em 2023, onde mencionava especificamente as operações com precatórios, pré-precatórios. Obviamente não foi exaustivo, mas se tivessem prestado atenção no que eu falei, teriam evitado. 9 dias depois da minha denúncia para o Banco Central, 29 dias depois, é promulgado aquele regramento do Banco Central, o que impedia o banco de continuar fazendo o que estava fazendo com precatórios, com títulos de crédito. Eu também tenho um bloco, uma apresentação mais longa, dedicado a explicar exatamente como isso aconteceu, e fica muito claro a deterioração do balanço do banco e onde eles têm que procurar outras coisas para fazer isso, tá? A outra maneira de fazer isso, né? Daí como que eles fazem a outra maneira de fazer isso? É um outro escândalo, onde as pessoas... É uma questão complexa. Se puder passar, Você me permite interrupção, senhor Vladimir, apenas para a gente poder esgotar esse pedaço da sua apresentação e tentar facilitar. Como você falou agora, a sua última frase, é tudo muito complexo, mas a gente precisa que cada senador e a sociedade brasileira entenda. Então, quando a gente fala aqui, retorne, por favor, o slide. Quando a gente trata a Gafisa como um protótipo do modelo, do que a gente está falando? De captação de recursos para poder estruturar essa pirâmide e fazê-la continuar girando? É um protótipo de desvio de dinheiro? Eu preciso ter esse detalhamento maior. O senhor refere aqui, caixa captado de minoritários foi desviado para o Banco Master e para empresas do Nelson Tanuri. O que a gente está falando aí? Se o senhor permitir, senador, eu posso... ir para outra apresentação onde eu tenho um detalhamento sobre isso. Na outra apresentação, Gafisa, se puder colocar na página 33, na apresentação maior, eu devo ter uns 10 slides que eu apresento um pouco isso. Com a permissão do presidente, eu acho que é necessário para poder ter a compreensão. Eu só queria pedir ao depoente que, como está sobre o compromisso de dizer a verdade, qualquer alegação que o senhor faz aqui, que o senhor diz que tem uma apresentação mais profunda, que toda a documentação que o senhor tem, que o senhor disponibilize a essa comissão, para que aí sim, no momento oportuno, os membros assim o farão essa análise mais criteriosa. Agora, eu também tenho dúvidas, mas no momento oportuno vou me manifestar, e eu concordo com o senador Alessandro Vieira, porque senão a gente prossegue numa exposição, mas ficando muito sem deixar efetivamente quais foram as fontes e quais são as fundamentações. Vou dar um exemplo simples. Se o senhor fala assim, o dono do Banco Master era o Nelson Tanuri. Com base em que o senhor faz essa afirmação? Eu tenho que ter essa informação para que a gente possa ter, porque senão você fica no campo da opinião. Mas então toda a documentação que o senhor tiver, juntamente com o advogado, mesmo que seja de uma forma mais extensa, que disponibiliza essa comissão, que o senhor vai, mais uma vez, estar sobre compromisso de dizer a verdade sobre essa. Ele foi perguntado sobre o pena do crime de falso testemunho. Será um prazer, e qualquer dúvida que qualquer senador tenha a respeito disso, eu estou à disposição. No final, eu tenho uma apresentação de 98 páginas que não conseguiu ser detalhado, não tem uma afirmação nessa apresentação que não seja baseada em algum documento. Então, só quando eu falo que a Gafisa,
o protótipo. Só deixa eu achar na minha apresentação. Eu vou apresentando, é que eu não escuto. Eu não enxergo também. Mas eu consigo enxergar mais de perto aqui. Então vamos lá. Na questão de Gafisa, né? Que foi o protótipo de tudo. Eu recebi um material que pediram para eu analisar do que foi vazado da CPI do INSS. Isso daqui não consta na apresentação, né? Mas você tinha uma série de anotações da agenda e 100% dessas anotações de agenda eram em relação a Gafisa, com Maurício Quadrado, Daniel Vorcaro, Nelson Tanuri e outras pessoas correlatas. Tá? Se puder passar para o próximo slide. Então, como começa a questão de Gafisa? Você tinha o Maurício Quadrado, sócio da Planner, você tinha uma outra gestora antes que chamava GWI, que era muito alavancada, a GWI quebra e a Planner passa a deter as ações de Gafisa que eram desse fundo GWI. E um dos sócios da Planner era o seu Maurício Quadrado. E você começa a enxergar a montagem desse ecossistema de MAN, Trustee, Planner, Banco Master, e isso daí acontece no início de 2019. Né? Então, você tem o seu Maurício Quadrado, dono de um fundo chamado Jaguar. Esse Jaguar era dono da Planner, e o seu Maurício Quadrado sai da Planner para montar a Trustee, só que você tem uma questão interessante, é a primeira vez que isso daí aparece, né? O seu Maurício Quadrado, ele continua detendo ações preferenciais, ações sem direito a voto da Planner, ele detém essas ações até hoje. E daí a pergunta que eu faço é como que se tem como que se toma uma decisão dentro de uma suposta organização criminosa, falando, então as tuas ações têm direito a voto, as tuas ações não têm direito a voto, e daí esse pessoal se pauta pelo formalismo, e a Planner, que hoje comprou o que restou da REAG, continua tendo seu Maurício Quadrado como sócio, com ações preferenciais, e o seu Nelson Tanuri, que tinha 20% da Planner, hoje tem 5%. Se puder passar para o próximo. Daí você tem a cronologia da tomada de controle, né? Você tem o seu Nelson Tanuri. Tomada de controle da Gafisa. Isso, da Gafisa. Senador, muitas informações do Banco Master estão dentro de Gafisa. Eu não consigo entender, porque em nenhum momento, e eu já pedi algumas vezes, se fizer uma busca e apreensão, os documentos que tem lá, para o senador ter ideia, quando eu falo que tem a transferência de 50 milhões de reais com o Brasil Realty, a empresa que tinha a empresa que vendeu isso para a Gafisa foi uma empresa que chamava Brasil Multimarket Investments, que mudou de nome para Jaguar Horizon Investments, que é essa que o governo americano falou que era o Daniel Vorcaro. O final dessa história, estou adiantando um pouco, você tem um extrato colocado no inquérito policial mostrando que foi desviado 88 milhões de reais do caixa da Gafisa e ninguém fez nada. Você tem um extrato de 88 milhões de reais saindo e ninguém fez nada. E o prejuízo causado à companhia é de bilhões de reais. Tá?
E aí mostra que o que o Daniel Vorcaro estava fazendo, ele era nada mais era do que um pau mandado do Nelson Tanuri. Na Gafisa isso aí fica muito claro. Então, quando eu falo você tem a eleição do conselho, né, você tinha o que eles chamavam de bloco planner, que é onde o Nelson Tanuri entra. Daí tem aquele primeiro fundo lá, uma cadeia de fundos, é sempre a cadeia de fundos, fundo Bergamo e Panareia. Esse fundo Panareia compra 50 milhões de reais de Brasil Realty, do Benjamin Botelho ou da Intra Investments. Isso daí acaba com termos de compromisso. Daí a segunda operação que eles fazem é o MOU OTAN, que era para pegar um ativo que é um ativo, na verdade, é um passivo ambiental, que eles jogaram para dentro da Gafisa. E o objetivo deles, no final, era quebrar a Gafisa e deixar um passivo ambiental lá. Tiramos tudo que a gente conseguia ter da empresa. Eu tenho uma gravação de uma ligação que eu fiz com o CEO da empresa, onde ele vira e fala, o Henrique Blecher, ele fala assim, não, o objetivo deles é quebrar a empresa, fazer uma RJ. E daí eles chegam e essas, por exemplo, essa operação OTAN, isso daí nada tem a ver com Master. É uma questão de Nelson Tanuri jogando um ativo podre para dentro da Gafisa em troca de ações, aonde ele chega e faz uma operação igualzinha a uma que o Henrique Machado já tinha feito um termo de compromisso falando que era impossível acontecer de novo. Isso daí acontece. Quando o senhor fala termo de compromisso, são termos de compromisso perante a CVM, perante o Banco Central? Perante a CVM. Tá? E só para esclarecer, o termo de compromisso da CVM não tem a assunção de culpa, é muito diferente do ANPP. Né? Então, enfim. Daí você tem debêntures votando, daí tem o novembro de 22, aquele parecer 146 que eu falei. Esse parecer ficou escondido por 2 anos, praticamente. A Polícia Federal, depois que eu fiz a denúncia, só foi receber esse parecer depois de eu muito insistir. Aqui, em setembro de 23, mentira para a Polícia Federal. Dezembro de 23, Altamura é um outro empreendimento, e esse daí começa a ter um pouco mais de ligação com o Master, que é o Rio Ipanema, no Rio de Janeiro, onde eles tentaram tirar da empresa e eu não permiti. Dezembro de 2025, né, eu comecei a denunciar as coisas, eu fiz a denúncia na Polícia Federal em 2023. Dezembro de 2025, dia 17 de dezembro, denúncia criminal. O Tarja, urgente, risco de prescrição. Tiram o OTAN e Brasil Realty. Eles tratam só de um caso, e esse caso não tem a ver com o Banco Master, é só uma questão de Nelson Tanuri mesmo. Não, foram desentranhadas. Como é que está a tramitação? Boa pergunta. Daí aqui os 4 esquemas de desvio, na verdade não são só esses, né? Mas perguntou debêntures, Death Spiral, né? O que fez com a OTAN, isso daí você teve um termo de compromisso que o Henrique Machado foi o relator. É uma questão muito complexa. O que eles fazem? Eles chegam e emitem uma debênture cujo preço é determinado, uma debênture conversível cujo preço é determinado pelo preço de cotação da ação. E daí eles têm uma participação muito grande na companhia e eles vendem ações e derrubam a cotação, e daí para eles recomporem essa posição a preços mais baixos. Em Gafisa eles derrubaram 50%, pelas minhas contas dá uns 300, 400 milhões de reais, e isso daí já foi feito em PetroRio, termo de compromisso, acontece de novo. Então, tentando aqui só... se puder passar para o próximo slide, por favor. Só para, novamente, fazer essa tradução simultânea para pessoas comuns, que é o nosso caso. Em síntese, o que você está descrevendo, com a devida roupagem técnica, é que eles se apropriam, direto ou indiretamente, da empresa. Eles geram dívidas para aquela empresa e, através deste mecanismo das dívidas, eles fazem a subtração de recursos do caixa da empresa para fundos ou para pessoas ligadas a eles. É isso? Esse daí é um dos elementos. Perfeito.
né? São vários elementos. Na verdade, no caso de Gafisa, o banco era muito... A Gafisa era maior que o banco quando eles entraram. Então, eles começam a extrair o caixa da Gafisa comprando CDB, comprando letra financeira do Banco Master, chegou a ter 300, 400 milhões de reais, a 115 do CDI, quando o custo de capital da Gafisa era 20% ao ano, e isso daí o CDI era 8, 9. Então, como que eles estavam extraindo valor nesse momento? Ele emprestava dinheiro para o Banco Master a taxas menor do que os CDBs, a taxas subsidiadas, e, ao mesmo tempo, eles compravam o crédito dessas dívidas lastreado nos bons ativos da empresa, né? Então, você chegava e... eu vou subir o Fazano Itaim, vou comprar o Fazano Itaim, então eu emito uma dívida nesse Fazano Itaim, eu compro essa dívida com o dinheiro mesmo que eu tirei da empresa, e é só a diferença de juros vai saindo, e se a empresa quebra, eu ainda tenho a alienação fiduciária do bom ativo, e o bom ativo fica comigo. Eu acho que isso daí, no Banco Master, vai se ver muito essas questões de alienação fiduciária, que são alienações fiduciárias esquisitas, para não usar uma palavra outra. Upcom, que é outro caso, que é o caso que virou uma ação, que virou um indiciamento. O fundo que eu faço gestão conseguiu entrar como assistente de acusação. Foi pintado na denúncia como manipulação de mercado, é uma questão um pouco mais grave. Na verdade, o que acontece? O Nelson Tanuri empresta dinheiro para um camarada que chama Gilberto Benevides, que tinha uma empresa quebrada. Ele usa esse dinheiro nessa empresa quebrada, que chamava Upcom, para comprar o quê? Brasil Realty e CDBs do Banco Master. Faz-se um laudo de avaliação dessa empresa que foi com esse dinheiro colocado dentro. É tudo circular, né? Foi colocado, então você chega e fala assim, colocou 150 milhões de reais dentro dessa empresa. Faz um laudo de avaliação, quem faz o laudo de avaliação da Upcom é a Fator, cujo presidente, naquele momento, era o atual presidente, o CEO do Banco Fator, era o Gabriel Galípolo. Né? E daí eles valoram esses 150 milhões de reais em 1,3 vezes, e daí vira e fala assim, então isso daqui virou 200 e tantos milhões de reais. E vamos trocar isso por ações da Gafisa, e daí faz um outro laudo de avaliação, quem fez foi a Eleven, por um preço muito mais baixo, ainda dá 20% de desconto, e daí eles pegam... ficam com as ações e essas ações que eles receberam de Upcom são as ações que eles utilizaram para derrubar o preço, para depois subscrever as debêntures da OTAN. O delegado do caso, ele entendeu o Upcom, até agora ele não conseguiu entender a parte da OTAN. Como é que foi o indiciamento e como é que está? Entrou como assistente de acusação? Sim. O Vitor... se puder falar como que está o andamento. A gente foi aceito como assistente de acusação. Foi recebida a ação penal? Foi. A denúncia foi recebida? Então instalou a ação penal por qual crime? Manipulação de... Como? Foi insider ou manipulação? Insider. Esse processo da CVM é o inquérito administrativo que foi aberto depois de 473 dias que tinha um relatório, assim, eu consegui que houvesse um indiciamento antes que a CVM fizesse qualquer coisa. Os senadores e a população têm que começar a entender que a CVM, e isso daí se repete em diversos processos. O caso tem outro. A polícia vira e fala assim, eu vou esperar a CVM fazer. Assim, são questões distintas e se esperar vai prescrever tudo. Daí tem... Continuando, né? Tem a questão do Fundo Bergamo, que eles chegam e financiam as próprias empresas, então você tem a Gafisa financiando a Lormon, que é a empresa que o Nelson Tanuri usou para comprar a Aliar, e financiando a Aliar. Então você tem uma incorporadora, onde Nelson Tanuri vira e fala, eu não sou dono,
financiando as empresas de baixo. Tá? E a última parte é a venda dos bons ativos entre partes relacionadas. Então, você tem um caso desses, um paralelo disso que a gente está vendo com o Banco Master hoje, que eu tenho visto na mídia, é a venda da Itaminas. Né? Você chega e vende para alguém que você fala que não é parte relacionada. O caso mais... E esse caso chega até a ser meio bizarro, né? Que é o Fasano Itaim. Você tem o Fasano Itaim, eu acho que eu falo um pouquinho para frente sobre o Fasano Itaim, mas o Fasano Itaim, você tem um fundo do Maurício Quadrado comprando o Fasano Itaim da Gafisa, que é um fundo que chama Albali. Esse daí está mais para frente, eu acho, mas eu acho que... Aí. O Fasano Itaim. Você tem Teve uma hora que eu quase consegui colocar um conselheiro de administração dentro da Gafisa, e daí, nesse momento, eles venderam o Fasano para o Albali, assim, a preços muito baixos, né? Na calada da noite, isso daí não passou pelos acionistas, passa pelo conselho de administração. Em nenhum momento se fala que o Albali é uma parte relacionada, o Maurício Quadrado é o dono da Trustee, que faz a administração do Bergamo, que é o fundo... Até na questão formal deveria ter isso, tá? E daí, assim, o que se tem hoje é que é o cotista único, pessoa física, Maurício Quadrado. Maurício Quadrado, sócio da Planner, ações sem direito a voto e dono da Trustee. E daí o que se fala que esse Albali era do Quadrado, do Augusto, enfim, nunca se tem isso daí, nunca se tem quem que é o beneficiário final, mas tem um processo da CVM onde vira e fala, aonde chega e fala que é o Maurício Quadrado. O que é muito curioso é que se o Fasano Itaim estava num veículo do Maurício Quadrado, como que o Daniel Vorcaro vendeu isso para o BTG para ter dinheiro para colocar dentro do banco, se o veículo era do Maurício Quadrado? Então, você, dentro dessas questões, quando eu viro e falo que a Gafisa é o protótipo de tudo, as coisas não estavam tão organizadas ali, né? Então, você tem uma série de questões de confusão patrimonial. Tá? Se puder voltar só um slide, que perguntou como que usava o caixa, né? Você tinha crédito direto do Banco Master, letra financeira. A Gafisa chegou a ter 330 milhões de reais de Brasil Realty. Uma incorporadora comprando um fundo de investimentos imobiliários que só tem ativos do Daniel Vorcaro. Enfim, a Gafisa chegou a ter 325 milhões de reais no fundo Berlim, que é um fundo que só tem títulos ligados ao Banco Master e a Nelson Tanuri. E a Gafisa chegou a ter 70 milhões de reais nesse MN1, que é um fundo que apareceu na Carbono Oculto, que as pessoas estão começando a falar. Eu não sei se eu coloquei na apresentação, mas a Gafisa também chegou a ser cotista do Hans, aquele principal fundo da Carbono Oculto. Senhor Vladimir, se eu me permite, desculpa que relator, é só para uma curiosidade minha. Qual foi a motivação do senhor para iniciar essa investigação? Só por curiosidade. Eu era acionista da Gafisa. E eu montei uma empresa, ingenuidade a minha, achando que eu ia conseguir ganhar dinheiro fazendo com que a lei fosse cumprida. Eu acho que o senhor pode descrever, desculpe, senhor Vladimir, a figura do investidor ativista. Que, enfim, como eu disse, aqui são pessoas comuns. Tá, na década de 80, nos Estados Unidos, você começou a ter os investidores ativistas que entravam nas companhias para tentar... o modelo dos Estados Unidos era diferente do Brasil, eu tropicalizei isso, mas eles entravam na companhia falando, eu vou entrar nessa empresa, eu vou ver o que tem de errado, eu não vou deixar mais acontecer o que tem de errado e eu vou criar valor a partir disso.
não só para mim, como para todos os outros acionistas. E eu montei uma empresa cujo foco era fazer isso. Eu tenho uma história de vida de não conseguir ter benefícios particulares. Enfim, a motivação foi essa. Eu acabei em Gafisa conforme eu fui investigando Gafisa que eu descobri Banco Master, né? Mas aqui eu explico como que o caixa da Gafisa foi desviado. Daí, se puder passar 2 slides para frente, daí tem o Bergamo, o Hub. Esse daí do Bergamo é bom. O fundo caixa da Gafisa, que chegou a ter 400, 500 milhões de reais, é o fundo Bergamo, tá? O Bergamo, em um determinado momento, investiu nesse MN1, que é um dos fundos que aparecem nas investigações como diretamente ligado ao Vorkaro. Hoje eu entendo, a Gafisa financiou a questões de risco do Banco Master com isso. E a Gafisa também colocou dinheiro naquele RANS 95, que é o principal fundo da Carbono Oculto, né? Onde você tem o RANS, daí você tem o Olaf, o Astralo e o Maia, e daí você chegava no RANS através do o SDG, que é um fundo onde eu sugeriria aos senadores a prestarem muito atenção nesse fundo. É um único fundo onde eu não sei quem que é o beneficiário final, que eu não consegui encontrar, mas tem muitas coisas, e mais para frente eu mostro a importância desse fundo SDG2, tá? E o SDG, ele é investidor, ele tem debêntures da Banvox, que é o veículo que o senador... É um instrumento onde eu mostro que o Tanuri é o dono do Banco Master, daí eu teria que voltar um pouco. Daí, se puder passar para o próximo... Sim, na Gafisa aconteceu tudo, né? Quando eu falei o desvio de 88 milhões de reais do Jaguar Investment Horizon, isso daí está no inquérito policial. Eles respondem e falam, não, pagamos o resgate do fundo, e daí eles colocam um print do Maurício Quadrado e o Arthur Martins Viqueiredo, que respondem isso, colocam um print achando que todo mundo é idiota, e eu vou ver qual que é o CNPJ que foi pago. E o CNPJ que foi pago, isso daí, que era uma posição de Brasil Realty, que a Gafisa vendeu para a Jaguar Investments, e que, em vez do dinheiro a prazo, fiado, e em vez do dinheiro ir parar na conta da Gafisa, foi parar na conta do Banco Master, na tesouraria do Banco Master. No inquérito policial tem uma foto, você pega o CNPJ e você vê que isso daí foi desviado. Nunca ninguém respondeu como que foi, e nunca ninguém negou que isso aconteceu também nos processos, né? Se desvia do assunto. Se puder passar para o próximo. Esse daí é o que eu falo que é o primeiro ato junto de Nelson Tanuri com Daniel Vorkaro. Você tem um termo de compromisso do ressarcimento de 51 milhões de reais nesse processo 2019-01, que é aquele lá da Sentar e Cisan, que as pessoas estão começando a falar agora. A CVM foi lá e falou assim, vocês estão roubando fundo de pensão, devolve o dinheiro. E daí você tem, daí a Gafisa faz aumento de capital, manda dinheiro para o Bergamo, que manda para o Panareia, que compra 50 milhões de cotas do Brasil Realty, justamente nos dias que tem o ressarcimento, aqui, dia 24 de junho, aumento de capital da Gafisa concluído. Dia 25 de junho, ressarcimento do Sinsan, de 28 milhões. Dia 3 de julho, ressarcimento do Ares e do Máxima. Em julho de 2020, você não tem a data exata, né? Isso daí precisava fazer uma quebra de sigilo para fazer. E daí você tem o diretor Henrique Machado, nos últimos dias do seu mandato, falando que votando contrariamente ao Comitê de Termo de Compromisso, o Comitê de Termo de Compromisso vira e fala assim, não existem evidências que esse dinheiro foi pago. E o Henrique Machado, ele não está lá nem para assinar no final, tá? Eles assinam um termo de compromisso, o Henrique Machado já tinha saído da CVM.
Se puder passar para o próximo. E aqui eu falo um pouco da questão de como que a CVM não funciona, né? O parecer técnico 146, há evidências, aquele que ficou escondido por 2 anos, isso é um trecho, há evidências da ocorrência de irregularidades na condução dos negócios, existência de um controle dissimulado por parte do administrador, Nelson Tanuri. Devido à gravidade da conduta, resta clara a necessidade de adoção de diligências adicionais. Isso daí foi pedido no dia 23 de novembro de 2022. Dia 18 de setembro de 2023, eu cobrando a CVM porque que nada estava acontecendo. Você tem a Polícia Federal, a gente entrou com uma notícia de fato, notícia crime, sobre algumas questões na Polícia Federal, daí a Polícia Federal pergunta para a CVM, CVM, tem algum processo? O chefe desse procurador era a procuradora-chefe, a Luciana Silva Alves, que me atacou bastante. O Montagnoli encaminha um polícia para a Polícia Federal. Assim, o que ele fala? Assim, não há no âmbito da SMI processo administrativo, omissão. A SMI não é responsável por investigar Gafisa, fundo de investimento. Ele vira e fala assim, na cozinha onde tem um cafezinho, a gente não está investigando o Nelson Tanuri. E nisso daí já tinham 30 processos, 20, mais de uma dezena de processos, e quando a gente vê essa mentira prestada para a Polícia Federal, a gente vira e faz uma petição, quando eu tenho acesso nos autos, e faço uma petição no inquérito falando, tem esse e esse processo, e daí o delegado pede de novo. Um dia antes deles enviarem a resposta para o delegado, eles abrem os 2 inquéritos administrativos do parecer 146, mas não informam da existência desses inquéritos. Tá? Para a Polícia Federal, eu que tenho que ficar avisando a Polícia Federal o que está acontecendo. Alexandre Pinheiro dos Santos, aqui, ele recebeu a proposta, o Alexandre Pinheiro dos Santos é o superintendente-geral da CVM. Ele que tem que pedir para instaurar os inquéritos administrativos. Ele recebe dia 24 de novembro de 2022 e instaura dia 11 de março de 2024. E não foi espontâneo, foi porque viram que eu estava em cima da Polícia Federal e a Polícia Federal estava em cima deles, né? E daí eu falo de novo daqui eu detalho um pouquinho mais daquela questão do Cisan Santara, aonde a Gafisa financia o termo de compromisso. E embaixo eu coloquei só isso daí os senadores podem olhar, são um pouco de detalhes sobre os processos. E daí, se puder passar para o próximo, eu acho que isso daqui é uma questão muito importante, tá? Porque a gente está vendo como, que nem eu falei, a Gafisa é o laboratório de tudo. Eu recebi muitas denúncias, muitas pessoas se aproximaram de mim por eu ter tido a coragem de não abaixar a cabeça para essas pessoas. O lado esquerdo é uma pessoa que criou um e-mail anônimo no ProtonMail, fez uma denúncia para a CVM e recebeu uma ameaça justamente nesse e-mail que ele fez a denúncia. Então, essa pessoa criou um e-mail, fez uma denúncia para a CVM e para a BSM falando assim, tem coisa errada. E daí você chega e tem um perfil falso que eu já pedi para investigar, ninguém nunca investigou, que é um e-mail de um tal de Fernando Neto, onde vira e fala assim, tem gente que já brigou assim e vai pegar cadeia. Meça seu tamanho antes de comprar essa briga. Se referindo a mim, né? O Tanuri tentou fazer me prender algumas vezes. E esse daqui tem um outro, e eu fiz questão de colocar a assinatura dos advogados. Você tinha um maior acionista da Gafisa, em um outro momento onde a gente estava tentando, de maneira legítima, entrar dentro da companhia e colocar um conselho de administração. O escritório não é mais advogado, mas era até anteontem, do Pierpaolo Bottini, do Vorcaro, manda
notificação ameaçando o acionista. E o acionista fica com medo, vende as ações e sai. Então, essa questão de intimidação, você tem um dos maiores escritórios criminais mandando uma notificação criminal com um pedido de prisão que foi feito contra mim, e eu quero falar sobre isso se me permitirem mais tarde, falando assim, se você continuar assim, você vai acabar no mesmo caminho que o Vladimir. Pedido de prisão sob segredo de justiça, indeferido, e ele coloca isso e assina uma notificação para o segundo maior acionista da Gafisa, que era um garoto com cripto, e o cara chega, vende todas as ações e sai da companhia. Então, né, eu acho que se puder passar para o último... não, tem mais 2 de Gafisa, é o penúltimo. Isso daqui é um absurdo, né? Você tem a Gafisa... Qual que é esse daqui? Perpaolo? Esse daí não está no da Gafisa. Sim, esse daí, mas esse daí é outro. Se puder colocar no slide 44, o que a Gafisa fez? A Gafisa entrou com um processo contra o Vladimir Timmerman na física, falando que eu estava arruinando a companhia. Eu moro em São Paulo, minha empresa fica em São Paulo, a Gafisa fica em São Paulo, tem cláusula arbitral, mas eu não sou acionista da Gafisa. Eles entram no Rio de Janeiro, lembra alguma coisa? A Ambipar fizeram a mesma coisa. Entra no Rio de Janeiro e o juiz profere, os advogados, o escritório dos filhos do ministro Salomão, uma cautelar inaudita a partes, num sábado. Eles bloqueiam 110 milhões de reais do meu fundo, que é patrimônio de terceiros. E essa cautelar está vigente há 2 anos. Eles fizeram isso daí para quebrar a minha empresa. Eles chegaram e bloquearam patrimônio de terceiros em cima de ilações. E há 2 anos e meio essa cautelar continua vigente. Já fiz reclamação no CNJ. Essa decisão foi submetida a um órgão colegiado? Foi, mas assim, só piora. Essa decisão cautelar, ela foi uma decisão monocrática. Mas ela foi, o advogado Silva interpôs recurso e ela foi submetida ao duplo grau de jurisdição. E ela foi mantida a cautelar, aquela decisão monocrática, por quantos desembargadores ou ministros? Então, eu ia falar isso daí mais no final. O que acontece? É até interessante. Primeiro, só falar, a denúncia, a Gafisa vira e fala assim que houve uma denúncia anônima contra a minha pessoa na CVM. Eu vou lá e peço na CVM e falo assim, por favor, me mostra a denúncia anônima. Eles usam um documento fabricado na cautelar. O juiz ignora isso. O outro elemento é uma cautelar que o Tanuri tem contra mim, que tem segredo de justiça, e que eles não tinham autorização para usar. Prova ilícita. Não tem problema. Daí quando sobe para o tribunal, 7, eu não estou exagerando, 7 desembargadores se declaram impedidos. É meu único processo no Rio de Janeiro. Vem o primeiro impedido, o segundo impedido, o terceiro impedido, o quarto impedido, 7 ou 8º chega e vira e fala assim, de novo esse negócio de ter um monte de gente, de desembargador se declarando impedido, e daí daí vai para o colegiado, eu não lembro qual que é o nome do relator, mas daí tem um dos desembargadores é o desembargador Guaraci Viana, que foi afastado semana passada pelo CNJ pelas decisões que ele deu em relação ao caso da Refit, da Carbono Oculto. O outro desembargador, você tem o desembargador Cirlei, ele se declara impedido, e daí o desembargador Guaraci, por algum motivo, não vota, e o Cirlei vota mesmo estando impedido. E eu estou há 2 anos tentando desbloquear o fundo e não consigo. Isso daqui aconteceu comigo em Gafisa, aconteceu com Itaú, e com Bradesco, com Santander e Ambipar.
Você tem, enfim, eu escolhi... Desculpa, eu não quero interromper, mas eu tenho que fazer só essa questão de clareza. Teve uma decisão monocrática com medida cautelar. Essa decisão foi submetida ao duplo grau de jurisdição. 9 desembargadores se declararam impedidos. 7 se declararam impedidos. Houve o julgamento por quantos desembargadores? Eu acho que foram 3. Por quantos desembargadores? Pode o advogado informar? Eu não tenho ninguém que cuida do Silva. E foi julgado por... 3, eu acho que foram uns 3 desembargadores. Eu junto assim. Sim, mas foi a unanimidade, 3 desembargadores da Câmara mantiveram a decisão de primeira instância que manteve a medida cautelar de bloqueio. É isso? Sim. Perfeito. Aí, subiu para o STJ? Subiu, está parado com... Perfeito. Só isso. Desculpa interromper. Desculpa. Qual foi a instância que 7 se declararam impedidos? TJ do Rio de Janeiro. TJ do Rio de Janeiro? Vai para a Câmara, são 3. Vai para um, se declara. Vai para o outro, até formar. Brasil, velho, acabou. Enfim, quando eu falei que Gafisa era o protótipo, e daí, se quiser, o último slide, explicando o que aconteceu, o que aconteceu no último slide dessa parte, desculpa, 45. Do senhor Nelson Tanuri, ele se gabava de nunca ter sido réu em nenhuma ação. Você tem um caso relatado por um jornalista que ele teria sido réu na Bahia, eu nunca consegui encontrar, então eu acredito que essa daí, pelo menos a que eu conheço, é a primeira que o senhor Nelson Tanuri é réu. Tá? E o que eu tinha para falar de Gafisa é isso. Quando eu falo que é o protótipo, tudo que vocês forem ver em Banco Master aconteceu na Gafisa. E aconteceu de uma maneira um pouco desorganizada. Eles estavam querendo eles estavam se organizando, fazendo, era meio bagunçado. Tá? Enfim, eu acho que eu passei dos meus 20 minutos. Mas qualquer esclarecimento, os senadores vão usar o uso. Muito obrigado pela exposição e eu concedo a palavra ao relator, o senador Alessandro Vieira, para seus questionamentos. Obrigado, senhor presidente, colegas. O fato é esse, nós temos uma operação de altíssima complexidade e é muito importante para o andamento do trabalho que a gente faz aqui, para quem nos acompanha, ir situando as coisas e deixando claro para que as pessoas compreendam. Então, a primeira coisa é compreender por que a gente está aqui na Comissão Parlamentar de Inquérito que cuida de crime organizado, falando de Banco Master. A gente está falando de Banco Master aqui porque nós temos notícias de diversas operações policiais, inclusive com denúncias já ofertadas e ações instauradas, ações penais instauradas, que apontam a circulação de recursos de facções violentas por esse mecanismo de lavagem. Porque, e eu vou lhe perguntar em breve com relação a isso, senhor Vladimir, entre outras coisas, este grupo criminoso oferece um serviço de lavagem de dinheiro. Me parece que é uma coisa muito, muito evidente, que as pessoas aportam recursos por um caminho ou outro e esse recurso depois, branqueado, volta para algum tipo de ativo lícito, né? Então, isso me parece... A gente chega nessa situação aqui, a gente começa esse trabalho e fala de Banco Master por isso, porque a gente tem a denúncia via REAG, Banco Master, e você teve circulação de dinheiro do PCC ali, naquela lavanderia. Mas o senhor tocou muito rapidamente, e vou pedir só que o senhor seja mais objetivo nisso. Essa sua atuação como investidor, ativista, há quanto tempo o senhor atua nesse ramo, né, de atividade financeira, e qual foi o seu desempenho e qual é o status atual? Eu montei essa empresa para fazer isso, chama Ex-Capital, em 2015, então tem 11 anos. Até cruzar com esse pessoal, a gente foi começando pequeno,
devagar, tivemos grandes brigas, grandes vitórias, e até encontrar com esse pessoal, a gente ganhou 2 anos seguidos o melhor fundo do Brasil, o fundo mais rentável. E depois que a gente encontrou com esse pessoal, a empresa está praticamente... na verdade, o fundo tem uma performance horrorosa, porque acabaram com os ativos, fecharam o fundo, não posso fazer nada. E eu estou trabalhando para tocar esse fundo de graça desde que fecharam o fundo, né? Eu poderia até tirar, mas daí não vai ter dinheiro para pagar advogado, não vai ter dinheiro para pagar arbitragem. Então, nessa parte de gestão, eu tenho trabalhado de graça desde o bloqueio do fundo. E explicando novamente para as pessoas que não têm nenhuma ligação com o mercado financeiro. A atuação do senhor é captar recursos de investidores privados e utilizar esses recursos para ter acesso a participações em empresas que o senhor imagina que, mediante a sua atuação, consegue valorizar, para aí nessa diferença de valorização o senhor ter a vantagem da sua empresa. É isso? Isso, é exatamente isso, senador. Perfeito. No caso, vamos chamar no caso do Banco Master, eles fazem também a captação de recursos em diversas fontes, né? Eu gostaria que o senhor tentasse nos apontar, na sua experiência, que fontes são essas, onde eles vão buscar recursos. A gente já sabe que eles vão buscar recursos em fundos de previdência, a gente sabe que eles vão buscar recursos em investidores privados, e eles fazem isso normalmente oferecendo vantagens irreais na remuneração desse dinheiro. Uhum. Né? Então, digamos, eu tenho, quisera Deus tivesse, mas vamos dizer, eu tenho R$1 milhão para investir, estou escolhendo as empresas que vão administrar meu dinheiro e escolho o Banco Master, porque o Banco Master me oferece um rendimento significativamente superior aos concorrentes. Primeiro, se isso é o fato e como se justifica essa oferta de remuneração tão diferente dos demais. Ela tem um lastro ou é puramente golpe? É puramente golpe, né? A resposta simples, eu posso me aprofundar. Primeiro, objetivamente, o que eles fizeram para captar mais? Quem oferece, isso daí está numa reportagem da Conselho Diegues na Piauí, que ela fez uma entrevista com o Daniel Vorcaro, e o Vorcaro falou, não, a gente pagava 4% de comissão para os distribuidores. Eu acho que daí começa a explicar para onde foi o dinheiro, né? Se você tem 60 bilhões de reais de CDB distribuídos, o cara que está vendendo o CDB recebe na cabeça, vamos arredondar para 50 para ficar, recebeu 4%, são 2 bilhões. Isso. Isso mais esses 40% excedente do CD que eles estão fazendo, que eles teriam que aplicar alguma coisa e que no final, não, eles precisavam sempre estar captando mais para pagar juros e literalmente um esquema de Ponzi, né? Ponzi, a pirâmide, como a gente chama aqui mais popularmente, né? Então, vamos lá. Distribuidores. Quem são os distribuidores que o senhor se refere? Foram os grandes... Você teve duas vertentes de distribuição, né? A primeira para a pessoa física. Sim. O XP, BTG, Nubank, plataformas para pessoas físicas, aonde se vendeu a questão do FGC. Né? Eu falo assim, você coloca, a gente não está nem preocupado, eles teriam a obrigação de falar dos riscos, mas o risco no final é FGC. E a outra fonte de captação, que foi quando começou a secar, essa fonte foi através de letras financeiras e que desde aí remete ao que eles faziam antes de ter o banco. Né? Quando eles não conseguem mais distribuir CDB e precisam gerar dinheiro para a bicicleta não desmontar, para a bicicleta não cair, daí você tem Rio Previdência, enfim... Investidores, pessoa jurídica, vamos dizer assim. Institucionais, sim. Institucionais. Essa remuneração aos distribuidores de 4%, ela é compatível com a oferta de mercado ou ela é superior? Não é a área que eu trabalho.
mas o normal é 0,5%. Se for muito agressivo, alguém muito desconhecido, paga 1%, 4%. E entendendo, né? Quando o cara capta 100 milhões de reais, ele paga 4%, ele recebe só 96. Isso. Né? Mas, então, ele tem que... Aqueles 140 do CDI que ele tem que fazer, na verdade, viram 160 do CDI. Aqui a gente reproduz um pouco o esquema que é identificado, presidente Mourão, na máfia do INSS. A máfia do INSS também tem uma parte dela lastreada na oferta agressiva para quem faz a captação de clientes lá na ponta, em percentuais muito acima dos concorrentes que são sérios e estruturados. Recebido esse recurso, então, a gente já, enfim, consolidando, lembrando sempre que a gente está falando aqui com base na sua experiência e o senhor na condição de testemunha compromissada. É bastante razoável afirmar que toda a operação montada, que hoje a gente conhece como Banco Master, é uma operação criminosa que tem como coluna vertebral um sistema de pirâmide. E a partir daí vários crimes praticados, crime com precatório, crime com um monte de coisa. Mas é essencialmente uma pirâmide na regra de captação e desvio de recursos. Na hora que você entende onde foi colocado o dinheiro, né, se tem a questão dos precatórios, e eu posso falar isso daí muito rapidamente, acho que não precisaria nem entrar muito na apresentação. O dinheiro era desviado antes de entrar no banco. Né? Vamos pegar um caso simples, que isso daí, imagino que os senadores já tenham visto, né? As ações do Banco do Estado de Santa Catarina. Sim. Não, vale zero. Só que eles chegaram e avaliaram isso daí por 11 bilhões, mas eles pagaram 850 milhões por isso. E vale zero. Esses 850 milhões foi para alguém. No caso dos precatórios e pré-precatórios, na denúncia que a gente fez, eu fiz isso daí uma denúncia no Banco Central e no Ministério Público Federal, em 2023 eu fiz no Banco Central, em 2024 no Ministério Público Federal. Você tem o Fundo Amazonita. Eu recebi falas do Arthur Martins Figueiredo, do celular dele na Carbono Oculta, isso aí eu coloquei na minha apresentação, dele falando, não, a gente tem que marcar esse Amazonita para cima. Você tem... o dinheiro era desviado antes de entrar no banco. E também depois, correto? Depois eles precisavam pagar a estrutura, precisavam pagar a festa de 200 milhões de reais, precisavam pagar 500 milhões de reais de advogado. Isso. Não, mas como que... E daí volta aquela pergunta, né? Como que... Isso eu não posso afirmar, senador. Perfeito. De novo, a gente está fazendo aqui um esforço para deixar bem claro para quem está nos acompanhando, porque um dos problemas desse tipo de apuração e desse tipo de crime é que ele parece não ter vítima. Né? A gente está falando de mercado financeiro, números astronômicos, é tão fora da realidade das pessoas que parece que não tem vítima, mas existem milhares, talvez milhões de vítimas espalhadas pelo Brasil deste grupo criminoso, sem sombra de dúvida. Porque, dada a constatação de como operavam, todo mundo que colocou de boa fé dinheiro sob gestão dessas pessoas, salvo aquela cobertura precária do fundo garantidor, perderam seu dinheiro. Ou vão ter uma enorme dificuldade para recuperar uma parte desse dinheiro. É correta essa afirmação? Senador, eu iria além, né? Achar que o FGC, o fato do FGC ser privado não vai custar para toda a população, isso daí, quem vai pagar isso daí é toda a população, né? O Bradesco está pagando, o Itaú está pagando, o Santander estão pagando a questão do FGC, porque eles vão ter que recompor isso daí, e isso daí vai ser refletido em taxas maiores de juros, você tem condições de crédito pior. Então, não são só as pessoas que aplicaram dinheiro lá, isso daí se espalha, são 50 bilhões de reais, são 2 Americanas e meia dentro da instituição
eu não sou economista, mas eu sempre... Eu não posso afirmar, e aqui, mas também eu não estou acusando ninguém de nada. Eu acredito que essa fraude é responsável, um pouco responsável pelo nível de juros que tem, Sim. que afeta a vida de todo mundo. O senhor referiu, quando tocou no assunto da Gafisa, a atuação do Master na operação de precatórios de usinas de álcool falidas. E esse é um escândalo que está no forno. O Brasil o Brasil é pródigo de escândalos, né? A gente tem escândalo do dia, escândalo de qualquer coisa ideológica. O senhor pode detalhar como é que era esse mecanismo de captar ativos, inflar no balanço e captar depois mais ainda, ou vender mais ainda CDBs? Se puder colocar na minha apresentação, precatórios. A maior, na página 46. Senador, eles foram se aperfeiçoando, foram mudando. Isso. Então, essa daqui vai a parte de precatórios, como fazer... E eu não fiz exaustivamente, né? Se puder passar para o próximo, basicamente, eu fiz um slide que responde. Eles captaram um CDB, usavam esses CDBs para aplicar em fundos, né? Na denúncia que eu fiz tem esse CIT, esse Amazonita, e eu menciono também um outro precatório, assim, às vezes você não pode nem chamar de precatório. E esses fundos eram geridos pela REAG? O CIT Amazônia, sim, CIT gerido. Isso era administrado pela REAG. Eu não tenho de cabeça quem que eram os gestores. Mas é esse ecossistema, né? Então, esses FDICs compravam. Por que eles compravam as cártulas precatórios, cártulas do Banco do Brasil, BESC? Porque é alguma coisa onde alguém jogava lá e falava assim, isso daí vale qualquer coisa, não sei o quê. Elevavam o valor disso daí, criavam um lucro artificial no banco, só que esse dinheiro já era desviado antes de entrar no banco. E daí, mas assim, o banco está tendo lucro, é um bom banco, o balanço está sólido, porque essas coisas estão infladas. Daí o que faz? Capta mais CDB. Por que precisa de captar mais CDB? Para pagar os CDBs que tinham para trás e para continuar rodando a máquina. Isso daí eu coloquei um exemplo só da Amazonita, né? O fundo comprou por 136 milhões de reais, isso daí está na denúncia que eu fiz para o Ministério Público e para o Banco Central, tá? E deu 2 dias, 5 dias depois, comprou por 136 e vendeu por 320. Aí, esses 200 milhões de reais talvez foram os 200 milhões de reais que custou aquela festa na Sicília. Entendeu? De onde que vai vir o dinheiro? Daí. Se puder passar para o próximo, e daí o que aconteceu, né? Daí que... Esse daí é um personagem-chave. Se você for olhar grande parte dos fundos que você tem dessa turma, quem assinava os fundos, não só os fundos como a empresa, o Arthur Martins Figueiredo. Tá? E eu coloquei ele aqui porque eu tinha recebido uma mensagem que ele falou que pegaram no celular dele na Carbono Culto, que ele falou realmente justamente do Amazonita, falando, então esse daqui é um personagem-chave. Aqui você chega e vê que o Arthur, ele é o diretor de diversas empresas, é o responsável pelo fundo, o Albalha, Estocolmo, esse Bellatrix é do Master, daí você tem toda a parte da Gafisa, mas esse daqui é um personagem que eu acho que é a pessoa que sabe de tudo. Tá? Se puder passar para o próximo, por favor. Eu apresentei para o Banco Central, eu apresentei isso daí para o presidente da CVM, tá? No dia
13 de fevereiro de 2023, eu fiz uma reunião com o presidente da CVM, ele virou e falou assim, você reclama muito da CVM, então a gente vai colocar teus processos no fundo do escaninho, como se os processos fossem meus. Né? A gente chega e faz, logo depois dessa reunião, a primeira denúncia ao Banco Central, mostrando que o Nelson Tanuri era, no mínimo, sócio naquela época do Banco Master. A gente faz a segunda denúncia, onde a gente apresenta toda a questão de precatórios. 29 dias depois da denúncia, você tem a resolução publicada do Banco Central, onde eles viram e falam o que foi feito para trás, foi feito para trás. O para frente, vamos ver o que faz. Daí você tem, em junho de 24, o MP, no inquérito policial de Banco Master, tá? Manda um ofício para o Banco Central e a resposta do no inquérito policial de Gafisa, por isso que eu falo que é importante os senhores olharem Gafisa. A resposta do Banco Central tudo que foi denunciado a gente já sabia e não tem nada a se fazer. Então, mas eu acho que isso daí encaixa com a questão dos precatórios. Se puder passar um pouquinho, porque a questão dos precatórios, daí você tem a resolução 346 do Banco Central, aonde eles chegam e dificultam a questão dos precatórios, né? Fala assim, então para você ficar comprando precatório, você vai ter que consolidar nos seus fundos. E daí, se puder passar para o próximo slide. Isso daqui é o fundo CIT. O que acontece? Você tinha uma carteira com inadimplência 0. Daí, logo antes de sair, você tem esse pico, porque alguma coisa estava sendo discutida. E daí sai a resolução e eles têm que começar a marcar a inadimplência para o fundo. Então, a festa dos precatórios acaba no começo de 2024. E daí eles vão para outra maneira de inflar o balanço, que eles encontram, que na verdade, é Ambipar, que é um outro escândalo, e essa questão de Ambipar, sempre assim com algum joguinho... Essa daqui é a parte de precatórios, né? Daí, se o senador quiser que eu me estenda para falar da parte de Ambipar, que tem uma questão sensível que é a EMAI, e o que aconteceu, que deixou de acontecer. Sim, a gente vai tratar sobre Ambipar daqui a pouco. Vamos tentar só consolidar mais essa compreensão do modus operandi dessa organização criminosa. Uma notícia que chamou a atenção, que exemplifica isso: a aquisição de cotas do RANS 2. Né? Master compra por 2,5 milhão cotas do RANS 2 e no dia seguinte vende essas mesmas cotas por 294,5 milhões. Esse dinheiro, ele circula realmente ou ele é apenas uma informação contábil para inflar balanço? Eu acho que as duas coisas. Se você entende como que eles conseguiram esses valores exorbitantes do fundo RANS 2, né? Se você chega até o final da cadeia, tem os rolos que eles fazem, mas eles precisam de alguma coisa para gerar esse lastro. E você chega no final lá, é uma empresa, do nome da empresa acho que é Jaia. Eles tentaram lá atrás fazer esse mesmo esquema, porque era crédito de carbono. Eles falaram, como é crédito de carbono, é direito creditório, e daí a CVM não deixou, e daí eles chegaram e montaram essa Jaia, que é uma SA, que tem esses créditos de carbonos fictícios, e que era a empresa que está embaixo era um armarinho, e eles transformam nessa empresa de crédito de carbono e passa de R$ 1.500 para 15 bilhões de reais em um dia. Me chama a atenção como ninguém percebeu que tinha alguma coisa errada acontecendo. E daí, isso daí é utilizado, ao meu ver, de duas maneiras. Tá? A primeira é, eu compro por... Todo mundo sabe que isso daí vale 0. Eu compro por 2 milhões e jogo por 360 no meu balanço. Essa daí é a primeira maneira, que é para inflar balanço. Uma questão que
isso daí não tem como eu ver, mas que eu acho que a polícia, que os senadores poderiam olhar, é que você tem aplicações e resgates no mesmo dia. Essas cotas estavam na mão de alguém. O cara colocou dinheiro, 360 milhões de reais em dinheiro, foi para a conta, sabe-se lá de quem, né? Falam que do Hans, que esse daí todos da Frozen, os familiares do Mansur, vai para a conta de alguém e essa outra pessoa recebe um negócio que vale zero, um crédito de carbono. E daí eu acredito que esse dinheiro vai para a conta de alguém e isso daí é então lavou-se o dinheiro. Tá? Então acho que são dois mecanismos, inflar balanço e lavar dinheiro. Pronto, vamos tentar só amarrar mais a descrição do processo de lavagem de dinheiro, porque a gente já falou várias vezes aqui, é complexo, as pessoas muitas vezes não compreendem. Digamos que a figura qualquer tem um valor de fonte ilícita, pode ser corrupção, pode ser extorsão, pode ser tráfico, tanto faz. Tem lá os seus 5, 10 milhões de reais. E ele pega esse valor, uma vez ajustado com essa máquina aqui de lavagem, e ele compra, por exemplo, ele coloca, ele vira sócio de uma dessas empresas de papel. Ele tem cotas do Hans, por exemplo. E depois, quando o Master faz a compra por 290 e tantos milhões dessas mesmas cotas, um pedaço disso vai entrar limpo na conta dele, porque já se transformou em dinheiro com origem declarada. Foram lucros que ele teve com a venda de cotas, por exemplo, no resort, senador Magno Malta. Quando você vende as cotas de alguma coisa que aparentemente era só papel, e aí vira isso daqui. É mais ou menos isso o processo de lavagem com compra e venda de ativos via mercado financeiro? Só queria perguntar a Vossa Excelência, assim, Vossa Excelência calcula quanto tempo ainda dá por de Vossa Excelência? Porque ou Vossa Excelência poderia respirar e deixar eu fazer umas duas perguntinhas e Vossa Excelência seguir, porque eu nunca deixar Vossa Excelência sozinho aqui, sem ninguém no plenário, não acho muito legal isso, né? A gente está aqui e é muito importante o que ele está falando, né? Então fiz duas perguntas, né? Se Vossa Excelência calcula o tempo, né? Porque a gente tem tanta gente me esperando no gabinete ou Vossa Excelência respira um pouquinho, deixa eu perguntar e a Vossa Excelência retoma, assim. Mas o que Vossa Excelência decidiu, eu não vou largar sozinho aqui, não. Eu vou ficar aqui. Agradeço muito pela parceria. Vamos continuar mais um pouco aqui e em breve eu abro espaço para Vossa Excelência fazer essas colocações. Em breve é parecido com aquele oportunamente de Davi Alcolumbre. Lembra do oportunamente de Davi Alcolumbre? Então, em breve. Vamos falar agora, se o senhor tem alguma informação que possa nos passar com relação a Tirreno. Tirreno que entra nesse circuito no momento da tentativa da venda já de parte do Banco Master para o Banco Regional de Brasília. Então, fazia parte da carteira de crédito dita hoje carteira de crédito fictícia. O que o senhor tem de informação com relação a este ponto? Sobre a Tirreno, a única coisa que eu sei é o que é público, né? Que eram créditos falsos, inexistentes. Mas eu acho que a Tirreno, eu acredito que a Tirreno, não gosto de usar a palavra acho, faz parte de um planejamento que foi feito para a última pernada que eles precisavam, né? Eles tinham uma expectativa de ganhar uma ação judicial, que é uma coisa relacionada à Ambipar, isso daí estava demorando, eles não tinham mais suco para tirar da manipulação de mercado de Ambipar, e daí eles começam a fazer um planejamento e fica bem claro, bem temporalmente claro, essas movimentações, que é o segundo semestre de 2024, que foi justamente quando começou a ter as vendas das carteiras para o BRB. O senhor fala um planejamento no sentido de transferir esse lastro podre, transferir esse prejuízo para a próxima vítima, que é o Banco Regional de Brasília. É isso?
eu acho que é mais do que isso, né? É fazer essa transferência. Se puder colocar, por favor, no slide 65 da apresentação grande, eles começam a fazer essa transferência que eu tinha falado. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo slide. Não, quando eu falo assim, é que eles começam a fazer uma transferência, uma transferência de... você começa a ter essa reorganização, né? Quando eu chego e viro e falo assim, você tem que as carteiras do BRB, da Tirreno, do Credit Sexta, começaram a ser compradas em agosto de 2024, né? No dia 30 de agosto de 2024, você tem, e eu não expliquei ainda a questão do Nelson Tanure, mas você tinha, vamos partir da premissa de que o dono dessa Banvox é o laranja do Nelson Tanure, e oportunamente eu explico. No dia 30 de agosto, você tem essa mudança da Banvox, o quadrado sai da estrutura e logo depois ele sai do banco, né? E você tem uma cisão dessa empresa Banvox, onde vira a DV Holding, que já deve estar aparecendo aqui, que ela nasce com uma dívida de 3 bilhões de reais, ligadas predominantemente a Nelson Tanure, com um capital social ínfimo. Em setembro de 2024, você tem a transferência, a saída do quadrado, e isso daí aconteceu tudo via Banvox. Tá? No final de setembro de 24, o quadrado formaliza a saída dele. Dia 1º de outubro, você tem as assembleias dos debenturistas, dos credores, que na sua grande maioria eram veículos ligados ao São Nelson Tanure, e um deles é aquele SDG2, que eu acho interessante olhar. No dia seguinte, você tem a quitação da EMAI, que é onde eles queriam sair. E daí você tem, no dia 18 de outubro, um movimento muito estranho debaixo de um fundo que chama Bravo 95, onde você tem a criação de 27 fundos de investimentos, e dá para ver, eu li o regulamento de cada um, o que tinha de documento de cada um dos fundos, eu li, dos 27 fundos, e dá para ver que foi uma coisa feita às pressas, porque eles queriam, e o que tinha dentro desses fundos? Ações do BESC, 8 bilhões de reais em ações do BESC, e no regulamento do fundo você vê o CNPJ de um fundo no regulamento do outro. Foi uma coisa que foi feita às pressas. Se puder passar para o próximo. Aqui eu falo um pouco desse movimento que começa a chamar a atenção. Aquilo foi um movimento coordenado. Tá? E daí você tem essa coordenação aonde isso daí passa por fundos que estão ligados aos fundos da REAG, Hans, o Grow, assim, todos os fundos acabam se resvalando. Então você começa a ver que alguma coisa podia acontecer, e o BRB era a boia de salvação. Eu acho que tem uma questão interessante, que 99% dos fundos eram todos ligados à REAG, e aparece uma outra gestora, que é uma gestora que talvez as pessoas comecem a falar um pouco mais, porque tinha uma ligação com esse pessoal, que é uma gestora chamada Latache. Tá? E que aparentemente algumas operações passavam por essa gestora. Se puder passar. Mas, de novo, a criação, né, passou de 850 milhões para 10 bilhões de reais. E a questão dos precatórios... De novo, só voltando, por favor, a apresentação ali, no slide anterior, só para todo mundo poder acompanhar. Então, o Fundo Bravo 95,
adquiriu por 850 milhões as cártulas do BESC? Não dá para saber, porque na verdade você tem 27 fundos sendo criados ao mesmo tempo e o Bravo ele é cotista desses 27 fundos, só que nesses 27 fundos que teve cártulas do BESC, você tem o fundo que era o FDIC da Moriá, que a Moriá era a gestora a asset do Zetel. Então, nesse momento, eles começam a consolidar tudo nesse veículo para ter alguma história para contar. E, quando você começa a entender a questão dos precatórios, do consignado, né, o crédito cesta sempre foi a única coisa que prestava dentro do banco. Não vamos entrar na questão de como começou, como deixou de começar, mas era um bom ativo. Só que você não conseguia gerar aquilo num montante maior do que estava sendo gerado. O rombo do banco já era da casa de bilhões de reais. E daí, quando o senador perguntou da Tirreno, o meu sentimento é: a gente precisa criar alguma coisa para gerar mais isso daí, para empurrar para o banco, para o BRB. Mas eu acredito que era uma questão que estava escalonada. Se puder passar para o próximo. Era uma questão que estava escalonada. E você tinha uma outra. Isso daqui é um negócio ao mesmo tempo, e é uma coisa meio bizarra, né? Porque o BRB estava comprando esses créditos, muitas vezes inexistentes, eles recebiam esse dinheiro e eles começaram a comprar ações do BRB. Para quê? O próximo slide eu acho que explica isso. Desculpa, se puder passar para o próximo e daí voltar naquele outro, que daí eu explico. Pode ser aquele mesmo que tem mais um. Se você chegar e pensar societariamente, essa daí é minha expertise, você vira e fala: por que esses caras estavam comprando ações do BRB, né? O objetivo era, sim, enfiar um problema para dentro de um banco público, mas, no final das contas, eles iam acabar com o controle do banco. Era uma privatização branca. Se você olhar o status social do BRB, ele pode ter entre 7 e 9 conselheiros. Tá? Eles compraram ações ordinárias e preferenciais. As ações preferenciais dão direito a um conselheiro. A ação ordinária, como você tem controle definido no BRB, você pode pedir eleição em separado e usar um pedaço dessas ações para eleger um conselheiro. Você ainda tem voto múltiplo, eles tinham ali próximo de 15%, elege mais pelo menos um conselheiro. Você tinha um representante dos empregados, que pós-fusão ia ter mais empregado do Banco Master do que o próprio BRB, e você tinha um assento explícito para o Daniel Vorcaro. Então, se tivesse se consumado essa operação, você ia ter esse grupo com controle, uma privatização branca do Banco de Brasília. Tá? E daí só explicar um pouco o que aconteceu, se puder retornar. As pessoas não... As pessoas não entendem muito bem o que foi o gatilho. Eu acho que estava tudo sendo preparado para fazer com calma. O que acontece? No dia 20 de março, a CVM determina a OPA de Ambipar. E quanto que ia custar essa OPA? OPA, o que é? É uma oferta pública de ação. A CVM determina que, naquele momento, os controladores, o que a CVM entendia como controladores, tinham que comprar todas as ações de Ambipar, que estava super valorizado, né? Que eles usaram. Para que eles usaram essas ações de Ambipar? Para inflar o balanço, para gerar garantias, né? Quando eles não conseguem mais fazer precatórios, eles fazem isso com Ambipar. E daí, no dia 20 de março, eles vão lá e a CVM determina uma OPA. E essa OPA foi uma sexta-feira, tá? E se você faz a conta,
eles já detinham 90% das empresas, só que eles ficaram entre a cruz e a espada, porque se eles derrubassem o preço das ações para não fazer a OPA, o banco quebrava, que no final das contas foi o que aconteceu. Se eles mantivessem as ações e fizessem a OPA, eles teriam que arrumar 2 bilhões de reais, que era justamente os 2 bilhões de reais que no dia 28, exatamente uma semana depois, na sexta-feira, o BRB anuncia a operação. Então, e quando eu falei que eu olhei as mensagens para ver o que estava acontecendo, nesse momento você não vê o Daniel Vorcaro falando sobre, putz, tem a OPA de Ambipar, não sei o quê. Você começa a sentir uma tensão na voz dele de que a gente precisa resolver. Né? Bem nesse período. Tá? Se puder passar para o próximo, mas... Volta anterior, por favor. Um item específico você coloca ali do lado direito, centro da página. A cláusula que revela a intenção, que é essa segregação prévia de ativos não estratégicos, incluindo participação societárias. Então, Trustee e Ambipar não estavam... não seria objeto de escrutínio pelo BRB na aquisição? O que significa essa cláusula, por favor? Eu não tenho acesso aos documentos do Banco Central. O que me parece é isso. Segregação prévia de ativos não estratégicos, incluindo participação societária. Retira o Trustee e Ambipar do pagamento. Mas, na verdade, isso daí é na sequência, né? Trustee e Ambipar estavam no primeiro parâmetro. E daí o negócio começa a apertar, daí tem essa OPA, o que se faz, o que se não faz, e daí você começa a reduzir o parâmetro. Não sei nem tem o meu advogado que tinha feito as denúncias do Banco Central, ele é advogado do BRB também, a gente conversava, ele falava, não, porque vai ter o Good Bank, Bad Bank. Não, tem mais um, acho que ele foi embora, o Jantalha, Fabiano Jantalha. Ele veio só para assistir. Não, mas esses aqui não são meninos. Eles começam a ter que diminuir o parâmetro, porque precisava sair a operação, senão ia explodir tudo. E daí você começa a ter essa briga em relação à OPA da Ambipar, mas o negócio... é que você tem uma questão de cadeia, um encadeamento de eventos que culminam com a quebra. Na verdade, o banco já estava quebrado. Já estava com patrimônio... Assim, o negócio... o BRB foi desviado, pelo que se fala, 16 bilhões de reais do BRB. Para onde foi esse dinheiro? O patrimônio do banco já estava virado em 20 bilhões de reais. E eu falava muito com o Jantalha na época que estava tendo isso. Ele falou assim, não tem como você dividir, vai comprar um good bank, um bad bank. Eu falei assim, eu tenho um direito contra o banco que desviou o dinheiro da Gafisa. Eu não vou atrás do banco ruim, eu vou atrás do BRB. Né? Então, isso daí é inseparável, esse negócio. E daí eles foram tentando, fazendo o que dava, né? Reduzindo o parâmetro, tira isso, tira aquilo. E daí foi quando falaram que teve a questão de que começaram a descobrir que uma parte dos créditos que tinha ido para lá eram inexistentes, que eram os créditos da Tirreno. Se puder passar... mais um. Daqui fala a questão... aqui eu falo dos contratos, dos contratos, o que aconteceu. Eu vou fazer o seguinte agora aqui, para conceder aqui ao meu amigo senador Magno Malta esse intervalo que o senhor pediu para poder fazer suas perguntas. O senhor fica à vontade. Respiro e o senhor agenda aí. Vladimir, boa tarde. Boa tarde, senador Mourão, boa tarde aos nossos telespectadores. Eu quero, senhor presidente, propor, né? A gente sabe as dificuldades que o Brasil está vivendo com as instituições apodrecidas e eles já perderam uma possibilidade de se blindarem e fazerem acordos no escuro, porque tudo veio à luz, então é tudo na luz do dia. Eu estou entrando com um requerimento
O importante é a CPI, tomar suas atitudes. E eu estou propondo a criação, a minha assessoria está propondo, ou está preparando, entre o Vocaro, ele está preso, mas normalmente teria que ser a juíza das execuções penais ou o juiz das execuções penais, né? Cidadão civil e tal, e eu já convoquei presos na CPI e o cara chegar algemado, tirar a algema para poder depor. E essa cariação ir com o Nelson Tanuri, botar os 3 aqui, porque as informações deles são muito importantes, olhando no olho de cada um, não é? Até porque existe uma movimentação já no ar de que Vocaro é um laranja, é um laranjal de um montante de dinheiro que vem de Portugal. E eu tenho o nome do indivíduo, não vou dar o nome aqui, não é? E é por isso que é muito interessante. É assim, o cara fez uma festa, caraca, o cara fez uma festa de 20 milhões, gastou 20 milhões. Mas ninguém precisa ser tão inteligente ou muito mentalista. Se você é um pouco mentalista, você entende que o cara, caraca, exagerou 20 milhões e gastou 50. Está lavando dinheiro. Então, assim, está tudo muito fácil de se fazer leitura. Então, se convoca, se o Supremo, se a Alexandre de Moraes não autorizar, minha mãe dizia que careta fica na cara de quem faz. O problema é dele. Mas nós, CPI, tem que cumprir o papel. E, como ele descreveu, com slides, com conhecimento de causa, deve ter perdido alguns milhões aí, acreditando que estava fazendo um bom investimento, conhece perfeitamente o sistema. Aí você não pega um cara, ainda que ele tenha uma inteligência raríssima para o crime, o Vocaro, e esse network dele, não dá para fazer isso só. Veja que fato. Ele jogou uma rede, ele mapeou os peixes grandes de Brasília, tanto do Senado quanto da Câmara, e no Supremo, e no STJ, né? E nas instituições, para você ter uma ideia, para o Brasil ter ideia, gente, ele tem gente de cargo comissionado em instituições, carguinho de 5 conto. Então, assim, informante, o departamento do crime, do sicário, que eu também estou entrando com ofício pedindo, né? Porque o sicário era o cara que seguia, que fazia dossiê, é o cara que monitorava as pessoas, envolve jornalistas, envolve figuras do parlamento, né? Eu tenho uma informação de que o senador Girão e eu estamos na lista, né? Possível que vocês estão também, né? E morreu o sicário, mas cadê o corpo do sicário? Cadê as imagens? Eu falando para o presidente hoje, estou requerendo as imagens, estou requerendo. O PGR não se manifesta. Até porque o PGR é um menino de recado. Ali é para pegar água para Gilmar Mendes e tal. Então, assim, e é triste, porque você faz um negócio desse, como nós estamos fazendo, e no final o relatório da CPI, por mais robusto que descobriu, qual é o caminho natural do relatório da CPI? Ir para a mão do PGR. Quem é o PGR? Gunê. Não deu em nada. Ele vai receber na quinta e vai jogar na sexta, né? E vai jogar na sexta. Então, senador Alessandro, eu estou entrando com requerimento, independente se eles vão atender ou não, porque não atende mesmo, se for é um milagre, né? Uma cariação, o Vocaro está no sistema prisional,
o natural do ordenamento jurídico é que seria uma juíza ou um juiz das execuções penais. Você tinha que oficiar ele, né? Comandei grandes CPIs e eu sei como é que você faz isso. Tal. Mas nós vamos oficiar ele, né? Então, assim, a gente traz o Mr. M, né? Que é o Vocaro, o Mr. Master, né? E agora, Cid Moreira, né? No Fantástico. Agora, Mr. M. Quer dizer, Mr. Master, nós vamos trazer ele, o Mr. M que faz desaparecer dinheiro, né? Assim, a capacidade dele também de entrar na cabeça dos caras, para os caras virem com o dinheiro e finge que vai estar entrando num oferecimento de um banco sólido que dá mais vantagens no mercado financeiro do que bancos sólidos, históricos no Brasil, né? Assim, é uma coisa de se desconfiar. Agora, eu sei que desconfiavam, porque a gente sabe quem é as figuras hoje que dá sustentação é ele, né? E o senador Alessandro no ar, por aí, que esse dinheiro é um volume que vem de Portugal, que ele é só um laranja, né? Eu tenho o nome do indivíduo, não vou falar aqui, né? Patrimônio de 200 bilhões lavado no Brasil. Como é que o cara dá 129 milhões para um ministro de uma Suprema Corte? Cara, não, assim, tem coisa errada nisso, pô. Então eu estou propondo, senador Alessandro, que uma criação do Mr. M, do Vladimir aí, eu já toquei na frente dele e percebo que o Vladimir é um cara corajoso, disposto, perdeu um dinheirinho com o Vocaro aí também, e o Nelson Tanuri, eu vou oficiar, vou protocolar, né? E gostaria, senhor relator, que esse requerimento, Vossa Excelência, trabalhasse com o presidente para pautar ele, e que é muito importante que nós tenhamos. Aí sim, nós estamos tratando realmente com o crime organizado. Vossa Excelência respirou? E Vossa Excelência teve o espaço de fala e isso é importante para o colegiado funcionar bem. Tem algum questionamento específico para depender de resposta? Não, né? Perfeito. Senhor Vladimir, a gente tem, enfim, ao longo da nossa audiência aqui, observado essa questão da falha de todos os sistemas de fiscalização e controle. E aí, na sua visão como investidor e como quem está nessa batalha já há algum tempo, em busca de fiscalização adequada, como o senhor escalonaria essas responsabilidades? Quem primeiro deveria ter percebido que Master, Vocaro era um golpe? Banco Central, CVM, quem é que deveria ter captado essa informação primeiro e adotado providências? Senador, uma pergunta complexa, colocar uma questão temporal, né? Eu lembro da época da faculdade que falavam que Chernobyl só aconteceu porque colocaram uma fita crepe num medidor, né? Mas, na verdade, foi uma sequência de eventos que causou a calamidade. Eu acho que tem algumas perguntas que têm que ser respondidas para chegar a essa conclusão, né? A primeira é como que uma pessoa que estava sendo investigada, que tinha mandado de prisão, foi aprovada pelo Banco Central para ter uma instituição financeira. Eu não tenho vontade de ter uma instituição financeira porque eu não tenho vontade de passar pelo escrutínio do Banco Central, que deveria ser e é conhecidamente muito rigoroso. Então,
você começa com essa questão. A segunda questão é e daí, infelizmente, o senador Moro não está aqui, eu vi ele mais cedo. Eu acompanho muito de perto o projeto de lei do whistleblowing, né? E, sinceramente, eu acho que a intenção é boa, mas é inexequível. Porque se eu fiz o que eu fiz, sem receber absolutamente nada em troca, tive minha vida arruinada, e você pega a questão do whistleblowing, e isso daí bate, coloca tudo na mão da CVM, a CVM é um órgão do executivo que acha que é do judiciário e tenta legislar. E no final das contas não faz nada direito. Eu denunciei, eu posso não ter denunciado tudo. Se a CVM tivesse prestado atenção às coisas que eu falei, o problema não seria 50 bis, seria 15. Mas além de não prestar atenção, eu fui atacado pela CVM. Você tem uma questão que abriram um processo da minha habilitação por conta de notícia de jornal. Abriram um processo em 3 horas e o servidor vazou para o Lauro Jardim. E até agora o Mansur continua, da REAG continua assinando pela REAG. Então, você tem essa questão do revolving door. Eu acredito que tem que ser... O que acontece na CVM? O investidor é um mero inconveniente. É isso que acontece. No Banco Central, eu fiz 7 requerimentos de despacho com o Galípolo. Nenhum foi aceito. Absolutamente nenhum foi aceito, né? Daí eu mandei a mensagem, eu falei, para falar com bandido você fala, para falar com quem denunciou bandido não fala. Então, quem falhou, eu acho que todo mundo, assim, mais do que falhou, né? A Polícia Federal, eu fiz a denúncia na Polícia Federal, inquéritos não andam, e a gente entende por que inquéritos não andam. Eu fui atacado pela Polícia Civil, eu sofri uma busca e apreensão na minha casa, eu estava na sala ao lado, escutando questão sobre quebra de sigilo, eu tive meu sigilo quebrado, e ninguém perguntou nada, a polícia foi na minha casa em cima de uma denúncia anônima, fez uma busca e apreensão, eu cheguei e fui na polícia e falei, não, está aqui meus impostos de renda, meu passaporte, eu abro tudo que vocês quiserem. Então, eu acho que o problema é sistêmico, né? Não tem, a culpa é de quem? Eu acho que a culpa é de todo mundo. O problema é que quando a culpa é de todo mundo, não é de ninguém. Aí, sim. Por isso a gente tem que individualizar aqui as coisas. Eu acho que a CVM falhou muito, mas muito feio. Falhou muito feio. Vladimir, a questão da Ambipar, o senhor falou várias vezes da Ambipar, vamos tentar operação da EMAI, enfim, toda essa situação aí. E o que é na prática, né, a Ambipar, que era uma empresa lastreada em crédito de carbono, se eu não estou enganado, não é isso? Serviços ambientais. Não. Eles fizeram, na verdade, a Ambipar é uma empresa, ainda, né, porque não quebrou, só está em recuperação judicial, é uma empresa de... A causa é nobre, é uma empresa de limpeza, de quando tem acidente ambiental, eles têm que sair lá, eles saem correndo para resolver. Só deixa eu achar o slide aqui que fala de Ambipar, mas ela foi utilizada como veículo para o Gafisa. Ambipar vem depois de Gafisa, eu já acho, porque o senador... A pirâmide, 54, o slide, por favor. Ambipar era uma empresa que valia 2 bilhões de reais, 500, hoje voltou a valer 500 milhões de reais, e ela foi escolhida como veículo para dar continuidade ao que eles já faziam com o Brasil Realty lá atrás, com o Quer 11 lá atrás, e passaram a fazer com
tinham certeza da impunidade, da questão de manipulação de mercado, pararam de fazer por uma questão de precatórios, ou então começaram a fazer de uma maneira... Putz, aquele era um negócio pequenininho que a gente fazia, precisamos escalar, vamos para os precatórios. E daí, quando você tem o Banco Central fechando o negócio do precatório, eles encontram a oportunidade em Ambipar, mas, na verdade, a Ambipar foi só um veículo para uma questão maior e que muito pouco se fala, né? Se puder passar para o próximo. As pessoas entendem, as pessoas acham que o foco de todo o negócio era Ambipar, e na verdade o foco era EMAI. Tem um processo que corre desde 2019, 2018, que é um processo de abuso de poder de controle contra o Estado de São Paulo, pelo fato do Estado de São Paulo ser controlador tanto da Sabesp quanto do EMAI, e os valores referentes a essa ação, caso o Estado de São Paulo perdesse, seriam da ordem de 40 bilhões de reais. E você entendendo como Nelson Tanure funciona, Nelson Tanure não compra empresa saudável, ele compra empresa quebrada para soltar o caixa, e EMAI nem tinha muito caixa, e a pessoa que fez os estudos de EMAI para o Nelson Tanure me procurou para me ajudar a fazer as contas. Essa ação, se eles perderam em primeira instância, tá? Aí você chega em abril de 25, abril de 24, logo depois que você tem a resolução do Banco Central, e o Tanure compra essas ações, e quem compra a EMAI na privatização oferece um valor 40% muito acima disso daí, e quem que era o advogado que atuava nessa causa bilionária contra o Estado de São Paulo? O escritório do Arnoldo Valdi, que eu já conhecia porque é um dos escritórios que me atacou, mas que no final das contas eu encontrei uma empresa, só fazendo um fast forward, para as pessoas falarem que não tem ninguém me acusar de leviandade. Você tem uma empresa entre o Tércio Borleng, que era o dono da Ambipar, e o doutor Arnoldo Valdi abriram, e essa empresa ficou aberta por 45 dias, que é aquela Carbon Credit Participações. Então você tem... A gente está no Brasil, e eu não estou nem falando que teve alguma questão de tráfico de influência, mas você está um advogando na causa, você tem um desembargador, um ministro no STJ, você talvez tenha um sentimento, né, que o ministro Benedito Gonçalves. E o que acontece? No dia 17 de junho, o ministro Benedito Gonçalves, ele reverte a decisão de primeira instância e dá esse ganho de causa monocraticamente para a EMAI, o que poderia trazer um ganho de 40 bilhões de reais para o Nelson Tanure, que comprou a empresa por R$1 bilhão 2 meses antes, né? E daí isso daí... Só que eles não tinham dinheiro para pagar isso. E logo depois que sai essa decisão, você tem o Tércio, que era o dono da Ambipar, e todos os veículos saem comprando as ações de Ambipar no mercado. Para quê? Para pagar o prejuízo que eles tinham tomado na marcação a mercado de meses antes dos precatórios, e para criar lastro para comprar a EMAI e continuar pedalando a bicicleta. Quando você começa a entender a cabeça desse povo, eles chamam o nome do fundo de Fênix, né? As coisas têm... O principal fundo do Nelson Tanure chama Ilha de Patmos. Ilha de Patmos é onde foi escrito o Apocalipse. Então,
as coisas têm motivos. Se puder passar, por favor. Ou ele aprendeu com o cara da Federal da nome em operação, né? Na Polícia Federal tem uma história, uma lenda urbana, né? Que na Polícia Federal tem um cara só para dar o nome nas operações. Talvez ele também trabalhe para o Tanuri. Talvez tenha contratado. Só voltando para, de novo, quem acompanha a gente que não está no de mercado pegar. A EMAI é a empresa metropolitana de água, esgoto, energia lá de São Paulo. E ela foi desestatizada, foi privatizada em início de 24. Abril de 24. Quem ganha é o fundo capitaneado pelo Tanuri. Isso, o fundo chama Fênix. E a Ambipar, nessa parceria, ela está onde? A gente nunca vai ter essa resposta porque o negócio desmantelou. Na minha cabeça, isso daí é eu vou falar eu acho, né? Eu acho que o plano deles era fundir a Ambipar com a EMAI em um determinado momento. Tá? Mas para que eles usaram a Ambipar? Eles usaram a Ambipar para criar garantias para tomar o financiamento para comprar a EMAI. Então você tem, no começo de junho, as ações de Ambipar estavam negociando a R$8. No dia que eles chegam e assinam um contrato com a XP para fazer o financiamento, as ações estavam R$216. Então você tinha uma empresa que valia R$1 bilhão, essa empresa passou a valer R$40 bilhões. E quem comprou isso daí foi os fundos ligados ao Tanuri, o próprio Tércio e fundos ligados ao Márcio Quadrado. E daí se pergunta assim, mas daí como que desviou o dinheiro nessa época? E é bem quando o Quadrado sai, né? O Quadrado sai e ele vende a participação supervalorizada para o banco, em troca da participação dele. E essa participação supervalorizada é usada como patrimônio do banco para justificar o banco. Só que a Ambipar não valia isso, né? O foco, eu tenho convicção que o foco deles era sempre EMAI. Se puder passar para o próximo, mas aí o que acontece? E daí, nisso daí, acaba o suco, né? Você tem ali o começo de 2024, acaba o suco. No dia 1º de outubro, você tem a operação da saída do Maurício Quadrado, da Banvox, entrada do Daniel Vorcaro. No dia 2 de outubro, você tem a quitação da EMAI, que é o grupo da XP, e na verdade a CVM estava meio perdida nisso daí. Eu fui lá e entreguei em mãos. Eu falei, putz, eu não aguento mais apanhar as pessoas me processando. Deixa eu explico para vocês o que está acontecendo. Foi quando a gente encontrou essa operação do Fênix, né? E daí, mas o que acontece? Você tem E daí você tem essa interligação do Tércio com o Tanuri. O Tanuri da fiança pessoal, uma fiança corporativa da Avente, e o Tércio da fiança pessoal dele e da esposa, a alienação fiduciária de 10 milhões de ações de Ambipar, que naquele momento valeriam R$2 bilhões, né, porque está supervalorizado. E isso daí que pouca gente fala, né? Porque e ele dá uma procuração irrevogável e irretratável ao Banco Master, para o Banco Master poder fazer o que quisesse com as ações dele de Ambipar. Tá? O Tércio é um cara que tinha uma empresa e que viraram para ele e falaram assim, cara, você quer ficar muito rico e participar do rolo? Ele falou, não quero, eu quero. Então, você tem essa interligação, né? Se puder passar para o próximo slide. E daí você tem assim, o Fundo Máxima, que daí é Everest. E daí você fala que a EMAI tinha R$5 bilhões de caixa. O que acontece? Essa daqui é a estrutura toda da EMAI. Se puder passar, o que acontece? A XP, eles conseguem se livrar da OPA, né? Perdão. Eles conseguem se livrar da OPA, da Ambipar na CVM, uma questão
no mínimo controversa, onde o diretor recém-assumido fez o voto de Minerva. Acho que as pessoas dão muito pouca atenção à saída do João Pedro Nascimento, tá? O João Pedro Nascimento é outro que tem uma medida contra mim que eu não posso escrever sobre ele porque eu estava cobrando ele. A minha impressão, o João Pedro sai porque ele tinha algum comprometimento com Nelson Tanuri e com esse povo, e eu coloco uma luz e ele fica entre a cruz e a espada e fala, quer saber, eu vou sair daqui. Então você tem o Otto e o Ascioli votando, mas a questão é que se o Otto e o Ascioli tivessem votado, ainda ia ter obrigação da OPA. E daí você tem o Otto Lobo falando, não, meu voto é o voto de Minerva e então não vai ter OPA. Tá? E depois eles falam, se puder passar um pouquinho, eu acho importante falar. Aqui eu explico toda a questão de como que a determinação da OPA da Ambipar foi o que acelerou a questão do Master, né? No dia 20 de março, a CVM determina a OPA. No dia 25, você tem o Nelson Tanuri vendendo para o fundo de pensão da Light, onde ele era administrador, ações da Aliar para fazer 115 milhões de reais de caixa. Eles viram, é muito claro que o que acelerou as coisas foi essa OPA de Ambipar. E daí o BRB, 3 dias depois, é anunciado. Só dando um passo atrás, o ponto de conexão com a Ambipar, do grupo, vamos chamar assim, de Tanuri e Banco Master, qual é o contexto disso? Como é que eles entram na Ambipar? Eles compram junto, você tem até o reconhecimento. O presidente interino da CVM, João Ascioli, foi na CAI, se não me engano, 2, 3 semanas atrás. Ele reconhece, ele vira e fala assim, Tanuri e Master é a mesma coisa. Você tem vários veículos comprando Ambipar ao mesmo tempo. O Tércio compra Ambipar, mas ele chega e cede as Ambipar dele para o Master. E isso daí infla o balanço do banco, paga o prejuízo. Se não fosse a Ambipar, eles não teriam tido lucro em 2024. E a conexão da Ambipar com a EMAI? As ações da Ambipar foram utilizadas como garantias do Tércio e do Tanuri para comprar a EMAI. Mas eu acho que mais no próximo slide, isso daqui deixa muito claro o que aconteceu. Então, o que acontece? As pessoas acham que o Tanuri perdeu a EMAI por causa da Ambipar. É o contrário. Se você olha o processo da XP executando, eles estavam naquela negociação com o BRB. Não tinha de onde tirar dinheiro. E daí precisava pagar. Passou um ano, precisava pagar a primeira parcela. E a XP chega e começa a negociar com o Nelson Tanuri. E você lê esse processo, e nesse processo, no dia 11 de setembro de 2025, o Tanuri autoriza a venda das ações da Ambipar que tinham dentro do fundo, que foram passadas dentro do fundo, dadas em garantias pelo Tércio. E daí a XP, se fica vendo a negociação, e daí fica a XP falando assim, putz, mas se a gente vender, quem vai comprar? Vai cair, vai derrubar, não sei o quê. E nisso daí, a XP já querendo... E o que tinha de garantia para essa dívida? As ações da EMAI. E daí, no dia 24 de setembro, a Ambipar protocola... As ações da Ambipar, no caso, né? As ações da Ambipar que serviam de garantia? Não, as ações da EMAI e da Ambipar eram garantias do empréstimo. Só que a XP sabia que as ações da Ambipar não valiam uma fração daquilo. Daí você tem no dia 24 de setembro, eu coloco o Tércio, né? A Ambipar, que tinha um escritório em São Paulo, abre um escritório num cowork no Rio de Janeiro e entra com a RJ no Rio de Janeiro. E quando você lê todos esses processos, fica muito claro
que a RJ foi para impedir a venda da EMAI. Esses caras não estavam nem aí para a Ambipar. Eles queriam a EMAI, eles estavam de olho, era a boia de salvação, eram esses 40 bilhões de reais. E daí a Fênix não paga, no dia 27 de setembro, né? Daí eles vencem. Daí, se puder passar para o próximo slide, aqui mostra no dia 5 de outubro, a Sabesp compra, no domingo, né? Quando eles começam essa discussão, você começa a queda das ações. Aqui eu coloquei o gráfico mostrando quando subiu, do pó veio para o pó voltou. Quando a Sabesp compra, na verdade, quando começa a discussão de vai ter, não vai ter, vai executar, não vai executar, é quando o banco quando eles começam a falar, putz, tem um problema, deveria existir algum acordo de maneira a esse dinheiro, esses 40 bilhões de reais, serem garantidos de alguma coisa. Daí você tem a Sabesp anuncia a compra, e quando a Sabesp anuncia a compra, no fato relevante que eles anunciam a compra, eles falam exatamente os termos que estão naquela ação de abuso de poder de controle. Eles mencionam a Guarapiranga, a usina Henry Border, viram e falam assim que obviamente é relacionado. Daí a Ambipar pede a RJ, vai para zero, no dia 20 de outubro, e dia 18 de novembro o banco é liquidado. Só que, assim, as coisas estão... O Banco Master é liquidado. Por quê? Porque já não tinha dinheiro, tinha um empréstimo do FGC, o que eles usaram para inflar o balanço do banco virou zero, virou literalmente zero. Daí você tem alguns fundos onde você vê, eles conseguiram comprar opções de venda, então eles fizeram hedge de uma parte da posição. Acho que está no fundo Texas, isso daí. Mas as coisas estão todas interligadas, né? Assim, a Ambipar foi o que acelerou o negócio com o BRB. O negócio com o BRB não sai por conta da carbono oculto. E não sai o negócio do BRB, era questão de tempo até o banco quebrar, que foi o que aconteceu. Se puder passar para o próximo, só Bruno. Você tem chegou a valer 40 bilhões de reais a Ambipar. Hoje vale 400. Né? Só para ver se não tem mais um slide sobre isso. E é bem isso, né? E outra coisa, o caixa da Ambipar muito provavelmente estava alocado no Banco Master, porque eles entram no RJ e é um absurdo, onde eles publicam um balanço escondendo o que tem no caixa. Até hoje, pediram ao RJ, você tem uma recuperação judicial onde não sabe o que tem dentro do caixa da empresa. Que é muito provavelmente o dinheiro do Master, que é o que eles começaram a fazer com a Gafisa, fizeram com a Light, com tudo. Usa o caixa, compra de CDB, fizeram com Clínicas, fizeram o protótipo. Eles faziam a parte de girar esse dinheiro nas empresas e o negócio é capta, gasta e gasta o que precisa ser gasto para segurar a pirâmide para não explodir. Eu acho que não sei se eu respondi para o senador a questão da EMAI. Sim, respondeu. Seria mais uma vítima desse modo de predação, né? De destruição de Não, e tem 40 bilhões de reais que o governo de São Paulo ia ter que pagar para a EMAI. O senhor sabe informar o status dessa ação? Eu acho que eu sei que ela foi... Eu acho que está parada. Só que no final das contas ela foi... Agora você tem confusão, né? Porque como a Sabesp é dona da EMAI, na verdade a EMAI tem que processar o governo de São Paulo, o governo de São Paulo tem o direito de regresso contra a Sabesp, que é dona da EMAI. Então morreu a ação, na minha opinião. O senhor tem alguma informação com relação o senhor chegou a fazer uma denúncia específica, né, tratando sobre REAG e a relação da REAG com o BRB antes dessa crise. O que aconteceu com essa denúncia que o senhor fez? Vamos lá. Eu não vou nem pedir para colocar slide, que é uma coisa tão surreal. Depois os senadores procuram no slide.
em maio de 2025, eu decido que eu vou começar a fazer uma série de denúncias da relação da REAG com o Master. Uma delas, eu aponto a questão dos fundos da REAG, que hoje se descobriu que eram... Eu viro e falo assim, tem esses fundos aqui, uns fundos da REAG, o que eu achei é o fundo Bornel, eu tinha achado outros, eu falo assim, esse fundo comprou 15% do BRB e não anunciou. E quando você tem uma regra da CVM, que a cada 5% você tem que anunciar a participação. Eu faço essa denúncia em maio de 25. E a Carbono Oculto estoura no dia 27 de agosto de 25. E a CVM manda um ofício de alerta para a REAG e para o governo do Distrito Federal, perguntando quais as providências, 5 dias depois da Carbono Oculto, perguntando quais as providências para a REAG que eles iam tomar para isso daí não acontecer no futuro, essa falta de fiscalização, e que é um problema que foi identificado nesse grupo de trabalho da CVM, né? Que é o encerramento de processos através de ofício de alerta que não tem a menor publicidade. Mas nesse caso chega a ser surreal, porque o ofício de alerta vem 5 dias depois da Carbono Oculto, né? E é por um superintendente que é o superintendente da SIM, o Marcos Antônio Veloso. Hoje de manhã eu tive acesso a um documento de pedida de vistas que falou que todos os processos que passaram na superintendência do Marcos Antônio Veloso, e antes dele era o Daniel Maeda, 100% dos processos terminaram com um ofício de alerta arquivado. Então, essa questão quando falar a questão da CVM, eu acho que tem profissionais incríveis na CVM, mas você tem pessoas que estão fazendo, que tem pessoas que estão facilmente identificadas, que muito provavelmente fizeram alguma coisa parecida com o que o pessoal do Banco Central fez, essas pessoas que foram afastadas. Já caminhando aqui para o encerramento, presidente Mourão, e a gente falou sobre isso, mas tangencialmente, né? Quando Daniel Vorcaro se transforma em dono de banco autorizado pelo Banco Central, ele já tinha sido alvo da operação Fundo Fake, correto? E antes disso, a gente tem esse avanço dele nos fundos de previdência, né? Da EPPS, né? Então, essa consolidação, ele começa lá em 16, mais ou menos, para a gente poder só desenhar e encerrar nossa conversa de hoje, essa caminhada de Daniel Vorcaro, né? Em que momento ele começa a ter essa penetração no mercado financeiro brasileiro que hoje desemboca na maior fraude da história? Como é que ele começa e como é que a gente vai avançando disso, passando pela Fundo Fake? Se puder colocar no slide 1 da apresentação grande, daí eu passo isso daí rapidamente. Você tem... Pode colocar já no segundo slide. Início de 2016, na verdade, você tem ele tratando com um cara que chama Benjamin Botelho, da Foco Investimentos, e que no final das contas está tudo envolvido, né? Que é aquela Jaguar Horizon Investments. Mas eles estão fazendo esse rolo que eles faziam em fundo de pensão com cotas de Brasil Realty, né? Vende supervalorizado, vamos dizer, 500 milhões de reais não é dinheiro de pinga, mas não é ladrão de galinha, mas comparado com o que foi, é o que eles faziam. Você teve esse problema com 65 institutos de previdência, você tem o inquérito policial, você tem a questão da Rolling Prev, pedido de prisão dele, e daí você tem o Valfrido Vardi aparecendo para salvar a casa, né? Como eu falei, no início de 2019,
você tem um pedido de busca e apreensão no início de 2019. Né? E ele, se eu não me engano, ele é aprovado em outubro de 19. Mas ele conhece, se você puder passar, por favor. Pode passar mais um. Pode passar, que isso daí eu já falei. Então ele começa a ter essa questão com o Valfrido e a questão da impunidade, né? Então você tem uma figura-chave aí que é o ex-diretor Henrique Machado, que é um cara que já tinha feito um termo de compromisso na PetroRio, no negócio lá do Death Spiral Convertibles, que é exatamente o que culminou lá com a OTAN. Daí você tem a Sentara Cinzan, que é um negócio que a CVM parou, que é um absurdo, né? E que a CVM para. Mas daí você tem... Então, você tem o Henrique Machado saindo da CVM, tem um período de silêncio, o final dele na CVM... e não é que ele votou sozinho, né? Mas ele foi relator, acabou que ele, sendo relator dos casos, ele chega e passa um pano. Tem um caso até que é tão surreal, mas daí do Henrique Machado como advogado do Vorcaro. Eles pegaram o Vorcaro no Banco Master, numa questão de manipulação de mercado de Brasil Realty, ou de Quer 11, é um dos dois. E daí vai lá, firma o termo de compromisso, talvez esteja num slide mais para frente isso daí, mas eu falo de memória. Eles negociam um termo de compromisso e durante a negociação do termo de compromisso, a BSM vai lá e fala assim, os caras estão fazendo a mesma coisa em Brasil Realty, era Quer 11. E a CVM, em vez de falar assim, não tem termo de compromisso porque é conduta reiterada, eles viram e falam assim, não, dado que a gente já negociou um aqui, você paga o dobro e arquiva os dois ao mesmo tempo. E quem advogou e quem conseguiu isso daí foi o Henrique Machado. Né? Mas daí, se puder passar, então você tinha uma questão que eles tinham a certeza da impunidade. Então, só dando o passo a passo. Eles começam operando com fundos de previdência municipal, correto? Isso. Nesse meio tempo, eles também têm a aquisição do Credit Seixas na Bahia, quando eles vão entrar em consignados. Foi em 2018, sim. E aí eles abrem uma outra frente de acesso a recursos para fazer essa máquina rodar. É que a questão do Credit Sexta é o melhor negócio do mundo. Né? Todo mundo quer o Credit Sexta. Você empresta dinheiro para servidor público descontado na folha de pagamento, cobrando 5% ao mês. É o melhor negócio do mundo. E o senhor tem ciência, o senhor acompanhou durante esse processo de concessão desse acesso à folha de pagamentos, da formulação, da estruturação de decretos e de regramentos que fidelizam, que obrigam na prática ou restringem o acesso de crédito aos servidores, naquele caso da Bahia e em outros casos pelo Brasil? O único caso que eu estudei foi o da Bahia, né? que era um supermercado estatal que só dava prejuízo. Daí você tem... Eles pagam 15 milhões de reais e ganham, acho que é 15 milhões de reais, e ganham isso daí. E, assim, menos de, acho que 2 semanas depois, o então governador da Bahia baixa um decreto, eu acho que permitindo eles a fazer o crédito consignado nesse cartão. Essa parte eu estudei mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. E no resto do Brasil, mas o negócio é que tem 1000 prefeituras, isso daí, né? Então, eu não tenho dúvida que em algum momento a questão da INSS vai se intersectar com isso. E aí ele segue, então, a sequência dele. Tá, se puder passar. Daqui eu falo desse combo de termos de compromisso, assim, é um negócio...
eles não tinham dúvida da impunidade, eles tinham certeza, eles não achavam que iam sair impunes, eles tinham certeza, é por isso que aconteceu o que aconteceu. Se puder passar, por favor. Daí, aqui é aquela questão da CVM, você perguntou, acho que tudo perguntou, Banco Central e CVM, acho que a CVM é a mais culpada. Aquela questão de não investigar, de bloquear, de assim, mentir para a Polícia Federal. E é engraçado, quando você lê, eu entrei com uma denúncia no Ministério Público por conta dessa mentira, e a CVM foi lá e passou pano, né? Virou e falou assim, não, ele é um maluco, não sabe de nada, enfim. A resposta que o procurador dá, ele falou, eu não mandei para a Polícia Federal porque eu achei que eles iam se confundir, iam se atrapalhar com a investigação. É um parecer técnico que vira e fala que se tivesse caído na mão da Polícia Federal 2 anos antes e alguém tivesse dado atenção, a gente não teria o Banco Master como foi. Se puder passar, por favor. Aqui eu aproveitei para colocar... coloquei o Valfrido Vardi, que foi como advogado pessoal, e tem algumas questões que eu acho que a gente vai acabar não passando na apresentação. Apenas no tocante ao escritório, só deixar referido. O senhor traz à baila aqui na CPI o escritório Vardi, porque ele defende os interesses de quem nesse poal de nomes que a gente tem aqui? Valfrido Vardi defende os interesses de Nelson Tanuri. O Valfrido Vardi defende os interesses de Vorcaro. O Valfrido Vardi atuou diretamente para ameaçar testemunha num caso criminal contra mim. O Valfrido Vardi contratou Henrique Machado, que faz toda essa atuação. O Valfrido Vardi notificou em nome do Valfrido Vardi. O Valfrido Vardi foi quem coordenou o ataque contra mim. Assim, eu acho que se tem a turma do Tanuri, o Valfrido Vardi faz parte. Tá, daí, se puder passar. Isso daqui é uma questão... Eu consegui reverter isso daqui, mas eu acho que os senadores têm que... Isso é uma questão muito grave. O comitê, o grupo de trabalho que foi criado, o diretor Assoli pediu para gravar isso daí, e eu pedi a gravação. E quando eu pedi a gravação havia sido destruída. Eu pedi via lá e eu recebi, mas no final... eu acho que vale a pena, eu publiquei até no meu LinkedIn a íntegra, porque a da transcrição eu recebi ontem à noite, o presidente interino conseguiu recuperar, mas mostra uma questão interna e tem nome de pessoas na CVM que mostram que são pessoas que são completamente alheias e contrárias à transparência. Tá? Se puder passar. Sim. Tá, daí, o que aconteceu? A impunidade garantida na CVM. Pode passar para o próximo. Esse daqui esse daqui é o que eu falei do... Acho que a gente começou agora como a gente fez, né, de uma forma... Né, isso, eu acho que seria importante, mas que para mim é o que deu maior carga, é quem está por trás, né, que é o seu Nelson Tanuri. E tinham perguntado, até falar para não ser leviano, o slide 15, e daí eu explico o porquê que no meu entendimento o seu Nelson Tanuri começa no 15, pode ir já para o 16. Hoje a gente tem muito se escuta, né? Toda a reportagem que sai sobre o senhor Nelson Tanuri, ele vira e fala, eu era apenas mais um cliente do banco. Eu acho que se os senadores quiserem entender como a cabeça de Nelson Tanuri funciona, tem que olhar esse processo administrativo sancionador da CVM de PetroRio. Nesse processo, onde ele foi condenado
pagou logo R$1,5 milhão de multa. O Nelson Tanuri, ele foi condenado por ele ter ocultado que ele era o real controlador da PetroRio. Nelson Tanuri vira nesse processo e fala, não, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sei porque nem vocês estão me falando. Então, essa questão de virar e falar assim, eu não tenho nada a ver com banco, não é nova. Tá? Eu fiz a primeira denúncia, onde eu apresentava toda a estrutura de como que o Tanuri fazia, e era uma engenharia financeira que começava na Vente, que é exatamente a mesma empresa que ele exerceu o controle da PetroRio. Ela não foi criada para o Banco Master, mas é a empresa onde o veículo fez essa primeira denúncia para o Banco Central em março de 2023, e daí eu faço a segunda denúncia para o Banco Central, que é a denúncia dos precatórios, em setembro de 23. Senhor presidente, senhor relator, eu queria pedir autorização para me retirar. Eu tenho uma reunião e tenho médicos também. Eu preciso intensificar com o médico, ficar de pé, porque o processo eleitoral Vamos lá, não vai ser fácil. Acho que seu ativo, é diferente, né? E eu preciso estar firme. Obrigado, presidente. Obrigado, relator. Muito obrigado, senador. Prazer. Só o senhor concluiu essa participação durante a estruturação do Tanuri, que mais ou menos repete o que aconteceu em vários outros momentos, né? Eu acho importante, né, é que nesse daqui você tem algumas particularidades. Se puder passar, eu vou chegar. Tudo se passa numa empresa que chama Banvox, tá? E daí você tem que entender qual que é a engenharia financeira que foi feita por trás disso. A Banvox, no papel, tem 22%, tem 22% de ações sem direito a voto do Banco Master. Só que a Banvox colocou no Banco Master R$2,5 bilhões em aumento de capital. E o patrimônio do Banco Master é R$4,8 bilhões. Então, se a gente for levar em consideração o que esses caras realmente prezam, que é dinheiro, e não o que está no papel, a Banvox tem em dinheiro mais do que 50% do Banco Master, e você tem e você tem uma estrutura onde o Nelson Tanuri, a Vente e outros fundos, eles têm 70% dessas debêntures, que eles falam que não são conversíveis, mas na verdade são. Então é uma grande engenharia financeira para blindar o Tanuri como credor da Banvox. Hoje a Banvox na verdade, você teve a cisão no dia 1º de outubro de 24, ela virou DV Holding, transferiu, se puder passar para o próximo, transferiu R$3 bilhões. Esse daí foi o dia que eu fui olhar e falei assim, o que será que o Vorcaro falou para a namorada no dia que ele assumiu uma dívida de R$3 bilhões no lado do passivo, né? E você tem o Tanuri, os fundos da REAG, os Rezende Barbosa, que eles venderam o que é o Will Bank, receberam, então, executando, e tem esse SDG, que é muito importante. Esse SDG é o que liga tudo. Se puder passar para o próximo. O que ficou, né? Então, assim, até antes você tinha R$2,8 bilhões. O que o Vorcaro assumiu? Ele assumiu uma participação de 22% no Master, avaliado em 2,5 bi. Isso daí avaliaria o banco inteiro em R$14 bilhões. Ele assumiu um adiantamento para ele mesmo de R$360 milhões e uma dívida de 2,87 bilhões de reais. E nem falou isso daí para a esposa. Enfim, essa daqui é a operação, o coração, que mostra como que o Tanuri, qual que é a engenharia financeira que está por trás. O Daniel Vorcaro é um garoto de recados. Pode passar. O SDG, que é esse daí que é interessante, que eu falei, o SDG ele é detentor de um dos
de uma parte das debêntures da Banvox, só que ele também tem todos os créditos daqueles desvios, todos não, mas boa parte dos créditos dos desvios identificados pelo Vorcaro, aquela Clínica Mais Médicos, Hospital Criança São José, o Confiança, foram aquelas empresas que não valiam nada e que tomaram dívidas multimilionárias, e no final das contas essas dívidas foram a parar dentro desse SDG. E quem que é o investidor desse SDG? Indiretamente o Rans 95. Então você consegue ligar toda a cadeia da REAG Carbono Oculto com o Master na verdade societariamente não, porque eles quiseram criar uma aparência não societária através de dívida. E daí tem algumas coisas que pode passar, por favor. Isso daqui são os fundos que estão, pode passar. Esse daqui é uma questão importante, né? Os atos falhos das pessoas. No único processo que eu fui condenado, do Tanuri, que se Deus quiser a gente vai reverter isso, ele coloca o endereço comercial dele como endereço da trustee na qualificação da notícia de fato. E além disso, eu fui conversar com o dono da Planner, né, o senhor Carlos Arnaldo, tenho gravado essa conversa, se os senhores quiserem. E ele vira e fala assim, o Tanuri chegou a ter 20% da Planner, hoje tem 5%. O Carlos Arnaldo vira e fala, eu tenho muito medo desses caras, você não sabe o que eles podem fazer, eu não vou me meter, que não posso fazer. Eu acho que eu juntar até para a CPI a gravação do Carlos Arnaldo, que fica uma boa. Mas o Tanuri, ninguém coloca o endereço comercial de uma empresa que se não é sócio como seu próprio endereço comercial. Se puder passar. E daí você tem uma questão de quebra de sigilo. O fundo operava numa corretora. Eles pegaram e tiraram uma foto da ordem que a gente tinha passado para um tal de Vitor Baldi, que passou para o Rogério Figueiras, que passou para o Maurício Quadrado, que passou para o Nelson Tanuri, e o Tanuri, através de uma quebra de sigilo ilegal bancário, entrou com uma ação de extorsão contra mim por uma ordem que eu fiz, que eu passei no mercado, né? O Vitor Baldi virou superintendente da Master Corretora, e o Rogério Felgueiras é o diretor da Banvox. A Banvox vocês conhecem. Pode passar. Enfim, isso daqui é tudo questão pública. Não, da quarta vara criminal, eu acho que vocês não têm. Isso daí está num processo da CVM. Num processo que tem a ver com a Aliar, que eu não falei sobre a Aliar, mas é uma quebra de sigilo de abril de 2024, onde o juiz vira e fala, sendo constatado que as duas empresas pertencem ao grupo econômico ligado ao empresário Nelson Tanuri. Isso daí é a trustee AMAN. Tá? Isso daí eu mando para os senadores também. Eu acho que talvez, como tem questões de segredo de justiça, eu mando privadamente. Sim. Encerrando aqui, agora sim, definitivamente, uma questão que chegou da consultoria. Desse pacote de informações que o senhor teve acesso, o senhor teve conhecimento de alguma coisa referente a aviões, transporte aéreo, a TAP, conectada na situação de REAG, Master? Não. Eu não, mas eu tem um elemento que eu nunca ouvi ninguém falar, e eu estava conversando com uma jornalista outro dia, e eu falei, putz, eu estou com essa impressão, e ela falou assim, você tem razão. Tá tudo dentro dessa Prime U, né? Todos os aviões. Essa Prime U era uma empresa que se chamava Bifly. E essa Bifly, quem fez toda a venda da Bifly lá atrás foi eu falei da Latache, você tem uma outra gestora que chama Laplace, que é o Renato Carvalho, se não me engano, são dois Renatos. A Laplace foi a empresa que foi contratada para vender o Willbank. Então eu acho que tem alguma... Sabe alguma coisa? Não. Mas tem alguma coisa nessa direção, de ir atrás dessa Bifly, da Prime U, Laplace.
Presidente, da minha parte, eu estou satisfeito do depoimento, agradeço a disposição do senhor Vladimir. Eu agradeço a oportunidade. Muito bem, senhor Vladimir, o senhor tem mais alguma coisa a declarar? Ou... Eu só queria agradecer, eu não sabia o quanto que eu ia poder falar ou não, e as pessoas perguntam por que eu faço isso, né? E a resposta eu faço porque a partir do momento que Deus me deu a memória que eu tenho, a resiliência que eu tenho, eu sinto a obrigação de levar isso até o final, né? Uma questão de ver essas pessoas que fizeram tudo isso e as pessoas próximas, assim, não tem ninguém que sofreu mais com isso tudo do que minha família, que sempre me deu um super apoio, mas toda essa questão de sicário que está se vendo, tudo isso eu sofri, né? Eu sofri mais de 30 ações criminais, ameaça de morte por telefone, e eu queria, assim, para os cidadãos que estão assistindo, se tiver medo, se abaixar a cabeça, esses caras vão ganhar, assim. Não pode recuar, que o que eu estou fazendo fique como exemplo para outras pessoas, para terem coragem de vir aqui falar o que elas têm e o que elas sabem. Muito obrigado, senhor Vladimir, e parabéns aí por ter vindo a público e mostrar, né, esse esquema, essa fraude gigantesca dentro do nosso sistema financeiro. Ainda tem muita coisa para aparecer aí, não é, relator? E que nos deixa preocupados com o futuro do nosso país, porque as instituições parecem que estão desmoronando. Mas ainda existe aquele punhado de homens bons e mulheres que vão superar isso aí. O senhor faz parte do grupo. Amém. Não há nada mais a vir a tratar, agradeço a presença de todos, convidando-os para as próximas reuniões a serem realizadas nos dias 24 e 25 de março, com pautas que serão publicadas pela Secretaria da Comissão. Declaro encerrada a presente reunião. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Em 1817, a grande líder do movimento de insurreição que declarou a independência do Crato, na região do Cariri, aqui no Ceará, a grande líder foi Bárbara de Alencar. Não existe um destaque dado a essas mulheres. Geralmente eu costumo dizer que essas mulheres elas possuíam nomes, sobrenomes, mas elas não são abordadas com os seus nomes. Bárbara, ela tinha um sobrenome, e esse sobrenome ela tem destaque, principalmente quando a gente fala sobre a história de Pernambuco e Ceará. Foi a primeira presa política, inclusive, da história do Brasil. Depois de liberta, manteve a sua participação nas lutas libertárias do país. Ela conseguiu influenciar também da maneira como as mulheres podiam fazer naquele período. Sem uma presença pública, mas com uma presença de suporte e com a presença de articulação muito importantes. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de dois tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega.
O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle. Para saber mais, acesse o QR Code. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, sejam bem-vindos. Está começando o Ecosenado. Você vai ver nesta edição. 14 de março, Dia Nacional dos Animais. Como é o trabalho de resgate e tratamento da fauna silvestre que precisa de cuidado no Distrito Federal? A pessoa liga no 190 e passa o relato dela. E aí o 190 vai entrar em contato com o batalhão ambiental. E aí a gente faz a primeira triagem. Se ele estiver ferido, a gente já liga imediatamente no hospital veterinário, já fala com o veterinário de plantão e pergunta se tem condição de receber esse animal. Uma entrevista sobre maus tratos a animais domésticos. É maus tratos deixar o animal sem comida, sem água, num ambiente sujo, preso, né, a maior parte do dia, deixar esse animal sozinho, né? O gorila das montanhas, espécie ameaçada de extinção, vem se recuperando graças a programas de conservação. E o Ecosenado está fazendo aniversário. Já são 20 anos do programa que leva a você as notícias do meio ambiente na TV Senado. A gente começou fazendo um programa piloto sobre permacultura aqui no Distrito Federal, foi em meados de 2005, mostrando telhado verde, reaproveitamento de água, tijolo de adobe. O Dia Nacional dos Animais alerta sobre a importância de proteger e cuidar da fauna. Em Brasília, os animais silvestres recebem tratamento especializado quando são vítimas de acidentes, desastres e doenças. Em meio à rotina urbana do Distrito Federal, existe um lugar onde a vida silvestre ganha uma segunda chance. É no Hospital de Fauna Silvestre, o HFAUS, que chegam os animais resgatados em situação de risco no Distrito Federal. Diariamente, 5 a 6 animais resgatados, atropelados ou com doenças graves chegam aqui ao hospital. Um deles é o macaco prego, que chegou aqui em estado crítico e já está se recuperando. Histórias como a dele reforçam a necessidade do atendimento aqui no Hospital de Fauna Silvestre. Todos os animais que chegam ao HFAUS, eles passam por uma triagem inicial e depois por uma avaliação pelo médico veterinário, identificando quais são os problemas, o que causou o motivo desse animal ser enviado ao hospital. Começa-se o trabalho de recuperação desses problemas. Caso tenha algum exame, algo que precisa ser feito, também é realizado. A nossa espécie que é mais atendida são os saruês, seguidos por os periquitos do encontro amarelo. Também existe um recorde de papagaios, araras e também de corujas buraqueira. No caso com as aves, a gente recebe muito chamado de criação irregular, tráfico de animal silvestre. Caso um animal seja encontrado no interior de uma residência, enfim, numa área comercial, numa pista movimentada e aquele animal não era para estar ali correndo aquele perigo, a gente vai lá e faz o resgate. A gente também recebe chamado, por exemplo, de serpente criada irregularmente. A maior incidência de acidentes com esses animais é ataque por animais domésticos, tanto cães quanto gatos, atropelamentos.
colisões com vidraças. E também a gente tem um número que é um pouco assustador, que é a quantidade de animais que levam choque. Se for, por exemplo, um atropelamento, a gente já viu casos muito graves, né? A gente teve ano passado o caso de uma pessoa que atropelou 14 capivaras. Então a gente chegou lá, estava um estado assim deplorável, muitas já mortas, muitas gravemente feridas. Infelizmente, existem pessoas que atiram, por exemplo, contra animais, vão fazer caça, né? E às vezes a gente faz um resgate, o animal está ferido. Quando a gente recebe um chamado, a gente recebe o chamado pelo 190. A pessoa liga no 190 e passa o relato dela. E aí o 190 vai entrar em contato com o batalhão ambiental. E aí a gente faz a primeira triagem, que a gente conversa com o solicitante, pergunta onde está esse animal, se ele tem foto ou não, a localização do animal. Se ele estiver ferido, a gente já liga imediatamente no hospital veterinário, já fala com o veterinário de plantão e pergunta se tem condição de receber esse animal. Se tiver condição, a gente já leva de pronto, vai no local da ocorrência, pega esse animal, tira aquele animal de lá, leva para o hospital veterinário para ele ser reabilitado. Se o animal estiver em boa condição de saúde, a gente resgata esse animal e já solta imediatamente na natureza. O hospital foi pensado para responder às situações de baixa a alta complexidade. O hospital hoje, ele funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, ou seja, de forma ininterrupta. E isso também não existia antes e foi um grande passo no avanço para a proteção dos animais aqui do Distrito Federal. Afinal de contas, não existe horário para o animal ficar doente ou ser apreendido ou precisar de um resgate. Então, hoje, esse é um grande avanço, que esse hospital funcione ininterruptamente e ele hoje reabilita muitos animais. Desde a sua inauguração em 2024 até hoje, nós já tratamos quase 5.000 animais. E esse número cresceu de 2024 para 2025, cerca de 16%. Ou seja, existe uma demanda e uma demanda crescente de atendimento para animais. O hospital é responsável por dar alta médica. Então, quando algum animalzinho tem um problema, seja uma fratura, uma lesão de pele ou algum outro problema, a gente tem que ter certeza que esse animal está com esses problemas resolvidos. A partir desse momento, ele é encaminhado para o CETAS, onde ele passa por uma nova avaliação para saber se está apto a voltar para a natureza. Depois da alta, os animais são encaminhados para o centro de triagem do IBAMA, responsável por uma das fases mais delicadas: reduzir o contato humano, retomar comportamentos naturais e preparar o animal para o retorno ao ambiente de origem. O principal papel dos CETAS no recebimento desses animais é a questão da triagem que a gente tem que fazer depois das altas. Então, a gente pode ter aquele animal que está pronto, a gente faz um teste aqui antes de comportamento, principalmente pássaros e araras, papagaios e periquitos, a gente faz o teste de voo. Então, esses animais, se estiverem bem de saúde e se estiverem aptos a voar, eles já são encaminhados para a soltura. Outros vão ter que passar ainda por um processo, porque ou são filhotes ou ainda tem alguns comportamentos a serem desenvolvidos. Então, nosso papel após a alta do H-Faus é fazer essa triagem, perceber aqueles animais que já podem ir para a soltura, que a gente chama de soltura imediata, e aqueles que ainda vão passar pelo processo de reabilitação. O Senado tem promovido debates sobre o reforço ao direito dos animais e analisado propostas que endurecem as penas para quem comete crime de maus tratos. Este é o assunto da entrevista feita pelo jornalista Marcelo Campos, que você acompanha a seguir. Pois é, Karine, um caso de violência contra um cachorro comunitário no sul do país acendeu o debate sobre a legislação que trata dos direitos dos animais e principalmente dos crimes de maus tratos contra os animais. E é sobre isso que eu vou falar agora com Vanessa Negrini. Ela é diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos dos Animais do Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima. Então, Vanessa, esse caso que aconteceu no sul do país acendeu um grande debate e acabou revelando que os casos de violência contra animais são muitos e que, infelizmente, vem aumentando no Brasil. Como é que você vê hoje a nossa legislação? É realmente uma legislação ainda muito branda
para quem comete esse tipo de violência? Marcelo, obrigada pela oportunidade de estar aqui no Eco Senado, né, participando desse programa e esclarecendo, porque também é uma forma de conscientização e da gente trazer esse assunto que é tão importante para o debate nacional. A gente percebe que ao longo do tempo a pauta animal ela vem ganhando um espaço importante dentro da sociedade. E essa reivindicação da população, essa conscientização da população, ela faz movimentar, né, que as autoridades públicas, que os parlamentares, que o nosso Congresso se movimente também em busca de aprimorar as leis do nosso país com relação à proteção dos animais. Hoje, ela está contida ali na Lei de Crimes Ambientais, o artigo 32, que ele criminaliza os maus-tratos contra os animais. A partir de 2025, né, foi aprovada a Lei Sanção, e com a Lei Sanção, a gente teve ali um agravamento dessas penalidades para quando o crime, né, de maus-tratos ele é cometido contra cães e gatos, elevando ali a punição para esses casos para 2 a 5 anos. E com o passar do tempo, né, novas incidências, novas perspectivas vêm revelando que esse aprimoramento legislativo ele precisa seguir. Por exemplo, nesse caso de Santa Catarina, foi colocado a questão que vários desses crimes, atualmente, estão sendo cometidos, inclusive com transmissão em plataformas digitais, né? No ambiente ali em que ele estimula crianças e adolescentes a cometerem esses atos, né, para transmissão nos ambientes virtuais. Ou seja, coisas que não há previsão na lei para esse tipo de enfrentamento, que é preciso um olhar do legislativo para a gente seguir nesse aprimoramento. No caso, a gente viu uma situação de violência física, de agressão física contra o animal, mas existem várias outras formas de violência que ocorrem sistematicamente, ocorrem de forma com um grande número de casos em nosso país. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas outras formas de violência que podem ser cometidas contra animais e como elas podem ser denunciadas. Perfeito. Quando a gente fala de maus-tratos, a lei fala que é crime cometer maus-tratos contra animais. Esse maus-tratos, ele é uma ampla variedade de ações que podem ser cometidas contra os animais. Desde ferir, mutilar, né, e chutar um animal, maltratar um animal, que leva inclusive à morte desse animal. Mas você tem outras coisas intermediárias, por exemplo, maus-tratos deixar o animal sem comida, sem água, num ambiente sujo, preso, né, a maior parte do dia, deixar esse animal sozinho, né? Tem às vezes festa, final de ano, né? Tem gente que viaja e deixa seu animal sozinho. Isso é crime de maus-tratos. Então você tem uma série de condutas ali que podem ser entendidas como maus-tratos. Isso é uma questão muito interessante porque a gente tem a legislação, a Lei de Crimes Ambientais, que fala o que é maus-tratos, mas até hoje a gente nunca teve um decreto que diga realmente o que é maus-tratos. A gente tem uma interpretação, né, do juiz, das autoridades, muito com base numa resolução de 2008 do Conselho Federal de Medicina Veterinária, que ali elenca, né, várias situações que podem ser consideradas maus-tratos. E é justamente pensando nisso que hoje nós estamos aqui constituindo uma equipe que está trabalhando numa proposta de regulamentação justamente desse artigo dessa lei, para dizer ali um rol não taxativo, né, mas um rol exemplificativo do que é esses maus-tratos, justamente para auxiliar, né, na autoridade julgadora para estar identificando a aplicação da lei da melhor forma. Já dá um esclarecimento para as pessoas entenderem que há várias formas de violência, de maus-tratos contra animais e um entendimento de que isso é crime. Agora tem um ponto muito interessante que me chamou muita atenção. No site do Ministério do Meio Ambiente há uma página que fala dos maus-tratos contra os animais, das formas de denunciar e da importância de denunciar quando uma pessoa tem conhecimento de um caso desse. É uma chamada teoria do elo. Mostra a importância ou uma relação entre pessoas que cometem violência contra animais, que normalmente são pessoas que agridem também pessoas. Eu queria que você falasse sobre isso.
Perfeito. A teoria do elo, ela foi desenvolvida ali na década de 70 pelo próprio FBI, né, em que fez esse estudo, fez essa compilação estatística. E o que foi percebido? Uma relação muito direta, né, entre quem comete crimes contra animais, também em 80% dos casos, cometeu ou cometerá crimes contra pessoas, né? Especialmente as mais vulneráveis, ou seja, mulheres, crianças, idosos. Por isso que quando a gente fala, né, que é importante a autoridade policial receber com seriedade e investigar uma denúncia de maus tratos, não só pelo valor intrínseco, né, da dignidade desse animal que está em risco, mas também quando você vai atrás desses casos, em 80% das vezes ali a gente também vai encontrar uma mulher sendo vítima de violência, uma criança sendo negligenciada, às vezes um idoso sendo esquecido, porque está muito conectado. É a teoria do elo, a teoria do link. Então, violência contra animais é grave pela vida desses animais, mas também pelas possíveis relações com a violência contra pessoas também. Daí a importância da gente mudar a cultura, né? A legislação mudando a cultura e a cultura da sociedade também influenciando a nossa legislação. Agora, como uma pessoa denuncia? Olha, a denúncia a pessoa pode fazer diretamente na delegacia, né, mais próxima dessa ocorrência, desse crime. Nos estados, nos municípios, né, que tem delegacia própria do meio ambiente, ou em alguns casos, né, a gente já tem algumas cidades com delegacias também de proteção animal, pode ser feita essa denúncia diretamente, registrando o boletim de ocorrência. E um detalhe que pouca gente sabe, caso você queira fazer uma denúncia, mas tenha medo de se expor, às vezes é um vizinho, algum parente próximo, né? E você tem ali evidências de foto, alguma gravação, mas você fica com medo de aparecer e sofrer retaliação, você pode procurar o Ministério Público e fazer essa denúncia de forma anônima, que o Ministério Público vai colher essas evidências e determinar as diligências policiais para a investigação. A fiscalização da violência contra animais, dos maus tratos, é uma questão importante também dentro de todo esse contexto. O Ministério do Meio Ambiente lançou um programa que é o Simpatinhas. Como o registro dos animais pode ajudar na prevenção aos maus tratos contra os animais, que no final das contas é uma prevenção à violência de uma maneira geral? O Simpatinhas é o Sistema do Cadastro Nacional de Animais Domésticos e ele é uma ferramenta importante, é um instrumento importante de uma cultura de guarda responsável, porque nesse sistema você está registrando os seus animais, né? Então você já favorece ali a localização de animais que eventualmente se percam, né? Você tem ali também a possibilidade da transferência desse animal quando você doa. Então, por exemplo, eu tenho um animal, eu vou doar para você. Fica toda a cadeia, né, da guarda responsável desse animal registrado no Simpatinhas. E ele tem um detalhe muito importante que é pouco comentado. Você tem ali uma possibilidade de negativação de eventuais pessoas que cometeram crimes contra animais. Então, por exemplo, se teve uma pessoa que sofreu um processo, né, e foi condenada, né, com sentença por violência contra animais, com crime contra animais, o juiz, ou numa medida liminar, né, ou na própria sentença da condenação, ele pode pedir a negativação dessa pessoa no Simpatinhas. E aí, quando alguém tentar transferir um animal para essa pessoa, vai ser sinalizado ali, olha, transferência não permitida. Ou seja, você começa a criar um ambiente de proteção e guarda responsável para os nossos animais. Hoje a gente já está com mais de 1 milhão de cães e gatos registrados no Simpatinhas. Ele já está presente em 97% dos municípios brasileiros. Qualquer dia desse eu vou ver qual município que ainda não tem, vou lá pessoalmente ver se a gente registra alguns animais para a gente chegar logo aos 100%. E os cães comunitários, como é o caso do cachorro orelha, que foi esse caso que acabou despertando todo o debate, ele pode ser registrado também no Simpatinhas? Pode e deve. Aquela comunidade, né, que cuida ali do animal e tudo, ela pode tomar iniciativa de microchipar, de registrar esses animais no Simpatinhas. Quando você vai registrar, tem a opção de você marcar ali se o animal é comunitário, né, e dessa forma você tem um acompanhamento mais próximo e seguro dos animais. Bom, nós estamos falando de pets, animais domésticos, cães e gatos, que são os mais comuns de serem criados no ambiente doméstico, nas casas. Mas a legislação vale para todos os animais, né?
A legislação vale para todos os animais. Inclusive, no ano passado, a gente conseguiu aprovar um projeto de lei que você aumenta o crime, a penalização também para crimes contra os demais animais, né? Os animais silvestres, porque a gente teve essa distinção para cão e gato com a Lei Sanção e os demais animais ainda ficou numa faixa de punição muito baixa. Foi aprovado na Câmara dos Deputados e agora está em tramitação no Senado Federal. A gente espera que avance, né, esse projeto de lei e em breve a gente também tenha punição mais severa para crimes contra a fauna silvestre, né, podendo chegar aí, de acordo com o projeto que foi aprovado na Câmara, até 8 anos de detenção para quem comete crime contra esses animais silvestres. Bom, Vanessa, muito obrigado pela entrevista. A gente que agradece e estamos à disposição. Confira agora destaques do que aconteceu no Brasil e no mundo nos últimos dias no nosso Giro Ambiental. As áreas das cidades brasileiras cresceram 2,5 vezes nas últimas 4 décadas, passando de 1,8 milhão de hectares em 1985 para 4,5 milhões de hectares em 2024. Os dados são do Mapeamento Anual das Áreas Urbanizadas no Brasil, do MAP Biomas. Entre outros pontos, o estudo alerta para o crescimento de áreas de risco. As regiões urbanizadas em altas declividades, que favorecem erosões e deslizamentos, aumentaram mais de 3 vezes no mesmo período. Minas Gerais é o estado com maior espaço urbanizado em alta declividade no Brasil, chegando a 14,5 mil hectares. Mais de 336 mil pessoas foram afetadas diretamente pelas tragédias climáticas em 2025, segundo o relatório do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais. Além dos impactos humanos, os danos materiais dos eventos relacionados à seca e a fortes chuvas totalizaram aproximadamente 2,9 bilhões de reais. O relatório conclui que as mudanças climáticas estão intensificando esses eventos. O governo federal apresentou medidas para enfrentar os incêndios florestais em 2026. Entre as ações está a assinatura de uma portaria que declara emergência ambiental por risco de queimadas em áreas vulneráveis, identificando as áreas de risco e viabilizando a contratação emergencial de brigadistas. Dados da Universidade Federal do Rio de Janeiro mostraram uma queda de 39% das áreas tomadas pelo fogo em 2025, comparada à média dos 8 anos anteriores. Você conhece o gorila das montanhas? É um imponente animal que só é encontrado no continente africano e luta pela sobrevivência. Hoje existem pouco mais de 1.000 indivíduos. Os gorilas das montanhas vivem em regiões elevadas da África Central, entre 2.400 e 4.000 metros de altitude. Esses primatas impressionam pelo tamanho. Podem atingir até 1,80 m de altura e pesar até 225 quilos. Apesar da imponência, são animais vulneráveis. A perda de habitat é uma das maiores ameaças à espécie, resultado do avanço do garimpo ilegal e do desmatamento. Graças a intensos esforços de proteção e monitoramento, a população começou a se recuperar. Em 2018, o status de conservação dos gorilas das montanhas passou de criticamente ameaçado para em perigo, segundo a União Internacional para a Conservação da Natureza. Ainda assim, a luta pela sobrevivência desses dóceis gigantes continua. Cada passo em prol da preservação é essencial para garantir que o gorila das montanhas siga habitando as florestas da África por muitas gerações. O Ecosenado acaba de completar 20 anos e, em comemoração a essa data tão especial, ao final de cada episódio de 2026, a gente vai trazer trechos de reportagens marcantes, relembradas pelos jornalistas que estiveram aqui no comando do programa por tanto tempo. Até a próxima. Tchau, tchau.
A ideia do programa veio assim de uma necessidade de arejar mais a programação da TV Senado, que, como toda TV legislativa, transmite muita reunião em ambiente interno, fechado, muita fala, né? Imaginou-se então que o programa sobre natureza poderia fazer esse papel, né? Aí a Ana trouxe essa ideia, a Ana Evelyn trouxe essa ideia do programa e me chamou para apresentar o programa, né? E a gente começou fazendo um programa piloto sobre permacultura aqui no Distrito Federal, foi em meados de 2005, mostrando telhado verde, reaproveitamento de água, esse tipo de iniciativa, tijolo de adobe, e levamos para esse piloto editado para a direção. Na época era o James, o diretor, ele gostou da ideia. A gente sentia falta assim de imagens que trouxessem um pouco mais de leveza para a programação. Baseado na prática de cuidar da terra dos homens e dividir os excedentes, a permacultura já é usada hoje por mais de 10 mil pessoas em todo o planeta. Um dos telhados mais usados nessa prática é o telhado vivo ou telhado verde, um telhado de grama como esse aqui onde eu estou. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Dentre as doenças de pele, a hanseníase é das mais conhecidas. Desde os tempos ancestrais existem relatos dos sintomas e, infelizmente, o preconceito e a discriminação ainda persistem. No entanto, a hanseníase é perfeitamente curável. O tratamento de suas variadas formas é gratuito e está disponível nos hospitais e unidades do SUS. Para falar sobre esse tema, a Cidadania recebe a doutora Estela Cochrane, dermatologista do Hospital Universitário de Brasília. Seja bem-vinda, Estela. Muito obrigada, Paulo, pelo convite. Estela, você é dermatologista e como você se especializou em hanseníase ao longo da sua formação profissional? Por que você escolheu isso? Na verdade, eu tive a oportunidade de me formar pela Universidade Federal do Maranhão. E como nós sabemos, o Maranhão é um dos estados com maior número de casos de hanseníase no Brasil. Às vezes está em segundo lugar, em terceiro lugar, em relação aos outros estados do país. Então, lá foi uma grande escola para mim, onde eu tive muita oportunidade de aprender e de ganhar experiência no atendimento clínico com a hanseníase. E o Brasil, salvo engano, o Brasil é o segundo país com o maior número de pessoas com hanseníase, atrás apenas da Índia. Isso. Levando-se em conta que a Índia tem 1 bilhão e 400 milhões de pessoas em população, o Brasil tem 213 milhões, quer dizer, é um título nada que seja motivo de orgulho, né? Pelo contrário. Por que nós combatemos a hanseníase há tanto tempo e continua havendo mais contágio entre as pessoas? Entre 2013 e 2014 e 2023, os boletins dermatológicos, boletins epidemiológicos registraram 300 mil casos, dos quais, a essa altura, em 2023, 80 mil eram casos ativos. Por que isso acontece assim com tanta incidência? Nosso país ainda é muito endêmico para a hanseníase, né? Isso tem muito a ver com a questão social, com o nível de informação da nossa população. Alguns pacientes, no nosso atendimento, na nossa prática clínica, a gente tiver dificuldade até de aceitação, é uma doença ainda muito estigmatizada. Em muitos momentos de conversa, informais mesmo que eu ainda escuto a pergunta, ainda existe hanseníase? Então, isso mostra assim, uma certa desinformação das pessoas ainda em relação à doença. Certamente em função do próprio agente
biológico da doença, que é o Mycobacterium leprae, né? Quer dizer, aí fica aquele estigma, né? Sim. Agora, da sua clínica, você já tem 20 anos de formada trabalhando com isso. E o que chama a atenção é que certamente você não como se diz, você é uma missionária da medicina, uma daquelas pessoas que escolhe trabalhar com pessoas mais pobres na rede pública, né? É diferente de trabalhar no consultório, né? Bem diferente, né? Uma outra realidade. A nossa população ainda é muito carente de tudo. É carente de condições básicas para sobreviver, é carente de informação. E no meu dia a dia, a minha grande dificuldade é de você lidar com a falta de informação das pessoas. E, assim, por isso um momento como esse que eu estou tendo aqui com você, isso é fundamental para isso atingir o maior número de pessoas, para elas entenderem que a doença ainda existe, sim, e que a gente tem muito trabalho pela frente ainda para fazer. Quando você percebe que a família leva um filho, ou leva um irmão, um pai ou mãe, e existe essa suspeita da pessoa estar com hanseníase, que temor eles têm? Como é que você recebe assim, a notícia? Geralmente eles perguntam o que para você? Já começa numa grande dificuldade. Primeiro, o paciente aceitar que tem uma doença contagiosa, né? Muitos até pedem para não falar em casa, para o familiar não saber. Mas, infelizmente, a gente tem que educar o paciente e que os familiares têm que saber, porque, inclusive, a avaliação dos contatos das pessoas que convivem com o paciente acometido com a hanseníase, eles têm que ser informados, porque isso é importante para a gente interromper a cadeia de transmissão da doença. Como é que se dá essa transmissão? Como é que o contágio ocorre de forma mais frequente? Normalmente, a infecção pela hanseníase, o adoecimento se dá pelo contato prolongado com o doente com a hanseníase e se dá pelas vias aéreas respiratórias. Mas, para que o paciente desenvolva a doença, ele tem que ter um contato íntimo e prolongado com uma pessoa acometida pela hanseníase e que não esteja em tratamento. Você diz assim, aquelas gotas de saliva que transmite de uma pessoa para outra, a respiração? Pelo ar, pela respiração. Pelo contágio com a pele não é tão frequente assim? Não. É pelo ar e pela respiração. E é importante saber, que isso aqui a gente sempre fala em palestra, em rodas de discussão, que ela é uma doença de alta infectividade e baixa patogenicidade. Explicando em palavras simples, a maioria de nós entra em contato com o bacilo, mas a maioria de nós não adoece. De uma maneira geral, a população tem uma defesa natural contra o bacilo. Tá? Para a pessoa desenvolver a doença, tem que ter uma tendência genética, uma fragilidade para o desenvolvimento da doença. Qual a relação entre pobreza e incidência de hanseníase? Existe relação, sim, porque acaba que o aspecto nutricional desse paciente de condição financeira mais acometida, um aspecto nutricional ele é comprometido e isso pode estimular na resposta imunológica desse paciente. A gente sabe que, na maioria das vezes, a doença se manifesta primeiro na pele, né? Afinal de contas, está na alçada, está na área da dermatologia. Quais são os sintomas mais frequentes, aqueles assim, de quem procura o médico com maior frequência? Normalmente, quando o acometimento é na pele, só lembrando, Paulo, que além de acometer pele, acomete muito nervo também, que é a nossa principal preocupação, que é quando o acometimento do nervo não é detectado precocemente, é aí que esse paciente pode desenvolver sequelas relacionadas à doença. Mas em relação à pele, são áreas que normalmente estão ressecadas, não está tendo uma produção de suor adequado. Quando se vai fazer um teste de sensibilidade, aquela sensibilidade da pele que está comprometida, o paciente não sente direito, tá? Às vezes se machuca. Faz um teste com agulha, né? Pode, saber da pode. Aqui, ou a pontinha da agulha ou aquela cabecinha da Isso, tem a cabecinha do alfinete, né? Que é um dos testes, mas a gente testa também, principalmente, o primeiro passo é a temperatura.
É um paciente que a gente vai testar o quente e o frio, ele não sabe identificar essa diferença. Coloca algo naquela... Mas geralmente isso não exige uma área maior de comprometimento, porque a gente ouve falar muito que são manchas brancas, né? manchas quase sem cor, né? Pode ser as manchas brancas com alteração de cor, né? Como você descreveu, ou pode simplesmente ser uma área, mesmo sem alteração de cor, que está com alteração de sensibilidade. Ali já pode ser uma área acometida pela hanseníase. Essa sensibilidade, quer dizer, o bacilo ele vai agir mais profundamente no corpo, não é só na pele, né? Sim. É possível dizer quanto tempo, em média, leva para a doença, para a doença, digamos assim, entre aspas, se espalhar, entrar pela pele e se espalhar pelos nervos, que evidentemente estão numa camada mais profunda. Existe um período de incubação e de desenvolvimento de sintomas em torno de 2 a 5 anos. O doente já pode manifestar doença silenciosa no começo, né? Por isso que no começo, você dar um diagnóstico inicial, ele é muito difícil. Tem que estar com o olhar muito atento, não esquecer do quanto o nosso país ele é endêmico, não esquecer desse diagnóstico, está sempre em mente. E perguntar também de onde aquele paciente veio, onde morou, a origem Isso, o dado epidemiológico, né? Ele é muito importante. No seu consultório, qual é a frequência com que vocês diagnosticam casos novos? A minha estatística é um pouco enviesada, porque eu trabalho em 2 centros de referência de hanseníase aqui do DF, né? Eu trabalho pela Secretaria de Saúde, no CEDIM, que é o Centro de Referência em hanseníase. É do governo do Distrito Federal, né? Isso. E trabalho também no ambulatório de hanseníase do Hospital Universitário de Brasília. Então, todas as semanas nós fechamos um diagnóstico, um caso novo de hanseníase. E qual é a postura do médico nesse caso? Faz o registro e encaminha o agente de saúde para fazer uma visita até a residência? Qual é a dinâmica disso? A gente fecha o diagnóstico, indica o tratamento clínico do paciente e orienta para ele que quem mora ou quem morou com ele nos últimos 5 anos, ele tem que ser, que a gente chama de contato, ele tem que ser avaliado também. E se esse paciente ele não é acometido pela doença, ele vai ser acompanhado, né, pela unidade básica de saúde e vai receber, se tiver indicação, a 2ª dose da vacina BCG. Se existe possibilidade, quer dizer, na abertura eu falei que é perfeitamente curável. Estou exagerando? Exagerei a dizer que é perfeitamente curável ou é possível? Não exagerou. É uma doença que tem cura, que tem tratamento, é gratuito. Então, assim, o que a gente tem que ficar atento realmente é no diagnóstico precoce para prevenir as sequelas que a doença pode provocar. Essa manifestação neurológica se dá assim, em forma de dificuldade de movimentar os dedos, os braços? Quais são os nervos mais comumente atingidos? Os mais comumente atingidos são os nervos periféricos. Ela não é uma doença do sistema nervoso central. Quais são os nervos periféricos? Os nervos que estão presentes nos braços, nas pernas, o nervo facial também pode ser acometido, o nervo auricular, nessa região do pescoço, também pode ser acometido. E, normalmente, o paciente apresenta aquela alteração que a gente chama de sensitivo motora. Pode dar dormência, pode diminuir o volume do músculo, pode diminuir a força daquele membro que foi acometida. Quando chega nessa etapa, ainda é curável? Ou pelo menos é possível reduzir, conter o dano causado pelos nervos? Mesmo com acometimento de nervo, ainda é curável. O que a gente se preocupa é se ainda dá tempo de reverter aquela sequela. Mas para isso, por isso que é tão importante a gente também insistir, bater na tecla de que a doença é multidisciplinar. Porque se o paciente ele tem uma sequela, ele também pode ser reabilitado. Então, é por isso importante o serviço ter um ortopedista parceiro, um neurocirurgião parceiro, porque você consegue também reabilitar esse paciente. Isso num cenário ideal, um cenário urbano, de cidade mais evoluída, mais dotada de equipamentos médicos, equipamentos e de meio diagnóstico também. Para quem vive no interior, qual é a dificuldade mais frequente? É manter a medicação? Que medicação é essa?
Em relação à medicação, até eu tive a experiência também de trabalhar em zona rural. Em termos de medicação, a população tem acesso, sim. Difícil, por exemplo, é o acesso, mas aí entra a dificuldade em todas as doenças crônicas, basicamente, do sistema público de saúde. É o acesso ao especialista. Se é um paciente, por exemplo, que foi feito um diagnóstico tardio de hanseníase e ele tem uma sequela, ele vai precisar de um ortopedista para acompanhamento, por exemplo. Então, nem sempre se tem um ortopedista na zona rural. É um paciente que vai ter que se deslocar para as grandes capitais para conseguir ter esse acesso. E isso não acontece de graça, né? A pessoa tem que se locomover, né? Tem que ter meios, né? Pagar passagem, então, que às vezes... Assim. A medicação, ela é gratuita e ela é um conjunto de medicamentos, né? Que medicamentos são esses? São antibióticos? São antibióticos, né? A hanseníase ela é provocada por um bacilo, o bacilo é uma bactéria, e é um esquema associado de 3 antibióticos, que a gente chama de poliquimioterapia única, que é a rifampicina, clofazimina e a dapsona. Essa medicação já foi instituída como de eleição já há muitos anos? Há muitos anos. Mudou alguma coisa o tratamento mais recentemente? Não. Não, o que pode mudar é que, como qualquer medicação, pode dar um efeito colateral que o paciente não tolera, aquela que a gente chama de intolerância medicamentosa. Se o paciente tem intolerância medicamentosa a um desses medicamentos, existe a opção da gente fazer uma troca, que no serviço público, para ele ter acesso, a gente tem como opção a ofloxacina e a minociclina. São antibióticos. E também, que recentemente é incorporada no protocolo clínico de diretrizes da doença, tem a claritromicina. Foi um outro antibiótico que foi incorporado para prescrição. As doses são as mesmas ou quando o medicamento manifesta alguma intolerância, ele é trocado, isso aumenta o tempo do tratamento? Não, não muda. É uma outra opção de escolha para o antibiótico. Agora, a importância do diagnóstico precoce parece que é fundamental para que se possa intervir e fazer o tratamento. Quando chega a comprometer os nervos periféricos, qual o tempo em que se tenha já uma resposta com essa antibiótico terapia? Isso depende muito da resposta imunológica do paciente. Tem paciente que com 2 meses retorna no consultório, olha, estou me sentindo bem melhor, minhas dores nas pernas e braços melhoraram. Tem paciente que até o final do tratamento persiste com um quadro de dor. Isso depende muito da resposta imunológica realmente do paciente. Na tuberculose, por exemplo, consultei alguns livros, eles dizem que quando se faz o medicamento de primeira linha, são 6 meses de tratamento. Mas o paciente tem uma melhora rápida, uma melhora bastante notável e não continua. Quando ele volta, ele já tem uma certa... Aquele medicamento já não funciona mais para a bactéria. Acontece isso também com a hanseníase? Com a hanseníase, a resposta costuma ser um pouco mais lenta. Tanto é que o tratamento, por exemplo, se é uma forma clínica mais inicial, que a gente chama de paucibacilar, o tratamento é de 6 meses. Se é uma forma mais avançada, um diagnóstico mais tardio, a gente chama de multibacilar, o tratamento de 12 meses. A resposta clínica costuma ser mais lenta. A volta de mês em mês ao consultório? Aí a gente chama de dose supervisionada. Então, uma vez por mês, esse paciente vai na unidade de saúde, receber a dose supervisionada feita na frente da equipe de saúde e leva a cartelinha para fazer a dose diária em casa. Você acha que durante a pandemia foi possível perceber uma maior interrupção dos tratamentos? Esse atendimento foi prejudicado? Sim, isso foi visível. Pelos dados do Ministério da Saúde, na época da pandemia, houve uma queda brusca de casos novos de hanseníase. Aí na detecção, no caso, detecção. Né? A pessoa não ia, sentia alguma coisa, mas não se movimentava para fazer a consulta. Isso, né? De se movimentar. Houve também redução no volume de atendimento dos pacientes, não foi por restrição em alguns setores de atendimento. Houve também um problema de falta de distribuição de medicamento, que não costuma acontecer. Isso para a hanseníase, normalmente, os estoques de tratamento da poliquimioterapia eles são bem abastecidos, mas teve essa dificuldade. E para efeito da Covid, eu acho que a hanseníase também devia, ou foi considerada uma comorbidade, né? Ou seja, uma condição em que, pela doença, fica mais vulnerável ao sim, de certa COVID-19. forma,
Isso, perdão. De certa forma, uma parcela dos doentes que fazem o tratamento de hanseníase, sim, porque alguns estão em estado reacional, que é um estado inflamatório da doença. Nesse estado, às vezes, a gente precisa entrar com medicamentos imunossupressores, como o corticoide sistêmico. Então, uma parcela deles era suscetível, sim, à infecção pelo Covid. Mas esse corticoide, ele interfere também baixando as defesas do organismo, né? Sim. Lógico, né? Não existe ainda uma forma de prevenir, fornecendo, por exemplo, às crianças um suplemento que vai fortalecer suas defesas do organismo, Para a hanseníase, até agora nada comprovado. Como você vê, assim, evidentemente não é do seu tempo, mas o isolamento era assim, uma condição quase que obrigatória, décadas e décadas atrás, quando se sabia que uma pessoa estava com hanseníase, até pelo próprio aspecto visual da pessoa, isso já gerava, além de tudo, um preconceito e discriminação. Em algum caso, está recomendado ainda isolar o paciente? Não. Hoje em dia? Em nenhum caso. Eu tive também a sorte, né, de já vir de uma geração de médicos que, na minha formação, eu já conhecia a hanseníase tendo a opção de tratar com poliquimioterapia. Então, essa determinação isolamento não faz parte nem da minha formação, né, porque a gente sabe que com o tratamento o paciente vai ficar curado. A descrição de que até 72 horas depois de iniciar o tratamento, esse paciente não está transmitindo a doença. Tá? Então, não há nada que justifique o isolamento do paciente que está em tratamento de hanseníase. Ou seja, com 3 dias que o paciente começou o tratamento, ele já não contamina mais ninguém. Isso. Reduz drasticamente o risco de transmissão para uma outra pessoa. E como é que as pessoas da família reagem assim? Isso é uma coisa muito problemática, né? E como é que você trabalha a família para receber, para transmitir a notícia e para que não sejam, assim, não excluam a relação com um parente ou uma pessoa próxima? É um dos momentos mais delicados na nossa abordagem clínica. É o momento de fechar o diagnóstico, explicar para o paciente como é que vai ser o tratamento, chamar os contactantes, que é um momento também bem delicado, porque vai se revelar, vai se explicar sobre o diagnóstico. E é um momento que requer muita atenção e tempo na consulta médica, porque é nesse momento que você vai fidelizar o paciente e vai favorecer a adesão dele ao tratamento, que é o objetivo do nosso tratamento. Então, definitivamente, hanseníase tem cura? Tem cura. Tem cura. Pode ser muito bem manejada se for diagnosticada precocemente. E ainda que a pessoa tenha um comprometimento neurológico, cabe ao médico, uma questão de ética, comunicar o estado real do paciente para a família, mas assim, sempre passando essa mensagem de que é possível. Sim, a cura, né? É possível. A gente vê casos de sucesso fantásticos na nossa rotina. É possível, sim. E você, como se sente trabalhando na rede pública? Você, evidentemente, eu já até mencionei, você não foi buscar dinheiro com a medicina, né? Uhum. Isso é uma coisa que é muito... uma das coisas mais belas que eu acho hoje é tentar preservar essa relação médico-paciente com uma empatia. Isso só acontece porque você é a pessoa que gosta de gente, né? Gosto. E eu perceber que aquilo que foi orientado, que foi passado para o paciente, retornou positivamente, isso é meu combustível. É o meu combustível para continuar. Porque se a gente for aqui conversar a rotina, para melhorar o acesso dessas pessoas, a informação, o acolhimento dessas pessoas, a gente enfrenta dificuldades sobre isso todos os dias. Mas quando a gente vê um resultado de um paciente reabilitado, eu tive a oportunidade agora, nos vínculos que eu tenho aqui em Brasília atualmente, de ter participado de uma oficina de reabilitação do paciente em hanseníase. Nessa reabilitação, esses pacientes foram operados pelo nosso ortopedista parceiro, Dr. Gabriel, e junto com o Dr. Cabral, que é uma referência nacional em reabilitação do paciente em hanseníase, eles vieram aqui em setembro de 2025. Um dos pacientes era do serviço que eu atendo, né, do CEDIM, da Secretaria de Saúde. Eles foram operados
e a gente está acompanhando o pós-operatório deles reabilitados, não tem combustível maior para estimular com que a gente continue orientando a população. Então, eu vou fazer um desafio para você. Fale ali para aquela câmera e diga, convença a pessoa a procurar o médico, o dermatologista, se tiver alguma suspeita. Ok? Certo. Para lá. Para a população. Tá. Então, é muito importante nós, como cidadãos, como população, a gente saber da existência da doença. Hanseníase é uma doença, apesar de antiga, ainda é um problema de saúde pública do nosso país. Muito pode ser resolvido se a gente procura esclarecimento e informação. Com informação, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e, dessa forma, evita as sequelas que a doença pode proporcionar. Então, se há uma suspeita clínica, procure atendimento médico, tire suas dúvidas. Se tiver, tenha consciência que a doença tem cura e que tem tratamento. Muito bom, excelente. Estela, muito obrigado por você ter vindo aqui no Cidadania. Eu tenho certeza de que daqui a algum tempo eu vou lhe convidar de novo. Muito obrigada pelo convite. Ok. Tá. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/TV, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. Obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania. Câmara Legislativa do Distrito Federal completa 35 anos. Municípios do Amapá recebem diagnóstico da primeira infância no estado. Câmara debate aumento de negativas por planos de saúde. 20 anos do Parlamento Brasil. Revisitamos lei contra a poluição sonora em Pernambuco. Parlamento Brasil. Hoje, 8h, aqui na TV Senado. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas com os impostos arrecadados. Parte destes recursos é destinada a emendas parlamentares. Deputados e senadores direcionam recursos para obras e serviços em sua região. Você pode acompanhar e fiscalizar as emendas no portal Siga Brasil, no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma TransfereGov. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco, você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Olá! Está começando agora o Senado Notícias Revista. Veja os destaques desta semana. CPMI do INSS ouve executivo de Banco Digital.
Acordo entre Mercosul e União Europeia é confirmado pelo Congresso. E Senado leva a educação legislativa a escolas públicas do Distrito Federal. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Há 10 dias do prazo final para a CPMI do INSS, deputados e senadores se reuniram nesta quinta-feira para o depoimento de Arthur Ildefonso, principal executivo do Banco C6 Consignado. Antes de ouvir a testemunha, foram aprovados 3 requerimentos. Deputados e senadores aprovaram convites a Gabriel Galípolo, presidente do Banco Central, e a Roberto Campos Neto, ex-presidente do BC, para que falem à CPMI como testemunhas. Foi aprovado ainda requerimento pedindo que o presidente da CPI do Crime Organizado, senador Fabiano Contarato, compartilhe com a CPMI os documentos das quebras de sigilos bancário, fiscal e telemático de Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Os parlamentares que aprovam permaneçam como se encontram. A pauta está aprovada. Arthur de Azevedo, principal executivo do Banco C6 Consignado desde 2019, se recusou a fazer o compromisso de dizer a verdade. A gente não tem como prever aqui o que possa ser lhe perguntado, então ele vai exercer esse direito. Muito me estranha um presidente com a carreira que o senhor tem não assinar um termo de compromisso para falar a verdade. O executivo informou que o INSS suspendeu novos contratos de empréstimos consignados do Banco C6 esta semana. 2 dias atrás, justamente quando eu me preparava para comparecer diante das senhoras e dos senhores para esclarecer todos os fatos, o INSS decidiu suspender a concessão de novos empréstimos consignados ao Banco C6 Consignado. Estamos impedidos de ofertar novos empréstimos consignados pelo INSS e já recorremos ao Judiciário para restabelecer a operação. Arthur Azevedo respondeu às perguntas do relator deputado Alfredo Gaspar. Hoje, quantos contratos o banco tem com aposentado e pensionista do INSS relacionado a empréstimo pessoal? Ativos têm aproximadamente 6 milhões e já foram concedidos ao todo aproximadamente 10 milhões desses empréstimos. O C6 Consignado não tem agência física no país e isso chamou a atenção do relator. O C6 tem quantas agências físicas no Brasil? O C6 não tem... O C6 Consignado não tem nenhuma agência física no Brasil. Eu sou aposentado, o senhor é o banco... Eu preciso do empréstimo, mas não sei da sua existência porque não tem sequer agência física. E a CPI do Crime Organizado aprovou a convocação de Marta Graef, ex-namorada do banqueiro Daniel Vorcaro, do Master. Entre as convocações aprovadas pela CPI estão a do ex-senador e ex-governador do Mato Grosso, Pedro Taques, que também teve um requerimento de convite aprovado pela comissão. O requerimento inicial de convocação do senhor Pedro Taques, ex-senador, ex-governador, ex-procurador da República, se dá por conta de documentos e informações que ele traz referentes à atuação do Banco Master no estado do Mato Grosso. Também foi aprovada a convocação da influenciadora digital Marta Graef, ex-noiva de Daniel Vorcaro. A convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, foi votada em separado e rejeitada pela CPI. Nós não podemos tirar o presidente do Partido Liberal, que disse que o Banco Master doou recursos para campanhas do então candidato a presidente da República, Jair Bolsonaro, e do então candidato a governador do estado de São Paulo, Tarcísio. Ele afirmou, e estamos investigando um esquema de corrupção, um esquema que transcende a corrupção banal, mas sim a um esquema que se caracteriza como organização criminosa. As doações de campanha não são ilegais, não são ilícitas.
E o próprio presidente do partido admitiu que havia essas doações, mas admitiu de uma maneira a destacar um fato normal, corriqueiro, dentro da vida política. Se houvesse alguma suspeita de ilicitude envolvendo essas doações, aí daria toda a razão de nós o convocarmos aqui para falar qualquer coisa ou esclarecer esses fatos. Na votação das quebras de sigilo, os senadores da CPI criticaram mais uma vez decisões do ministro Flávio Dino sobre a votação de quebras de sigilo em bloco. O Senado Federal ele foi violentado, essa é a palavra, com a decisão do ministro Flávio Dino. Se eles mesmos votam em bloco lá, se a gente sempre votou em bloco aqui, por que no caso específico, senador Marco Rogério, da quebra de sigilo do Lulinha, do filho do presidente, o ministro Flávio Dino, que foi, senador Magno Malta, ministro da Justiça do Lula e também foi indicado ao STF pelo Lula, vai lá e bloqueia. Mesmo assim, foram aprovadas em bloco várias quebras de sigilo de empresas ligadas às investigações da CPI. Quebras de sigilo mais polêmicas foram votadas em separado, como a do ex-ministro Paulo Guedes. Houve uma autorização, praticamente a título precário, de esse banco poder funcionar no momento em que era exatamente ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes. E o objetivo desse requerimento é exatamente para que nós possamos ter as informações que demonstrem se a participação do senhor Paulo Guedes nesse processo se deve a interesses pessoais, individuais, financeiros, enfim. O fato de Paulo Guedes ter sido ministro de Estado da Economia do Brasil. O fato de ele ter sido ministro. E que regras foram feitas e situações foram criadas e que isso, em tese, teria favorecido, teria criado possibilidades para que crimes fossem cometidos. Não há aqui apontamento direto de envolvimento ou de suspeita de envolvimento do ex-ministro Paulo Guedes. E não há porque não há. A quebra de sigilo do ex-ministro foi rejeitada por 6-2. Foi promulgado em sessão solene do Congresso Nacional o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que reduz tarifas de importação. As novas alíquotas devem entrar em vigor daqui a 60 dias. O Acordo de Comércio Mercosul-União Europeia busca diminuir barreiras comerciais e facilitar o intercâmbio de produtos e serviços entre os dois blocos econômicos. Essa é, sem dúvida nenhuma, uma sessão histórica do Congresso Nacional. Hoje, promulgamos o decreto legislativo que aprova o Acordo Provisório de Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. A partir de hoje, a União Europeia, o maior bloco econômico do mundo, se alia ao Mercosul para criar um dos maiores acordos comerciais da história recente. Após 26 anos de negociações, hoje surge um mercado vibrante de mais de 718 milhões de pessoas. Na sessão, os parlamentares enfatizaram principalmente a construção de uma relação comercial equilibrada entre os dois blocos e também uma política de proximidade política entre os dois lados. O comércio cria nações amigas, nações parceiras. Conflitos armados que destroem vidas e riqueza dificilmente ocorrem entre economias que compartilham cadeias de produção, de investimento e de mercados consumidores. Este acordo é um vetor de modernização.
A redução de tarifas sobre máquinas, equipamentos de alta precisão e insumos químicos reduzirá o custo do investimento nas fábricas brasileiras. Teremos acesso à tecnologia de ponta europeia para aumentar nossa produtividade e gerar empregos de qualidade aqui dentro. Mais do que um tratado comercial, trata-se de um instrumento estratégico de inserção do Brasil na economia global. Ao aproximar dois dos maiores blocos econômicos do planeta, o acordo cria condições para maior integração produtiva, estimula investimentos e projeta a imagem de um país comprometido com regras claras, cooperação e previsibilidade. O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deram destaque à conexão dos blocos e ao multilateralismo. O acordo entre Mercosul e União Europeia conecta dois blocos econômicos que juntos representam mais de 700 milhões de pessoas e 1/4 da economia mundial. Trata-se do maior acordo comercial já negociado pelo Mercosul e também o maior acordo de comércio entre blocos do mundo. Em um mundo marcado pelo protecionismo e pelo unilateralismo, a ampliação da parceria entre o Mercosul e a União Europeia possui enorme relevância geoestratégica, aproximando ainda mais duas regiões que possuem valores comuns, como a defesa do multilateralismo, do direito internacional e dos direitos humanos. Entre os principais pontos do acordo estão a redução de tarifas alfandegárias para cerca de 91% dos produtos importados pelo Mercosul e 95% dos produtos importados pela União Europeia. A eliminação ou redução de impostos para diversos produtos industriais do Mercosul, como máquinas e equipamentos, automóveis e autopeças, produtos químicos, além de aeronaves e equipamentos de transporte. O estabelecimento de cotas com tarifas reduzidas para produtos agrícolas do Mercosul, como carne bovina, frango, arroz, açúcar e etanol. O acordo também prevê a redução de barreiras comerciais e regras mais claras para investidores estrangeiros, beneficiando setores como serviços empresariais e financeiros, telecomunicações e transporte. Uma sessão especial no plenário esta semana marcou o lançamento do Guia da Candidata, produzido pela Procuradoria Especial da Mulher do Senado Federal. O Guia da Candidata, que será distribuído gratuitamente, tem o calendário completo com os prazos para cada etapa da candidatura, dicas de como escolher um partido e orientações específicas sobre os direitos da mulher na política. Esse guia, ele é destinado a mulheres que sonham em representar suas comunidades em câmaras municipais, em assembleias legislativas, na Câmara das Deputadas e dos Deputados, no Senado Federal ou em prefeituras, como também a lideranças comunitárias, ativistas, jovens, mulheres negras, mulheres trans, indígenas, rurais e de periferia que precisam de orientações objetivas para disputar eleições. Durante a sessão especial, a senadora Augusta Brito, procuradora especial da mulher no Senado, explicou a importância dessas orientações para as mulheres na política. A política não é neutra, ela ainda é atravessada por desigualdades de gêneros, raça e classe que impõem obstáculos concretos à participação feminina. Então, mulheres enfrentam dificuldades maiores de acesso a financiamentos, às redes de apoio, à visibilidade, bem como são alvos mais frequentes de ataques, de desinformação e de violência política. O guia alerta as mulheres sobre os critérios de inelegibilidade, como a lei da ficha limpa, e sobre a necessidade de desincompatibilização para os casos de ocupar cargo público, exercer função em sindicatos ou atuar em entidades que recebem recursos públicos. Mas, além disso, o guia trata de assuntos mais delicados, como a violência política e os preconceitos sofridos pelas mulheres em todos os níveis do poder. E nós, mulheres do Senado Federal, sofremos de forma cotidiana violência de gênero. Esta é uma realidade. Hoje, se não gritarmos, se não lançarmos um guia da candidata, não existe guia de candidato, Augusta.
Por que não existe? Porque todas as portas estão escancaradas para eles. Nós temos que criar zaps para nós temos que criar guias, nós temos que falar todo dia na televisão que a gente é candidata, ainda correndo o risco de ser suplantada pelos partidos ou pelas lideranças políticas. Esta é uma verdade. Não é fácil ser mulher. Não é fácil ser a bola da pancada, né? Toda hora alguém bate na gente. Toda hora alguém quer ocupar o nosso lugar. Querem ocupar nossas cotas, querem ocupar os nossos recursos financeiros para as campanhas, querem ocupar as nossas vagas para tudo. Eu vim de uma carreira militar onde eu via os homens brigando para que uma mulher não saísse coronel e eles ocupassem aquela vaga. Eu vim para a política e vejo toda hora os homens querendo ocupar as vagas das mulheres em vários cargos. É importante destacar que este guia reconhece que as mulheres não vivem os mesmos desafios da mesma maneira. Ele reconhece a pluralidade das experiências femininas no Brasil e fala também para mulheres indígenas, negras, quilombolas, periféricas, trans, do campo, das águas e de povos e comunidades tradicionais. Isso é essencial, porque a democracia só será verdadeira quando acolher de fato a diversidade das mulheres brasileiras. O Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, conhecido como ECA Digital, já está em vigor. A lei obriga as plataformas digitais a removerem imediatamente conteúdos relacionados a abuso ou exploração infantil, além de estabelecer medidas para verificar a idade dos usuários. O ECA Digital trata da proteção de crianças e adolescentes no ambiente da internet. A lei moderniza o Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, período em que computadores, internet, tablets e smartphones não eram uma realidade para crianças e adolescentes. O principal objetivo da lei é combater a adultização, a violência digital e a exploração comercial de crianças e adolescentes nas redes sociais e em outras plataformas online. Entre as medidas previstas na lei estão: verificação obrigatória da idade para criar contas em redes sociais e plataformas de jogos e vídeos, não sendo mais suficiente apenas a autodeclaração. Controle parental obrigatório. Grau de privacidade mais elevado por padrão para produtos ou serviços de tecnologia de informação direcionados a crianças e adolescentes. A juíza da Vara da Infância e da Juventude, Vanessa Cavalieri, alerta sobre a importância da existência de mecanismos na segurança da internet. Nós, pais, eu sou mãe, também, a gente ainda tem a mentalidade, a ideia de que o perigo está fora de casa, De que quando o filho vai para a rua, ele está em risco, mas quando ele está dentro de casa, ele está seguro. Isso não é mais verdade. Com o mundo atual, com a internet, com as redes sociais, jogos online, com o ambiente digital, isso não é mais verdade. Eu sempre falo assim, se a criança está dentro do quarto, a criança adolescente com um celular, um tablet, um notebook com acesso à internet, dentro do quarto dele tem uma porta aberta para qualquer estranho entrar. A verificação da idade deverá ser implementada pelas plataformas digitais. No entanto, isso não deve retirar a responsabilidade dos pais de conferir se as plataformas digitais obedecem às regras do ECA Digital. A principal preocupação dos pais nesse momento é verificar se as plataformas e os conteúdos que os seus filhos acessam estão sendo feitos por plataformas que estão aderentes ao ECA Digital. É muito importante que os pais saibam quais plataformas estão aderentes, estão respeitando as regulamentações do ECA Digital e aí, com essas plataformas, possam ter uma confiança maior, um nível de segurança maior que o conteúdo oferecido aos seus filhos é um conteúdo seguro. Outra questão relevante para a segurança e privacidade das crianças e adolescentes diz respeito às arquiteturas das plataformas que não poderão conter mecanismos para induzir ao vício. Plataformas que tenham mecanismos de desenho, no seu desenho, na sua arquitetura, que possam induzir ao vício, não poderão mais se aplicar quando a gente fala de usuários, crianças e adolescentes. Também nessa perspectiva relacionada à arquitetura, as ferramentas de supervisão parental, ou seja, aqueles dispositivos que as famílias podem usar para acompanhar o que as crianças estão fazendo, para adequar os limites de tempo, de funcionalidades que elas podem acessar, vão precisar estar padronizadas e facilitadas. Esse acesso precisa estar facilitado para as famílias, para que elas possam, de fato, conduzir essa supervisão.
A 4ª edição do Plano de Equidade de Gênero e Raça do Senado foi lançada na Comissão de Direitos Humanos. Os planos de acessibilidade e de sustentabilidade também foram apresentados. Foram apresentados o Plano de Equidade de Gênero e Raça, o Plano de Acessibilidade e o Plano de Sustentabilidade Ambiental. Documentos que definem metas, indicadores e estratégias para ampliar a inclusão, melhorar o ambiente de trabalho e reduzir impactos ambientais nas atividades do Senado. O Plano de Equidade de Gênero e Raça já está na sua 4ª edição e o objetivo é integrar temas como diversidade, inclusão e igualdade de oportunidades à cultura institucional da Casa. A coordenadora do Comitê Permanente pela Promoção da Igualdade de Gênero e Raça, Estela Vaz, elencou algumas das ações que a Casa desenvolve. A gente pensa sempre em iniciativas importantes, como, por exemplo, a sala de amamentação que nós temos, os fraldários, né, o programa Mãe Nutriz e o Pai Presente, para garantir também essa maternidade, essa paternidade, mas também essa proteção das nossas crianças também, que é um grande objetivo sempre, né, quando a gente fala em temas assim. As campanhas permanentes que nós temos de enfrentamento ao assédio moral e sexual e a todos os tipos de discriminações também. Então, hoje, felizmente, nós temos protocolos na Casa, temos a Sala Lilás, por exemplo, que atende a todos esses tipos de discriminações e violências no trabalho. No último dia 11 de março, a nossa colega Maria Terezinha, secretária executiva da Rede de Equidade de Gênero e Raça, esteve no Pacto Global, nas Nações Unidas, apresentando o modelo ID, modelo desenvolvido pela Rede de Equidade de Gênero e Raça para as Nações Unidas. Isso mostra quão pode ser ampliado o trabalho que nós fazemos e mostra, ao mesmo tempo, que os desafios que aqui temos são desafios compartilhados pela maioria dos países do mundo. São muitas boas práticas que nasceram nesta casa e que foram copiadas pelo parlamento de diversos países do mundo. O plano de acessibilidade é resultado de um processo onde foram traçadas metas com indicadores que devem ser alcançados. E há também um monitoramento contínuo. É um desafio enorme reunir todas essas ideias, todas essas iniciativas em um plano. O nosso grupo de trabalho, inclusive, conta com representantes das pessoas com deficiência e de pessoas que têm familiares com deficiência. A servidora do Núcleo de Coordenação de Ações Socioambientais do Senado disse que um evento para lançar os 3 programas de uma só vez demonstra a convergência e o compromisso do Senado com as pautas. E informou que o Plano de Sustentabilidade Ambiental organiza metas, objetivos e iniciativas administrativas com as diferentes áreas da Casa. Essa evolução também pode ser observada na organização dos eixos temáticos do plano. Ao longo do tempo, esses eixos foram sendo ajustados para refletir, de forma mais abrangente, os diferentes aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental na gestão pública. Nós temos todo um plano voltado a tentar mitigar o máximo possível o impacto ambiental da Casa na parte da nossa gestão. E o Senado e a Secretaria de Educação do Distrito Federal assinaram um acordo de cooperação com o objetivo de levar educação legislativa para alunos de escolas públicas. Criada em 2020, a Oficina Legislativa é uma iniciativa do programa E-Cidadania do Senado Federal. O objetivo é aproximar estudantes do processo legislativo, estimulando-os a refletir sobre sua realidade e apresentar ideias que possam se transformar em projetos de lei. A parceria com a Secretaria de Educação inclui a Oficina Legislativa na formação de professores da rede pública do DF. Os professores passarão por uma formação específica para aplicar em sala de aula uma oficina com a finalidade de encorajar os alunos a pensar em soluções legislativas para problemas da população. Essa parceria foi um acordo de cooperação técnica firmado entre o Senado e a Secretaria de Educação do DF para a formação dos professores. Então, agora nós poderemos disponibilizar um curso de formação para os professores da rede pública do DF conhecerem o projeto Oficina Legislativa e serem aptos a realizar essa atividade com seus alunos de toda a rede pública do DF. Então, é uma parceria inédita que o Senado realiza com esse objetivo.
Antes do acordo, o professor necessitava buscar o material em formato digital no portal do e-Cidadania. Agora, o Senado fornecerá o material didático impresso para as coordenações de educação regionais, além de emitir declarações de participação nos cursos para professores e estudantes. Com esse acordo, a grande novidade é que os professores eles poderão participar desse curso de formação para conhecerem a atividade antes de realizá-la com seus alunos, porque a oficina está disponível para qualquer professor do Brasil realizar. Mas com esse acordo, agora o Senado pode disponibilizar esse curso e os professores da rede pública do DF conhecerem o projeto, se capacitarem, conhecerem o sistema, para depois, então, realizarem essa atividade com seus alunos. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. Como proteger crianças e adolescentes na internet? Quais são os principais desafios para implementar e fiscalizar o ECA digital? A advogada especialista em direito digital, Alessandra Borelli, e o psicólogo especialista em educação digital, Rodrigo Nesme, respondem a essas e outras perguntas. TV Senado Live, hoje, 8h30 da noite. Nasci e me criei ali na comunidade, mas a gente não tinha essa noção do que era ser quilombola, de qual a importância disso. Mas, por exemplo, depois que a gente se descobriu enquanto quilombola, que a gente conseguiu reconhecer os direitos que a gente tem, sabe? A gente já tem um território, mas nós não somos titularizados ainda, sabe? Então, hoje, a nossa prioridade é a titularização. Hoje já é um orgulho para a comunidade, né? Antes era só os terreninhos e hoje já tem o território, né, que possa tirar a sua alimentação, né, da própria terra. Antes de 2014, nossas famílias plantavam uns cantinhos, tipo, aí na frente, menos de 1 hectare para sobreviver. E as nossas famílias saíram da extrema pobreza. Nós só achávamos que, nós somos quilombolas porque nós somos negros, por causa da cor da pele. A gente não entendia, assim, que por trás da cor da pele tinha toda uma luta, toda uma história de sofrimento, discriminação, exclusão. Você sabe o que é uma emenda parlamentar? O Orçamento da União define quais ações serão realizadas a cada ano com os impostos arrecadados. Parte desses recursos é destinada pelos parlamentares para que serviços públicos cheguem diretamente ao cidadão. Deputados e senadores identificam obras e serviços para direcionar recursos e atender às cidades de sua região. Metade vai para a saúde. As emendas parlamentares podem ser de 2 tipos: individuais, apresentadas por um parlamentar, e coletivas, propostas por uma comissão, como a de Educação ou de Segurança Pública, ou por uma bancada, grupo de parlamentares de um estado. Você pode acompanhar cada emenda, da criação à entrega. O Siga Brasil é uma ferramenta desenvolvida pelo Senado para dar transparência ao orçamento. Assim você pode saber quem enviou os recursos, quem recebeu e o que vai ser feito com ele. Você também pode fiscalizar as emendas no site do Congresso, no portal da Transparência do Governo Federal e na plataforma Transfere.gov. Acompanhe e fiscalize. Em caso de denúncias, procure o Ministério Público ou os órgãos de controle.